Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Agudaz. Hoje vamos contar no Cidadania a história dos ex-escravos que retornaram para o continente africano depois da abolição da escravatura no Brasil. Literatura, história, jornalismo são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com Carlos Fonseca, diplomata e escritor e autor do livro Os Retornados. Carlos, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Obrigado a você. Obrigado. Então, Carlos, é uma história muito interessante essa, a história desses ex-escravos. É uma história pouco conhecida, como falávamos aqui um pouco antes de começar a nossa entrevista. Queria que você contasse para a gente como é que nasce o interesse por essa história e como é que vem essa... É uma descoberta que você está trazendo nesse livro sobre uma parte da nossa história que é muito pouco revelada até agora. É verdade. Bom, eu queria primeiro te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de divulgar o livro, né? O livro é esse aqui, né, para quem tiver interesse. E essa história, para mim, começou por acaso, né? Começou muito tempo antes de eu, de fato, começar a pesquisa. Eu ainda jovem, um pouquinho mais de 20 anos, eu estava na África por outras razões e numa viagem que eu fiz ao Togo, eu, em um determinado momento, conheci uma pessoa e me apresentei como brasileiro e a pessoa me respondeu, olha, que interessante, tem muitos brasileiros aqui, que moram aqui do outro lado da fronteira, no Benin. E naquele momento eu não entendi do que se tratava, né? Eu estou te falando aí isso já final da década de 80, começo dos anos 90. Porque que eu soubesse não havia comunidade de brasileiros, né? Não havia sequer embaixada brasileira naquele momento lá. Então eu fiquei com aquilo na cabeça sem entender exatamente do que se tratava. E foi muito tempo depois, lendo inclusive um romance que mencionava esse fenômeno, que eu entendi do que se tratava. Na verdade, eram descendentes, né, de escravizados brasileiros porque estavam vivendo no Brasil. Alguns deles tinham nascido na África, tinham sido escravizados no Brasil e decidiram voltar. Outros, inclusive, não tinham nascido na África, né? Eram filhos de escravizados e que acabaram voltando. Então, assim, eu demorei vários anos até entender do que se tratava. E demorei mais alguns anos até conseguir, de fato, começar a fazer essa pesquisa, que foi para uma reportagem para o jornal Correio Brasiliense, aqui de Brasília. Isso foi no ano de 1999. A reportagem foi publicada no ano 2000. E era uma 500 anos. Que era uma reportagem daquela série de 500 anos que o Ricardo Noblat tinha proposto, né? Então começou assim, começou um pouco por acaso e depois começou como uma atividade jornalística que, né, remete ao meu passado, que eu fui jornalista, né, durante alguns anos, e como a gente, né, vinha falando, né, eu hoje em dia já não exerço mais o jornalismo, mas eu continuo com o jornalismo no sangue, né, presente no sangue. Saiu o jornalismo, mas o jornalismo não saiu de você. O jornalismo, né, não saiu de mim, exatamente. Agora, veja, esses ex-escravos, né? Tem o site também, um site que fala desse livro, para quem tiver curiosidade, o site é retornados.com.br. E no site tem uma série de outras informações, além dessas informações que tem no livro. Fala em mais de 8 mil
pessoas que retornaram Sim. do Brasil para a África. Sim. É difícil imaginar, naquele tempo, como essas pessoas fizeram esse retorno, né? Eu queria saber quais os países que receberam essa população de volta, os riscos que existiam que as pessoas corriam nesse retorno e por que voltar do Brasil depois de abolida a escravidão para os seus países de origem, justamente de onde eles saíram para serem escravizados do outro lado do Atlântico. Bom, os países, né, aí a gente está falando de um período no qual esses países sequer existiam enquanto países, né? Mas hoje em dia são 4 países, né? Gana, Togo, Benin e Nigéria. Na época eram diferentes reinos, diferentes, enfim. E depois, já no século XX, foram colônias, né, da Inglaterra e da França, respectivamente, né? Como retornavam? Retornavam de navio, né? Então você tinha o risco da própria viagem, né? Eram viagens muito complicadas, eram viagens que duravam entre 2 e 4, às vezes 5 meses, né? Há registros, né, de famílias que chegaram a escrever sobre isso, eu pesquisei isso, de viagens que tiveram problemas de calmaria no meio do oceano e as viagens duraram 6 meses e as pessoas quase morreram de fome. Então eram viagens muito arriscadas. E o próprio fato de voltar para lá era em si arriscado, porque eles estavam voltando para regiões onde ainda havia, né, e aí eu estou falando de meados do século XIX, né, onde ainda havia tráfico negreiro. Então, eles corriam o risco de serem escravizados outra vez. E isso aconteceu com alguns. Né, isso aconteceu de ex-escravizados que voltaram e que foram escravizados e voltaram para o Brasil como escravizados. Então, era um processo bastante arriscado. E só para esclarecer um ponto, quer dizer, o retorno aconteceu de fato depois da abolição da escravidão no Brasil, mas também aconteceu antes. É um processo longo, né, que dura pelo menos 60, 70 anos. Né? Houve momentos assim de maior fluxo de retornados, né? Mas é um processo que se dá ao longo aí de um período grande, né? E que começa com mais intensidade depois da chamada Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador em 1835. Então, assim, o primeiro grupo maior de retornados está associado à Revolta dos Malês. Então, são pessoas que eram suspeitas de terem participado da revolta e que foram expulsas do Brasil, e suas famílias, que acabam voltando porque essas pessoas são expulsas do Brasil. Então, começa ali e depois, ao longo do século, isso vai se dando de diversas maneiras, por diversos motivos, né? Em diversos períodos diferentes, e essa coisa vai até o começo do século XX. Agora, dentro dessas famílias, houve os que tiveram esse risco de serem recapturados, voltarem a ser escravizados, mas também algumas famílias que voltaram para esses países tiveram êxito ao retornar, êxito econômico, se destacaram culturalmente. E tem o caso, inclusive, de uma família que se destacou, os Olímpios, que se destacaram politicamente. Essa é uma parte interessante do livro. Eu queria que você contasse brevemente para a gente como é que foi isso. Um ex-escravo que volta para a África e lá ele tem uma ascensão política e muda a história de um país. Sim. A família Olímpio tem uma história muito interessante. A origem, né, da família na África o patriarca, né, o fundador, né, da família na África chamava-se Francisco Olímpio da Silva. E os registros contam que ele voltou para aquela região que seria hoje o Benin, né, fronteira do Benin com o Togo, por volta de 1840, não há uma data precisa, 1835, 40. E lá ele se estabelece e a partir da segunda geração é que os seus filhos, no caso, começam a ter uma atividade política mais intensa. Ele, como vários, inclusive, dos retornados, ao chegar lá, e apesar de serem todos
quase todos católicos, né? Ele aderiu à prática da poligamia, isso era uma coisa que acontecia. Então, o Francisco Olímpio da Silva, ele tem várias esposas e tem dezenas de filhos. Eu consegui, uma vez, uma árvore genealógica da família e eram tantos filhos e netos que a árvore você desdobrava e ela era mais ou menos desse tamanho, de tanta gente. Um baobá. Era um baobá, exatamente, uma coisa imensa, com todos aqueles filhos e netos e bisnetos. E é um dos filhos de Francisco que, na virada do século XIX para o século XX, começa com uma atividade política, primeiro contra os alemães, porque o que é hoje o Togo foi, até o final da Primeira Guerra Mundial, foi um protetorado alemão. Quando a Alemanha perdeu a guerra, os alemães perderam esse protetorado e a França passou a ocupar e o Togo passou a ser uma colônia francesa. Então, esse filho dele, então ele tem uma primeira atividade, um primeiro momento de atividade política no período dos alemães e depois dos franceses, e depois um sobrinho dele, que é o Silvanus Olímpio, que é essa pessoa da qual a gente está falando, que vai seguir essa vocação política, né, do seu tio e que vai se tornar a maior liderança política daquele país, né? E ele é responsável por negociar com o colonizador francês o processo de independência que acontece em 1960. E em 1960 o país se torna independente e ele se torna o primeiro presidente daquele país recém-criado, que era o Togo. E o lado dramático dessa história é que 3 anos depois ele é assassinado num golpe de Estado. E ele é o primeiro presidente em exercício na África pós-independência, assassinado num golpe de Estado. É a primeira vez que isso acontecia com um presidente em exercício. E a gente sabe que isso aconteceu muitas vezes depois. Mas ele é a pessoa ali que infelizmente, dá origem a essa prática tão dramática e triste, né? Interessante como você tem um destaque político de uma família, né, de escravos brasileiros que voltam a um país e conseguem essa libertação do país. É uma história realmente muito rica. Sim. Agora, no campo, foram várias influências que esses brasileiros, ao retornarem à África, deixaram nesse país. Algumas permanecem até hoje. Vamos falar um pouco sobre essas influências que também são tratadas no livro, né? No caso da religião, da fé, a África, os povos africanos influenciaram o nosso sincretismo religioso, especialmente em estados como a Bahia, onde temos o terreiro Casa Branca, o mais antigo em funcionamento no Brasil. E esse retorno levou de volta um pouco desse sincretismo e também trouxe alguma influência. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação criada entre os dois continentes, entre famílias que estão em lugares, né, dos que foram para lá, mas que mantêm relação com o Brasil, e essa relação na esfera religiosa, no campo da fé. Esse caso que você está citando é um caso muito interessante. É uma pesquisa que eu cito no livro, que inclusive não é uma pesquisa minha. Eu, nesse caso, usei a pesquisa de acadêmicos que inclusive moram na Bahia agora, né? Uma pesquisadora americana, Lisa Castilho, e um outro pesquisador que é professor na Bahia, o Luiz Nicolau Pares, e eles conseguiram descobrir, né, desenterrar essa história, que é a história da família que dá origem, uma família que retorna à África, né, que era chefiada por uma pessoa chamada José Pedro Otran, cuja esposa era Francisca da Silva. Francisca da Silva é conhecida no candomblé da Bahia como Yanassô. E Yanassô é a fundadora do terreiro da Casa Branca, que é o terreiro mais antigo em atividade no Brasil. É considerado o que eles chamam de um terreiro tronco, que é um terreiro que deu origem a outros terreiros muito conhecidos. E essa família volta porque 2 dos seus filhos foram expulsos do Brasil por suspeita de participação justamente na revolta dos malês. E essa família vai para o que é hoje o Benin, vai especificamente para a cidade de Uidá, e Yanassô, né, Francisca da Silva, desaparece da história, ninguém sabe exatamente o que acontece com ela, mas José Pedro Otran, seu marido, ele fica em Uidá e ele constitui uma família em Uidá e ele constrói uma casa e essa casa se transforma num terreiro
também, de culto aos voduns, né, que é que corresponde, né, no Benin, né, aos orixás, enfim, seria. Então, ele tem uma casa de culto ligada aos voduns, e essa casa de culto, ela sobrevive. Até hoje você ainda tem traços, né, dessa prática religiosa na casa dessa pessoa, cuja esposa é a fundadora do mais antigo terreiro na Bahia. Então, tem um vínculo muito forte aí, muito, muito bonito, né, entre esses dois lados aí do oceano, e essas duas, essa dedicação à fé, né, dessa família de um lado e de outro, né? É interessante esses dois lados. Vou puxar essa fala sua para a gente seguir com a nossa conversa. Voltando um pouquinho na origem dessa pesquisa, na origem dessa aventura que você teve, jovem ainda, visitando o continente africano, década de 80, era uma viagem, mínimo para dizer para nós brasileiros, uma viagem incomum, né? Nesses primeiros contatos com povos, né, de origem brasileira que haviam retornado para esses países africanos, você teve pessoas que pediram que você enviasse cartas se dirigindo àqueles que eles consideravam que seriam os parentes que ainda estavam no Brasil. E esse movimento aconteceu também de brasileiros mandando mensagens, cartazes. Isso também está documentado no livro. Eu pedi até para você colocar mais uma vez a capa do livro aqui para as pessoas. Essas fotos, elas estão... Vamos dar um close aqui no livro para as pessoas verem a capa. Essas fotos, elas estão no livro, estão também no site que conta um pouco da história do livro. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esses pedidos, né, que é uma coisa tão humana. O que as pessoas queriam quando pediam para você, olha, fala para os nossos parentes que estão no Brasil ou vice-versa? Isso aconteceu na minha primeira ida, né, quando eu estava fazendo a reportagem para o Correio Brasiliense. Essa primeira pesquisa inicial que eu fiz foi basicamente composta por entrevistas. Eu estava interessado em conhecer a memória que essas famílias tinham das suas próprias histórias. Então, eu essencialmente entrevistei muitas famílias, entrevistei mais de 50 famílias no Benin, na Nigéria e em Gana, né, sobretudo no Benin, na Nigéria. E numa dessas entrevistas, uma das primeiras entrevistas que eu fiz, a pessoa que eu estava entrevistando, que era uma pessoa da família Silva, me perguntou, né, se eu, por acaso, conhecia a família dela no Brasil e se eu tinha condições de restabelecer esse vínculo, né. Eu, na hora, não soube muito como responder, né, eu tive que explicar para ela que era um sobrenome muito comum e era muito difícil saber quem eram os seus parentes, né, especificamente, né, os parentes daquela pessoa, daquela família. E ela me pediu que eu mandasse uma mensagem, uma carta, que eu tentasse... Eu, sem saber muito como fazer aquilo, eu tive a ideia de pedir que essa pessoa, ela mesma, escrevesse uma mensagem, né, numa cartolina, e eu fiz uma fotografia dessa pessoa com essa mensagem. E essa fotografia eu depois usei em várias exposições, em vários lugares, e foi uma maneira que eu encontrei de divulgar aquilo, né, de tentar chegar até os Silva, que eram ligados a essa família de lá, ou... caso eu não conseguisse, que era o mais provável, né, que eu não conseguiria encontrar a família, que eu pelo menos tentasse reatar o vínculo daquela família Silva com os seus parentes simbólicos no Brasil, porque no fundo era disso que se tratava, havia uma espécie de parentesco simbólico entre aquelas famílias e as famílias de mesmo nome no Brasil, porque é impossível saber hoje que família está ligado a que família, né? Com exceção de algumas poucas famílias, ainda há famílias que podem ser identificadas dos dois lados, mas são pouquíssimas. Hoje são 4, que eu saiba. E eu estava entrevistando mais de 50. Então, surgiu aquela ideia da mensagem, eu fiz a fotografia, usei a fotografia numa exposição, e na primeira exposição que eu fiz com aquele material, que foi aqui no Congresso Nacional, justamente, eu pedi que as pessoas que estavam lá assistindo à exposição, que foram à exposição, que elas também escrevessem mensagens respondendo
aquelas mensagens vindas de lá. Então, eu acabei estabelecendo uma espécie de diálogo epistolar, né, assim, através dessas mensagens escritas, né, e que gerou assim, uma quantidade imensa de cartas, enfim. E essa coisa tem continuado, né? Assim, praticamente todas as vezes que eu vou lá, eu trago algumas mensagens. A última vez que eu tive, eu pedi que as pessoas fizessem selfies. Então, elas escreviam mensagens e elas mesmas faziam selfie. Então, a gente foi atualizando um pouco a linguagem, né? E aproveitando a tecnologia também, que foi se desenvolvendo à medida que você permaneceu com esse contato, com essas pesquisas, e agora vai facilitando. E vai facilitando. E agora a gente tem, além do site, tem uma página de Instagram. O Instagram é @... Os Retornados, tudo junto, _, livro. Tá. Os Retornados, _ livro. Vamos colocar, o pessoal vai colocando, o pessoal da nossa equipe técnica vai colocando. Então, assim, através desses recursos, né, do site, do Instagram, as redes sociais, as redes sociais, eu estou tentando restabelecer contato, porque é uma maneira também de você atingir as gerações mais novas do lado de lá. Até porque, como são países, né, de línguas diferentes da nossa, há uma tendência de, com o passar do tempo, a cultura brasileira que foi levada para lá, toda essa herança brasileira que foi levada para lá, ela vai se diluindo dentro desses países. Mas, voltando um pouco nas influências que são abordadas no livro, as festas populares e a arquitetura, como é que está essa situação hoje? Foram levados para lá também? É interessante a gente falar em arquitetura brasileira sendo levada para esses países e das festas populares, que elas acabam resistindo um pouco mais ao tempo, apesar dessa pulverização da nossa cultura e da mudança de gerações que tende a perder um pouco desse legado. Sim, você ainda tem. Diminui um pouco, né, no que se refere à arquitetura. Você teve muita casa construída em estilo arquitetônico influenciado pelo Brasil, que ou está num estado muito ruim de conservação ou foi destruída. Então, você, de fato, tem ainda algumas casas. Na cidade de Porto Novo, no Benim, por exemplo, fez um inventário das construções arquitetônicas de influência brasileira, alguns anos atrás, e chegou a um número em torno de 200 casas, das quais umas 100 e poucas casas ainda estavam num estado razoável, né? E com a ajuda de um projeto de cooperação que eles fizeram com o Banco Mundial, eles conseguiram restaurar 4 casas. Eu tive agora em janeiro lá em Porto Novo e eu visitei essas 4 casas. Então, é um grande prazer você chegar e você ver uma casa daquelas assim, absolutamente restaurada. Mas isso é uma exceção. A gente hoje tem muito mais casas em mau estado. A gente tem mesquitas que foram construídas por retornados e financiadas por retornados, como a Grande Mesquita de Porto Novo, por exemplo. Se você olha para a Grande Mesquita de Porto Novo, você vê uma igreja. Você vê uma igreja baiana, uma igreja com aquele estilo colonial. Misturando um pouco de barroco com a arquitetura colonial. Totalmente. A gente foi criando uma identidade da arquitetura os construtores, também. Os mestres de obras que construíam essas casas e essas mesquitas eram brasileiros. E as referências que esses mestres de obra tinham eram aquelas referências que eles traziam do Brasil. Então, essa mesquita em especial, que foi construída no começo do século XX, foi financiada por uma família de retornados muçulmana e foi encomendada a mestres de obra brasileiros. E que fizeram uma mesquita parecida com uma igreja, que era o que eles estavam acostumados a fazer no Brasil. A gente já está com @ ali, a página do Instagram também, o perfil do Instagram, a gente vai colocar na TV para as pessoas acompanharem. E agora vamos falar das festas populares. Então, as festas populares hoje ainda subsistem, você ainda tem no Benim, todo ano, com algumas raras exceções, mas quase todo ano, eles celebram a festa de Nosso Senhor do Bonfim. Eles celebram mais ou menos no mesmo período em que a festa é celebrada na Bahia, em janeiro. No Benim, geralmente, eles celebram isso no terceiro fim de semana de janeiro. A festa, ela acontece no fim de semana e, geralmente, ela tem um desfile das famílias, né, na cidade de Porto Novo, com música, né, fantasias. Então, as famílias desfilam pela cidade
cantando, né, dançando, que são famílias brasileiras com bandeiras do Brasil, enfim. E no dia seguinte, no domingo, acontece uma missa e depois da missa acontece um piquenique, um almoço ao ar livre, durante o qual acontecem apresentações da burrinha, da dança da burrinha, que é um folguedo, né, uma festa popular brasileira associada, muito próxima do Bumba Meu Boi. Então, ainda hoje a gente tem isso. No caso da burrinha, a gente percebe as influências africanas, né, porque a gente ainda tem aquelas bonecos, aquelas máscaras, né, do boi, do cavaleiro sentado na burrinha e tal, mas também tem máscaras e bonecos de leões, emas, elefantes, camelos, enfim, é uma mistura, né, um sincretismo, justamente, você estava falando de sincretismo, então é um sincretismo, só que com sinal trocado, né, um sincretismo na África, né, em cima de uma manifestação cultural brasileira que foi transformada justamente pelas influências lá africanas, no caso. Então, ainda existe isso. Eu tive agora em janeiro, lá em Porto Novo, e eu assisti, né, eu filmei, inclusive, tanto o desfile como a apresentação da burrinha do dia seguinte, né? E na Nigéria, em Lagos, ainda acontece, geralmente na Semana Santa, um carnaval tradicional da comunidade, né, que eles chamam de careta carnival, né? A expressão careta é uma referência às máscaras, e que é um carnaval que remete ao carnaval brasileiro, mas não ao nosso carnaval que nós conhecemos, e sim ao carnaval da virada do século XIX para o século XX, que é o carnaval dos ranchos carnavalescos. Então, as famílias saem fantasiadas, né? Cada família tem o seu rancho, e elas saem desfilando, cantando músicas que não são samba, porque, né, são vão adaptando também, da mesma forma que nós adaptamos todo o que trouxemos de legado de cultura de outros países, das influências que formaram a nossa cultura brasileira. Agora, Carlos, esses retornados, muitos deles saíram do Brasil de volta para a África porque não tinham perspectiva de ter cidadania aqui. Embora tenham sido libertos, não foram garantidos a essas pessoas direitos, e até hoje é uma luta que nós precisamos resolver nesse país. E falando sobre cidadania, para você, Carlos, o que é cidadania? Olha, eu acho muito bacana, assim, você citar a cidadania, porque eu acho que a ideia de cidadania e o problema da cidadania, da falta de cidadania, eu acho que está na raiz dessa história, né? A maior parte dessas milhares de pessoas, não todas, mas a maior parte, eu diria, voltaram para lá justamente porque não tinham perspectiva de cidadania no Brasil. Embora, como você disse, elas fossem libertas, já não eram mais escravizadas, as perspectivas que elas tinham de se tornarem cidadãs eram muito remotas, eram muito pequenas. Então, eu acho que a questão da cidadania ela é central aqui, porque é ela que explica, em grande parte, essa escolha tão difícil de deixar o país onde elas viviam, apesar de tudo, e de ir para o país que elas, na verdade, não conheciam, onde havia riscos, como a gente já falou. Então, eu acho que cidadania é o coração, né, desse fenômeno. E, como você disse, eu acho que é uma questão que naquele momento, né, que era um momento em que já se sabia que a escravidão ia terminar, eu estou te falando aí já meados do século XIX, quando o tráfico negreiro de fato acabou, já se sabia que a escravidão ia acabar, mas não se sabia o que fazer com aquelas populações. Quer dizer, a pessoa que já não era mais escravizada, tampouco era cidadã. E eu acho que, como você disse, é um dilema, é um problema que a gente enfrentou naquele período e que a gente continua enfrentando, especialmente com as populações afrodescendentes, naquele momento e 100 anos depois, 200 anos depois. Bom, Carlos Fonseca, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista e pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. É importante a formação profissional, né? Ela, primeiro,
mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Quinta-feira, 14 de agosto, o Senado Notícias está no ar. 2 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião prevista. Na pauta, o exame de textos de acordos internacionais, entre eles, 2 firmados com a Índia. Às 11 horas, sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia, textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil com o Chile, a Turquia e El Salvador. E logo mais às 2 da tarde, uma audiência na Comissão de Direitos Humanos vai debater uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe ao médico realizar a sistolia fetal, que é a interrupção da gravidez após 22 semanas com o uso de substâncias injetadas no feto, nos casos de aborto previsto em lei, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Brasil Soberano, por meio de medida provisória. É um socorro aos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. O evento ocorreu no Palácio do Planalto com a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Cabe às 2 casas do Congresso analisar a medida. A medida provisória destina 30 bilhões de reais para socorrer setores atingidos pelo tarifaço americano. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, destacou as medidas que vão fortalecer a indústria no âmbito do programa Reintegra. As micro e pequenas empresas já tinham tido Reintegra. Aliás, lei aprovada por unanimidade na Câmara, Mota, e por unanimidade no Senado, devolvendo 3% do valor exportado. Isso dá um impulso à exportação. A Itália é um bom exemplo de país que exporta muito a pequena empresa. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. No pacote estão incluídos criação de linha de financiamento, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, prorrogação dos prazos de suspensão de tributos, aquisição pelo governo de produtos alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores, o que deve trazer mais segurança, especialmente para os pequenos e médios exportadores. Você abre uma linha de crédito e às vezes quem toma o crédito é quem nem precisa do crédito porque está barato. Ele vai lá e toma.
O pequeno que não tem garantias, nem para uma coisa nem para outra, fica excluído do sistema de crédito e do sistema de seguro. Então, além do Fundo Garantidor de Exportação, nós estamos dando um suporte para a exportação e para o seguro, para o crédito e para o seguro, garantindo o pequeno e o médio exportadores. O presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou que a CNI está com esforços direcionados a minimizar os impactos econômicos ao Brasil. Nós estamos aderindo a esse processo de defesa dos interesses da indústria, do comércio e da economia brasileira. Estamos inserindo já, contratamos escritórios de advocacia para fazer também nossas contribuições na investigação da seção 301, já estamos contratados, e devemos estar também fazendo a defesa de interesses através da instituição totalmente oficial nos Estados Unidos, que é através do lobby, para trabalharmos com relação às tarifas dos 50%, que, como bem disse o nosso ministro Alckmin, nada justifica sairmos de um piso para um teto. O governo está trabalhando também para estimular o mercado interno no consumo dos produtos para exportação. O presidente Lula afirmou ainda que está tomando todas as providências para a abertura de novos mercados. Já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo, e junto aos BRICS nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS o que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados. E aqui no Senado, o anúncio dessa medida provisória foi repercutido entre os senadores. Confira. Essa medida vai minimizar o dano causado pelo tarifaço. Isso significa que vai abrir linha de crédito, significa diminuir a tributação para quem exporta, principalmente os pequenos produtores, os pequenos exportadores, aqueles que são pequenos produtores, que vão dobrar essa isenção, e os exportadores para os Estados Unidos vão ter esse benefício que era só para os pequenos. Além disso, uma busca por novos mercados para poder ter uma solução definitiva caso não tenhamos uma negociação a contento em relação às tarifas impostas pelo governo americano. O país é soberano, então nós iremos exercer isso não só com essa criatividade aqui interna de ajudar a socorrer os nossos empresários, mas também mantendo os empregos, que é o foco principal do presidente, fazer com que os trabalhadores não percam seus postos de trabalho e a gente possa continuar tocando e criando novas oportunidades com outros mercados até se ajudar, até se encontrar uma solução mais harmoniosa. O que o governo propõe é uma medida paliativa, cara para o contribuinte e que não resolve o problema de forma estruturante, né? Agora, ela é necessária em face dos prejuízos que serão percebidos, né, por uma série de segmentos do setor produtivo brasileiro. Agora, o que o Brasil realmente precisa, além de diversificar, né, a sua relação comercial com outros países, buscando novos mercados, mas nesse caso em particular, o governo precisa ter a capacidade de sentar na mesa, discutir com seriedade essa crise que foi gerada com o governo americano para resolver o problema. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar descontos ilegais em benefícios do INSS, deve ser instalada na semana que vem. O anúncio foi feito durante a sessão plenária de ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu conversei na manhã de hoje com o presidente Hugo Mota, conversei ontem com o senador Omar Aziz, que é o indicado do Senado Federal para presidir a CPMI mista do INSS, e o presidente Hugo Mota me assegurou a mim e ao senador Omar Aziz, haja visto que o presidente da comissão é quem indica num acordo conjunto das casas o relator, que neste caso específico será um parlamentar da Câmara dos Deputados, e a presidência cabe a um senador da República, que ainda no dia de hoje os líderes da Câmara dos Deputados fariam as indicações
das lideranças partidárias para que nós pudéssemos instalar a CPMI. Falei com o presidente Hugo Mota e ele me pediu, e eu já respondo o senador Omar, que eu não consegui responder individualmente, ele me pediu, querido Omar e líder Rogério Marinho, que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana, impreterivelmente. Este é o meu desejo, acordado com o presidente Hugo, para fazermos a instalação na próxima semana, já que hoje os líderes partidários da Câmara dos Deputados completaram as suas indicações. O influenciador digital Felca deve ser ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos dias, as denúncias feitas por ele sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais mobilizaram a sociedade. Senadores já protocolaram um pedido de criação de uma CPI para investigar as denúncias do influenciador. A senadora Elisiane Gama, que apresentou o requerimento da audiência pública na CCJ, reforçou a urgência do debate. É um tema que tomou conta do Brasil a partir da denúncia do Felca, uma denúncia grave, mas que infelizmente é uma prática que já vem sendo cometida no Brasil há décadas. Eu digo isso porque eu fui deputada estadual e eu presidi uma CPI de combate à pedofilia, cujo tema já era esse, inclusive utilizando aí com uma preocupação muito grande naquela época com os sites. Hoje, com as redes sociais, esse problema se tornou ainda maior. Na nossa audiência pública, a gente vai convidá-lo, além dele, chamar também as Big Techs e também a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para fazer um debate sobre isso, saber quais os encaminhamentos nós precisamos tomar dentro do Congresso Nacional. Aproveitar que nós temos hoje uma sensibilidade dos parlamentares, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um momento importante para a gente sair aí com um novo marco legal de defesa da criança e do adolescente no Brasil. O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, indicações de autoridades para órgãos e tribunais. Entre essas indicações, a de Verônica Abdala Sterman, para ministra do Superior Tribunal Militar, e Carlos Augusto Brandão e Maria Marluce Bezerra, para ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eles foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores questionaram o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário e também fizeram perguntas sobre a experiência profissional da indicada para o cargo de ministra do STM. Indicada para o Superior Tribunal Militar, a advogada Verônica Abdala Sterman foi questionada sobre a sua experiência profissional. A indagação que faço a Vossa Senhoria, sei que tem as suas qualificações, o seu currículo, mas qual é a sua experiência em direito militar, se já atuou em algum caso dessa espécie e se tem alguma relação, algum conhecimento mais profundo sobre a questão funcionamento, né, das Forças Armadas. Minha experiência, ela é toda voltada para o direito penal e a competência constitucional, inclusive, do STM é para julgar crimes militares. Então, existem, sim, as especificidades do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, mas a normativa e a análise dogmática dos tipos penais são a mesma. Aqui no seu currículo, embora até faça nessa oportunidade única a ressalva sem conclusão da tese, você começa dizendo mestrado em direito. Mestrado não, poderia ser mestrando, mas nem mestrando poderia, porque o seu curso foi interrompido desde 2017 e não há como retomá-lo mais. O que eu coloquei no meu currículo é a expressão da verdade e eu ainda salientei, sem conclusão com a defesa da tese. Vossa Excelência não omitiu nenhuma informação, está aqui em vosso currículo, claramente destacado. Mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Gustavo Henrique Bardaró, créditos concluídos sem conclusão com a defesa de tese. Os indicados para o Superior Tribunal de Justiça responderam perguntas sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Vossas Excelências aprovam ou discordam do uso da inteligência artificial nos tribunais, seja em peças de defesa da acusação ou até mesmo em sentença? A inteligência artificial serve para classificar os tipos de processos, porque o ministro Heber Benjamin sabe que os processos se repetem. Então, nós podemos ter
essa classificação nos processos para nos organizar essa vida. Com integridade, com dados, com parâmetros, com prompt acompanhado, auditado, e isso realmente ajuda e muito. Eu acho que nós não podemos deixar de usar a inteligência artificial como a gente usa hoje a máquina de calcular. Na mesma mesa foi sabatinada a indicada para exercer o cargo de diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Temas como a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, o compartilhamento de dados no setor público, o uso de dados biométricos, temas que hoje estão na agenda do dia no Brasil e que também são prioridades para a NPD. Também foram aprovadas em plenário as indicações de Patrícia Barcelos para o cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema e Fabiana Barreto, Ivana Lúcia Franco e Grace Stocker para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Outros indicados ao CNMP e os indicados ao Conselho Nacional de Justiça não chegaram a ser votados em plenário, mas foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça. Os candidatos ao Conselho Nacional de Justiça foram questionados a respeito da exigência de exame criminológico para concessão de saidinhas e sobre uma resolução do CNJ que interdita a internação em manicômios, mesmo em casos de periculosidade. Claro que a internação tem que ser excepcional, tem que ser em condições adequadas de respeito aos direitos humanos, mas não cabe aí ao CNJ simplesmente decidir a interdição por uma visão que tem alguns integrantes lá sobre essa questão, a determinação de simplesmente fechamento dos hospitais. Os sabatinados defenderam o diálogo entre as instituições envolvidas. É este parlamento que estabelece as diretrizes e as políticas também. E isso deve ser visto também no âmbito da regulamentação. Essa questão da política antimanicomial é uma questão bastante difícil, que o parlamento regulou a matéria e a forma de aplicar, obviamente, mereceria um debate mais amplo. O fato é que houve uma normatização pelo Conselho Nacional de Justiça, essa normatização já está sendo implementada e se Vossa Excelência, obviamente, e todos os demais confiarem a mim e ao Silvio, quando lá nós nos comprometemos a esse respeito aos limites do próprio Conselho. Eu me preocupo também, senador, com os requisitos subjetivos das saídas, assim como Vossa Excelência. E a Comissão de Assuntos Sociais também fez sabatinas nesta quarta-feira. Foi aprovada a indicação de Vadir Damos como diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Já para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foram aprovadas as indicações de Leandro Pinheiro Sapatli para o cargo de diretor-presidente e de Daniela Marreco Cerqueira e Tiago Lopes Cardoso Campos para diretores da agência. Os nomes seguem para a votação no plenário. A redução da atual jornada de trabalho semanal 6x1 para a escala 4x3 foi tema da audiência pública de ontem na Comissão de Direitos Humanos. A redução da jornada de trabalho semanal é tema central no debate sobre o novo Estatuto do Trabalho que está sendo discutido no Senado. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Paulo Paim, que aguarda votação na CCJ, reduz a jornada de trabalho atual de 44 horas para 40 horas semanais, sem diminuição de salários. Num segundo momento, a jornada seria reduzida 1 hora por ano até chegar às 36 horas semanais, que corresponderia à escala 4x3. A redução da jornada foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Reduzir a jornada de trabalho é reconhecer que o trabalhador tem direito a um ritmo de vida equilibrado, tranquilo e que não faça mal para a sua saúde. Significa promover um modelo de desenvolvimento justo e sustentável que priorize a qualidade de vida e os direitos sociais. Os participantes debateram na audiência os
impactos da redução da jornada nos direitos trabalhistas, ressaltando como a diminuição das horas trabalhadas pode contribuir para a qualidade de vida dos trabalhadores, com benefícios sociais e econômicos para o país. Nós não estamos falando apenas da relação salarial ou de emprego. Nós estamos falando de vida e de melhores condições de trabalho, principalmente se nós quisermos também debater a questão da transição justa, que tem a ver com a redução da jornada de trabalho. É mais importante ainda, relacionada à redução da jornada de trabalho, é justamente a questão de saúde e segurança, porque, evidentemente, quanto maior a jornada, são maiores os riscos de acidente de trabalho. A França já realizou uma redução da jornada de trabalho, instituiu uma jornada de trabalho padrão no território francês de 35 horas semanais. 35 horas semanais com jornada padrão na virada da década de 90 para os anos 2000. E a gente já está no Brasil, a gente já está em 2025 e no Brasil a gente ainda tem uma jornada padrão de 44 horas semanais. A diferença é muito grande, senador. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira projeto que obriga a notificação de casos de desnutrição grave em indígenas. O projeto determina que os responsáveis pela atenção à saúde indígena devem comunicar os casos às autoridades epidemiológicas, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Estudo recente da revista Ciência e Saúde Coletiva revelou que a taxa de mortalidade infantil entre povos indígenas é 10 vezes superior à média nacional. A desnutrição está entre os fatores que mais contribuem para esses números, junto com doenças causadas por infecções respiratórias e diarreias. Para combater a mortalidade com ações preventivas, o projeto determina que a comunicação dos casos de desnutrição grave deve ser feita em até 24 horas. A senadora Damares Alves defendeu a aprovação do projeto. Tal celeridade é essencial à efetividade da resposta estatal, como evidenciado no caso da crise sanitária vivida pela população Yanomami, que contou com forte repercussão nacional e internacional. Além disso, a obrigatoriedade da notificação somada à tipificação da omissão como infração administrativa passível de responsabilização com base no artigo 245 do ECA contribui para consolidar uma cultura de vigilância ativa e de responsabilização institucional. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que autoriza exploração econômica em terras indígenas. O projeto prevê a extração de minerais, inclusive por meio de garimpo, de petróleo e de gás natural. O texto determina que as atividades sejam precedidas da autorização dos povos indígenas e de licenciamento ambiental. Medidas de segurança obrigatórias para unidades de ensino públicas e privadas. O assunto foi debatido ontem na Comissão de Segurança Pública. Os ataques às escolas têm crescido e feito reféns pais e filhos. Para evitar o aumento de ações desse tipo, um projeto de lei estabelece diretrizes obrigatórias para unidades de ensino públicas e privadas. O assunto foi debatido na Comissão de Segurança Pública. De acordo com esse policial federal, 97% dos agressores são do sexo masculino. A maior parte é aluno ou ex-aluno da escola. E as idades são entre 12 e 18 anos. Ele aponta ainda que até 2024 foram 37 ataques às escolas brasileiras. Dos 37 eventos que começaram, a polícia conseguiu chegar a tempo em apenas 11 deles. Em grande parte deles, as vítimas pararam o agressor. Em outra quantidade razoável, o agressor parou por vontade própria, ou cometeu suicídio ou fugiu. Isso mostra que as iniciativas de proteção elas têm que necessariamente passar por diversos ciclos, diversos contextos. Polícia, obviamente, mas também outras comunidades, como a comunidade escolar, a sociedade. Meios de comunicação são relevantes, as pessoas têm que saber como denunciar isso, para quem denunciar, com mecanismos de denunciar. Saber integrar essas informações também é importante, grupos multidisciplinares para tratar isso é fundamental. Regras claras também são importantes dentro da instituição de ensino, saber o que pode, o que não pode. Planos de ação é meu quarto tópico. É importante que as escolas tenham planos de ação e, por fim, treinamento, tanto das forças de segurança quanto da comunidade escolar.
De acordo com especialistas, o planejamento de um ataque desse tipo pode levar até 2 anos. Ana Flávia ressalta que os sinais não devem ser ignorados e diz que vivemos uma situação de crise de segurança dentro do ambiente escolar. Portanto, soluções de rotina não são suficientes. Elevar a prioridade do tema dentro das escolas, ampliar a consciência dos riscos e agir de forma preventiva e estruturada para mitigar esses riscos. No entanto, como risco zero não existe, faz-se necessário também a preparação de uma resposta rápida e eficaz caso um evento se materialize. Adicionalmente, é importante mencionar que a crise ela não termina com a contenção do ato em si ou da violência. Há muitos impactos que exigem uma intervenção pós-evento, que é o que chamamos de pós-venção. Rodrigo Zu destaca que é necessário reconhecer os riscos, tomar decisões rápidas e agir com segurança. Para isso, de acordo com o especialista, são necessários alguns critérios como comunicação eficiente em situações de emergência, entre outros. É o reconhecimento de sinais de alerta e comportamentos suspeitos, incluir orientação para identificar mudanças de comportamento, ameaças verbais ou online e sinais físicos que possam indicar risco iminente. Isso é crucial, especialmente porque os dados mostram que a maioria dos ataques é cometida por pessoas conhecidas da própria comunidade. E um terceiro critério muito importante são protocolos práticos de ação. O treinamento deve incluir teoria e simulados práticos de evacuação segura, estratégias de abrigo, os famosos lockdown, métodos práticos para aumentar as chances de sobrevivência caso ocorra um encontro direto com o agressor, garantindo que todos tenham opções claras de como agir. O aumento do uso do transporte ferroviário de cargas no Brasil foi defendido em audiência pública da Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. A falta de comunicação com os usuários e a falta de dados estão, de acordo com os especialistas, entre os entraves que comprometem a eficiência do setor. O Brasil ainda é um país rodoviário, com 65% das cargas transportadas por caminhões e 90% da população transportada por rodovias. Mas, de acordo com especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Agricultura, o ideal é que outras modalidades de transporte, como as ferrovias, sejam mais exploradas no país. Hoje ainda, de qualquer forma, tudo que chega às nossas mãos, seja o mouse que está aqui, seja esse microfone, seja o copo de água que os senhores bebem, ainda passam por dentro de um caminhão. Então, a gente ainda tem essa necessidade do modal rodoviário muito forte no país e nosso objetivo é que isso mude. Por quê? Dentro dos cálculos que nós fizemos, o que vale a pena para transportar via rodovia é até 400 quilômetros. Todo mundo quer mais trilho, né? Seja pelo formato de concessão, seja pelo formato de autorização, né? Eu acho que o formato é o de menos, é importante ter mais transporte ferroviário. Entre os desafios de curto prazo relacionados às operações ferroviárias no Brasil, os participantes pediram transparência de dados, comunicação com os usuários e maior oferta dos serviços. O TCU aponta que hoje nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias e desses 29 mil nós temos 7 mil, 24%, em completa ociosidade, sem transporte. E se vocês observarem ali a última coluna, 18 mil, mais de 70%, 64%, com ociosidade superior a 70%. Talvez o que a gente enxergue como maior problema hoje seja não a necessidade de criar novas ferrovias. Eu acho que isso é importante. Todo o país desenvolvido tem uma matriz ferroviária muito maior. Mas a gente também eu acho também que a gente precisa dar um passo atrás e resolver alguns problemas, talvez regulatórios, que nos afligem e que prejudicam a operação das ferrovias atuais. Aqui eu quero fazer um destaque. Um instrumento que pouco se fala, mas que vai transformar talvez o setor de ferrovias no Brasil, o chamamento público, que é a conexão, da autorização com a concessão no sentido de a infraestrutura pública ociosa, foi falado muito aqui da ociosidade, seria e será ofertada para o setor privado, numa lógica de parceria público-privada, em que a infraestrutura é pública, mas o serviço é autorizado. Estamos trabalhando com diversos ativos em todas as regiões do país e estamos otimistas de que teremos, no final deste governo, uma malha ferroviária
com mais investimentos, com integração e o país caminhando no sentido de uma economia mais competitiva, mais eficiente, com cargas e passageiros sendo transportados com trens, ferrovias. O aumento na frequência e na intensidade dos eventos climáticos extremos, como secas e inundações, fez crescer na mesma proporção no Brasil o trabalho do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu ontem, em audiência pública, o papel do CEMADEM. O aquecimento global levou ao aumento de eventos climáticos extremos, secas, incêndios florestais, inundações, tempestades. E o Brasil não ficou imune. Uma chuva que aconteceu, todo mundo se lembra, no litoral norte de São Paulo, a seca na Amazônia, 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, a região árida na Bahia, né, primeira vez na história que é registrado uma região árida no Brasil. Então é preocupação nossa, estamos no sul, estamos no norte, temos que olhar para a Bahia, porque isso é consequência, né, de um conjunto de coisas que tem que ser abordadas. A audiência destacou o papel do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o CEMADEM foi criado há 14 anos e funciona em São José dos Campos. Por causa das mudanças climáticas, o CEMADEM ampliou as áreas sob vigilância. Hoje, essa lista de municípios suscetíveis a ocorrências dessas tipologias de desastres somam 2.095 municípios. Nesses municípios, né, vivem praticamente a maior parcela da população do Brasil. Nós temos 5.570 municípios no território brasileiro. Mas nesses em que o CEMADEM monitora, vivem, hoje nós monitoramos 1.133 desses 2.095 municípios e nestes 1.133 vivem 60% da população. O CEMADEM tem um programa de educação de crianças e jovens que obteve reconhecimento internacional. É o programa CEMADEM Educação, que é uma rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres e que tem um foco de mobilizar jovens, estudantes, principalmente de nível médio, mas também de universidades, professores e todas as comunidades com este foco de construir conhecimento, refletir e agir na prevenção dos riscos de desastres no Brasil. A gente tem bastante orgulho de dizer que essa iniciativa do CEMADEM Educação foi considerada como uma prática inspiradora pelas Nações Unidas. Os dirigentes do CEMADEM reconheceram que o Brasil tem muito a avançar em termos de prevenção de desastres. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, morei 3 anos ao lado de Chicago, uma terra de ventos e tornados. Quando havia um problema de alerta de tornado, tocava uma sirene na cidade que a gente escutava em qualquer lugar da cidade. Né? E a gente tinha que procurar um lugar seguro, um abrigo, nunca aconteceu, mas era o alerta para a gente se precaver. O senador mostrou claramente a situação em Chicago, eu estudei em Wisconsin também a mesma situação, se escutava alerta de tornado, ninguém perguntava, ninguém questionava se era aquecimento global, ou sei lá, e todo mundo se escondia. Essa é um pouco a percepção de risco, essa cultura que em Brasil ainda não está bem estabelecida. No caso de desastres, nós temos que trabalhar mais na prevenção, que é o papel do CEMADEM, que na reconstrução e recuperação. A questão agora é como formar novos talentos esportivos. O caminho passa pelo incentivo ao esporte desde cedo. A Comissão de Esporte discutiu estratégias para aumentar a presença dos jovens nos esportes olímpico e paralímpico.
debater estratégias para fortalecer a formação esportiva dos jovens no Brasil. Esse foi o objetivo da audiência, que reuniu especialistas para discutir governança, integração e políticas públicas voltadas ao esportes olímpico e paralímpico. A gente continue os trabalhos, além da audiência pública, para ver se realmente a gente consegue fazer alguma proposição para que a gente possa fortalecer, especialmente na formação dos profissionais e também dentro, né, do ensino médio, fortalecer os profissionais, a educação física em si e os profissionais que vão ser formados através dela. Para construir, de fato, uma cultura esportiva, a gente precisa olhar para baixo também e contribuir de forma decisiva para que a gente possa ter uma melhor formação dos nossos jovens e principalmente dos nossos atletas. Um dos exemplos é o programa Transforma, que leva modalidades olímpicas para dentro das escolas. O programa Transforma, que é um legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que tinha o objetivo de poder apresentar o esporte nas escolas, esportes principalmente menos populares, esportes olímpicos. E ele teve, pós-2016, a possibilidade de nós reconfigurarmos através do Comitê Olímpico do Brasil para trazer a cultura, uma educação olímpica, né, para outras disciplinas escolares, não somente educação física. No esporte paralímpico, falta integração de estados e municípios na formação esportiva. Sinto uma falta dessa integração entre municípios e estados. Hoje o CPB, com o nosso programa de centros de referência senadora, hoje eu tenho parcerias com todos os estados do Brasil para levar o esporte paralímpico com nossas escolinhas. Que a lei de incentivo ao esporte seja uma lei permanente, que ela possa aumentar esses recursos para que todas as nossas entidades possam estar cada vez mais estruturados. Eu necessito desse apoio financeiro, de leis que eu possa transformar esses recursos em oportunidades. E para quem acha que competições infantis são só uma brincadeira, nada disso. O aprendizado começa cedo. É numa competição que um jovem de 14, 15, 16 anos vai ter a compreensão mais clara das regras, da convivência do grupo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. É importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você conhece alguma lei? Uma lei que me vem na cabeça é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu já usei ela. E eu, por exemplo, já sofri tentativa de feminicídio. Ainda não tinha Maria da Penha. E se tivesse, eu seria bem mais assistida. Nunca tive um plantão, principalmente de final de semana, para não ter mulheres agredidas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Com isso, a reincidência se tornava cada vez maior. Essas leis têm que existir porque existe a necessidade e como é feliz quando a gente consegue aprová-las e, de verdade, fazer com que ela seja efetivada. Ainda tem que lutar para que verdadeiramente aconteça. A luta não para. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária.
uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com a ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu?
A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração Neném? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a lei do primeiro emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas
né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar. O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas, a empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também, para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer.
pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros que representam 1/4 da população, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é uma lei... programa definitivo, permanente, É uma política de Estado. Não é uma política de governo do momento, É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, com toda a dignidade, com ofício e crescer. Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar e criar essa condição favorável, para que essa moçada não desanime. É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Se você me perguntasse
O que eu gostaria no mundo é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. São 14 ou 15 tipos de plástico. Deixar o resíduo à mercê da corrente marítima, do vento ou da lei da gravidade é uma irresponsabilidade. Hoje, 141 países já têm legislações que restringem o uso de plástico e o Brasil não. Como é que o senhor avalia a questão? O que nós temos é pouco, porque o problema está aumentando. Então, uns mais, outros menos, temos que nos engajar numa solução aceitável para todos. Seja bem-vindo, senador Espiridião Amin. Muito obrigada pela presença. Senador, o Tratado Global de Combate à Poluição por Plásticos é uma iniciativa das Nações Unidas ainda em construção. O senhor apresentou o requerimento para a realização de uma audiência pública e conduziu a audiência. A poluição por plástico é uma das maiores ameaças aos oceanos, à saúde e à economia global. Qual que é a dimensão desse problema, senador? A dimensão justifica essa iniciativa da ONU, porque não existe solução parcial de um país, por maior que seja, para um problema com a dimensão que a poluição por plástico produziu. Então tem que haver um consenso, uma união, a informação que nos leve à solidariedade e à prática. Prática do quê? No mínimo, e inicialmente, de uma economia circular. Por que você não encontra mais latinha de refrigerante na rua? Porque a latinha vale dinheiro. Lá nos anos 60, 70, o prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, grande prefeito,
grande estadista, eu diria, lançou o programa Seu Lixo Vale Dinheiro. Na minha cidade, Florianópolis, uma campanha mais, digamos, afetuosa. Jogue limpo com Floripa. Para o surfista, quebre as ondas, proteja a praia. Ou seja, a humanidade e os homens, as mulheres, as pessoas têm que entender que o lixo não pode ser jogado ao léu. O estado do Texas combateu isso com uma expressão que se tornou o seu lema, Don't Mess with Texas, na década de 70 também, para combater o lixo que era lançado pelos carros. Ele baixava a janela e jogava de bagana de cigarro até o embrulho, a embalagem do hambúrguer. Então, são campanhas educativas que têm que ter a sua carga de prêmio, como é o caso do lixo que vale dinheiro, e uma carga de responsabilização pessoal, social e econômica. Essa adoção dessas políticas públicas isoladamente tem um bom efeito, mas é o efeito daquela parábola, né, eu diria, numa linguagem bíblica, do passarinho levando uma gota d'água para apagar o incêndio. É uma contribuição, mas não resolve. Qual é a urgência, então, senador? o objetivo da ONU é o certo. Isso tem que ser um pacto mundial. Um dos pactos mundiais, assim como nós queremos para reflorestamento, para reduzir incêndio, para respeitar a água doce, nesse caso, o maior agredido é o oceano. E o retrato disso, que você sempre precisa recorrer a uma imagem, pode ser obtido na Baía da Guanabara, mas pode ser obtido também na Ilha do Pacífico. Ilhas, né, A Ilha senador? do Pacífico foi descoberta no final do século passado. Acho que o navegador se chamava Jim Cook, uma coisa assim. E hoje ela tem a dimensão superficial. Profundidade eu não sei. É um iceberg flutuante. Uma sopa de plástico que tem 3 vezes a superfície da França. Ou seja, é um continente de plástico. Construído por quem? Primeiro por quem jogou o plástico ali. Ele não saiu da fábrica e caiu ali. E as correntes marítimas predominantes foram fazendo um círculo ali, uma dança, e foram amontoando a sopa. Sopa porque tem água, né? Não é sólida, ela tem sólido e líquido. Tem profundidade e tem essa dimensão superficial. O retrato do escândalo é esse, porque é o maior de todos. Nem sei se é o mais nocivo, isso compete ao especialista. Ou seja, não pode ficar assim. E, eu repito, a forma mais inteligente de enfrentar é uma campanha mundial, que tem que começar pela criança, pela empresa e pela economia circular. Que significa o quê? Se você vai trocar a bateria do seu carro, não estou falando de carro elétrico, estou falando de carro a combustão, você tem desconto e tem multa, caso contrário, se você não entregar. Tem multa se você não entregar a carcaça da sua atual bateria do carro. Ou seja, é um estímulo econômico e punitivo. Punitivo e compensatório. Então tem o lado positivo e o lado negativo. Para quê? Para que seja reposta essa bateria ou para reuso. Alguém vai inventar essa tecnologia para reusar uma parte. Fazendo com que, em vez de berço para o lixo irregular, seja berço a berço. Essa é a construção destrutiva que nós temos que viabilizar. E tem que ser em nível mundial. Claro que, se for bem sucedida a ideia, criar uma competição entre os países.
Quem melhorou? Com um prêmio. O reconhecimento do esforço da humanidade, mas dos humanos que mais contribuírem. É isso que eu espero da ONU. Dentre os vários participantes dessa audiência pública, em que eu aprendi mais um pouquinho, eu queria destacar a presença da representante do Itamaraty, Maria Angélica Ikeda. O próximo lance que nós temos que cumprir é colher o relatório dela, que deve vir mais ou menos na segunda quinzena de julho, a propósito do encaminhamento desse tratado mundial. O senhor pediu a lista de sugestões que o Brasil vai levar para o debate e das que já estão na mesa, né? E o que ela coletar. A nossa ela pode nos mandar provavelmente antes. Mas vamos ver como é que isso está sendo idealizado mundo afora. Desde o Extremo Oriente, já que essa ilha fica situada entre o Extremo Oriente e a costa oeste americana. Canadá, Estados Unidos, é mais ou menos naquela altura, né, em termos de latitude. Porque o escândalo maior é ali. O Brasil participa, sim, o Brasil participa disso, mas tem que participar da solução. E por mais inventivos que nós sejamos, nós não teremos uma solução solitária. Que bom se nós pudermos construir com leis, com políticas públicas e com engajamento da sociedade numa competição para o bem, que vai envolver, só queria concluir, que vai envolver premiação. Desde que nós aprendemos o cadastro positivo, nós aprendemos o seguinte: além de multar quem contraria as leis de trânsito, tem que premiar quem nunca foi multado. O cadastro positivo significa, na nossa consciência, isto. Temos que aplicá-lo. Senador, está em negociação o acordo ter ele ser legalmente vinculante. O senhor pode explicar o que isso significa para os países que ratificarem? Bom, o vinculante é, em primeiro lugar, conjugação. O que é vinculante de pensamento? É a sinapse, que liga um lado com o outro, um tique com o taque. Quer dizer, o vinculante significa engajamento. É uma expressão que define bem o que é um tratado global, porque ele vincula no compromisso de alcançar o objetivo todos. Quanto mais, melhor. E, evidentemente, cria índices de acompanhamento do sucesso e do insucesso. E, a partir desta avaliação periódica, medidas corretivas, vinculando todos nós ao compromisso, criando a motivação e com um regente, sendo a ONU, é o que temos. Você pode dizer que a ONU fracassou nisso ou naquilo, é o que temos. Mas ele vai ter força de lei nos países? Caberá a nós, por isso que é a reunião do Congresso. Se for estabelecida uma regra de penalização, nós vamos estudar a nossa adesão. Não será obrigatória. Nós teremos que ver a nossa situação. Mas eu concordo que haja uma punição consentida por todos nós, porque aí nós estabeleceremos a vinculação. Se eu disser isto, eu não aceito, já desvincula. Então, o objetivo é participarmos conscientemente para podermos aceitar conscientemente. Não um prato feito, mas um prato construído também por nós. Por isso a importância do relatório, que não é da embaixadora, é do Itamaraty, que tem nos nossos diplomatas um extraordinário conjunto de recursos humanos. Senador, agora trazendo para o Brasil especificamente. O Brasil é o 8º maior
poluidor plástico do planeta, né? E a audiência pública, ela teve representantes de vários setores e com opiniões diferentes sobre projetos de lei, sobre políticas públicas adequadas para enfrentar a situação, sobre ações empresariais, né? Como que o senhor poderia explicar quais são os interesses econômicos envolvidos numa proposta como essa? Bom, em qualquer processo industrial, qual é o troféu que o industrial oferece? Eu gero tantos empregos. Você quer liquidar com os empregos? Não, não queremos. Mas o que eu posso fazer para atenuar o mau uso do que você produz? Porque não é o plástico que polui. Quem polui é quem permite que o plástico vá fazer parte dessa ilha, ou de outras ilhas e ilhotas, e concentrações vexatórias que a gente vê nas cidades brasileiras. Numa chuva, é sempre além de outras tragédias, ela faz aflorar esse distrato com o resíduo. Quer dizer, deixar o resíduo à mercê da corrente marítima, do vento ou da lei da gravidade é uma irresponsabilidade. Seja o lixo poluente, seja tóxico, seja industrial, seja um papel. O plástico se deteriora em muito mais tempo do que o papel, mas seja um papel frágil, um toco de palito de fósforo, uma bagana de cigarro, isso amontoado, multiplicado pelo número de usuários, desleixados, é que fazem o escândalo e a má conduta que nós temos que corrigir. Eu acho que isso começa com a criança e a criança ajuda a ensinar o pai, a mãe, o avô. Essa clínica reversa é muito eficiente. Mas passa pela legislação também, né, senador? Sim. Uma das críticas que foi feita na audiência é que hoje 141 países já têm legislações que restringem o uso de plástico e o Brasil não. Como é que o senhor avalia a questão? O que nós temos é pouco, porque o problema está aumentando. Então, uns mais, outros menos, temos que nos engajar numa solução aceitável para todos, para os que estão em melhor situação, e não são os grandes países, são os países de menor dimensão territorial, com uma população mais estabilizada. Você sabe quantas lixeiras tem em Tóquio? Nas ruas não tem lixeira, né? As pessoas são responsáveis pelo seu próprio lixo. Nenhuma lixeira, nem de bagana de cigarro. É hábito carregar o cinzeirinho, até porque fumam um pouco, né? Então, isso aí, mais do que a lei, só se consegue induzindo, por lei também, mas por um conjunto de ações, pelo efeito de demonstração, pelo constrangimento a quem não cumpre e pela gratificação, pode ser um sorriso, um abraço da mãe, um parabéns na sala de aula. Eu acredito nisso. Se eu não acreditasse em educação, eu estaria desconsiderando praticamente a minha vida. E como o senhor vê a educação propositiva, que chama a responsabilidade e que oferece exemplos tão espontâneos quanto possível. E como o senhor vê a redução da produção de plástico? Eu acho que a conversão de plástico para outra matéria, para outro material, é uma das alternativas. Pode, inclusive, ser estabelecida uma proposta de transição, não energética, como já temos, mas de transição de materiais. Agora, qualquer material tem que ter um uso adequado e um enterro adequado, ou um ciclo, uma economia circular competente, qualquer que seja o material. Na audiência falou-se muito em plásticos problemáticos e de uso único. É possível um desenho de uma política pública? Tem que ser. Na pior das hipóteses, sem nenhuma invenção, o uso final tem que ser de responsabilidade de quem produziu. Ele tem que criar uma forma de fazer isso que a bateria faz. Se eu crio 1 quilo, se eu vendo 1 quilo de plástico de uso único,
eu tenho que comprar 1 quilo de plástico usado, deste tipo. São 14 ou 15 tipos de plástico. Não sou um especialista no assunto, tenho aprendido. Então, se não tiver como mudar o material, tem que subordinar a fabricação. Se todos fizerem isso, não haverá competição. Quer dizer, esse ganho não será desequilibrado. Se eu não cumprir a lei, se eu não cumprir esse paradigma, eu vou vender mais barato. Não pode dar essa fuga. Por isso que tem que ser vinculante. Senador, o senhor está falando do que é chamado de logística reversa, né? Sim, ou berço a berço, como queira, né? A reversa é a que aproveita, né? Quem já viu uma foto ou uma filmagem de desmontagem de navio, o navio não é afundado, depois ele é desmontado e reaproveitado. Um navio, o cobre do navio, o cobre hoje está em extinção, porque a previsão é que em 2030 nós não temos mais cobre. O cobre, no momento, em certas aplicações na comunicação, é insubstituível. Então, em vez de roubar cobre, se nós pudermos premiar o seu uso, a sua guarda, a sua reutilização, ou alguém pensa que roubam cobre pelo Brasil afora e pelo mundo afora, por quê? Porque tem comprador. Só que nesse caso é um crime, o receptador é outro criminoso, além dos danos que causa à segurança pública, a projetos de iluminação ou de comunicação. Estou falando o que está havendo? É a polícia que está faltando? Não. É uma política pública que pode ser criada com vinculação nacional ou não. Nós temos poucos supridores de cobre. Congo, Chile. E se eles não derem conta, vão buscar cobre no Polo Sul, com toda a controvérsia que isso pode gerar. Então, substituir materiais é bom, mas contingenciar a que quem produz responda pela logística reversa também faz parte do jogo. E se isso for uniformizado, não haverá, digamos, falsetas competitivas. Vários participantes da audiência citaram, Sim, né? A propósito que você falou, a audiência teve grandes controvérsias, e o que, aliás, enriqueceu a audiência. A audiência, para todo mundo dizer a mesma coisa, é monótona. E ali houve colocações muito pesadas a respeito do problema, que eu disse no começo, e é verdade. O problema é muito grave. Merece uma solução. Mas quais gargalos? Que não seja solitária. Quais gargalos o senhor identifica para colocar em prática um programa nacional realmente de logística reversa? Primeiro, o gargalo é se for só nacional. Tem que ser internacional. São experiências de gente que sabe mais do que nós, que sofre até mais do que nós. Por enquanto, o nosso horizonte pode ser menos intranquilo do que de outros, pela dimensão, pelo nosso tamanho em termos de população, mas não temos nenhum motivo para ficar tranquilos. Pelo contrário, temos que ser competidores nesta equação mundial. Competidores para produzir os melhores exemplos, aprendendo, mas produzindo. Senador, e como que o Senado pode contribuir para que o Brasil avance em uma legislação que a gente imagina que vai ser alinhada com o que o tratado vai definir, né? Exatamente. Fazer uma lei não é difícil. Fazer uma boa lei, redigi-la de maneira clara, né? Unívoca, como se diz, que cada palavra tenha um sentido próprio. E aquele sentido, gerando menos dúvidas, menos controvérsias de interpretação. Então, eu acho que nós merecemos, de parte do Congresso, não só do Senado, uma boa lei, que seja debatida também, além do debate da ONU, debatida aqui, com quem produz, com quem é responsável pela limpeza, com quem tem solução de reaproveitamento. Vou dar um exemplo.
O Instituto Federal de Concórdia, onde está sediada a antiga, que é o sucessor da Escola Técnica Agrícola de Concórdia, pátria de todas as inovações em matéria de suinocultura e um dos exemplos de bom agro do mundo. Um professor descobriu no velho lixão da Escola Técnica Antiga uma montanha de plástico enterrada, de décadas atrás. Para cada quilo de plástico, ele produz 200 mililitros de gasolina. Petróleo, volta para petróleo. Isso num IFE, no Instituto Federal. Sim. E ele não é o único. E ele mostrou como é que bota. É uma gasolina, não é gasolina azul, é a chamada gasolina C. Mas funciona. De cada quilo, de cada 5 quilos, ele faz um litro. Assim como nós estimulamos outras fontes renováveis, fontes recicláveis também. Ou seja, são várias as iniciativas. Eu estou mencionando essa porque eu conheci esse fruto de uma emenda parlamentar. Falam tanto mal das emendas parlamentares, foi uma emenda parlamentar da deputada Ângela Min. Funcionou. Eu estou ajudando de novo. O Instituto Federal está fazendo 60 anos. Estou dando um exemplo. Uma iniciativa. Isso tem que ser premiado, tem que ser divulgado. Estou aqui fazendo propaganda do meu estado e de um bom exemplo. Vamos fazer uma competição sobre esse tipo de criatividade. Mas o senhor planeja apresentar projeto para tratar do tema? Bom, eu vou participar de um projeto com 3 coisas na minha cabeça. O problema é sério e tão universal quanto possível deverá ser a solução. Mas se não for universal, nós temos que tentar também. Segundo, a lei tem que ser fomentadora, estimuladora, antes de ser repressiva. Em repressão nós temos muita experiência e pouco sucesso. E, finalmente, uma avaliação honesta, feita de maneira isenta, tão isenta quanto possível. Para quê? Para apurar bons exemplos e exemplos a corrigir. Fomentadora de boas práticas? Sim, de boas práticas, de bons exemplos. Prática quando você já tem a engenharia da coisa projetada, mas gerando criatividade, iniciativas, processos para boas práticas e avaliando para aquilo que não esteja acompanhando uma tendência positiva, seja corrigido, seja no agente, seja no método, seja na falta de conhecimento. Enfim, esse trio aqui não vai resolver, mas se ele estiver presente, seja por iniciativa minha ou de qualquer outro parlamentar, são 3 bons fundamentos para uma boa lei. O que é uma boa lei? É a lei que pega, ou seja, que motiva, que vira um rumo e não apenas um panfleto. Senador, muito obrigada pela entrevista. Valeu. É importante a formação profissional, né? Ela, primeiro,
mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Todo mundo ter essa oportunidade de aprender já é muito bom. Porém, eu tenho certeza que as escolas públicas poderiam ter mais apoio, tanto de renda, porque, por exemplo, o lanche da escola. Mas a maioria assim, dos alunos precisa do lanche da escola, não é nem porque quer, porque precisa. Eles podem legislar a lei, aprovar junto com a Câmara para fazer uma lei que melhore a infraestrutura, que melhore o lanche da escola, a tecnologia, o salário dos professores, qualquer coisa, eles que decidem se vai ou não. A vantagem de ter uma sala de informática é que a pessoa pode terminar um trabalho já aqui, já pode terminar uma atividade aqui com a sala de informática. Às vezes eles vendo como um todo, eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei.
na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa o seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odonto... Conforme pauta publicada. Tendo em vista... Antes de iniciarmos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das 14ª e 15ª reuniões da comissão ocorridas em 15 de julho. Então, vamos à pauta. Anuncio o item 1 da pauta. O Nelson não está aqui, então... Anuncio o item 3 da pauta, que é o PDL 159 de 2022, Acordo para a eliminação da cobrança de encargos de roaming internacional aos usuários finais do Mercosul, assinado em 2019. É não terminativo. O relator é o senador Sérgio Moro e é pela aprovação do projeto. Com a palavra, senador Sérgio Moro. Senador Hamilton Mourão, lhe cumprimento, agradeço aí a presidência desses trabalhos e vou então ao relatório. Vem para análise dessa comissão o projeto de decreto legislativo 159/2022. Por meio da mensagem presidencial 508, de 14 de outubro de 2019, foi submetido ao crivo do Congresso Nacional o texto do acordo para a eliminação da cobrança de encargo de roaming internacional aos usuários finais do Mercosul, assinada pelos Estados-partes do Mercosul em 17 de julho de 2019. A exposição de motivos destaca, entre outros aspectos, que o referido acordo tem por objetivo permitir que os usuários de serviço de telefonia móvel em viagem entre os países do Mercosul sejam cobrados conforme plano contratado em seu país de origem, sem encargos adicionais,
representando o fortalecimento da integração econômica e digital dos blocos. O acordo é composto por 11 artigos, os quais estabelecem, entre outros, os objetivos do arranjo, as medidas de transparência, os padrões mínimos de qualidade a serem observados pelo serviço de telefonia, as obrigações de fiscalização dos Estados-partes, as autoridades competentes e o mecanismo de solução de controvérsias. O projeto foi aprovado na Câmara, encaminhado a essa Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Não foram recebidas emendas. Análise. O PDL não carrega vícios no que diz respeito à sua juridicidade. Não tem vícios igualmente de constitucionalidade. A proposta está em consonância com o artigo 4º, parágrafo único da Constituição, que trata da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Do ponto de vista técnico, a proposição observa os parâmetros da Lei Complementar 95. No mérito, a iniciativa é oportuna. Ao eliminar encargos adicionais de roaming entre os países do Mercosul, avança-se na construção de um mercado regional mais integrado e inclusivo, oferecendo benefícios tangíveis aos cidadãos dos países do bloco. Essa facilitação na comunicação e conectividade não apenas estimulará o turismo e os negócios, como também reforçará a coesão entre a população da região. Serão especialmente beneficiadas as pessoas residentes na região de fronteira, forçadas muitas vezes a pagar serviços de roaming cotidianamente, em virtude de deslocamentos fronteiriços em decorrência de trabalho, negócios ou estudos. Destaco em especial a região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, com as cidades de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu, no qual os deslocamentos entre os três países constituem uma rotina frequente para boa parte dos residentes. Não se ignora que haverá necessidade de adequações e ajustes. Entretanto, o próprio acordo prevê a criação de um comitê técnico composto por representantes dos países envolvidos, chamado de Comitê de Coordenação Técnica, que se encarregará da implementação da medida. As dificuldades operacionais e os ajustes necessários a nível executivo deverão ser discutidos e resolvidos no âmbito do referido comitê. Caberá, inclusive, a ele definir a data da efetiva implementação da medida. Recebeu esse relator ponderações relevantes da Conex Brasil Digital a respeito de dificuldades que as operadoras do setor de telecomunicações terão para cumprir o previsto no acordo, sugerindo ainda que seria mais oportuno deixar a supressão do roaming entregue às soluções de mercado. Apesar da relevância dos argumentos, entendo que essas questões deverão ser dirimidas pelo referido comitê, sendo de todo recomendável que as operadoras ou suas representantes sejam ouvidas e que participem dos trabalhos. Haverá ainda prazo para as operadoras se adequarem. A data de entrada em vigor do decreto legislativo não se confunde com a da efetivação da medida. A essa caberá a decisão ao referido comitê. Ademais, e aqui é o ponto, a meu ver, fundamental, senador Mourão, a decisão política já foi tomada no momento da celebração do acordo entre os países do Mercosul, sendo a medida aventada ainda coerente com os propósitos da integração dos mercados do bloco. O acordo já foi ratificado pelo Uruguai, Paraguai e Argentina, sendo o Brasil o único país que ainda não finalizou o procedimento de incorporação do tratado em seu ordenamento. O Brasil, como liderança regional, não pode se abster em ratificar o tratado em virtude de dificuldades operacionais que devem ser superadas na fase de implementação executiva. Portanto, o presente acordo representa um avanço concreto para a integração entre os países do Mercosul, trazendo benefícios concretos aos seus cidadãos, motivo pelo qual o presente projeto de decreto legislativo deve ser aprovado. Voto. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 159 de 2022. E permito aqui apenas agregar, senador Mourão, que, de fato, os cidadãos que vivem nas fronteiras, e aí nossas fronteiras são vastas, mas também aqui me reporto especificamente as fronteiras ali do Paraná com o Paraguai e com a Argentina, têm esses deslocamentos muitas vezes cotidianos e acabam tendo que suportar encargos adicionais de roaming, quando na verdade nem se trata de um deslocamento significativo
atravessar a Ponte da Amizade, ou ir ali de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu, ou na região de Guaíra, ali para o Paraguai. Então, no fundo, aqui, a proposta é simples, eliminar esses encargos entre os países do Mercosul, favorece a integração, e as ponderações que foram trazidas pelas operadoras de telefonia, que são muito pertinentes, mas vão ser resolvidas na fase executiva. A decisão política, né, foi tomada quando se celebrou o acordo, e entendo que o nosso dever aqui é ratificar esse acordo para que ele possa entrar em vigor, como já fizeram os outros países do bloco. Positivo, senador Sérgio Moro. Realmente, para nós que temos estados com fronteiras que são vivas, né, e no meu caso do estado do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai e com a Argentina, com cidades gêmeas, né, colocadas ao longo de toda a linha de fronteira, e há esse trânsito, né, constante, inclusive com cidadãos que têm dupla cidadania, né? Então, é um fato corriqueiro, e esse acordo vem, então, atender aos interesses dessa população. Em discussão, o relatório... Não temos quórum, infelizmente. Nem não tem quórum. Tá bem. Bom, por falta de quórum, não submeteremos o relatório nem à discussão, nem à votação. Eu anuncio agora que está aberto o prazo de hoje até a próxima terça-feira, dia 19 de agosto, às 12 horas, para apresentação nesta comissão de sugestões de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que é o PLN número 2 de 2025. Passarei agora a realizar a leitura do relatório do item 2 da pauta, que é o acordo, que aprova o texto do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana, assinado em Brasília em 13 de dezembro de 2018. As normas do acordo conferem maior previsibilidade e segurança jurídicas a empresas e investidores brasileiros na Guiana e a empresas e investidores guianenses no Brasil, favorecendo maior integração, melhor circulação de bens e pessoas, bem como mais adequado aproveitamento do potencial econômico-comercial bilateral. O acordo conta com 28 artigos, distribuído em 5 partes, a saber: número 1 é o escopo e de suas definições, número 2, medidas regulatórias, número 3, governança institucional e prevenção e solução de controvérsias, número 4, agenda para cooperação e 5, disposições finais. Indo à análise, não há vício de constitucionalidade e, nesse sentido, o envio do texto do acordo pelo Presidente da República ao Congresso Nacional atendeu os dispositivos constitucionais pertinentes, artigos 49, número 1 e 84, número 8 da nossa Constituição. Ademais, o instrumento de cooperação veiculado pelo PDL encontra-se em harmonia com o disposto no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tampouco verificam-se óbices quanto à juridicidade ou à regimentalidade. No mérito, destaco que tanto o estímulo a investimentos estrangeiros no Brasil, quanto a participação de empresas brasileiras no exterior são medidas primordiais para o desenvolvimento econômico e social de nosso país. Nesse sentido, o modelo de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, ACFI, veio como alternativa aos tradicionais Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, APPIs, que eram firmados nas décadas de 80 e 90, e que tinham como objetivo buscar garantias aos investimentos estrangeiros mediante o uso de mecanismos como expropriação indireta e solução de controvérsias entre investidor e Estado receptor. Tais acordos continham fragilidades e limitações, a exemplo da concessão de tratamento mais favorável ao investidor estrangeiro em relação ao nacional, interferência na adoção de políticas públicas pelos Estados, que passaram a encontrar dificuldades para realmente atender aos interesses de seus nacionais, alto custo e falta de transparência nos procedimentos arbitrais. Já os ACFI visam a melhoria da governança institucional,
a criação de mecanismos para mitigação de riscos e prevenção de controvérsias e a elaboração de agendas temáticas para a cooperação e facilitação de investimentos. Com efeito, os ASCFI trazem cláusulas como as de tratamento nacional, da nação mais favorecida, de transparência e especificamente sobre expropriação e compensação em situações de conflito. Há, desse modo, minimização dos riscos de investidor. Além disso, na linha da cooperação institucional, a criação dos chamados pontos focais, ou ombudsman, ou ombudsperson, e do Comitê Conjunto para a Administração do Acordo, reforçam a ideia de fomentar o diálogo entre as partes, com o fim de evitar que se instale uma controvérsia a ser resolvida mediante procedimento informal. No que tange ao relacionamento bilateral entre Brasil e Guiana, a década de 90 testemunhou o crescimento do número de brasileiros residentes naquele país. O acordo de alcance parcial, vigente desde o ano de 2004, teve por objetivo promover o incremento dos fluxos de comércio bilaterais ao instituir preferências tarifárias de parte a parte. Também a inauguração da ponte sobre o rio Tacutu em 2009 e o ingresso em 2011 e 2012 da Guiana no Mercosul, na condição de Estado associado, ampliaram as perspectivas de incremento da cooperação e integração entre os dois países. Não bastasse isso, a descoberta de amplas jazidas de petróleo pela Guiana e cuja produção foi iniciada no ano de 2019, tem se mostrado extremamente promissora para o incremento da cooperação bilateral no setor da energia. Sempre lembrando que a Guiana hoje é o país que mais cresce aqui no nosso hemisfério. Esse quadro mostra que o acordo em apreço vem justamente na esteira da aproximação entre os dois países e do estímulo à integração e cooperação, fenômeno que é próprio do mundo cada vez mais globalizado, apesar de vermos hoje as ações do governo dos Estados Unidos praticamente inviabilizando o sistema baseado em regras que hoje rege, vamos dizer assim, o comércio internacional. Diante do exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do PDL número 610 de 2021. É o relatório. Não haverá nem a discussão, nem a votação do relatório em virtude da falta de quórum. E, em virtude dessa falta de quórum, para o prosseguimento da nossa reunião, a presidência determina o seu encerramento. Obrigado, senador. Isso é meu. Já vai para a fase de... É importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. A gente vive numa guerra constante, né? Todo dia. É um estado permanente, sem nenhuma trégua, até hoje, até agora, quando nós estamos aqui conversando. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar
mais nhan. Mar é uma variação de Embará, Bará, que vem de Pará e significa mar ou rio grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje, ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. A presente reunião se destina à realização de audiência pública com o objetivo de debater o papel do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, frente à escalada dos desastres naturais, está escrito aqui naturais, mas depois vai ser explicado que não são só naturais, decorrentes do aquecimento global, bem como as perspectivas estratégicas do órgão para os próximos anos, em cumprimento ao requerimento número 11 de 2025, CCT, de minha autoria. Quero dizer ao público, às pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, que desejem participar dessa audiência pública, poderão enviar perguntas, comentários, né, pelo endereço www.senado.leg.br/cidadania
ou ligar para 0800 061 2211. Incentivamos, estimulamos e queremos motivar as pessoas a participarem, para entenderem o que é esse centro, o trabalho que é desenvolvido, como que isso está envolvido com a ciência, com a inovação, com a tecnologia e benefícios, né, que um CEMADEM no Brasil, né, com tanta, assim, sendo referencial como pode auxiliar municípios, estados, né? É um trabalho articulado, né? E essa articulação é sempre um desafio. Encontra-se presente no plenário, aqui à minha direita, a senhora Regina Alvalá, diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, representando o CEMADEM e o Ministério também da Ciência, Tecnologia e Inovação. Encontra-se também presente, quero saudar, além da doutora Regina Alvalá, também o doutor José Antônio, porque ele está remotamente pelo sistema de videoconferência. O doutor José Antônio Marengo, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. Eu quero, inclusive, ressaltar que o nosso desejo é que haja desdobramentos da audiência pública, em termos dos desafios, colocar o estado da arte. Eu sempre costumo dizer o que vem sendo feito, a importância do órgão, trabalhos articulados com a sociedade, com os órgãos públicos e os desafios para o futuro, né? De que maneira que o Senado Federal pode contribuir com um órgão da importância do CEMADEM. Obviamente, em termos de orçamento, que é sempre um desafio, né? Mas a legislação, também orçamento, deixar muito claro, legislação, e como isto tudo que vai ser falado aqui impactar na sociedade, particularmente com crianças, adolescentes e jovens. Eu falo do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, pós-graduação, para que os desafios sejam colocados lá, mudar as cabeças, né, a mentalidade, a cultura dessa população jovem, porque às vezes mudar a cabeça do adulto, a gente sabe que é algo necessário, porém complicado. Então vamos pensar na geração futura. Isso já falei para o INPE semana passada, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que assim, um trabalho extraordinário, né, com dados livres, né, para o mundo inteiro. Qualquer pessoa do mundo pode acessar os dados do INPE e, ao mesmo tempo, né, saber como é que está, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, que aumentou. Mas está lá escrito, é um dado livre. Né? Ninguém precisa perguntar, porque, inclusive, a União Europeia e outros países aceitam, né, a pesquisa e os números, as estatísticas do INPE pela alta credibilidade que o órgão tem. Então, essa radiografia do INPE vai dizer também muito, né, em termos de áreas de desmatamento. Eles não entram na legalidade ou ilegalidade. Constatam, por exemplo, uma área de desmatamento, de queimada, disso, daquilo, e os órgãos próprios, né, que têm que ter políticas públicas para abordar aquilo que o INPE registra. Tanto que na semana passada o Ministério do Meio Ambiente esteve presente para dizer quais que eram as políticas do Ministério em relação a isso tudo. Então, falo tudo isso para que as pessoas que nos acompanham vejam como que isso pode ser colocado, né? E nós temos até aqui, nós já fizemos o levantamento junto à consultoria, a criação do CEMADEM não é tão distante, é 2011, pelo que consta no meu documento. 2011, 2025 são 14 anos, não é tanto tempo. Implantação da Rede Nacional de Sensores é 2011 e 2014.
Apoio a ações contra a seca no semiárido, 2012. Crises hídricas, e todo mundo acompanha isso pelo Brasil. 2014, né, também nova sede, a CEMADEM torna-se uma unidade de pesquisa em 2016. Então, nós estamos em 2025, 9 anos para o desenvolvimento de uma pesquisa. É um processo ainda em andamento, mas que tem que ser valorizado, prestigiado, né? Quer dizer, tem o lançamento do canal, fala Defesa Civil, manutenção, isso de 2024, nesse ano, né, vai ser abordado certamente, mas todos nós também nos lembramos, né, dos incêndios florestais, né, são quase que uma rotina em nosso país. Uma chuva que aconteceu, todo mundo se lembra, no litoral norte de São Paulo, a seca na Amazônia, 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, a região árida na Bahia, né, primeira vez na história que é registrado uma região árida no Brasil. Então é preocupação nossa, estamos no sul, estamos no norte, temos que olhar para a Bahia, porque isso é consequência, né, de um conjunto de coisas que tem que ser abordadas. No ano 2024, todos acompanhamos, né, o desastre no Rio Grande do Sul. Isso pode ser abordado para dizer praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul sofreram os impactos daquela inundação. E ainda no ano passado, né, na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Então, tudo isso é muito importante. Quero dar as boas-vindas. O que nós temos que pensar em relação ao CEMADEM? Muito trabalho, muita disposição, certamente infraestrutura abaixo, né, de pessoal, de equipamentos, isso tem que ser colocado, de orçamento, né, mas principalmente que as pessoas, a sociedade, perceba a importância do órgão para a segurança, a saúde, o bem-estar, a preservação do meio ambiente. Então, esse é o grande objetivo dessa audiência, e só temos 2 pessoas para que elas possam falar até com mais calma, né? A gente gosta que as pessoas tenham tempo para falar. Não demais, mas que possam ter a oportunidade de falar. Não é mesmo, Regina? Vamos dizer assim, quanto tempo? Uns 20, 25 minutos? 20 minutos, 25 no máximo, tá bom? No máximo. Porque sempre é bom as pessoas que nos acompanhem dizer, puxa, foi tão bom, foi rápido, bom, direto, assertivo. Né? Eu gosto dessas coisas, para não ficar discutindo eternamente, né? Mas, de qualquer forma, eu já quero ler algumas perguntas que vieram. O Rafael, do Paraná. Por que é necessário debater o papel do CEMADEM? Né? Não é bem clara a função e o dever desse órgão. Então, Rafael, espero que fique claro, né, após essa audiência pública. E Defrando Amazonas, quais estratégias o CEMADEM pretende adotar para aprimorar o monitoramento e os alertas diante do aumento dos desastres naturais? Eu gosto da palavra aprimorar, que a gente está fazendo, a gente tem que aprimorar, melhorar, inovar a vida toda. Marcos, do Distrito Federal, o CEMADEM está utilizando, pretende incorporar ferramentas de inteligência artificial para desenhar cenários que antecipem eventos climáticos. Marcelo de Alagoas, existe integração em tempo real entre os alertas do CEMADEM e aplicativos ou plataformas que chegam ao público diretamente por meio de celular? Quer dizer, como é que é essa cadeia, né, que certamente vai ser colocado. Bruno, da Paraíba, como o CEMADEM pretende ampliar sua atuação novamente diante do aumento de desastres naturais causados pelo aquecimento global? E comentários, Gentil, da Paraíba, devem ser previstas punições para governantes locais em caso de tragédias ambientais,
pois todas são cíclicas. Comentário, né? Domingos do Rio Grande do Sul, comentário, todos os municípios deveriam ter um plano de contingência específico para suas condições particulares e possíveis eventualidades. Caio, do Rio de Janeiro, o CEMADEM é fundamental para prevenir e minimizar impactos de desastres agravados pelo aquecimento global. Muito bom. Parabéns para os que já fizeram os comentários e as perguntas. Eu só quero dizer, inclusive, que anos atrás eu tive a felicidade de ser também secretário de Educação do Estado do Paraná e instituímos em todos os colégios estaduais, nas APAES, coirmãs, em todos os colégios conveniados com a Secretaria de Educação, um ano antes do desastre na Boate Kiss, né, que não foi então por causa da Boate Kiss, mas um ano antes, o que a gente chamou Brigada Escolar, Defesa Civil nas escolas. Então, eu sei que a Regina e o José Antônio vão falar sobre o CEMADEM Educação, porque é um trabalho que tem que acontecer nas escolas também, né, com conhecimento, informação e assim por diante. Muito bem, passamos então a palavra à senhora Regina Alvalá, que é, como eu já disse, diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Isso significa CEMADEM, né? O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Às vezes o pessoal fala CEMADEM e não sabe o que CEMADEM significa, a sigla, mas sempre vamos usar por extenso também, que é monitoramento e alertas de desastres naturais. Muito bom. Com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Acho que mais para baixo. Não sei aqui, vamos colocar para não te atrapalhar. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas aqui presentes, os que nos escutam, né, virtualmente. Muitíssimo obrigada, senador Flávio Arnes, é uma honra estar aqui, né, falando do que nós fazemos no escopo de ciência, tecnologia e inovação, em especial na temática desastres, monitoramento e alertas, num centro que é essencialmente de ciência, tecnologia e inovação. Então, é com grande alegria que eu venho aqui para abordar, né, muito rapidamente, porque daria para passar horas falando do que fazemos no CEMADEM, mas eu particularmente gostaria também de registrar a alegria de ver o tema que foi proposto para tratarmos hoje, né, o papel do CEMADEM frente à escalada dos desastres aí decorrentes por conta do aquecimento global e as perspectivas estratégicas do órgão, do Ministério, para os próximos anos. Eu deixei ali em detalhe os naturais em destaque, já eu explico por que é que a gente não usa, né, mais os naturais. Mas eu começo só também muito rapidamente, a minha apresentação ela se complementará com o meu colega Dr. José Marengo, que falará na sequência. Então, eu só vou fazer um pequeno link, não é? Falamos muito de mudanças climáticas, mas essa figura ela resume sucintamente, né, o que as mudanças climáticas fazem, contribuem como multiplicador de instabilidades. Então, nós temos os gases do efeito estufa presentes na atmosfera e os seus aumentos acabam sendo responsáveis pelo aquecimento global e regional, não é global, mas cada região tem consequências distintas em função deste aquecimento, e entre essas várias consequências, destaco ali aquela que está mais associada com desastres, não só no Brasil, mas em todo o planeta, que está associada, então, às mudanças nos padrões de chuvas nas diferentes regiões do planeta. E entre os vários impactos, destacam-se, então, né, extremos climáticos mais intensos e frequentes, como as ondas de calor, ondas de frios, furacões, secas, incêndios, os deslizamentos de terra, as enxurradas, as inundações, que são tipologias de desastres que acontecem praticamente em todas
as áreas continentais do nosso planeta. Alguns, né, nós não temos, por exemplo, no Brasil, furacões, mas nós temos outros desastres deflagrados em razão desses extremos mais intensos e frequentes. E aí, se só olharmos para as 2 últimas décadas, né, o Brasil, aí vamos só olhar que o nosso país tem sido impactado e continua sendo impactado por esses extremos e com consequentes impactos socioeconômicos nos vários ecossistemas do nosso país, distintamente. Então, tem ali alguns dados só para nos situarmos, né? Secas na Amazônia em 2005, 2010, 16, 23, 24. No Acre, agora, esse ano, o Acre foi impactado tanto por secas quanto por inundações em 2025, mas também inundações na Amazônia em 2009, 13, 14, etc. Queimadas no Pantanal, 20, 22, 23, 24. O Rio Grande do Sul, né, na região sul, secas por um período bastante significativo, entre 20 e 23, e logo na sequência as inundações, né, junho de 2023, setembro de 23, a grande inundação de 2024. Esse ano também já teve eventos de inundações não tão regionalizados, mas em algumas partes do estado do Rio Grande do Sul, secas na região semiárida do Brasil, chuvas em várias partes da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, seca também, não é, na região sudeste do Brasil, que inclusive gerou a pior crise de água que a gente podia ter visto, né, desde 1960, que foi a seca de 2013, 2014, que impactou o principal sistema de abastecimento de água para a população na cidade de São Paulo, que é o sistema Cantareira. Então, a gente está tendo esses eventos cada vez mais frequentes e cada vez com impactos socioeconômicos mais significativos. Eu destaquei, né, lá atrás que os naturais, nós não usamos mais, e não é nós, não no CEMADEM, né, mas isso vem da ciência dos desastres, não é? Como as pessoas que trabalham com as ciências nos vários cantos do mundo, olhando também para os marcos internacionais de gestão e de redução de riscos de desastres, já digamos assim, aboliu a terminologia naturais. Claro que, por exemplo, um vulcão em erupção ou mesmo um abalo sísmico, isso até a gente pode dizer que é um desastre geofísico ou um desastre natural. Mas no caso das tipologias de desastres que acontecem no Brasil, o que nós temos é essa combinação da ameaça. A ameaça é natural, é uma chuva mais intensa, mais frequente, mais localizada, combinada com a vulnerabilidade. Então, quando a gente combina a ameaça com a vulnerabilidade, é que nós temos o desastre. Por isso, inclusive, que muitas vezes o foco para esses desastres deflagrados por chuvas demais, decorrentes de inundações, de enxurradas, de deslizamentos de terra, o foco sempre está nas áreas urbanas, que é onde tem a população, que vai ser mais impactada por eles. Bom, e é dentro desse contexto, então, de desastres que o CEMADEM foi criado em 2011, como o senhor bem destacou, é um centro bastante jovem, não é? Tem apenas 14 anos de criação, com uma missão muito clara, que é realmente prover esses serviços climáticos, fazer o monitoramento relevantes para subsidiar a gestão, mas também a redução do risco de desastres, considerando o monitoramento das condições, tem um nome bastante grande ali, mas é porque, como os desastres não são naturais, então a gente precisa monitorar as condições geo-hidrometeorológicas, socioambientais, que vão deflagrar esses desastres que mais impactam o território brasileiro, que são os desastres geológicos, hidrológicos e meteorológicos. Então, como um centro que tem uma missão de monitoramento, nós trabalhamos ininterruptamente, 24 horas por dia. Como também é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, nós desenvolvemos pesquisas, inovação, contribuímos para a formação de recursos humanos, mesmo um centro novo tem um programa de pós-graduação desde 2019, e também monitoramos. No outro extremo,
Para chuvas de mais, monitoramos movimentos de massa e os riscos hidrológicos, e para chuvas de menos, monitoramos as condições secas, seus impactos na agricultura, na gestão e geração de água para abastecimento humano, os recursos hídricos e também o risco de propagação de fogo. E como toda instituição de CIT, trabalhamos com parcerias nacionais e internacionais. Bom, do ponto de vista de monitoramento dos desastres associados às chuvas de mais, né, então aos riscos de deslizamentos de terra e os riscos hidrológicos, lá em 2011, quando o centro foi criado, ele começou, o decreto de criação 1º de julho, 2 de dezembro nós já estávamos monitorando ininterruptamente, começamos monitorando 56 municípios e este número de municípios foi gradativamente aumentando. Então, em 2012, foram elencados 821 municípios considerados críticos para o CEMADEM monitorar, e esse número ele foi vigente, né, desde 2012 até 2022, final de 2022. No início de 2023, fez-se então uma reanálise, uma reavaliação desta lista de municípios mais críticos, um trabalho coordenado pela Secretaria de Acompanhamento e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, com contribuições não só do MCTI, mas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Ministério das Cidades, do Serviço Geológico do Brasil, que está vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e também do Ministério de Meio Ambiente, Mudanças do Clima, e este número ele saltou de 821 para 1.942 municípios, que foram considerados mais suscetíveis à ocorrência tanto de desastres associados a movimentos de massa quanto desastres hidrológicos. E no início deste ano, após também o desastre do Rio Grande do Sul, né, no estado do Rio Grande do Sul no ano passado, mais 153 municípios, considerando aí uma avaliação, um período bastante longo, para uma base de dados de 91 a 2024, foram incorporados aos 1.942. Então, hoje, essa lista de municípios suscetíveis a ocorrências dessas tipologias de desastres somam 2.095 municípios. Nesses municípios, né, vivem praticamente a maior parcela da população do Brasil. Nós temos 5.570 municípios no território brasileiro, mas nesses em que o CEMADEM monitora, vivem, hoje nós monitoramos 1.133 desses 2.095 municípios, e nestes 1.133 vivem 60% da população. Com os 2.095, vai ser um pouquinho mais de 70%, e esses municípios também, obviamente, que tem registros de ocorrências de desastres, de pessoas desalojadas, desabrigadas. Então, todo o trabalho ele se alicerçou em várias bases de dados, tanto associadas a clima quanto à ocorrência de desastres com os impactos. Então, os 1.133 municípios que o CEMADEM monitora, nós olhamos muito de zoom para cada um desses 1.133 municípios, nós temos todas as áreas de riscos mapeadas. Então, hoje nós monitoramos entre 35 e 40 mil áreas de riscos. A gente olha bem de zoom, né, para aquelas áreas, porque nem toda a cidade tem moradias que vão ser impactadas por uma chuva mais extrema ou por, né, uma chuva contínua, mas que tenha um padrão de vulnerabilidade maior. Então, o nosso foco é olhar para as áreas de riscos mapeadas dentro dos municípios. Também desenvolvemos um índice, por exemplo, de vulnerabilidade a deslizamentos de terra. Então, para a gente também é importante, das várias áreas de riscos que são suscetíveis a deslizamentos, quais são as mais críticas das críticas. Então, esse também é um trabalho de pesquisa, em parceria, inclusive, conduzida, né, pelo CEMADEM e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para subsidiar o monitoramento que o CEMADEM faz, o centro ficou incumbido, como também o senhor destacou, né, de implementar uma rede de monitoramento ambiental, rede essa que foi implementada ali entre 2013 e 2014. Nós adquirimos, então, um conjunto de equipamentos para
dispor de informações em tempo mais real, uma vez que a base de dados que o país tinha não dispunha informações em intervalos ou em escalas temporais mais finas para subsidiar o monitoramento. E aí o CEMADEM, então, adquiriu 9 radares meteorológicos, um pouco mais de 3.000 pluviômetros automáticos, estações hidrológicas, estações geotécnicas que também nos permite monitorar não só a chuva que cai, mas a água que infiltra dentro do solo até a profundidade de 3 metros, por exemplo, e um outro conjunto de equipamentos para monitorar a região semiárida do Brasil. Tem ali em destaque como é que esses dados são transmitidos, e esses dados eles precisam chegar em tempo real no nosso centro para subsidiar as equipes que trabalham fazendo o monitoramento. Bom, o centro também, ele desenvolve plataformas e ferramentas, acho que teve aqui uma inversão do slide, mas não tem problema. Nós desenvolvemos, por exemplo, para monitorar os riscos de deslizamentos de terra, nós temos, então, uma sala operacional, onde trabalham profissionais especialistas da área de geologia, da área de geodinâmica, da área de hidrologia, da área de meteorologia e também profissionais que são mais especialistas nas áreas das humanas, das sociais, que entendem das vulnerabilidades. Então, nessa sala operacional é como se fosse uma UTI de um hospital em que profissionais com diferentes conhecimentos específicos e técnicos trabalham em conjunto, e é deste trabalho em conjunto que os alertas são emitidos. Os alertas emitidos pelo centro, eles são imediatamente após a sua emissão encaminhados para a Defesa Civil Nacional, vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e também para as defesas civis dos municípios alertados. E isso, os alertas só são emitidos quando há realmente uma convergência de informações e dados e de situação que demanda realmente a emissão de um alerta mais específico. A gente costuma dizer que nós não somos uma instituição de meteorologia. As instituições de meteorologia fazem diariamente as previsões de tempo, mas nem toda a chuva que cai numa determinada região, numa determinada cidade, numa determinada área, vai se singularizar num desastre, vai culminar num desastre. Então, é preciso diferenciar que a previsão de tempo é um insumo, é um dado, é uma informação útil para subsidiar o monitoramento, mas para esse monitoramento mais amplo, nós consideramos uma série de outros dados e informações. Então, o CEMADEM, no contexto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, desenvolveu esse sistema de previsão de risco de deslizamentos de terra que combina, acumulados efetivos de chuvas. A gente conhece os limiares críticos, quanto que é aquele limiar de chuva que pode fazer uma encosta deslizar ou uma área mais ou menos inclinada, esses limiares não são idênticos, e nesse sistema ele incorpora essas informações, ele incorpora informações da chuva que acumulou no solo, a chuva que já caiu, e também previsões de chuva, as previsões de chuva futura. Então, com esse sistema, a gente consegue fazer previsões com até 72 horas de antecedência, ou seja, 3 dias de antecedência. E aí, considerando os vários municípios do país que têm o risco, têm suscetibilidade aos riscos de deslizamentos. Esse é um sistema que é público, está no site do CEMADEM, qualquer cidadão pode também entrar e acompanhar o que acontece na sua região, no seu município. Eu já estou até adiantando um pouquinho do como é que a gente já está prevendo para o futuro, Esse também é um outro sistema que está em desenvolvimento no CEMADEM. O que eu mencionei anteriormente é o sistema só direcionado para deslizamentos de terra. Este aqui é um sistema para previsão de riscos de inundações, que nós chamamos HidroRisk, e que a gente mapeou, a gente faz uma previsão hidrológica para os próximos dias,
para cada bacia hidrográfica do país. Então, aqui tem um zoom para o Rio Grande do Sul, tem ali uma veinha ali vermelhinha, uma laranjinha, uma amarelinha, ilustrando aqui, não é? Uma previsão de risco de inundação para uma região do Rio Grande do Sul, que recentemente realmente passou por uma inundação. Aqui tem um exemplo, uma previsão então feita da vazão, usando então, aqui a gente combina, né, modelo hidrológico com a previsão meteorológica. Tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento bastante substantivo por trás desta ferramenta, e a gente consegue ir gerando, então, previsões, várias previsões de vazão para os próximos 10 dias. Isso também é bastante importante, porque a gente consegue alertar cada vez mais com antecedência. Aqui um exemplo para Alegrete, Rio Grande do Sul, feito mais recentemente em maio de 2025, e de fato depois extrapolou, né, a cota de inundação, ou não, você consegue ir acompanhando se vai extrapolar, e aí as defesas civis lá nos municípios alertados podem se antecipar para agir. Hoje, né, a gente, neste trabalho feito, então, no contexto do sistema HidroRISC, a gente já mapeou todas as bacias do Atlântico Sudeste e algumas também da região do estado do Paraná, bacias do Rio Tocantins, do São Francisco, etc. Tem ainda lacunas, a gente está agora trabalhando, né, para completar as bacias da região Nordeste e também as bacias da região amazônica, que tem um conjunto de municípios com riscos para inundações, alagamentos, enxurradas. Então, esse também é um trabalho que contempla, né, desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimentos tecnológicos e também inovação. Bom, nós temos também este canal que foi aqui também mencionado, né, Fala Defesa Civil. Todos os alertas, como eu já mencionei, emitidos pelo CEMADEM, eles são imediatamente encaminhados para a Defesa Civil Nacional e para a Defesa Civil do município. Então, nós também criamos esta plataforma por meio da qual, né, as defesas civis têm um contato mais estreito e direto com o CEMADEM. Eu mencionei a rede de monitoramento de chuvas que o centro tem, e esta rede de monitoramento, esses dados nós recebemos em tempo real e eles também são disponibilizados em tempo real para a sociedade. Então, via mapa interativo no centro, qualquer cidadão pode entrar e acompanhar como é que estão as chuvas pelos equipamentos do centro, por este canal que nós chamamos do Fala BR. Bom, considerando que a rede de monitoramento ela foi implementada, né, praticamente uma década atrás, a gente tem que, obviamente, estar sempre inovando. Então, o CEMADEM, ele, no trabalho de desenvolvimento tecnológico e de inovação, porque manter essa rede de equipamentos funcionando, ela é dispendiosa, ela demanda recursos para as manutenções, tanto preventivas quanto corretivas, visando, então, minimizar o custo de manutenção dessas redes. O CEMADEM desenvolveu, né, um conceito de novas plataformas de coletas de dados para monitorar chuvas e criou, então, um protótipo de um sistema que permite acoplar, né, um sensor para monitorar chuvas, que pode, inclusive, ser incrementado com outros sensores para monitorar outras variáveis climáticas, e já transferiu isso para as empresas no Brasil, né? Então, hoje já tem empresa fabricando este novo pluviômetro mais compacto, com maior eficiência energética, com tempo de vida útil maior, né, estimada de 5 anos para a bateria, sem muitas componentes externas, né? O pluviômetro inicial da rede implementada tem, né, um painel solar, tem cabos, e aí às vezes há vandalismo, há roubo de cabos, há animais que
impactam, né, ali, comem os cabos, etc. Então, esse equipamento ele é hoje bem mais compacto, permite a transmissão dos dados, né, via o NB-IoT, que sem, né, fio de baixa potência. A instalação também é bem mais simplificada, a caixa é pequena, então tudo isso também diminui os custos de fabricação destes equipamentos. E este equipamento já foi homologado pela Anatel e é com muito orgulho que eu até compartilho que as indústrias, as empresas fabricantes de equipamentos para monitoramento de chuvas têm procurado a empresa brasileira que fabricou esse nosso equipamento porque se interessaram pelo desenvolvimento tecnológico e inovação que esses equipamentos já incorporam. Tanto que já fabricaram bastante que nós instalamos nesse pacote de equipamentos novos 418 novos pluviômetros no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi bastante impactado, né, no ano passado por aquele grande desastre. Dos equipamentos... Tá. Dos equipamentos tradicionais, mais de 100 foram perdidos pelo desastre. Então, nós já instalamos 418 equipamentos e já estão funcionando, já estão transmitindo os dados para o nosso centro. Aqui um exemplo deles, já instalado, esse aqui muito próximo de uma área que foi destruída, de uma escola, ali de uma cidade próxima do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul. E estamos expandindo também, não é, a rede observacional, porque nós temos que monitorar mais municípios, 1.133 praticamente metade daqueles 2.095. Então, com recursos do PAC, nós estamos adquirindo equipamentos para serem instalados nos municípios que ainda não contam com informações sobre chuvas para subsidiar o monitoramento. Além disso, também estamos com investimento, né, para expandir a capacidade do Parque de Tecnologia da Informação do Centro, porque vamos receber mais dados. O nosso parque de TI era do início da criação do centro, e a gente sabe que, né, a tecnologia da informação avança muito rapidamente. Então, a gente também vai ter um Tier 3 agora, né, uma infraestrutura mais compatível para poder armazenar, receber, processar, etc., dados em tempo praticamente quase real. Nós também mudamos recentemente o nosso sistema de video wall, né? Esse sistema fica na sala de operações e ele é fundamental para permitir a visualização e o cruzamento de várias camadas de informações para subsidiar o trabalho de monitoramento e emissão de alertas. E esse trabalho que é feito ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana, por profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Onde que funciona o CEMADEM? Vamos falar. Oi? Onde que funciona? O centro funciona, né, em São José dos Campos. Nós estamos sediados dentro da área do Parque Tecnológico da cidade, fica ali na rodovia Presidente Dutra, e todo o centro, né? Nós não temos nenhuma outra filial, digamos assim, todo o staff do centro está concentrado, então, numa área que ocupamos no Parque Tecnológico do CEMADEM. Eu não vou falar muito aqui sobre isso, o doutor Marengo deve falar, mas a gente também acabou, né, de submeter um projeto e vamos criar 3 grandes laboratórios, um de geotecnia, um integrado de simulação de chuvas, que vai ser o primeiro laboratório de simulação de chuvas do Brasil, e um outro de visualização de encostas, numa chamada, né, recente de uma carta convite do MCTI FINEP FNDCT. Ficamos muito felizes que saiu ontem o resultado e o centro vai avançar, né, com a criação destes laboratórios, com software de processamento, com equipamentos para coleta de dados também por scanners, etc., e inclusive com um laboratório de realidade virtual. Vai colocar o Brasil também no patamar de outros centros avançados de desastres do mundo.
Japão, né, muito avançado nesta área. Essa coisa com a animação demora um pouquinho mais. Mas, enfim, particularmente este laboratório vai ser possível fazer vários estudos, né, aprimorar não só o monitoramento, mas a própria atuação das defesas civis que atuam lá na ponta. E no outro extremo, nós fazemos o monitoramento operacional de secas. Vou passar só muito rapidamente. Nós começamos monitorando inicialmente a região semiárida, lá em 2012, mas desde 2017 nós monitoramos todo o território brasileiro, considerando várias fontes de dados e gerando vários produtos, né? Considerando, obviamente, uma abordagem multidisciplinar. Então, olhamos não só a chuva, mas água no solo, como é que está a situação da vegetação, a vazão dos rios, os níveis dos reservatórios e várias outras fontes de dados, né? Vulnerabilidade socioeconômica, mapeamento dos setores expostos às secas, e geramos, então, informações que nos permite olhar como é que está a severidade da seca, aqui sim, para cada um dos 5.570 municípios do território brasileiro, né? Então, o impacto da severidade da seca nas áreas agroprodutivas, nos assentamentos rurais, terras indígenas, unidades de conservação. Então, essas informações elas são muito importantes e úteis, inclusive para subsidiar, não é, a redução de impactos, inclusive de políticas públicas conduzidas para o Brasil. O CEMADEM gera um dos indicadores que subsidia o importante programa que o país tem há mais de 20 anos, que é o Garantia Safra. Identificar também municípios em situação emergencial, reuniões de salas de crise e várias outras aplicações ali destacadas à direita. Eu estou quase concluindo. No contexto de avanços, né, até uma das perguntas aqui, já adianto respondendo, né, se o CEMADEM está pensando em usar inteligência artificial. A gente está já, sim, com pesquisas em andamento e esforços em andamento para usar inteligência artificial para a previsão de secas agrícolas e também as secas hidrológicas. Geramos também uma outra informação muito importante que subsidia monitoramento de 42 bacias hidrográficas do Brasil, na questão de como está a situação dessas bacias que provê água para abastecimento, água para geração hidrelétrica e água para navegação. Fazemos essa comunicação por diferentes mecanismos, as informações ficam disponibilizadas no site do centro, os dados todos também disponibilizados para todos os interessados. E, por fim, uma outra frente que nós trabalhamos no CEMADEM também já há praticamente mais de uma década é o Programa CEMADEM Educação, que é uma rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres e que tem um foco de mobilizar jovens, estudantes, principalmente de nível médio, mas também de universidades, professores e todas as comunidades com este foco de construir conhecimento, refletir e agir na prevenção dos riscos de desastres no Brasil. A gente tem bastante orgulho de dizer que essa iniciativa do CEMADEM Educação foi considerada como uma prática inspiradora pelas Nações Unidas, não é? Pelo combate às mudanças do clima, da ONU, e a gente tem trabalhado nessa frente com redes de escolas, com mobilização, com campanhas, etc. O meu colega, Dr. Marengo, deve detalhar um pouquinho mais à frente. E só fechando, né, nem elenquei aqui, deveria ter vários pontinhos ali, mas recursos orçamentários para a manutenção da rede, ela é crucial, não só para a rede já implementada, mas também para a complementação que ainda se faz necessária, também para ampliação do quadro de recursos humanos do centro. Nós acabamos de absorver servidores, né, no centro agora, nesse mês de finalzinho de julho, agosto, mas ainda precisamos de mais recursos humanos para dar continuidade no que fazemos no centro. Desculpe ter me alongado, muito obrigada. Agradeço a doutora Regina Célia dos Santos Alvalá. Até nós demos um tempo a mais, né? Foram 35 minutos para que a explicação pudesse transcorrer
até o final, um pouco apurado no final. Mas eu quero dizer a todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicação que a apresentação ficará por inteiro na página da comissão, bem como a exposição da doutora Regina e também do doutor José Antônio, né, que falará na sequência. E eu quero dizer que muitas pessoas certamente vão dizer, olha, poderia ter isso, poderia ter aquilo. A comissão do Senado Federal nesta área está aberta a receber sugestões da sociedade, que vão nos subsidiar no Congresso e subsidiar o próprio trabalho do CEMADEM, né? Então, lembrando, CE é centro, M, monitoramento, A, alerta de desastres naturais. Tem que mudar o nome do CEMADEM. Porque não é natural só, né? Então tem que pensar numa nova expressão aí para não ser... Vocês nos induziram a erro, né? Tá certo? Então tá bom. Muito bem. Passamos em seguida a palavra ao Dr. José Antônio Marengo, que é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, naturais ou não, né? Então tá bom. Com a palavra o Dr. José Antônio. Bom dia. O CEMADEM agradece ao senador Flávio Arns e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática pelo convite para apresentar as atividades do CEMADEM. Meu nome é José Antônio Marengo, de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro. Eu sou climatologista, então trabalhamos já faz 14 anos com estes assuntos de extremos. Então, talvez o que seria um pouco importante, os desastres, como a doutora Regina falou, no Brasil, são basicamente desastres climáticos. E, obviamente, que as ameaças climáticas e os desastres têm uma interação muito complexa, não? Temos eventos meteorológicos extremos, como chuvas intensas, falta de chuva, que deflagram enchentes, secas e tempestades, que são os desastres mais importantes no Brasil, não? Temos aí, por exemplo, onde diz principais impactos, os desastres, como temos, as perdas econômicas associadas e, particularmente, a vulnerabilidade e o impacto social. Ou seja, as pessoas com maior pobreza no Brasil são as mais afetadas, aquelas que têm uma desigualdade social no Brasil e áreas não seguras e sem saneamento básico. E como consequência, nós temos mortos e ferimentos, deslocamentos e migrações e problemas de saúde. Então, após de todo desastre, aparecem muitas consequências. Não só o desastre mesmo, sino problemas de saúde, particularmente problemas mentais, como já aconteceu em estudos dos desastres de Blumenau em 2008 e recentemente em Rio Grande do Sul em 2024. Bom, uma das coisas importantes, a Organização das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres já tem feito avaliações e eles estimam que o número de desastres está aumentando já desde os anos 70 e existe uma tendência de aumento, tanto o número de desastres, caso, por exemplo, também o número de secas. Talvez as secas não matam tantas pessoas como as inundações, mas afetam grandes áreas geográficas. Doutor José Antônio, eu só vou me desculpar e fazer uma interrupção, porque os slides, a apresentação não está em tela cheia, e aí não há possibilidade dos slides serem, quer dizer, as fotografias, a exposição, serem passados. Então a tela não está mudando. Opa, desculpe. Como? Aqui no meio está em tela cheia. Ainda não está em tela cheia. Está agora? Espera só um pouquinho que o Leonardo, que é o secretário, já orienta. O senhor pode clicar de novo nesse que o senhor clicou por último, por gentileza. Deixa eu ver. Interromper
Compartilhamento ou você está compartilhando a tela? Qual deles? Tem que interromper o compartilhamento. Ok. Interrompi. Agora voltei. Agora o senhor pode botar em módulo de tela cheia. E depois compartilhar novamente. O problema é que eu já tenho no módulo de tela cheia, esse é o problema. Se o senhor quiser, nós podemos passar daqui a sua apresentação. Ah, por favor, Tony, agradeceria, para não perder tempo. E o senhor só diz o seguinte, e as pessoas aqui da própria secretaria passam, então, a exposição seguinte, só dá um sinal por aí, não é, doutor José Antônio? Sim, desculpe pelo incômodo que aqui estava funcionando. Tudo bem. Ok? Agora a gente até eu estou enxergando. Ok, desculpa. Tá, então, bom, como já temos falado aqui, no caso das ameaças climáticas e desastres no Brasil, é uma interação muito importante. Os desastres no Brasil são de origem climático, tanto muita chuva como pouca chuva, e a combinação que pode existir, por exemplo, ondas de calor com secas, y todo ese tipo de factores. Y claro que todos los desastres no Brasil, como todo mundo, generan perdas económicas importantes y generalmente afectan a las personas más pobres, o sea, a las personas que son socialmente más vulnerables. Y dentro de las consecuencias de los desastres, nós temos obviamente muertos, ferimentos, desaparecidos, deslocamientos y migraciones, que eso es un aspecto muy importante, y problemas de salud. Esos problemas tanto psicológicos como de traumas, aparecen generalmente después del desastre y algo que puede durar por años. Próximo, por favor. Entonces, la Organización de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres tem feito avaliaciones sobre proyecciones y todas ellas apuntan para un aumento ya observado desde los años 70 y posiblemente hasta los próximos 10 años, un aumento no número de desastres en todo el mundo. Próximo. Tanto en la parte de secas también, próximo, como también en la parte de extremos de temperatura, tanto, particularmente ondas de calor. Ondas de frío también, mas ondas de calor son desastres más importantes porque interagen mucho con secas. Y ahí que ven desastres como, por ejemplo, riesgo de incendios florestais. Próximo. Bom, no caso das emissões, a maior emissões de gases de efeito estufa, é nos Estados Unidos, mas você pode ver essas cores azul e verde. No caso dos Estados Unidos e China, a maior emissão é de queima de combustível fóssil. E no caso do Brasil e Indonésia, por exemplo, a maior contribuição é manuseio do solo, ou seja, mudanças no uso da terra, que pode ser também uma parte disso associado ao desmatamento, não? No solo da Amazônia, desmatamento de todos os biomas. Então, isso mostra um pouco a origem da contribuição do Brasil para a emissão de gases de efeito estufa. Próximo, por favor. E já falamos de aquecimento global. Então, esta figura é dos Centro Copérnicos da Europa. Aquelas linhas laranjas que vocês veem na esquerda são as anomalias. Ou seja, a anomalia seria o valor da temperatura do ano menos a climatologia. Neste caso de 1991 a 2010. E aí vocês podem ver desde os anos já 60 e recentemente o ano de 2024 ultrapassou o valor de 1,5 graus. E esse valor de 1,5 graus é aquele que foi discutido no Acordo de Paris. A ideia era reduzir emissões de gases de efeito estufa, reduzir desmatamento para não chegar a esse 1,5 graus. ¿Por quê? Porque ultrapassando isso, nós teríamos um aumento na frequência de eventos extremos. Então, quando a atmosfera está muito quente, armazena maior volume de umidade atmosférica e isso, em certa forma, acelera a circulação atmosférica. É como se estivéssemos colocando gasolina no fogo. E isso é preocupante. Por quê? Porque nos primeiros 5 meses de 2025 também ultrapassamos 1,5 graus. Então, não é ainda cedo para dizer que o Acordo de Paris foi um fracasso. É simplesmente uma luz vermelha de que estamos próximos demais ao que nós estabelecemos como limite. E aquela figura mundial
e anomalias de temperatura do ano 2024. E aí vocês podem ver quase todo o domínio em vermelho, que são aquecimento, tanto na região do hemisfério norte como também nas regiões do hemisfério sul, incluindo quase todo o Brasil. Próximo, por favor. Bom, e esse aquecimento não é só global, já também se observa regional. Não? Aí vocês observam as anomalias de temperatura, as linhas de cores representam vários bancos de dados de temperatura, mas todos eles apontam para 2024 ser o ano mais quente no México, no Caribe, na América Central e na América do Sul. Ou seja, 2024 foi o ano mais quente, tanto a nível global como a nível regional. E no Brasil também foi o ano mais quente desde 1961. Próximo. Então, aí nos enfrentamos o que nós chamamos a crise climática, que já estamos experimentando, e a emergência climática, ou seja, a forma como nós vamos a enfrentar esse problema. Próximo, por favor. Bom, nesta figura, é meio complicadinha, mas tentar de simplificar. São 3 elipses. Uma elipse que representa a vulnerabilidade, que é um conceito social, ou seja, predisposición de persona o grupo a ser afectado negativamente por algún factor, en este caso clima. Obviamente eso va a depender de edad, género, educación, pobreza. Después nos tenemos exposure, a exposición, predisposición de un grupo a ser afectado. Por ejemplo, imagine una ciudad que está morando próxima además de un río o de un morro, está expuesta. Y el tercero que aparece como Weather and Climate Events sería a ameaça. A ameaça meteorológica, chuvas intensas o falta de chuva, onda de calor, que pueden gerar desastres. Y esa combinación dos 3 nos dá o risco de desastre. O sea, a chuva não é o desastre. O que se recebe muitas vezes no celular é previsão de chuva. E aí, automaticamente, quem faz essa previsão no aplicativo assume que essa chuva vai gerar uma enchente. Pode ser que gere uma enchente se cai em uma área exposta ou uma área urbana, mas se cai no meio da Amazônia, simplesmente vai ser uma chuva intensa, não vai ser um desastre. Então, nós temos que diferenciar. A chuva não é o desastre. A combinação de chuva extrema em áreas expostas e vulneráveis, isso sim gera um desastre. E o que se Semadem trabalha é justamente com essa combinação dos 3, a redução de risco de desastre. Próximo, por favor. Então, os diferentes dados. Alguém perguntou sobre inteligência artificial e outro. Para trabalhar com chuva, primeiro, ou seja, com ameaça, nós temos as redes, que já foram apresentadas pela doutora Regina, os diversos tipos de modelagem, previsão melhorada de tempo e clima, ou melhorar os sistemas de alerta precoce, ou seja, aqueles alerta precoce, sim, aqueles que são emitidos pelo Semadem, com dias de antecedência sobre a possibilidade de um desastre afetar uma área. Para isso, utilizamos modelos matemáticos e empíricos, a previsão numérica de tempo, PNT, inteligência artificial, aprendizado de máquinas, redes neurais. Todas essas técnicas nos ajudam a melhorar nossos modelos e nossas previsões. Como também trabalhamos com modelos hidrológicos e de deslizamentos de terra e, obviamente, observações de campo de nossas redes, das redes do INEMET, do INPE, da Agência Nacional de Águas, e também das redes dos estados. Então, a ideia disso é, por exemplo, vulnerabilidade. Se nós queremos reduzir ou melhorar a previsão dos impactos, é para poder, das ameaças, é para poder reduzir o risco de desastres. E para poder reduzir o risco de desastres, também precisamos de redução de pobreza, melhor educação e desenvolvimento sustentável e, obviamente, para a exposição, relocação de ativos de proteção contra intempéries, por exemplo, uma solução baseada em uma adaptação, construção de um dique ou de uma barragem para proteger alguma cidade, e já se começa a discutir um pouco na parte de seguros. Então, isso que Semadem trabalha nisto, e também com os aspectos de redução de vulnerabilidade e exposição. Próximo, por favor.
Então, quando nós falamos de desastres, vemos fotografias em São Paulo inundada, mas isso não é algo dos últimos anos. Estas são figuras que obteve da internet de grandes enchentes em São Paulo em 1929 e 1950 e tantos, e veia que são similares ao que acontece agora, não? Claro, é diferente, por exemplo, com o próximo slide. Próximo, por favor. Algo mais recente, podemos dizer, não? Mas os desastres continuam aí, os rios estão, as inundações aparecem, as inundações costeiras e também as grandes áreas urbanas inundadas, como o caso de São Paulo. O sea, el riesgo siempre existió, tal vez antes a vulnerabilidade era menor, o número de población era menor, a exposición era menor, mas agora com construções muitas vezes irregulares em áreas de risco e migração para as cidades, o risco de desastres aumentou nas últimas décadas. Próximo. Bom, e também temos que lembrar alguns desastres, como aquele desastre de fevereiro de 2022 em Petrópolis. Foi uma chuva intensa, vocês podem ver o que a chuva gerou, esses deslizamentos de terra, aquelas áreas sem vegetação, e que isso matou 234 pessoas. ¿No? Eventos como estes, por exemplo, a chuva intensa é o processo deflagrador do desastre. Mas a exposição dessas áreas, a falta de proteção vegetal e a localização de casas em áreas de risco aumentou essa vulnerabilidade e aí nós temos um número grande de pessoas que morreram. Próximo, por favor. Algo similar em Recife, em maio de 2022, 130 pessoas morreram. Na cidade de Olinda, por exemplo, registrou 199 milímetros em 24 horas. E a climatologia é de 311, ou seja, mais da metade caiu em um dia. E 130 pessoas morreram como consequência disso. Próximo. E o desastre mais recente, em Rio Grande do Sul, 184 mortos, 463 municípios afetados, mais de 2 milhões de pessoas afetadas. ¿No? E o que temos que ver que todos estes desastres, particularmente aquele de Rio Grande do Sul, o SEMADEM já tinha emitido alertas de desastres com alto risco, de desastres geológicos y desastres hidrológicos días con antecedencia. Estos ya tenían sido emitidos esas alertas para a Defesa Civil. O sea, o SEMADEM no tiene atribución de mandar las alertas para la población. Es feito a través del Ministerio de Integración y Desenvolvimiento Regional, o sea, la Defesa Civil. Próximo, por favor. Bueno, y también por el otro lado, incendios, secas. O risco de incêndio vai depender da seca, por exemplo, e ondas de calor, como já aconteceu em 2023, 2024, 2019 e 2020, no Pantanal e na região amazônica. Ou seja, não foi só o calor, foi a combinação de seca com calor. E isso é realmente o que está afetando e aumentando o risco de incêndios, não só nessas regiões, mas também em outras áreas do Cerrado também. ¿No? Próximo. E se pensamos no futuro um pouco, não? Essas são as projeções dos modelos do IPCC, onde se pensa, por exemplo, em um aumento de 4 graus global, ultrapassando em muito o 1,5 do Acordo de Paris e uma concentração de 500 partes por milhão. Então, a primeira figura vem todo em vermelho, ou seja, vem um aquecimento que no caso do Brasil pode ultrapassar os 6 graus. O segundo mapa mostra as anomalias de chuva e vejam que partes da região amazônica estão no lado marrom, ou seja, mais secos, e as regiões que atualmente são muito vulneráveis aos excessos de chuva, no futuro teríamos mais chuva. E o terceiro mapa mostra que essa chuva seria na forma de extremos. Então, a situação em toda a região sudeste e sul do Brasil, que são as mais afetadas pelos extremos de chuva no presente e no futuro, poderia continuar isso. Ou seja, a ameaça está aumentando. Então, nós temos que ver formas de reduzir a vulnerabilidade da população, a exposição, com medidas de adaptação, para que não tenha um impacto muito grave nas populações no futuro. Próximo. E aí nós temos um sumário do que poderia ser o esperado até o final do século XXI, em cada uma das regiões. Em todas elas se observa aumento de temperatura, que se observa também a nível global. Em alguns casos, como na região
sudeste y sur se muestran chuvas intensas e irregulares. O sea, ¿qué significa? Que podemos tener chuvas concentradas en pocos días que generan desastres y después tener periodos secos y quentes que podrían generar incendios. O sea, un clima bastante extremo e irregular. Próximo, por favor. Bom, e aqui as linhas de pesquisa do CEMADEM, justamente focados nisso, nós temos uma linha de pesquisa que nós chamamos Alerta Geo, que o objetivo é aprimorar o entendimento científico dos mecanismos deflagradores de movimentos de massa, ou seja, deslizamentos de terra. A doutora Regina já mostrou a rede instrumental, a rede de observações que tem e também o nível de modelagem que nós utilizamos para isso. Isso utilizamos aqui para nossas atividades regulares todos os dias e usaremos também para futuro. Próximo, por favor. Secas também, que já foram apresentados. Lembrar que nós temos seca hidrológica, seca meteorológica, o que nós chamamos de seca socioeconômica seria o impacto. Utilizamos geração de conhecimento científico sobre ameaças e a seca é um fenômeno muito importante no Brasil. Não? Utilizamos todo tipo de informações que possamos obter, informações de satélites, informações de nossa rede. Não? A próxima, por favor. O programa Hidro, que tem que ver com os processos hidrológicos em diferentes escalas temporais, que tem que ver com inundações e enxurradas, por exemplo, através de sistemas de previsão de modelagem e instrumentação que nós temos já instalada nos principais rios das áreas monitoreadas pelo Brasil. Próximo, por favor. E CEMADEM na sociedade. Este programa é extremamente importante. Aqui que entra CEMADEM Educação. E por que é importante? Porque nós podemos ter a melhor previsão hidrológica, a melhor previsão de desastres, mas se a população não entende, se o pessoal da Defesa Civil, se os prefeitos ou vereadores não entendem o que é desastre, então muitas vezes não agem. Então nós temos que criar essa cultura de percepção de risco de desastre. E isso envolve, obviamente, socioeconomia, capacidade de preparação da população. Isso é extremamente importante e um tema de excelência desenvolvido no CEMADEM. Ou seja, queremos criar essa percepção de risco de desastre para que as pessoas entendam que um desastre pode matar, que fiquem atentas às alertas, que sejam evacuadas quando seja necessário, porque isso pode salvar vidas no presente e também no futuro, em um clima mais irregular. Próximo, por favor. Bom, os materiais produzidos por CEMADEM Educação são guias de professores, material audiovisual, joguinhos para as crianças nas escolas e professores de escolas. Não? Próximo. E também, bom, aqui é o que a doutora Regina já falou, que é modelo de previsão hidrológica, utilizando previsões meteorológicas de centros brasileiros, americanos e da União Europeia. Próximo. Aqui creo que é importante, não? Os laboratórios que a doutora Regina mencionou, que estão sendo financiados pela FINEP, já que nós já temos conhecimento que eventos extremos de chuva podem acontecer no futuro em áreas, então este laboratório é integrado para simulações pluviométricas. É um laboratório onde nós podemos simular, por exemplo, chuvas intensas de 300, 200 milímetros por hora e quais que seriam seus impactos na superfície. Não tanto uma superfície inclinada como uma superfície plana, uma área urbana, uma área de vegetação. É preparado neste laboratório. Não? Assim como temos modelos, este permitiria naturalmente, em um ambiente controlado, poder, por exemplo, estabelecer novos limiares de chuva e fazer uma simulação de laboratório sobre possíveis impactos de chuvas intensas no futuro. Próximo, por favor. O próximo também. Não vamos falar disso. E o outro laboratório, o laboratório de geotecnia, não? Onde temos ensaios geotécnicos voltados a movimentos de massa, com movimentos, modelos de fluxo em costas e também calibração de sensores. Próximo. Que mais ou menos apresenta isso? É uma estrutura de laboratório e justamente esse laboratório, Lab Geotech, trabalha com
eventos climáticos extremos, particularmente temperaturas de alta precipitação. E na próxima, que já é a última, próxima, por favor, nós temos essa combinação dos dois. Ou seja, podemos simular chuvas extremas que aconteceriam no futuro, calibrar nossos sensores e trabalhar já em ambientes controlados sobre o que poderia acontecer na superfície. Ou seja, basicamente poderíamos simular, por exemplo, o impacto de chuvas intensas numa área urbana, numa área rural, numa área inclinada, não? Ou seja, é uma forma maravilhosa de poder complementar as informações das observações e dos modelos, não? E com isso podemos simular desta forma já mais tipo laboratório dos possíveis impactos extremos no futuro, não? Bom, e com a próxima, agradeço muito a atenção. Eu acho que me manterei dentro do tempo. Muito obrigado novamente pelo convite ao CEMADEM. Agradeço, Dr. José Antônio Marengo, que é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e Não Naturais, CEMADEM, né? Eu quero parabenizá-los, tanto a doutora Regina quanto o senhor doutor José Antônio, pela clareza da exposição, pela qualidade da exposição, e ficamos muito satisfeitos que um órgão tão jovem, 2011, 14 anos, 13, 14 anos, já desenvolva um trabalho de tanta qualidade e de importância para o nosso país. Então, parabéns em primeiro lugar. Recebemos mais perguntas e comentários, enfatizando para que todos e todas, não só nesta audiência, mas que possam enviar para a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática, sugestões, ideias, questionamentos, né? Porque essa audiência pública não deve, né, em termos de iniciativa, terminar nessas exposições. Tem que continuar, né? Porque temos que inovar, né, o tempo todo também, e pesquisar e discutir, e as entidades ambientais também devem, na medida do possível, se posicionar e colocar o que considero assim importante e necessário nessa área. Mas temos aqui as perguntas. Lucas de Santa Catarina: quais parcerias o CEMADEM está desenvolvendo para fortalecer a resiliência em comunidades vulneráveis? O Renato da Bahia: quais tecnologias e modelos de previsão o CEMADEM usa hoje? Eu acho que boa parte foi bem colocado e respondido, e só para, inclusive, valorizar quem fez a pergunta também, mas eu penso assim, é claro que às vezes é difícil também em meia hora explicar tudo, né? Mas todos os dados estão disponíveis, né, para as pessoas. Mas o Renato: quais tecnologias e modelos de previsão o CEMADEM usa hoje e como planeja atualizá-los diante das mudanças climáticas? Foi bastante abordado. Isabelle de Alagoas: como o monitoramento de desastres pode ajudar o turismo e a hotelaria, né? Basta ver o Petrópolis, né? Uma cidade bonita, histórica, acolhedora, e de repente acontece um desastre desses, né? O Rio Grande do Sul, a economia toda fica afetada, né? Hotéis, turismo, desenvolvimento econômico, social, né? Então pode ajudar mas como fazer, né, para que a população se envolva, né, a comunidade. Comentários agora, não perguntas. Paulo de São Paulo: um serviço essencial. Ele coloca: minimizar o tempo de resposta e a prevenção, com comunicação e ações rápidas, salva vidas. Isabela de Pernambuco: comentário: o Congresso devia pensar em um estatuto a ser seguido pelas prefeituras sobre o tema desta audiência. É uma ideia também, né? Lourdes, do Rio Grande do Sul: precisamos ir além da teoria e capacitar as crianças, né, para que se tornem agentes ativos na prevenção de riscos climáticos. Crianças, eu acrescentaria, viu, Lourdes, adolescentes e os jovens,
né, das universidades também, porque estão se formando na área, e criança, adolescente e jovem fazem revoluções. Eu gostaria até que fosse abordado um pouco, porque o CEMADEM, na verdade, tem esse conjunto de informações e conhecimento, e como é que isso é transmitido para a Defesa Civil, né, nos estados, nos municípios, e a gente tem que ter pessoas muito qualificadas lá para agirem, conforme foi perguntado, rapidamente, como é que acontece essa qualificação. Eu gostaria de saber como é que é também a interface, eu falei jovens agora há pouco, porque estão no ensino superior ou ensino técnico profissionalizante, né, as pesquisas junto com as instituições de ensino superior, essa interface, né, para que nós temos uma rede de universidades federais, comunitárias, particulares, filantrópicas, estaduais, porque é uma atribuição precípua, né, de uma instituição de ensino superior ter o ensino, a pesquisa e a inovação, né? Quer dizer, então também e a extensão, porque o pessoal pergunta como trabalhar com a comunidade. Então, extensão é isso, trabalhar. Mas como que fazem isto com as instituições? Quando foi falado, doutora Regina, sobre o novo pluviômetro que a indústria desenvolveu, o que é ótimo, né? Porque as indústrias também podem fazer pesquisas, e esse pluviômetro vem servindo, inclusive, de alternativa para outras situações, né? Porque eu fico pensando assim, como é que as universidades podem se envolver no desenvolvimento de tecnologia, né, para a área. Eu sei como é que vocês estão pensando. E o CEMADEM Educação, que novamente eu retorno a Lourdes, que ela disse para as crianças, adolescentes e comunidades, a gente tem que pensar bem como articular isso com o meio ambiente e com a educação, né, também. Né, porque ciência, tecnologia, aqui é uma comissão, mas até tive a honra de presidir Educação e Cultura nos 2 últimos anos, mas isso tudo tem que ser levado para a educação, né, de criança, adolescente, adulto, pós-graduação e assim por diante. Passaria então a palavra novamente para a doutora Regina, já agradecendo, para as considerações finais, mas abordando assim durante alguns minutos esses aspectos, vamos dizer assim, por quantos minutos que a senhora acha? Uns 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Isso. Mas eu dou mais, caso perceba que precisa um pouco mais, eu dou mais tempo, tá bom? Perfeito. Então, com a palavra, a doutora Regina Alvalá. Bom, agradecendo, né, mais uma vez o convite do Senado para estar aqui, também pelas perguntas e pelos comentários que nós recebemos. Eu diria que praticamente todas elas nós, de alguma forma, respondemos. Claro que 2 apresentações relativamente curtas é difícil a gente detalhar tudo o que fazemos, mas, bom, debater o papel do centro é sempre muito importante, né? Todas as instituições têm que, obviamente, né, investir esforços e recursos para não fazer mais do mesmo, né? Em ciência, todo dia a gente avança e aprimora. E debater o que nós fazemos no CEMADEM é algo que nós internamente fazemos, inclusive, rotineiramente. Estratégias que o CEMADEM, né, adota para aprimorar o monitoramento, bom, eu acho que na apresentação nós destacamos, né, os avanços em pesquisas, os avanços em termos de desenvolvimentos tecnológicos, permanentemente nós fazemos isso. Nós fazemos, inclusive, todos os meses, e deve ser hoje, uma reunião que nós chamamos de reunião mensal de avaliação de impactos. Então, os alertas que o CEMADEM emitiu no mês anterior, é feito um balanço, é apresentado, são reuniões abertas que todas as pessoas podem entrar e assistir em tempo real, ou podem assistir depois no canal do YouTube, e tudo fica gravado e disponibilizado no centro, no nosso site.
Bom, se o CEMADEM utiliza ou pretende incorporar ferramentas de AI, eu destaquei. Quando eu mostrei o sistema, por exemplo, de georrisco, ele já incorpora o uso de ferramentas de inteligência artificial e estamos usando também para o monitoramento e aprimoramento das ferramentas que utilizamos para fazer o monitoramento de secas. Então, é parte inerente do que fazemos. Se existe integração em tempo real entre os alertas do CEMADEM e os aplicativos, não, né? Os alertas que o CEMADEM emite, eles são muito direcionados para as defesas civis. Então, para cada nível do alerta, tem uma ação correspondente que a Defesa Civil tem que adotar lá na ponta. Mas, por outro lado, o CEMADEM divulga e dissemina no seu site todo dia, aliás, 2 vezes por dia, o que nós chamamos de uma previsão de risco geohidrológico. Então, a gente faz uma previsão para as próximas 24 horas de quais mesorregiões tem ali o risco para ter um deslizamento de terra e ou uma inundação. A gente até separa o risco hidrológico do risco geológico, que é diferente da previsão de tempo. Então, acompanhar a previsão de tempo é uma história, né? Acompanhar a previsão de risco de ter desastres é o que compete ao CEMADEM. Como o CEMADEM pretende ampliar sua atuação diante do aumento? Bom, acho que a gente mostrou bastante isso, né? Inclusive a atualização da lista de municípios prioritários para monitoramento. Para gerar aquela lista, foi feito cruzamento de várias informações. Uma contribuição bastante significativa que o CEMADEM fez foi pegar série longa de dados e ver, né, para cada município do território brasileiro quantos dias teve, né, de chuvas acima de 50 milímetros, até 50 milímetros, até 100 milímetros, que são valores bastante altos e acumulados esses que podem deflagrar os riscos de deslizamentos e mesmo de enxurradas e inundações. Então, tudo isso é feito levando em conta tudo que a ciência consegue, né, ir acompanhando com bases atualizadas de dados, com mais informações e com a própria base de dados gerados no escopo do centro. Parcerias que o CEMADEM está desenvolvendo para fortalecer a resiliência, né? Nós temos em comunidades vulneráveis, aqui também infelizmente não dá para mostrar tudo, mas nós temos um projeto bastante importante liderado por um pesquisador do CEMADEM, um sociólogo, que tem trabalhado num projeto que ele chama de COP, que é a capacidade, não é, de trabalhar com as defesas civis nos municípios, conhecendo, né, o monitoramento, o alerta, etc., como que pode se trabalhar para as cidades ficarem mais resilientes à luz dos eventos extremos mais frequentes e mais intensos. É um projeto bastante importante, infelizmente não temos tempo para mostrar tudo. Mas está disponível. Mas está disponível, está no site, e é um projeto que envolve defesas civis, que envolve escolas, projeto bem, bem bacana e que eu recomendo ao Lucas, né, que pode entrar no site, se também tiver interesse em conhecer mais detalhadamente, que consulte o Dr. Vitor Marquezini, o pesquisador do nosso centro. Bom, quais tecnologias e modelos de previsão o CEMADEM usa? Bom, o CEMADEM usa vários modelos, né? Os modelos que nós já desenvolvemos para deslizamentos de terra, os modelos hidrológicos acoplados a previsões meteorológicas, nós usamos todas as previsões meteorológicas disponíveis no Brasil, disponíveis por centros americano, europeu, alemão, japonês, canadense, todas as previsões. Quando eu mostrei o gráfico do HydroRisk, que aparecia várias previsões ali para aquelas 2 cidades, tinha várias curvas, ali são vários modelos meteorológicos, alguns modelos meteorológicos, no do GeoRisk também usa em torno de 15 modelos meteorológicos disponíveis, e mais os que a gente desenvolve no centro, que aí sim focado para as tipologias que nós monitoramos. E como o monitoramento de desastres pode ajudar o turismo e a hotelaria, uma coisa é o monitoramento de desastres, outra coisa é o monitoramento do risco de desastres. O desastre porque ele já aconteceu, não é? O risco é o que antecede, então o nosso foco, obviamente, é muito no pré-desastres, mas tudo que nós fazemos, a previsão de risco disponibilizada, etc., podem e são relevantes para subsidiar o turismo. Aí, um pequeno parênteses aqui, por exemplo, 2000
2023, o desastre que aconteceu em São Sebastião, né, aquela cidade do litoral norte do estado de São Paulo, aconteceu exatamente em pleno carnaval. Já no sábado, com 4 dias de antecedência, o CEMADEM já alertou sobre a probabilidade de ter deslizamentos de terra, como de fato aconteceu. Então, o que talvez não foi tão eficiente foi o município ter melhor se preparado, inclusive recebeu um grande contingente de população por conta do feriado do Carnaval, e os alertas, né, de uma certa forma, não foram levados em consideração no planejamento, mas alertamos com antecedência. Agradeço também, né, pelos comentários, e eu gostaria então, né, de destacar mais especificamente sobre a questão de educação. O CEMADEM Educação, ele trabalha com várias frentes, eu diria, não é? Nós trabalhamos com crianças, com jovens, alunos, principalmente alunos de ensino médio. A gente trabalha com educação formal e educação não formal, com jornadas pedagógicas, com campanhas, com vídeos. Tem muito material gerado no centro, histórias em quadrinho, porque você tem que trabalhar com diferentes faixas etárias, com ferramentas, com mecanismos que as pessoas possam incorporar. E a linguagem, ela também tem que ser adequada para cada nível de formação. Uma coisa é trabalhar, por exemplo, né, com professores universitários. Outra coisa é trabalhar com crianças pequenas, que você tem que se municiar de materiais que sejam mais claramente introspectados por diferentes públicos. Trabalhamos com as defesas civis, com professores, com organizações não governamentais, até uma frente com lideranças religiosas. Nós também temos trabalhado no CEMADEM, nós recebemos periodicamente, né, lideranças religiosas, as mais variadas, de praticamente todas as... Oi? De todas as denominações. De todas as denominações, e isso tem sido também um trabalho bastante importante, porque ajuda, né, e como essas pessoas têm também depois uma capilaridade lá na ponta nos seus redutos, então esse também é um caminho que tem se mostrado bastante interessante e com resultados muito, muito bons. Já fazemos isso desde 2023. Então, essas lideranças passam um dia no CEMADEM, depois passam um dia no INPE, entendendo, né, como funciona um centro de monitoramento e alertas, depois como é feito o monitoramento do desmatamento, e levam depois os conhecimentos adquiridos e compartilham com... Não deixa de ser também um mecanismo de educação. E aí eu recomendo darem uma olhada. O site do CEMADEM Educação, ele tem inclusive um site à parte com vários materiais. A gente ensina a fazer pluviômetro de garrafa PET, por exemplo, histórias em quadrinho, tudo material que pode ser baixado e introspectado. Muito bem. Agradeço a participação e a exposição, doutora Regina Alvalá, muito didática, assertiva, com muitas ideias também, né? E expondo de uma maneira muito clara, né, o trabalho. Eu só quero lembrar que, às vezes, nós temos que, no sentido de aprimorar, né? Porque lá em São Sebastião, às vezes, o alerta veio pelo celular, né, para as pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas que olham o celular depois de 15 dias, 30 dias, 20 dias, né? Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, morei 3 anos ao lado de Chicago, uma terra de ventos e tornados. Quando havia um problema de alerta de tornado, tocava uma sirene na cidade que a gente escutava em qualquer lugar da cidade, né? E a gente tinha que procurar um lugar seguro, um abrigo. Nunca aconteceu, mas era o alerta para a gente se precaver. Então, sempre pensar, né? Eu, inclusive, sugiro para as pessoas que perguntaram ou que fizeram comentários, se vocês aceitarem, me permito uma tarefa, é olhar no município e falar com a Defesa Civil no município para ver como que essa exposição
está chegando lá no município na Defesa Civil. Isso ficaria, eu acho, muito interessante e pode mandar o resultado disso para a nossa página aqui, né, Leonardo? Sei que é o nosso secretário aí também. Sem problemas, né? Muito bom. Passo em seguida a palavra ao Dr. José Antônio Marengo, né? Agradecer também pela exposição muito clara, muito ilustrativa, porque o Dr. José Antônio procurou colocar tudo isso dentro de um contexto mais geral, né? Que afeta tudo aquilo que acontece no mundo e em nosso país. O Dr. José Antônio, para as considerações finais também, é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM. Lembrando, né, sempre importante lembrar, C é centro, M de monitoramento, A de alertas de desastres naturais. Aí o nome vai ser revisto na sequência, né? Com a palavra, doutor José Antônio. Ok, muito obrigado, senador. Realmente, a CEMADEM é um centro, posso dizer pela minha experiência, único na América Latina. Eu tenho apresentado essa iniciativa, algunos países tentaram ou tentam de ter algo similar, onde juntem várias ações para a redução de risco de desastres, ¿no? E, claro, novamente, eu tenho certos reparos com o que tem a ver com a celular, porque celular depende de energia, muitas pessoas dependem de energia para o celular, internet, e a vezes em um desastre não tem nada disso, então o celular muitas vezes não serve para nada, não? Mas o que é importante, sim, é que considerar que muitas das alertas que aparecem, que as pessoas recebem pelo celular, por aplicativo, são alertas de extremos de chuva, não? E o senador mostrou claramente a situação em Chicago. Eu estudei em Wisconsin também, a mesma situação. Se escutava alerta de tornado, ninguém perguntava, ninguém questionava se era aquecimento global, ou sei lá, e todo mundo se escondia. Essa é um pouco a percepção de risco, essa cultura que em Brasil ainda não está bem estabelecida, não? No caso de desastres, nós temos que trabalhar mais na prevenção, que é o papel do CEMADEM, que na reconstrução e recuperação. E isso é algo que também deve ser estabelecido, talvez, em políticas públicas, não? E também foi mencionado algo para a participação. Nós temos parcerias com universidades federais, universidades estaduais do Brasil, do exterior. Nós temos parcerias com o Japão, temos parceria com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Reino Unido, para trabalhar em diferentes aspectos de desastres. Ou seja, isso nos permite, em certa forma, estar atualizados e nos preparar com nossos modelos e todas nossas tecnologias para o futuro, não? Que na verdade o futuro já começou, é o que digo em termos de mudanças climáticas, não? Ou seja, é um centro de primeiro mundo aqui no Brasil, e realmente, para mim, é um orgulho trabalhar no CEMADEM, e realmente pelos comentários recebidos, muitos deles bastante interessantes e reais, e novamente agradecemos pelo convite ao Senado para apresentar sobre o trabalho do CEMADEM e desastres. Muito obrigado. Muito bom, agradeço novamente. De fato, Wisconsin é ao lado do estado de Illinois, né, onde Chicago também é uma cidade do estado. Mas muito bom. Agradeço novamente, né, doutora Regina, doutor José Antônio, todas as pessoas que nos acompanharam nessa audiência pública enriquecedora, né, muito boa, né, mas vamos trabalhar juntos para frente. Até a doutora Regina perguntou se me convidando, né, para dizer que é oficial o convite para eu visitar em São José dos Campos lá. Não eu, a comissão, o Senado, né? Nós vamos fazer uma programação, sem dúvida, porque também lá com a USP há muitos trabalhos, né? Energia nuclear, por exemplo, submarino nuclear, e ontem mesmo fizemos uma reunião de praticamente 1 hora com professores da USP para articular também algumas iniciativas. Então, agradeço todo o trabalho da Secretaria,
da consultoria, dos meios de comunicação, porque permitem que o Brasil acompanhe, né, as informações e os debates que acontecem aqui. Todo o material ficará disponível. Se alguém não escutei bem, como é que era aquele dado, aquele mapa, tal, está tudo aí na página da Secretaria. Muito bom. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Declaro aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Antes de iniciar os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 18ª e 19ª reuniões, realizadas respectivamente em 15 e 16 de julho. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Obrigado. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de itens constantes da pauta. A presidência esclarece que nas votações nominais os senadores poderão votar tanto nos computadores localizados neste plenário, quanto por meio do aplicativo Senado Digital, desde que tenham registrado a presença pessoalmente na casa. Passamos aqui ao item 1 da pauta, projeto de lei 2998 de 22, não terminativo, altera a lei 9296 de 24 de julho de 1996 para permitir o uso de gravação oriunda de captação ambiental nos casos que especifica. Autoria, senador Lazier Martins, e o projeto tramita em conjunto com os projetos de lei 1903 de 21, 2077 de 22, 2471 de 22, e passo a palavra para a relatora, senadora minha ídola Damares Alves, para a leitura do seu relatório. Presidente, eu peço permissão para ir direto à análise, inclusive de uma forma resumida, e chamar a atenção dos colegas que eu estou apresentando um voto para mais de um projeto de lei. Todos eles, de uma certa forma, eram o mesmo objeto, mas eu preciso recepcionar um e recusar os demais. E eu tenho a alegria de estar relatando, inclusive, a matéria do nosso ex-senador Lazier, tão querido, tão preocupado com a segurança pública. Presidente, direto para análise, a Lei 13964 de 2019, que é o pacote anticrime, ao alterar a Lei 9296 de 96, introduziu o parágrafo 4º ao artigo 8º-A, estabelecendo que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores somente poderia ser utilizada pela defesa, isso desde que demonstrada a sua integridade. Embora a intenção tenha sido reforçar as garantias processuais, na prática, essa limitação resultou em uma distorção que compromete a efetividade da persecução penal e ofende o princípio da paridade de armas. Ao excluir a possibilidade de uso da prova pela acusação, a norma passou a dificultar a responsabilização de crimes praticados em ambientes privados, nos quais, muitas vezes, a única possibilidade de obtenção de prova é por meio da captação ambiental realizada pela própria vítima ou por testemunhas. Os 4 projetos de lei aqui analisados convergem para a correção dessa distorção. Todos reconhecem a necessidade de ampliar o uso das captações ambientais feita por um dos interlocutores, de forma a contemplar tanto a defesa quanto a acusação, sempre desde que assegurada a autenticidade do material. A preocupação comum é com a proteção das vítimas e com o fortalecimento dos instrumentos de combate ao crime, especialmente nos casos de violência doméstica, crimes sexuais e situações em que não há tempo hábil para a atuação prévia das autoridades. Em primeiro lugar, o PL 1903 altera a lei para admitir a captação ambiental independentemente de ordem judicial ou consentimento dos interlocutores, sempre que houver risco concreto à vida, à liberdade ou à dignidade sexual. A seu turno, o PL 207
Além de preservar o uso da captação ambiental em matéria de defesa, autoriza a gravação para a constituição de flagrante em crimes violentos de grave ameaça ou praticado contra vulneráveis. Além disso, explica que não configura crime a captação realizada por quem detenha dever de cuidado sobre a vítima ou local protegido. O projeto traz boas contribuições. O PL 2471 de 2022 mostra louvável sensibilidade na proteção de vítimas vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas submetidas à violência sexual. Por fim, o PL 2998 de 2022 admite o uso da captação ambiental em matéria de defesa ou de acusação, sempre que demonstrada a autenticidade da gravação. A proposta é tecnicamente mais abrangente porque remove o viés introduzido pela Lei 3964 de 2019, que restringia a prova unilateral à defesa, restabelecendo a paridade de armas e a isonomia probatória entre Ministério Público e acusado, sem limitar o uso pela acusação à tutela de bens jurídicos específicos, como fazem os demais projetos de lei. Todos eles, a intenção é muito boa. E eu quero parabenizar todos os autores pela iniciativa. Ainda sobre o PL 2928 de 2022, sob a perspectiva da segurança pública, a proposta contribui para o aprimoramento da atividade investigativa, ampliando os meios lícitos para obtenção de prova, desde que respeitada a integridade do material captado. Ao permitir, presidente, a autorização da gravação tanto pela acusação quanto pela defesa, o projeto promove a cooperação processual e a busca pela verdade real, sem abrir mão das garantias individuais. A gravidade da situação é confirmada pelo cenário atual da violência no Brasil. Segundo a 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o país registrou 83.988 casos de estupro e estupro de vulnerável, um aumento de 6,5%. Mas nós já temos o resultado também de 2024. Presidente, registrados são mais de 270 estupros por dia no Brasil. E esses estupros, presidente, geralmente é a palavra da vítima contra a palavra do agressor. E quando é criança num ambiente familiar, a criança sempre é desacreditada. E as crianças, nós estamos com uma série, presidente, uma série de denúncias que a criança conseguiu, o adolescente conseguiu fazer a captação da imagem, ou da tentativa, do abuso, do estupro, ou mesmo do próprio ato. E essas imagens precisam ser levadas em consideração. E é por isso que vem aqui a iniciativa dos 4 projetos de lei. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso especial 583, firmou o entendimento vinculante de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, por não se tratar de interceptação por terceiro nem violar a reserva de jurisdição. Essa orientação tem especial importância para a proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Essa posição já vinha sendo sinalizada anteriormente no julgamento do inquérito 216 do relator ministro Marco Aurélio, que também admitiu a validade da gravação ambiental feita por um dos interlocutores, desde que comprovada a sua autenticidade. Embora anterior à Lei 13.964 de 2019, esse julgamento demonstra a evolução de uma jurisprudência em direção à proteção de direitos fundamentais das vítimas. Cumpre salientar que as demais proposições, embora meritórias, mantêm filtros ligados a determinados bens jurídicos, vida, liberdade, dignidade sexual ou categorias de vítima. Essa delimitação, ainda que louvável em termos de política criminal, perpetuaria a assimetria processual em hipóteses não contempladas pelo legislador, recriando a distorção que se deseja superar. O PL 2998 é mais amplo,
ao permitir indistintamente o uso da prova pela defesa e pela acusação. Oferece solução sistêmica e abrangente, motivo pelo qual será adotado como texto base, recebendo emenda que nele consolide os méritos dos demais projetos. Desta forma, presidente, obtém-se um texto único, buscando um pouquinho de cada proposta, que permite a utilização da captação ambiental feita por um dos interlocutores, também em matéria de acusação, bem como dispensa autorização judicial, quando a captação for realizada por terceiro, em razão de eminente risco à vida, à integridade física, à liberdade ou à dignidade sexual de outrem. Portanto, presidente, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 2998 de 2022, com a seguinte emenda que já foi publicada, e rejeição tão somente por uma questão regimental do PL 1903, 2077 de 2022. A emenda segue publicada, este é o voto. Eu estou aqui no plenário, com um ex-juiz e com um delegado, né, que entende a necessidade de um lado ou de outro. E tenho advogados aqui no plenário. Tanto quem está na defesa como está na acusação. A captação dessas imagens ambientais, elas são necessárias, tanto para a gente defender, como para a gente acusar. E, no geral aqui, o espírito das propostas é a proteção das vítimas. Então, eu peço aos pares que apoiem o meu voto e vão embora mudar a legislação e acabar com essa distorção. Obrigado, senadora Damares Alves. Cumprimento aqui o Luiz Felipe Cunha, suplente do senador Sérgio Moro. O deputado Alexandre Ramage também está acompanhando conosco aqui essa audiência. Eu coloco em discussão o senador Fabiano Contarato para discutir. Eu só queria, senador Flávio Bolsonaro, parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela condução dessa tão importante Comissão de Segurança Pública. Ao passo que saúdo aqui os meus colegas senadores e senadoras, quero parabenizar a senadora Damares pela sensibilidade. Eu acho que esse projeto é de fundamental importância. Quando a senhora cita no seu relatório a violação do princípio de paridade de armas, nós temos que entender que esse é um dos objetivos, é a busca da verdade real. A gente tem como premissa coletar e preservar toda e qualquer forma de prova. Eu lembro, senadora Damares, que eu lembro quando eu era plantonista, às vezes você tinha uma circunstância de uma prática de um crime e o cara estava completamente em estado de embriaguez, seja por um álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Eu tinha que encaminhar aquele autor do crime também a exame etílico e toxicológico. Olha, se aquela prova, apenas para preservar a prova, porque eu teria que buscar o mais próximo possível de como aconteceu o crime, mesmo que às vezes aquela prova pudesse, de alguma forma, beneficiá-lo ou não. Mas não competia a mim, naquele fato, deixar de preservar uma prova que poderia não ser possível se reproduzir posteriormente, depois que fosse deflagrada a ação penal, após o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. Então, nós estamos corrigindo uma distorção e aquilo que eu acho que realmente violaria a busca da verdade real e a preservação e a proteção para todas essas vítimas. Nós estamos aí com casos e que eu fico assim estarrecido, que precisa, às vezes, algum influenciador para levantar a bola com relação a essa a forma de utilizar uma criança ou adolescente no aspecto da sexualidade, e às vezes o parlamento fica dormindo eternamente em vez de ser esplêndido. Por isso que nós temos que dar uma resposta, sim. Nós temos que criminalizar essas condutas quando utiliza crianças e adolescentes de uma forma sexualizada, tentando matar a infância dessas crianças e num processo de adultização. Então, eu acho assim, a gente tem que dar uma resposta imediata. O processo legislativo, isso que às vezes me deixa um pouco angustiado aqui, é que ele é muito lento, ele caminha em passos lentos. E a premissa ela é constitucional e ela também está no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação
legal. Então, se eu não tenho uma reprovabilidade ali estabelecendo uma conduta, você vai acabar tendo um comportamento que é eticamente reprovável, mas que infelizmente é lícito. Então, acho que passou da hora do Senado dar uma resposta mais altiva, dar uma resposta e corrigir as distorções. Eu estava falando com o presidente Flávio Bolsonaro, e eu falei, olha, eu tenho um projeto para aumentar o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Não é razoável. Lá no Espírito Santo, eu vou citar aqui, dia 9, mataram a utilização de facções, mataram uma adolescente de 15 anos e uma mulher com a participação de adolescente em conflito com a lei. E nosso Estatuto da Criança e Adolescente só autoriza a internação no máximo por 3 anos. Olha, não é razoável. Um adolescente de 17 anos entrou numa escola em Aracruz, no meu estado do Espírito Santo, matou 4 pessoas. Vai ficar no máximo internado 3 anos. Eu peguei, senadora Damares, todos os países do G20, o mais permissivo, o mais complacente é o Brasil. Nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, o meu projeto é simples. Não tem nada a ver com redução da maioridade penal, porque isso é uma cláusula pétrea. Mas o projeto é simplesmente, se o adolescente em conflito com a lei praticar um ato infracional com violência ou grave ameaça ou equiparado a hediondo, nós podemos aumentar esse período de internação para até 10 anos. E aumenta também o período de 3 para 5. Mas nós temos que ter essa responsabilidade. E olha que eu tenho, a senhora sabe da minha vida, o meu comportamento com toda a pauta dos direitos humanos, mas não acho razoável, porque explica para uma mãe que teve a sua filha jovem morta por um adolescente de 15, 16, 17 anos e que ele não vai ficar nem 3 anos internado. Eu tive um caso como delegado em que um adolescente de 17 anos matou um chefe de família à paulada. Seria um homicídio qualificado, com crueldade, com pena de 12 a 30. Como era adolescente, a juíza não deu nem 1 ano. Ora, então isso não é nem a sensação, mas a certeza da impunidade. Então eu faço um apelo, que eu tenho esse projeto, como outros aqui, nessa comissão, e que designe um relator e vamos para o tema. Olha, é um tema que eu sei que é delicado, inclusive com os meus pares, mas eu, antes de ser senador da República, eu sou professor de Direito e sou delegado. E eu acho que o que a senhora está fazendo com essa relatoria foi um brilhantismo, e ao passo que eu quero cumprimentar todos os senadores que foram os proponentes, autores desse projeto de lei. Parabéns, senadora Damares, parabéns, senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador Fabiano Contarato. Eu já pedi para a assessoria verificar se esse projeto está aqui na CSP. Se não foi pautado é porque o relatório certamente não está pronto, senão já teria pautado, mas a primeira informação é que ele estaria na CCJ. Ninguém vai questionar uma mulher que protege criança querer penalizar. Não, mas se tiver com o relator, não estiver pronto o relatório, eu tavoco aqui, a gente bota na próxima sessão, se for o caso. Tá, mas a primeira informação é que não está na CSP, estaria na CCJ esse projeto de lei. Passo a palavra ao senador Sérgio Moro. Obrigado, presidente. Primeiro aqui, elogiar o trabalho da senadora Damares, também a origem dos projetos, são vários projetos, né? Mas o senador Lazia Martins, o senador Marcos Duval. Só para esclarecer também um ponto aqui que às vezes se perde na história, a redação original do projeto anticrime não tinha nada disso de limitar a utilização da prova apenas para a defesa. Foi uma inserção que foi feita durante a tramitação na Câmara, em relação à qual eu me opus, mas infelizmente foi feita essa limitação, que não faz o menor sentido, né? Limitar a utilização da escuta ambiental só para fins de defesa, né? E no fundo o projeto é muito simples. A captação ambiental precisa de ordem judicial, é como se fosse uma interceptação telefônica. Mas abre-se uma exceção quando ela é feita por um dos interlocutores. E aí pode ter uma série de situações em que a pessoa, por exemplo, está sendo ameaçada, precisa gravar, e aí não pode utilizar num processo em relação a essa ameaça, está sendo extorquido, ou uma situação de casos até de crime de corrupção. E nesses casos, quando é feito pelo próprio interlocutor, ele pode servir como testemunha até num processo. Por que ele não pode gravar? E, no fundo, isso segue uma regra que é mais ou menos universal. No mundo inteiro, em geral, o interlocutor pode fazer gravações independentemente de ter autorização judicial. O que a gente colocou no projeto, isso tinha, olha, se essa captação ela é válida quando feita por um interlocutor,
Quando, principalmente aqueles casos que não tem conhecimento a autoridade policial ou Ministério Público. Porque se eles tiverem conhecimento, aí eles têm que requerer o juiz para fazer a gravação, até para ficar uma situação mais segura. Mas, em boa hora, o projeto vem e corrige essa distorção. Distorção essa que, aliás, também foi objeto de veto, né? O veto presidencial na época vetou esse dispositivo por conta dessa inserção inadequada que tinha sido feito na Câmara. Infelizmente, o veto foi derrubado. Pelo que eu acompanhei na época, não teve muita, reflexão do Congresso ao derrubar esse veto. E esse projeto ele corrige essa distorção, então fica aí os meus elogios. Só fazer essa observação para que também não pareça que veio de nós essa mudança, porque essa limitação não veio, não estava no projeto anticrime originário. Mas estou de acordo com o projeto, né? Temos que evoluir e corrigir esse defeito aqui que foi criado. E a gente fala muito em necessidade de combater o crime, e uma das reflexões é a questão de aumento de pena, aumento do rigor. O pessoal às vezes fala, não funciona. Não, funciona sim. Né? Deixar mais tempo preso funciona, até porque você aumenta o risco. Mas é importante também que a gente habilite as autoridades, né, os agentes, a terem aí os instrumentos necessários para se poder avançar. Até nesse propósito também, senador Flávio, tem um projeto aqui nessa casa que ele entrou na pauta, saiu da pauta, mas que é um projeto importante, que visa regulamentar a utilização de drones pelas forças de segurança pública. Seria importante que esse projeto voltasse, a meu ver, aí, em algum momento. Sei que ele não é responsabilidade aí de Vossa Excelência, que acho que está com o relator. A assessoria está me informando aqui, senador Moro, que esse projeto, a tramitação dele parou porque houve um pedido de audiência pública. Vamos ou fazer audiência pública... Eu acho que é importante fazer porque os criminosos estão usando. Vamos ver uma data breve para fazer, lógico. E a polícia às vezes não pode usar porque tem uma série aí de falta... O crime está evoluindo mais rápido do que a nossa legislação. Exatamente. Então, a gente tem que correr aqui e fazer a nossa parte, sem dúvida. Então é isso, mas eu adianto meu posicionamento favorável, elogiando a relatora. Obrigado, senador Sérgio Moro. Senadora Damares, só para falar que Deus já está atuando nessa pauta que a gente estava tratando aqui de um projeto de lei do senador Fabiano sobre as medidas mais rígidas para menores infratores. Na verdade, o projeto está na CDH e já tá com o relatório pronto do senador Márcio Bittar. Né? E assim, eu só achei estranho porque é que não está passando pela Comissão de Segurança Pública. Foi só para a CDH e depois para a CCJ. Terminativo lá. Vou até requerer para que seja apreciado por essa comissão também, mas para dar uma máxima celeridade. Assim que chegar na semana seguinte, na próxima reunião, a gente já pauta aqui para aprovar, para votar esse relatório. Eu peço aí para a gente formalizar o requerimento para que passe aqui pela CSP também esse projeto. Com a palavra a senadora Margarete Buzete para discutir. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a senadora Damares pelo brilhante relatório que ela fez, porque já passou da hora de nós discutirmos. E quero parabenizar duas vezes, porque quando ninguém discutia pedofilia, ela atacava a pedofilia como uma leoa. E agora ela conseguiu uma colega aqui com ela também, né? E a gente está fazendo bons projetos juntas e é necessário. Senador Contarato, eu tenho uma preocupação muito grande com o socioeducativo. O socioeducativo, para mim, ele tinha que estar na segurança pública. No estado de Mato Grosso, nós temos a gente já virou referência em socioeducativo nesses últimos 6, 7 anos. Mas eu quero dizer para o senhor que de lá já saíram 3 líderes de facções do socioeducativo. Como que nós vamos tratar esses meninos desta forma? Eles têm que estar dentro da segurança pública. Hoje, o integrante do socioeducativo não pode nem andar armado.
nem andar armado, e eles são todos faccionados. Eu não estou entendendo isso. Por que que ele não vai para a segurança pública? Porque não faz parte, se ele é um cara que matou, que decapitou. Lá no Mato Grosso nós tivemos 2 casos que decapitaram 2 jovens, mas torturaram antes. Até, assim, foi surreal o que aconteceu. Jogaram as cabeças de um lado, o corpo do outro, por um gesto. Uma era candidata a vereadora. Então, eu penso que passou da hora do socioeducativo, sim, está dentro dos direitos humanos, mas fazer parte da segurança pública também. Porque senão nós não vamos combater crime nenhum, porque o adolescente de 16 anos hoje é o que é mais cooptado pelo crime organizado. Obrigada. Obrigado, senador. Em discussão ainda, senador Magno Malta para discutir. Senhor presidente Flávio Bolsonaro, senhores senadores, senadora Margarete. Bonita bolsa, senador Magno. Essa é uma bolsa do agro, né? Não tem nada a ver comigo. Senhor Espiridião Amin, senador, senadora Damares, senador Contarato, senador Flávio. É importante o que estamos debatendo, e o assunto nunca saiu de voga, essa história de abuso, violência sexual contra a criança. E basta uma frase para que a gente entenda todo o contexto de uma criança sendo abusada e filmada por um irmãozinho ou por alguém que ali está, e que isso deixe de ser prova. Tem que ser prova, sim. Eu, em 2006, tive uma dificuldade. Quando aconteceu a Operação Carrossel, na Espanha, em que 200 pedófilos no Brasil foram demandados pela Espanha, pela Polícia Federal, dentro de uma operação de crime cibernético, já em 2006, e nós não tínhamos nenhum instrumento, nós não dispunhamos nem de lei para crime cibernético, muito menos qualquer tipo de instrumento, até a Polícia Federal. E em 2006, quando a Espanha, numa operação chamada Operação Carrossel, identificou 200 pedófilos no Brasil e os seus computadores, e eles foram presos, e também os computadores, não teve o que fazer. Foi um mico, senador Espiridião. A justiça teve que devolver os computadores, soltar os pedófilos, porque não se tinha qualquer tipo. A única coisa que existia, senador Flávio, era no Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que qualquer pessoa que tivesse como remetente ou recebendo como destinatário qualquer tipo de imagem que violasse direito das crianças, de qualquer maneira, senador Moro, essa pessoa pega em flagrante, que é um troço muito difícil, então ela seria punida, nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, quando eu pego esse fato determinado e crio a CPI da pedofilia e fui buscar assinaturas, em 2006, os senadores não sabiam o que era. O presidente da casa era Garibaldi. E Garibaldi dizia assim, não, isso acontece aí, é um pai desempregado, um ajudante de pedreiro bêbado e tal, que aí abusa da enteada, ou no interior e tal. A palavra pedofilia, abuso de bebê, de criança, não estava em voga em 2006. Mas o fato é que eu recebo uma imagem lá do interior de São Paulo, especificamente, eu acho que de Osasco, o Ministério Público, com quem eu já tinha convivência muito forte, senador Flávio, me manda uma imagem de um avô tendo conjunção carnal com uma criança de 4 anos de idade. E primeiro ele embebedou a criança. Então é como se alguém tivesse filmado e aquela prova não ia valer. O advogado do velho usar aquilo, dizer que não, foi prova ilícita, ter filmado aquilo lá. Eu recebo aquela imagem e com aquela imagem eu consegui mostrar para o Garibaldi. Ele ficou assustado. E falou, não, faz aí, eu já estou assinando. Fui para todos os senadores, todos assinaram. Todos assinaram.
E começou então a CPI da pedofilia. E na CPI da pedofilia, eu acabo descortinando o crime dos crimes. Olha, e o que aconteceu em 2006, o Brasil estava entre os 3 maiores abusadores do planeta, senador Contarato. Ainda continua entre os 3 maiores abusadores do planeta e mais. O Brasil é o maior consumidor de pedofilia na internet do planeta. O maior consumidor é o Brasil. E naquela ocasião, senador Flávio, nós chamamos aqui o presidente da Associação dos Cartões de Crédito. Fizemos um termo de ajuste de conduta, porque ninguém compra pedofilia na internet, abuso de criança, e veja que existem coisas seletivas. Por exemplo, uma criança sem roupa, se ela tem uma síndrome de Down, por exemplo, você tem um tipo de pedófilo tarado, endemoniado, que é esse tipo de criança que interessa a ele. Quando eu prendi aqui, ó, aí onde Vossa Excelência está, nessa cadeira aqui, nesse plenário, o juiz Branquinho, senadora Damares, você sabe, ele tinha 400 mil imagens de criança ribeirinha, escorrendo catarro do nariz, sem roupa, magrinha, de beira de rio. Esse cara montou uma estrutura dentro da própria vara onde ele era juiz, e em cima tinha uma cama onde ele trazia essas famílias e essas crianças e abusavam. Então é o seguinte, o advogado alegou que aquilo era prova ilegal porque ele estava sendo filmado com as câmeras que o próprio juiz botou. Ele fez aquilo para seu próprio deleite. Em 2006, 3 meses depois, acontece isso no Brasil, com 3 meses nós aprovamos a primeira lei. Ela foi sancionada, que foi a alteração do 240, que aí criminalizou-se a posse do material pornográfico. A partir do 240, eu aprovei uma outra lei chamada Lei da Infiltração. E aqui tem o Contarato, que é delegado. Essa lei, onde o judiciário autoriza um agente, um delegado, seja quem for, a infiltrar em determinado perfil, como criança, como pedófilo, como qualquer coisa, no sentido de desbaratar uma organização. E aí, essas grandes operações que hoje o Brasil houve, teve uma grande operação de pedofilia da Polícia Federal ou Polícia Civil, que envolveu 6 estados, 10 estados, prendeu tanto, só é possível por conta da lei da infiltração e da lei da criminalização da posse. Essas duas. Uma importante, a lei Joana Maranhão, não mais prescreve o crime. A Xuxa, que já me processou 2 vezes, ela deu uma entrevista aos 49 anos de idade, dizendo que ela foi abusada na infância pelo namorado da avó dela. Ela nunca pôde falar isso. Falou aos 49 anos, porque a lei Joana Maranhão já estava aprovada. Por que eu dei o nome Joana Maranhão? Porque era a nossa nadadora, que veio depor aqui, que ela entregou o técnico que abusava dela nos treinos de natação. Ela se tornou uma medalhista, mas a mãe era médica, a criança sofreu muito, ela tem traumas até hoje, não é? Depois aqui, chorou muito aqui e estava processado pelo seu técnico. Porque o que a lei dizia? Mais uma vez, que é advogado, se é advogado, não é? Não sei se militou nessa área, Damares, que é advogado e é militante da área, e o senador Contarato. O que a lei dizia? Quando uma criança era abusada, era uma ação condicionada. O Ministério Público ou o delegado só podia dar continuidade com a autorização dos pais, porque muitas vezes era o vizinho, era o avô, era o pastor, era o padre, era o professor da escolinha de futebol, e a família não queria expor a criança. O que a lei dizia? Quando ela fizer 18 anos, ela tem 6 meses para denunciar o abusador. Se ela não denunciar em 6 meses, acabou o crime. E Joana Maranhão denunciou com 19 anos. Aí ele entrou com todos os processos que ele podia em cima de Joana Maranhão. E aí criamos a lei Joana Maranhão. Isso quer dizer, quem está nos vendo, nos ouvindo agora, senador Flávio, não sei se é a nossa comissão que está ao vivo, deputado Ramagem, que está aqui ainda, quem está nos ouvindo, saiba que não prescreve o crime. Se o seu abusador está vivo, você sabe. E você tem testemunha, você tem prova. E esse é o grande problema a se discutir com a alienação parental. Existe uma quadrilha de juízes em São Paulo que eu desbaratei na CPI dos maus tratos. A senadora Damares já era minha assessora.
Desbaratei em São Paulo juízes e um grupo de psicólogas. Só elas assinam esses laudos, devolvendo crianças abusadas para o pai abusador. Nós temos hoje quase uma centena de mães com crianças escondidas no Brasil. Crianças com laudo, estupro, violência sexual, de pais, e o juiz mandou devolver para a mãe, para o pai, e a mãe vira uma criminosa em seguida. É preciso se debater tudo isso. Então é muito importante que qualquer pessoa que filme uma criança, sabe, indefesa. Senador Flávio, nessa cadeira que o senhor estava sentado, do meu lado estava sentado Márcio Tomás Bastos, o maior criminalista do Brasil. Ele foi contratado pela Google para defender a Google. E eu convoquei doutor Alexandre Ronhagen, presidente da Google no Brasil, e durante 4 anos ele debochou do Ministério Público Federal, de ações públicas. Eles não faziam, eles não atendiam, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas tem um Código Civil que você precisa obedecer. O que acontece? Quando eu convoquei esse cidadão, ele me mandou um e-mail dizendo assim: parabéns, essa cena é maravilhosa, essa CPI, para proteger as crianças e não sei o quê, porque só tinha o Orkut naquela época. Era o Orkut, era esse aplicativo de relacionamento. Então os pedófilos acharam que era terra sem lei e eles jamais seriam encontrados, jamais seriam achados. O que acontece? Eu convoco esse cara, ele não vem na quarta-feira como prometeu. Então eu chamo a Polícia Federal, ainda CPI era CPI, eu peço à Polícia Federal para buscar ele coercitivamente. Eles contrataram correndo o Márcio me ligou, me pedindo 15 dias. Eu falei: ó, você foi ministro da Justiça, eu vou te dar 15 dias porque você vai fazer esse cara assinar o termo de ajuda de conduta. E eles vieram. Quando vieram, após a sessão, estava encerrando, eu quebrei o sigilo da Google. O mundo inteiro deu essa matéria. Senado do Brasil quebra o sigilo da Google no Brasil. Sabe o que aconteceu? Eles nos entregaram todos os discos rígidos naquela época, na certeza, senadora Margarete Busato, que nós nunca conseguiríamos abrir. Mas o Senado já tinha o Prodazem, que era um pouco avançado, e com os promotores, o Ministério Público, promotores delegados, civis, federais, Polícia Federal, nós nos juntamos, criamos um grupo de trabalho, que era a minha assessoria, e felizmente conseguimos abrir. Eu vi a degradação da humanidade. A primeira imagem que eu abri, que vi, foi um médico abusando de uma criança de 30 dias de nascido. E ali eu vi de tudo. De tudo. De gente da alta sociedade, da baixa sociedade, o que você imaginar, abusando de criança. Eu fui a Hyderabad, na Índia, chamado da ONU, e levei os pedófilos da Índia. E os pedófilos do mundo foram entregues à Interpol, pelas mãos de uma CPI do Brasil. Pouca gente se esqueceu, porque foi 2006. 2006. E hoje a legislação que existe, os novos tipos penais, foram criados em 2006 até 2009. Recebi de muitos religiosos, né, senadora Damares? Denúncia de muitos religiosos. Muitos, que estão por aí pousando ainda. Quero avisar para vocês que tudo, ao final da CPI, foi para o Ministério Público como confidencial. E o Ministério Público conseguiu continuar a investigação e voltou. Só que a CPI da pedofilia, aqui, ela está com um lacre de 50 anos. Ela está com um lacre de 50 anos. Então, nesse momento, no final de 2023, senador Contarato, de 23, no final de 23 agora, com 33 assinaturas, eu protocolei uma CPI para investigar abuso de infantes e adolescentes. Infantes, você está saindo da vida de infância, entrando ali na puberdade, e adolescência até 16 anos de idade. Protocolei na mesa, está protocolado. É a primeira CPI e até hoje não saiu. Quem sabe se tivesse saído, o Brasil hoje não estaríamos falando, e parabéns ao Falca, pela denúncia que fez, pela coragem que teve
de se expor, porque esse senador Flávio, eu corri mais risco nessa CPI, nas duas CPI, da pedofilia e dos maus tratos infantis, aí Damares já estava comigo com os mesmos riscos. Corri mais risco e ameaça de morte todo dia, porque eles movimentavam 3 bilhões de dólares por ano no Brasil, porra. Então, qualquer coisa que nós fizermos, estamos fazendo pouco. Uma criança filmar, se autofilmar sendo abusado, ou uma criancinha, ou um irmãozinho filmar, ou alguém, algum adulto, por qualquer brecha, filmar um vagabundo que está abusando de uma criança. Nós não estamos fazendo pouco. Nós não estamos fazendo pouco. Por isso, como esse assunto é um assunto que me é muito caro, eu acho que nesse imbróglio todo que o Brasil está vivendo, absolutamente tensionado, nós não precisamos ter uma geração de crianças doentes, abusadas, violentadas, sacaneadas, sabe? O que o senhor acha que eu sinto? Eu, vendo um pai e uma mãe tirar um filho do berço com 1 ano de idade, de ver pastores e padres abusando de crianças dentro da igreja. É muito doído isso. E a gente não pode entender isso só como fizemos uma reunião, foi muito boa, temos um discurso sobre isso. A gente precisa entregar coisa efetiva para a sociedade. Coisa efetiva para a sociedade. Essa coisa é muito cara, a defesa de criança para mim. E é risco mesmo. Por isso que eu pensei e disse ontem, liguei para Vossa Excelência à noite, Flávio, a gente precisa se preocupar com a segurança do Falca. Mas a gente não pode fazer uma entrada pedindo segurança dele aqui, escrita, sem consultá-lo. Porque, de repente, ele não quer, as coisas andam para um outro lugar, né? A gente está numa boa intenção e acaba sendo escrachado em rede social, né? Mas mesmo assim, senadora Damares, eu acho que a gente deve consultá-lo, pedir minha assessoria que o procurasse, consultasse, se ele quiser, senador, que a gente vote, peça para o Estado dele, né? Assim, para o Estado dele, que o próprio Estado lhe dê essa segurança, para que a gente possa honrar esse rapaz, porque ele meteu a mão no vespeiro. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Ele meteu o braço no vespeiro. Por isso, assim, o bojo do relatório da senadora Damares, para mim foi uma frase só, que será realmente, de fato, as provas usadas, filmagens que, de qualquer tipo de abuso, seja ela espancamento, ou seja qualquer outro tipo de coisa. Encerro falando com relação ao que disse a senadora Margarete Busetti, que estamos falando de 2 assuntos, é que também eu não concordo. Assim, as pessoas que são contra a redução da maioridade penal, elas têm um argumento que é assim: como que você vai pegar uma criança de 14, 15 anos, 16 e levar ela para um presídio? Chega lá, ela vai sair pior. Não. O cara que está no presídio tem medo desse menino de 15 anos. Na verdade, ele não vira bandido, não é no presídio, é na escola técnica. A escola técnica são essas instituições de ressocialização desses meninos. Não ressocializa ninguém. Lá tem um menino que já matou, lá tem um menino que já botou fogo em ônibus, lá tem um menino que já estuprou, já matou. E aí entra um que roubou um celular porque estava no meio dos outros, foi influenciado, não é bandido, não é nada, vai bater no mesmo lugar. A família é extorquida. Para o menino ter proteção lá dentro, a família tem que pagar. Ele lá dentro vai conviver com todos esses que são matadores, que são envolvidos com organização criminosa. Esse menino sai de lá pior. Eu, se fosse presidente da República um dia, a primeira coisa que eu ia acabar é com essas escolas técnicas do crime. É com a escola técnica do crime. Porque Vossa Excelência é advogado. Nós temos uma lista de crimes que são hediondos e você tem uma lista de crimes que não são hediondos. No cometimento de crime hediondo, perde-se a menoridade e paga na maioridade, independente da idade que tenha. E crime que não é crime de natureza hedionda, o Estado pode criar mecanismos onde esses meninos possam, através do esporte, que assim, é nossa
está em nós, está no nosso DNA, que seja de voleibol, que seja de artes marciais, que seja do que for, Mas nós precisamos realmente entender que a escola técnica do crime é quem prepara. Até um dia desse, a gente dessas escolas do crime não tinha arma, eles não podiam usar arma, né, para não poder machucar esses pobrezinhos que queimam ônibus, que estupra, que sequestra e depois tira a mão de mim, que eu sou menor e conheço meu direito, mete o dedo na cara ainda. Então, eu agradeço Vossa Excelência pelo tempo que usei, mas até porque eu precisava dar essa explicação e precisava falar sobre esses assuntos e que a gente está num momento em que, se a gente tivesse dado continuidade, não chegaríamos até aqui. Mas, infelizmente, CPI tem hora para acabar e não tem hora para encerrar. Obrigado, senador. Essa da redução. Bom, senador Magno Malta, parabéns aí pelo seu depoimento de vida, a sua história de luta contra a pedofilia, não é de agora, junto com a senadora Damares. Se Vossa Excelência conseguiu o contato aí com Folca, e obviamente for do interesse dele, for da vontade dele, essa comissão aqui imediatamente toma os caminhos aí oficiais para solicitar, requerer essa proteção à vida dele. Tem projeto de tudo para tudo quanto é gosto aqui no Senado Federal. Eu sou autor do APEC, que está em tramitação aqui no Senado, a mais antiga, a PEC 32 de 19, que trata exatamente da redução da maioridade penal. Eu também entendo que isso aqui era um tema que deveria ser encarado pelo plenário da Câmara e do Senado. Apesar dessa discussão sobre se é cláusula pétrea ou não é, aí a forma é o de menos, porque o objetivo final disso é, sem dúvida alguma, dar um tratamento àquelas pessoas conforme a periculosidade dela, conforme o crime hediondo que elas cometeram, independente da sua maioridade. Eu quero passar, então, ao segundo item da pauta, e eu chamo... Oi? Eu chamo o senador, eu convido o senador Sérgio Moro só para assumir a presidência, que eu sou o relator. Desculpa, tem que botar aqui É porque já estava considerado aprovado, né? Vamos lá, então, só cumprindo aqui o regimento. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão, a votação será simbólica. Em votação, o brilhante relatório da senadora Damares Alves apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 2998 de 22, com a emenda número 1 CSP e pela prejudicialidade dos projetos de lei 1903 de 21, 2077 e 2471, ambos de 2022. As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu vou chamar aqui o item 2 da pauta, que eu sou relator, para, na sequência, o senador Sérgio Moro assumir a presidência. Item 2, projeto de lei número 82 de 23, não terminativo, altera a lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, a fim de destinar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para recompensas a policiais que apreenderem armas de fogo ilegais. Autoria, senador Marcos Duval, relatoria, senador Flávio Bolsonaro, relatório favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Observações: em 15 de julho de 25, foi lido o relatório e concedida a vista ao senador Jacques Wagner. Observação 2, a matéria seguirá à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Então, eu passo a palavra ao senador Sérgio Moro para assumir a presidência e para que eu possa fazer a leitura do relatório. A leitura não, né? Só... Está assumindo aqui a presidência, provisoriamente, da comissão. Passo a palavra, então, ao senador Flávio Bolsonaro. Não, na verdade, eu já fiz a leitura do relatório, só para encerrar a discussão e botar em votação. Eu coloco a matéria em discussão. Alguém deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, vou encerrar a discussão. Votação simbólica. Em votação, relatório apresentado ao projeto de lei 82/2023. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 82/23, com emenda número 1 CSP. A matéria vai à
Comissão de Assuntos Econômicos. Isso. Devolve a presidência. Então eu vou devolver a presidência aqui. Relutante. E eu fiz uma proposta aqui que na CSP, em vez de ser presidente da comissão, tem que ser comandante da comissão. Então passo o comando aqui ao senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador Sérgio Moro. Parabenizar o senador Marcos Duval pela autoria desse projeto que pretende garantir a remuneração aos policiais que apreenderem armas de fogo ilegais. E eu quero aqui fazer duas observações rápidas antes de encerrar a sessão. Em primeiro lugar, mais uma vez, essa comissão emite aqui uma nota oficial de pesar. Manifestamos profundo pesar pela morte do policial militar, o cabo Paulo Rogério da Costa Lopes Filho, de 35 anos, e do pai dele, Paulo Rogério Costa Lopes, de 66 anos, ocorrida durante uma blitz falsa no Rio de Janeiro, no último domingo, Dia dos Pais. O crime que vitimou o servidor público do seu pai atenta contra toda a sociedade e exige apuração rigorosa para que os responsáveis sejam identificados e punidos com a máxima severidade da lei. Né? Que Deus tenha em bom lugar aqui tanto o cabo Paulo Rogério como o seu pai, também de nome Paulo Rogério. Deus conforte a família deles. E a gente está discutindo aqui exatamente numa blitz falsa, pessoas com armas ilegais cometendo mais esse crime hediondo contra os nossos policiais no Rio de Janeiro. E eu queria fazer rapidamente aqui, presidente, o vice-presidente, senador Sérgio Moro, a leitura de uma nota de repúdio, senador Magno Malta, pela fala do Felipe Santa Cruz. É com profunda indignação que este senador da República, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, manifesta seu mais veemente repúdio às declarações proferidas pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que, em publicação nas redes sociais, afirmou, abre aspas, traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria pena de morte, bala na nuca, fecha aspas, referindo-se ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A incitação à prática de homicídio, sobretudo contra a autoridade pública, configura grave afronta ao Estado democrático de direito e aos princípios mais elementares da convivência civilizada, podendo caracterizar crime tipificado no Código Penal e, em tese, outras figuras penais correlatas. Tais palavras, vindas de quem já ocupou o mais alto cargo da representação da Advocacia Nacional, revelam desprezo pelas garantias constitucionais e pelos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988, especialmente o direito à vida e o devido processo legal. No momento em que o Brasil necessita de pacificação, respeito institucional e fortalecimento das instituições, é inaceitável que figuras públicas incentivem, de forma direta ou velada, a violência política, a barbárie e a ruptura dos canais legítimos de debate democrático. Reafirmamos o nosso compromisso com a defesa intransigente da legalidade, da liberdade de expressão responsável e do Estado democrático de direito, repudiando toda e qualquer manifestação que, em vez de contribuir para o diálogo e o respeito mútuo, propague o ódio e a violência. Brasília, 12 de agosto de 2025, eu, senador Flávio Bolsonaro, assino essa nota. E eu só antes de passar a palavra ao senador Magno Malta, esse cidadão, ele é assessor ou secretário municipal do prefeito Eduardo Paes, que parece que não liga para ter nos seus quadros ali imediatos uma pessoa que vai aqui, acho que muito além do discurso de ódio que eles gostam de acusar a direita de fazer. Lembrando a esse cidadão que só quem foi vítima de ódio na prática foi exatamente o senhor Jair Messias Bolsonaro, quando foi vítima de uma facada durante o período eleitoral para tentar tirá-lo da cadeira de presidente da República. Então aqui, peço aqui mais uma vez, já que soltaram uma nota, né, não sei se foi o prefeito Eduardo Paes que soltou a nota ou se foi ele sozinho, minimizando a sua fala, mais uma vez, vindo de alguém que já foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, uma pessoa que, sem dúvida alguma, o mínimo que deveria acontecer com ele seria a sua demissão da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Mas parece que o prefeito prefere dar guarida para pessoas que têm esse tipo de pensamento,
Vamos ver como é que isso aqui se desenrola, porque certamente as providências legais já estão sendo tomadas. Senador Magno Malta. Senador Flávio faz muito bem. Se essas coisas a gente se cala e dizer, todo dia sai uma besteira dessa, e a gente não fala, esses malucos fazem, eu não vou ficar perdendo meu tempo. E Vossa Excelência o fez não tão somente pelo fato de ele ser seu pai. Pelo fato de ser seu pai, Vossa Excelência poderia ter lido essa nota espumando aí, porque desperta no ser humano os instintos mais primitivos diante de uma grosseria como essa. Mas sabe, eles aprenderam, eles foram treinados numa coisa. Preste atenção, que esse cidadão certamente será candidato a alguma coisa. Ele não falou essa frase em vão, porque ele, mais do que ninguém, sabe, e o Brasil sabe, que Jair Bolsonaro nunca cometeu um crime que pudesse levá-lo à situação onde ele está. Jair Bolsonaro não violou em nenhum momento a Constituição no exercício do seu mandato. Eu tenho amizade longa com seu pai. É tradicional, desde que eu cheguei nessa casa em 2003, que toda quarta-feira tem uma rabada lá no meu gabinete. E foram anos, quarta e quinta-feira, Bolsonaro no meu gabinete. E eu fico pasmado porque convivi tão perto. Até na hora em que ele estava quase sendo tragado pelos braços da morte, não pela insanidade, mas por um plano bem preparado de assassinato dele pelo senhor Adélio, cheio de cartões de crédito, hospedado em hotéis, sabe? Um cara com histórico, não é maluquinho, um cara que tem um curso superior. Eu estava com Vossa Excelência lá, com ele na UTI. Conheço muito bem. Eu nunca ouvi uma frase de Jair Bolsonaro. Um dia antes dele ir para os Estados Unidos, eu estava sentado do lado dele, por umas 5 horas. Eu do lado de um sofá, ele na outra ponta. Ele, naquele momento, na catarse dele, esperava vencer as eleições, vendo o povo dele triste lá fora. As pessoas pensam que é fácil. Você saber o que fazer, se ordenar emocionalmente, psicologicamente. Ele calado de um lado e eu calado do outro. E fui lá quase todo dia. Quase todo dia. Eu ficava ali de olho fechado, orando. Ele não me falou uma palavra. Jair Bolsonaro, convivi com ele, nunca me falou em história de golpe, de virar jogo. Eles sabem, quer ver? Quando o Rui Costa, governador da Bahia, estava saindo, ele dá uma entrevista e diz, o tráfico de drogas é muito importante para algumas pessoas. Olha só, um governador, porque tem muita capilaridade, dá muito emprego, dá uma moto para os jovens. A gente fala, pô, que absurdo, que não sei o quê, olha, veja isso aqui. A gente passa para frente uma mensagem que eles querem que a gente passe para frente. O que é que ele estava falando? Ele estava falando ali com a família de aviões do tráfico. Ele estava falando com o traficante. Ele estava mandando recado para quem tem filho preso por causa de tráfico de droga, quem roubou moto, criando um nicho eleitoral. O que esse rapaz faz aí com o Bolsonaro? Ele entra na cabeça dos indoutos ou até daqueles que se sentem intelectual como ele e que odeiam Jair Bolsonaro porque eles não conseguiram galgar a posição de Jair Bolsonaro. Eles gostariam de ser Bolsonaro, mas não são. Eles queriam estar no lugar dele, mas não estão e não chegarão nunca. E se acostumaram que com essa Suprema Corte que aí está, qualquer palavra maldita falada contra o Jair Bolsonaro, é possivelmente que haja até aplauso na corte. Uma corte que não se autorrespeita, uma corte que é comandada
e suas decisões é verbalizada por um ditador, por um tirano sanguinário, sem alma, um demônio chamado Alexandre de Moraes, ele nunca será punido. Ele nunca será punido. Mas eu estou aguardando o processo eleitoral, porque algo me diz aqui de que esse Felipe Santa Cruz vai ser candidato a alguma coisa. E ele estava falando. E aí não tem uma nota do prefeito a quem ele serve, com muita contundência. De repente é porque ele falta a autoridade de falar com contundência contra o crime que permeia o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é mais ou menos as pessoas de bem como palestinos vivendo na faixa de Gaza com o Hamas agindo, o Hamas do Brasil, à luz do dia, atormentando o povo do Estado do Espírito Santo. De forma que com essa minha indignação, e tudo aqui me indigna no momento que nós estamos vivendo, de narrativas, de mentiras. Eu vi uma fala, o Tribunal de Contas de São Paulo convidou Alexandre de Moraes para falar na abertura, mas eu pensei que eu só ouvi ele falar mansinho daquele jeito quando ele estava sendo sabatinado, sentado numa cadeira aqui. E que eu, olhando para ele, disse, vocês, para botar a capa nas costas, vende até a mãe. E aquele timbrezinho de voz, em que ele usa uma frase importante, não precisa ser inteligente, nem da área de comportamento humano, nem de psicologia, nada, eu não estudei nada disso, mas qualquer indouto dessa área sabe quando ele dizia, somos seres humanos, a gente pode acertar e pode errar. Caramba, bicho, tu prendeu gente que nunca fez nada, um erro desse não tem conserto. Ele diz, nós erramos, né? A corte, como estamos todos juntos, podemos ter cometido erros. A minha leitura maior é que, se o bicho pegar para mim, levo todo mundo. Se o bicho pegar para mim, eu rasgo todo mundo. Mas com fé em Deus, o bicho vai pegar. Senador Magno Malta, senador Sérgio Moro. Eu vou manifestar aqui meu repúdio também às declarações do ex-presidente da OAB, esse Felipe Santa Cruz. Na época que ele era presidente, ele se comportava mais como militante político do que como presidente da ordem. E, infelizmente, havia uma politização, né, excessiva da ordem dos advogados. E agora vem fazer esse tipo de declaração absolutamente agressiva, né, infeliz. No mínimo tinha que manifestar um pedido de desculpa claro, né, e expresso em relação aí ao seu pai. E de fato, essas declarações, elas acabam nada contribuindo aí para o distensionamento que eu acho que a gente precisa ter no país em relação a essas situações que estamos aqui vivenciando. Mas registro aí a minha solidariedade e o meu apoio ao sua manifestação de repúdio, endosso absolutamente. Agora é estranho quando vem esse tipo de declaração exatamente em relação a quem criticava, né? Muitas vezes afirmando que o governo anterior fomentava esse tipo de ressentimento, esse tipo de ódio e, de repente, o próprio crítico adota essa postura. Enfim, né? Fica aí o meu repúdio, meu lamento, mas eu também tenho esse sujeito como uma pessoa muito desqualificada. Obrigado, senador Sérgio Moro. Senador Espiridião Amin. Gostaria apenas de subscrever, porque acho que uma pessoa que já exerceu essa função relevante de presidente da OAB, e eu mencionei isso ontem, que era o dia do advogado, apelar para esse tipo de atrativo, porque isso é um atrativo. Ele procurou com isso apenas chamar a atenção. E chamar a atenção através do mau exemplo. Então, independente de ser o seu pai, de ser meu amigo de 30 e poucos anos, eu acho que o mau exemplo ele conseguiu plantar. E lamento muito que a Ordem dos Advogados do Brasil faça como instituição
não um olhar de paisagem, um olhar de ausência, ou seja, sem nenhuma preocupação com a repercussão de quem, de alguma forma, representa ou representou a categoria profissional fora da magistratura e do Ministério Público, que mais tem compromisso com o Estado de Direito de um país, inclusive o nosso. Obrigado, senador Espiridião Amin. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando uma boa semana a todos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Qual foi a propaganda mais recente que você viu? Foi pelo celular ou você estava vendo TV? Hoje, quase 40% do dinheiro investido em publicidade vai para o digital. E nesse cenário tem uma novidade. O Google Brasil se tornou a primeira grande plataforma digital a se associar ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Bom, vamos entender, né, o que significa essa parceria, conversando agora com o presidente do CONAR, Sérgio Pompílio. Ele que está lá em São Paulo e está aqui conversando com a gente hoje no Cidadania. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui no Cidadania. Muito obrigado. E a gente já começa, Sérgio, relembrando aí, porque quando o CONAR foi criado, há 45 anos, a gente tinha um outro cenário, né? A gente tinha uma concentração da publicidade em jornal, revista, rádio, TV aberta. E hoje a gente já passa mais de 9 horas conectado aqui na telinha do celular. Então, mudou muita coisa? Está muito diferente? Mudou, Sara. O CONAR ele sempre teve um papel muito importante e assertivo por conta dos canais e dos modelos, né? Eu não diria que a relevância da TV, a relevância dos jornais e das revistas caíram. Não, você continua com esses meios extremamente relevantes para a publicidade brasileira, mas também agora, com o advento das plataformas digitais, você trouxe uma nova dinâmica. E para essa dinâmica, sem dúvida nenhuma, a gente teve que se adaptar. Sim, com certeza. A gente teve aí um relatório recente da Semp Meios. Ele falou assim, olha, de cada R$100, quase R$40 do que é investido em publicidade paga está indo já para o digital. Eu sei que tem sempre assim uma pesquisa, o digital superou a TV aberta, não, a TV aberta ainda tem a maior parte da publicidade, mas assim, qual que é a sua percepção? Está mudando o dinheiro, né, da mídia? Ele tá migrando de veículo, né, dos veículos tradicionais para esse meio digital? Acredito que mais do que a migração, existe uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, né? Porque se antigamente era ou um ou outro, você não assistia, dificilmente você assistisse um programa de televisão, lendo uma revista e um jornal ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que acontece do ponto de vista de comportamento com o consumidor atual. Então, ao mesmo tempo que ele está assistindo um programa de TV, ele está, às vezes, com o laptop ligado e até com o celular interagindo em diferentes plataformas. Então, houve uma ampliação de atuação mais do que uma alternativa. É evidente que os dados relacionados ao investimento, eles deixam claro que houve um aumento muito grande na plataforma digital, mas acredito que uma boa estratégia de publicidade, ela envolve vários meios e vários canais, a depender do seu objetivo e a depender do seu consumidor. Sérgio, eu queria que você comentasse, então, explicasse aí para quem está em casa, né, o que significa essa parceria com a Google Brasil, né? Isso se deve, já é um pouquinho um reflexo dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal? Como é que foi que vocês chegaram a essa decisão, né, de ter essa parceria firmada?
Na verdade, eu quando assumi a presidência em 2022, eu já tinha como um objetivo traçado pelo próprio Conselho Superior do CONAR, de que deveríamos trazer como órgão as plataformas digitais, exatamente por essa percepção de importância e o aumento, né? Só para ter uma ideia, o primeiro caso digital que o CONAR recebeu foi em 2012, então a questão ela não é nova. Evidentemente que todo o processo se acelerou de lá para cá, e hoje eu posso dizer que no ano passado nós tivemos mais de 80% dos nossos casos vindos das plataformas, né? Então são dados, e entre vários outros, que demonstram que a autorregulação sem os agentes digitais, sem as plataformas digitais, não só Google, não só Meta, TikTok e outros, mas também as plataformas de comércio eletrônico e as plataformas do que o mercado chama de out of home, essa nova dinâmica ela realmente representou a necessidade de uma adaptação. Então, desde lá eu venho trabalhando junto com o time do CONAR num aprimoramento do que nós chamamos da nossa governança interna. É fundamental, né? O CONAR ele foi criado há 45 anos com base na associação dos anunciantes, das agências e dos veículos em geral. Então, era um ambiente relativamente hermético e fechado, em que havia ali uma efetividade de quase 100% de todas as peças publicitárias e a publicidade responsável no Brasil. Com o advento da internet e principalmente dos influenciadores, isso mudou, né? Isso mudou e fez com que nós tivéssemos também que implementar alguns ajustes na nossa própria governança. E esse foi um dos pontos principais, inclusive, que gerou a ampliação da conversa com o Google e terminou agora com a associação dessa plataforma e de outras que a gente está no meio das conversas até o momento. Tá certo. O presidente do Google Brasil, né, que é o Fábio Coelho, ele disse assim, junto ao CONAR, a gente vai trabalhar para ainda mais, né, para construir um ecossistema publicitário cada vez mais saudável e confiável. E eu queria destacar essa palavra confiável, porque hoje, né, na internet, muitas vezes o consumidor fica ali perdido, né? O internauta fala, será que é confiável? Não é? Isso aqui é uma publicidade? Não é? Aí eu queria que você comentasse, Sérgio, como é que o CONAR hoje atua para garantir essa confiança, né, das pessoas que estão ali recebendo uma publicidade? Esse é um ponto fundamental, Sara, e a associação do CONAR e das demais plataformas que a gente está aguardando, a associação do Google, desculpa, e as demais plataformas que a gente está aguardando, ela tem um aspecto fundamental nisso, porque você tem a indicação da transparência e a informação de que se trata de uma peça publicitária é o primeiro passo para você deixar o consumidor absolutamente ciente do tipo de conteúdo que ele tá recebendo, né? Então, nesse sentido, o que nós criamos e evoluímos ao longo desse processo são as ferramentas de automonitoramento do mercado. Então, hoje, o CONAR ele funciona basicamente por denúncia do consumidor, né? Por denúncia de autoridades em geral e até pelos agentes desse mercado, por questões concorrenciais e por outros temas, ou mesmo de ofício. Quando nós, no CONAR, identificamos uma peça que pode eventualmente estar contrária aos princípios do nosso Código Brasileiro de Autorregulação, por ofício, nós chamamos essa peça para a discussão e submetemos ao nosso Conselho de Ética, que é formado por mais de 200 pessoas, mais de 200 conselheiros do mercado especializados e que tem nessa dinâmica o julgamento do que é ético e do que é responsável dentro desse contexto. Então, essa alteração e essa mudança, ela representa investimento em ferramentas tecnológicas, inclusive de inteligência artificial, e também, principalmente, na ampliação do ecossistema. Eu acho que o CONAR, como eu disse, no passado ele era muito baseado nas agências, anunciantes e veículos, e hoje nós vemos a necessidade de ampliar essa coordenação, não só para a opinião pública e sociedade civil em geral, mas principalmente através de contatos e parcerias específicas com governos e autoridades. Sérgio, você falou muito bem aí sobre essa atuação, né, da recepção, né? Então,
você é provocado por causa de uma denúncia, né? A pessoa chega até você e fala, isso aqui é uma publicidade enganosa, estou me sentindo lesado. Mas existe hoje uma postura mais ativa do CONAR, assim, de não só esperar a denúncia chegar, existe algum tipo de monitoramento de publicidades enganosas, por exemplo? Existe. Nós criamos um sistema, como eu disse, uma empresa de monitoramento que inclusive serve o CONAR da Índia e da Grã-Bretanha. E nesse sentido, aí sim o CONAR atua num processo chamado de ofício. Então, independentemente de reclamação de consumidor, independentemente de reclamação de agentes, de agentes do mercado, nós submetemos esse caso, oficiamos e chamamos esse anunciante ou esse influenciador para dar as explicações e passar pelo processo dentro do CONAR. Então, existe sim essa parte proativa de ofício que nós fazemos também. Mas aí no caso, por exemplo, se vocês identificam, né, essa publicidade aqui é enganosa, ela vai lesar o consumidor, vocês notificam a plataforma? Como é que isso acontece? Na verdade, é uma corresponsabilidade, né, de toda a cadeia, então nós notificamos principalmente o anunciante e também a plataforma ou o veículo que ele esteja veiculando aquela publicidade. Nesse primeiro momento, chamados para discutir, esse processo ele entra dentro do nosso Conselho de Ética e um grupo colegiado vai dizer se aquela peça publicitária ela é passível de manutenção, de alteração ou de sustação, como acontece na grande maioria dos casos. E você acredita que a parceria com a Google agora pode tornar isso mais fácil, mais tranquilo de você, né, conseguir fazer essa notificação? Existe um caminho mais tranquilo nessa parceria CONAR e plataformas, por exemplo? Sem dúvida, né? O Brasil passa por um momento de bastante discussão em relação à regulação, autorregulação das plataformas digitais. Ao longo desse ano, né, de muita discussão, não só com o Google, mas com as demais plataformas, isso também nos auxiliou a entender um pouco as dinâmicas. A gente não pode deixar de considerar que são empresas globais e, por serem empresas globais, elas têm que se submeter às legislações dos diversos países que elas atuam. A associação do CONAR, ao CONAR, ela representa uma incorporação automática de todas as regras que nós temos. Então, por isso que isso é importante, né? Muito se discute em relação à autorregulação, ela não é suficiente, né? Mas se confunde muito o aspecto do que é autorregulação, aquela em que a própria plataforma, ou o anunciante, ou o setor define para ela mesma, versus a autorregulação corregulada pelo CONAR. O CONAR, ele, independentemente da natureza, independentemente do setor, independentemente da característica do veículo, ele cuida do mercado publicitário brasileiro. Então, ao se associar ao CONAR, automaticamente essa plataforma ela assume as regras de publicidade responsável no Brasil. E isso faz uma grande diferença. Então, nós não estamos falando, quando falamos de autorregulação das plataformas, das regras e dos códigos internos de cada uma delas, mas sim da ampliação do ecossistema publicitário para que isso permita, sim, que nós tenhamos uma atuação muito mais rápida e efetiva. Sérgio, isso também implicou aí numa atualização do código de vocês, do código de ética. Como é que foi isso? Antes da parceria teve que haver uma atualização ou vocês têm feito uma atualização constante para poder acompanhar essas mudanças aí do mercado digital? Eu, quando assumi a presidência, eu tinha muito claro de que esse mercado estava em constante evolução e, como eu disse, o meu mandato era um mandato de atualização e de modernização dos órgãos. Então, a alteração principal ela veio na governança. Então, antigamente nós tínhamos, né, no passado nós tínhamos o chamado Conselho Superior, ainda temos o Conselho Superior, que é o órgão unânime responsável inclusive pela eleição do presidente, por uma definição de uma série de responsabilidades dentro do CONAR, mas nós criamos dentro dessa governança o chamado Conselho de Conteúdo. O Conselho de Conteúdo ele tem basicamente 4 agentes, né, 4 representantes, agências, anunciantes,
veículos e plataformas, e com 4 representantes em cada um. E esse conselho de conteúdo, ele vai se ocupar única e exclusivamente da matéria, da regulação, da alteração, como você acabou de colocar, das regras que compõem o o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. E eu vou dar um exemplo: as BETs. Com o advento das BETs, foi necessário, sim, a criação de um grupo, né, um grupo multidisciplinar, que tinha conhecimento de todas aquelas regras, para criar um anexo específico que trata das apostas esportivas, para nos ajudar a melhor endereçar e trazer essa responsabilidade publicitária para dentro do CONAR. Isso, cada um dos setores mais críticos da sociedade, como bebidas alcoólicas, como publicidade infantil, todos eles têm um ordenamento específico, além das regras e princípios gerais do Código. Então, isso nos ajuda bastante também a ter uma atuação mais rápida do que qualquer regulação existente. Então, esse é um processo que ele acontece cotidianamente. Então, na medida em que a sociedade se move para uma determinada situação, o CONAR está atento e pensando em como que isso vai refletir no mercado publicitário em geral. A gente vê uma evolução, né? Várias mudanças, desde a publicidade infantil, publicidade de bebida, publicidade de cigarro, tem muitas mudanças que já foram realizadas, né, Sérgio? E eu queria entender, né, como é que está essa questão dos influenciadores, porque essa é uma grande mudança que a gente tem, né? A gente sai daquela questão dos grandes veículos fazendo publicidade e hoje nem é influenciador, é cada um ali com o seu user content, o conteúdo gerado, né, pelo usuário. Então, se eu gostei de um shampoo, eu vou lá, eu falo para as minhas amigas que eu gostei desse shampoo. Então, eu queria entender também, Sérgio, vocês lançaram, né, um guia para influenciadores. Isso foi bem recebido? Como é que o CONAR tem atuado junto a esses influenciadores digitais? Você tocou num ponto fundamental, porque realmente o advento dos influenciadores mudou completamente a dinâmica do mercado. Se antes nós tínhamos lá poucos agentes capazes de colocar uma peça publicitária, um conteúdo na mídia em geral, hoje você tem praticamente 200 milhões de brasileiros ali com esse potencial. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança grande e é o que mais toma o tempo e o esforço do CONAR no sentido de trazer esse público também para o sistema da autorregulação, principalmente através de uma plataforma de educação. Você citou muito bem o Guia dos Influenciadores, que foi muito bem recebido pelo mercado, mas é evidente que o alcance disso para um país como o nosso, pelas características geográficas, inclusive, ela é um esforço contínuo, e é isso que nós estamos fazendo. Então, o primeiro passo foi sim, o Guia dos Influenciadores, mas agora nós estamos trabalhando numa campanha de educação bastante forte e também, em paralelo com uma série de outras atribuições e atividades, a gente está trabalhando muito forte com as agências desses influenciadores, no sentido de certificá-los, de criar uma plataforma de educação, de saber que para setores regulados, como o setor publicidade infantil, publicidade de apostas e de bebida alcoólica, você tem que ter cuidados ainda maiores. Sérgio, eu queria que você falasse como é que a pessoa faz para ter acesso ao guia, né? Se está no site do CONAR, como é que ela consegue isso? E falar um pouquinho assim sobre conscientizar as pessoas que hoje estão aí recomendando qualquer coisa lá na rede social dela. Qual que é a responsabilidade? Será que você acredita assim, que as pessoas não têm muito essa visão de que há uma responsabilidade, que ela pode ser acionada juridicamente, civilmente, criminalmente? Esse é um ponto bastante importante, né? Por vezes uma ação pode ser percebida como inofensiva e ela gera consequências. O nosso guia ele está assim disponível, né, no nosso site conar.org.br e as consequências elas são trazidas às vezes no meio de uma discussão. Então é muito importante que o influenciador ele saiba que existem impactos, né? Um dos pontos que eu trouxe, que é a nossa parceria e extensão, diferentemente do que se fazia no passado, mas é uma autorregulação regulada,
existe um aspecto de parcerias de colaboração junto com o próprio governo, né? Então, conversas desde órgãos de proteção do consumidor até os próprios ministérios que regulam algumas dessas atividades. É fundamental entender que a nossa atuação, por mais que sejamos um órgão privado, né, nós também temos esse canal e através de um trabalho conjunto ali com a Secretaria de Prêmios e Apostas, por exemplo, ou com qualquer outro departamento do governo, que isso vai ser divulgado, que isso vai ser objeto de uma atuação. E isso pode impactar, inclusive, aquele influenciador que tem ali a sua atividade de trabalho, que ele vive daquele trabalho de divulgação. O que nós buscamos através dessa ampliação desse ecossistema, é deixar muito claro quais são os influenciadores que atuam dentro dos parâmetros éticos e da publicidade responsável e daqueles que não. Lembrando aí, né, que muitas vezes a gente tem uma questão de autoridade, né? Então, às vezes, pessoal, a pessoa, ela acredita simplesmente, ela não checa antes, ela gosta tanto daquele influenciador que ela vai lá, ela compra, ela faz o que o influenciador está mandando, né? Ela fica sem comer, sei lá, ela faz o que a pessoa está mandando pelo simples fato dela gostar daquela pessoa. Então, o influenciador, ele realmente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, né, Sérgio? E aí, vamos falar sobre desinformação, que hoje esse é um risco que foi apontado como o maior risco global da atualidade pela ONU, pelo Fórum Econômico Mundial. Muitas vezes a gente associa a desinformação ao jornalismo, só que a publicidade, ela também está diretamente ligada à questão da desinformação, né? Então, eu queria que você comentasse isso, né? Como é que o CONAR atua, né, nessa questão do combate à desinformação? Esse é um ponto bastante relevante para a nossa atuação, Sara, porque o CONAR ele tem uma atribuição de competência. E essa competência ela está restrita à publicidade. Então, nós não atuamos, por exemplo, em propaganda eleitoral, nós não atuamos em conteúdos editoriais. E esse foi, inclusive, uma das grandes dificuldades que nós tivemos no início das conversas com o Google. Porque é fácil entender, se você tem um influenciador de uma determinada plataforma e ele tem um conteúdo editorial em que ele está seja comentando um game, seja comentando um evento esportivo, e esse conteúdo ele tem 40 minutos, né? E dentro desses 40 minutos ele tem inserções de peças publicitárias, qual é a solução? O CONAR ele não tem como editar aquele conteúdo, e sequer as plataformas têm. Você vai derrubar o conteúdo inteiro, que é um conteúdo não publicitário, por conta de algumas inserções, né? Hoje, o que nós entendemos é que sim, na medida em que há um conteúdo comercial, um conteúdo publicitário dentro de uma plataforma editorial, ela está sujeita às mesmas regras. Então, como atuar essa regra é algo que a gente está construindo junto com as plataformas. Então, isso é algo extremamente relevante dentro da nossa realidade hoje. Ô Sérgio, você mencionou, né, que além da Google, você tem conversado com outras plataformas. Já há alguma previsão? Você acredita que haverá, né, a integração, né, a associação com outras plataformas, como a Meta, por exemplo? Como é que está isso? Eu não tenho dúvida que sim, as conversas elas estão acontecendo num tom muito favorável, né? E eu tenho certeza que as demais plataformas, eu acho que uma vez que nós revisamos e revisitamos a nossa proposta de valor, né? O que é a nossa proposta de valor? Por que é importante que esses associados, que essas plataformas e que esses novos agentes eles estejam dentro da autorregulação? Porque a autorregulação é uma forma de proteção também. Na medida em que você se adequa e se predispõe a assumir as normas da autorregulação, o CONAR e a autorregulação vai te ajudar, inclusive, em plataformas de educação, em plataformas de efetividade, para que essa publicidade ela seja sempre realizada do ponto de vista ético. Então, eu tenho certeza, com base nas discussões que eu estou tendo agora, de que a gente vai ter a representatividade do mercado
digital bastante relevante, não só das plataformas, mas, como eu disse também, dos e-commerce, das plataformas digitais e também do out of home, que é aquela publicidade que acontece nas ruas. Então, bastante confiante de que nós teremos aí a ampliação desse ecossistema de uma maneira muito consistente, que vai fazer toda a diferença aí para o futuro. Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania, obrigada por conversar com a TV Senado e pela oportunidade da gente poder, né, esclarecer para o pessoal que está em casa qual a importância, né, da gente estar cuidando dessa parte da autorregulamentação publicitária, da questão das plataformas digitais. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você também pela companhia. O programa Cidadania já está no site da TV Senado e no nosso YouTube. Até a próxima. Tchau. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Acabar com a cobrança de encargos aos usuários de roaming no Mercosul e também facilitar os investimentos entre o Brasil e a Guiana. Temas que movimentaram a Comissão de Relações Exteriores na manhã de hoje. A ideia é dar mais previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores brasileiros na Guiana e empresas e investidores guianenses no Brasil. O acordo também deve favorecer uma maior integração e melhor circulação de bens e pessoas entre os dois países. A inauguração da ponte sobre o rio Tacutu em 2009 e o ingresso em 2011 e 2012 da Guiana no Mercosul, na condição de Estado associado, ampliaram as perspectivas de incremento da cooperação e integração entre os dois países. Não bastasse isso, a descoberta de amplas jazidas de petróleo pela Guiana, e cuja produção foi iniciada no ano de 2019, tem se mostrado extremamente promissora para o incremento da cooperação bilateral no setor da energia. O outro acordo internacional permite que os usuários de telefonia móvel do Mercosul, durante viagens entre os países do bloco, sejam cobrados conforme o plano contratado em seu país de origem, sem encargos adicionais. A ideia é fortalecer a integração econômica e digital entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem esses deslocamentos muitas vezes cotidianos e acabam tendo que suportar encargos adicionais de roaming, quando na verdade nem se trata de um deslocamento significativo. Atravessar a Ponte da Amizade, ou ir ali de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu, ou na região de Guaíra, ali para o Paraguai. Os projetos foram lidos hoje e devem ser votados na próxima reunião da comissão. Vítima também do tarifaço de Donald Trump, o presidente do Equador, Daniel Noboa, visita o Congresso na próxima segunda-feira. Noboa foi reeleito em abril. Daniel Noboa tem 36 anos, é o presidente reeleito do Equador desde abril de 2025. Empresário e político, já foi deputado da Assembleia Nacional. A agenda no Senado começa às 3h da tarde, no Salão Nobre, onde Noboa será recebido pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. No dia seguinte, o presidente equatoriano será recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula.
O encontro tem como foco a cooperação entre os países em áreas como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a integração regional. Também será discutido o tarifaço dos Estados Unidos. O Equador sofreu uma sobretaxa de 15% sobre os produtos exportados, enquanto o Brasil foi taxado em 50%. O encontro deve abordar novas oportunidades de comércio entre os países. E o governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Brasil Soberano por meio de medida provisória. É um socorro aos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. O evento ocorreu no Palácio do Planalto com a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Cabe às duas casas do Congresso analisar a medida. A medida provisória destina 30 bilhões de reais para socorrer setores atingidos pelo tarifaço americano. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, destacou as medidas que vão fortalecer a indústria no âmbito do programa Reintegra. As micro e pequenas empresas já tinham tido Reintegra. Aliás, lei aprovada por unanimidade na Câmara, Mota, e por unanimidade no Senado, devolvendo 3% do valor exportado. Isso dá um impulso à exportação. A Itália é um bom exemplo de país que exporta muito a pequena empresa. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. No pacote estão incluídos criação de linha de financiamento, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, prorrogação dos prazos de suspensão de tributos, aquisição pelo governo de produtos alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores, o que deve trazer mais segurança, especialmente para os pequenos e médios exportadores. Você abre uma linha de crédito e às vezes quem toma o crédito é quem nem precisa do crédito porque está barato. Ele vai lá e toma. O pequeno que não tem garantias, nem para uma coisa nem para outra, fica excluído do sistema de crédito e do sistema de seguro. Então, além do Fundo Garantidor de Exportação, nós estamos dando um suporte para a exportação e para o seguro, para o crédito e para o seguro, garantindo o pequeno e o médio exportadores. O presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou que a CNI está com esforços direcionados a minimizar os impactos econômicos ao Brasil. Nós estamos aderindo a esse processo de defesa dos interesses da indústria, do comércio e da economia brasileira. Estamos inserindo já, contratamos escritórios de advocacia para fazer também nossas contribuições na investigação da seção 301, já estamos contratados, e devemos estar também fazendo a defesa de interesses através da instituição totalmente oficial nos Estados Unidos, que é através do lobby, para trabalharmos com relação às tarifas dos 50%, que, como bem disse o nosso ministro Alckmin, nada justifica sairmos de um piso para um teto. O governo está trabalhando também para estimular o mercado interno no consumo dos produtos para exportação. O presidente Lula afirmou ainda que está tomando todas as providências para a abertura de novos mercados. Já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, vou falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo, e junto aos BRICS nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS o que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados. E aqui no Senado, o anúncio dessa medida provisória foi repercutido entre os senadores. Confira. Essa medida vai minimizar o dano causado pelo tarifaço. Isso significa que vai abrir linha de crédito, significa diminuir a tributação para quem exporta, principalmente os pequenos produtores, os pequenos exportadores, aqueles que são pequenos produtores, que vão dobrar essa isenção, e os exportadores para os Estados Unidos vão ter esse benefício que era só para os pequenos.
menos. Além disso, uma busca por novos mercados para poder ter uma solução definitiva, caso não tenhamos uma negociação a contento em relação às tarifas impostas pelo governo americano. O país é soberano, então nós iremos exercer isso não só com essa criatividade aqui interna de ajudar a socorrer os nossos empresários, mas também mantendo os empregos, que é o foco principal do presidente, fazer com que os trabalhadores não percam os seus postos de trabalho e a gente possa continuar tocando e criando novas oportunidades com outros mercados até se ajudar, até se encontrar uma solução mais harmoniosa. O que o governo propõe é uma medida paliativa, cara para o contribuinte e que não resolve o problema de forma estruturante, né? Agora, ela é necessária em face dos prejuízos que serão percebidos, né, por uma série de segmentos do setor produtivo brasileiro. Agora, o que o Brasil realmente precisa, além de diversificar, né, a sua relação comercial com outros países, buscando novos mercados, mas nesse caso em particular, o governo precisa ter a capacidade de sentar na mesa, discutir com seriedade essa crise que foi gerada com o governo americano para resolver o problema. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar descontos ilegais em benefícios do INSS, deve ser instalada na semana que vem. O anúncio foi feito durante a sessão plenária desta quarta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu conversei na manhã de hoje com o presidente Hugo Mota, conversei ontem com o senador Omar Aziz, que é o indicado do Senado Federal para presidir a CPMI mista do INSS, e o presidente Hugo Mota me assegurou a mim e ao senador Omar Aziz, haja visto que o presidente da comissão é quem indica num acordo conjunto das casas o relator, que neste caso específico será um parlamentar da Câmara dos Deputados, e a presidência cabe a um senador da República, que ainda no dia de hoje os líderes da Câmara dos Deputados fariam as indicações das lideranças partidárias para que nós pudéssemos instalar a CPMI. Falei com o presidente Hugo Mota e ele me pediu, e eu já respondo o senador Omar, que eu não consegui responder individualmente, ele me pediu, querido Omar e líder Rogério Marinho, que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana, impreterivelmente. Este é o meu desejo, acordado com o presidente Hugo, para fazermos a instalação na próxima semana, já que hoje os líderes partidários da Câmara dos Deputados completaram as suas indicações. E o influenciador digital Felca deve ser ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos dias, as denúncias feitas por ele sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais mobilizaram a sociedade. Senadores já protocolaram um pedido de criação de uma CPI para investigar as denúncias do influenciador. A senadora Elisiane Gama, que apresentou o requerimento da audiência pública na CCJ, reforçou a urgência do debate. É um tema que tomou conta do Brasil a partir da denúncia do Felca, uma denúncia grave, mas que infelizmente é uma prática que já vem sendo cometida no Brasil há décadas. Eu digo isso porque eu fui deputada estadual e eu presidi uma CPI de combate à pedofilia, cujo tema já era esse, inclusive utilizando aí com uma preocupação muito grande naquela época com os sites. Hoje, com as redes sociais, esse problema se tornou ainda maior. Na nossa audiência pública, a gente vai convidá-lo, além dele, chamar também as Big Techs e também a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para fazer um debate sobre isso, saber quais os encaminhamentos nós precisamos tomar dentro do Congresso Nacional. Aproveitar que nós temos hoje uma sensibilidade dos parlamentares, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que esse é um momento importante para a gente sair aí com um novo marco legal de defesa da criança e do adolescente no Brasil. E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira indicações de autoridades para órgãos e tribunais. Entre essas indicações, a de Verônica Abdala Sterman para ministra do Superior Tribunal Militar e Carlos Augusto Brandão e Maria Marluce Bezerra para ministros do Superior Tribunal de Justiça.
Eles foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores questionaram o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. E também fizeram perguntas sobre a experiência profissional da indicada para o cargo de ministra do STM. Indicada para o Superior Tribunal Militar, a advogada Verônica Abdala Sterman foi questionada sobre a sua experiência profissional. A indagação que faço a Vossa Senhoria, sei que tem as suas qualificações, o seu currículo, mas qual é a sua experiência em direito militar, se já atuou em algum caso dessa espécie e se tem alguma relação, algum conhecimento mais profundo sobre a questão, o funcionamento, né, das Forças Armadas. Minha experiência, ela é toda voltada para o direito penal e a competência constitucional, inclusive, do STM é para julgar crimes militares. Então, existem, sim, as especificidades do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, mas a normativa e a análise dogmática dos tipos penais são a mesma. Aqui no seu currículo, embora até faça nessa oportunidade única a ressalva sem conclusão da tese, você começa dizendo mestrado em direito. Mestrado não, poderia ser mestrando, mas nem mestrando poderia, porque o seu curso foi interrompido desde 2017 e não há como retomá-lo mais. O que eu coloquei no meu currículo é a expressão da verdade e eu ainda salientei, sem conclusão com a defesa da tese. Vossa Excelência não omitiu nenhuma informação, está aqui em vosso currículo, claramente destacado. Mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Gustavo Henrique Bardaró, créditos concluídos sem conclusão com a defesa de tese. Os indicados para o Superior Tribunal de Justiça responderam perguntas sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Vossas Excelências aprovam ou discordam do uso da inteligência artificial nos tribunais, seja em peças de defesa da acusação ou até mesmo em sentença? A inteligência artificial serve para classificar os tipos de processos, porque o ministro Heber Benjamin sabe que os processos se repetem. Então, nós podemos ter essa classificação nos processos para nos organizar essa vida. Com integridade, com dados, com parâmetros, com prompt acompanhado, auditado. E isso realmente ajuda e muito. Eu acho que nós não podemos deixar de usar a inteligência artificial como a gente usa hoje a máquina de calcular. Na mesma mesa foi sabatinada a indicada para exercer o cargo de diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Temas como a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, o compartilhamento de dados no setor público, o uso de dados biométricos, temas que hoje estão na agenda do dia no Brasil e que também são prioridades para a NPD. Também foram aprovadas em plenário as indicações de Patrícia Barcelos para o cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema e Fabiana Barreto, Ivana Lúcia Franco e Grace Stocker para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Outros indicados ao CNMP e os indicados ao Conselho Nacional de Justiça não chegaram a ser votados em plenário, mas foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça. Os candidatos ao Conselho Nacional de Justiça foram questionados a respeito da exigência de exame criminológico para concessão de saidinhas e sobre uma resolução do CNJ que interdita a internação em manicômios, mesmo em casos de periculosidade. Claro que a internação tem que ser excepcional, tem que ser em condições adequadas e respeito aos direitos humanos, mas não cabe aí ao CNJ simplesmente decidir a interdição por uma visão que tem alguns integrantes lá sobre essa questão, a determinação de
simplesmente fechamento dos hospitais. Os sabatinados defenderam o diálogo entre as instituições envolvidas. É este parlamento que estabelece as diretrizes e as políticas também. E isso deve ser visto também no âmbito da regulamentação. Essa questão da política antimanicomial é uma questão bastante difícil, que o parlamento regulou a matéria e a forma de aplicar, obviamente, mereceria um debate mais amplo. O fato é que houve uma normatização pelo Conselho Nacional de Justiça, essa normatização já está sendo implementada e quando se Vossa Excelência, obviamente, e todos os demais confiarem a mim e ao Silvio, quando lá nós nos comprometemos a esse respeito aos limites do próprio Conselho. Eu me preocupo também, senador, com os requisitos subjetivos das saídas, assim como Vossa Excelência. E a Comissão de Assuntos Sociais também fez sabatinas nessa quarta-feira. Foi aprovada a indicação de Vadir Damos como diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Já para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foram aprovadas as indicações de Leandro Pinheiro Safatli para o cargo de diretor-presidente e de Daniela Marreco Cerqueira e Tiago Lopes Cardoso Campos para diretores da agência. Os nomes seguem para a votação no plenário. A redução da atual jornada de trabalho semanal 6x1 para a escala 4x3 foi tema da audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos. A redução da jornada de trabalho semanal é tema central no debate sobre o novo Estatuto do Trabalho que está sendo discutido no Senado. A proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Paulo Paim, que aguarda votação na CCJ, reduz a jornada de trabalho atual de 44 horas para 40 horas semanais, sem diminuição de salários. Num segundo momento, a jornada seria reduzida 1 hora por ano até chegar às 36 horas semanais, que corresponderia à escala 4x3. A redução da jornada foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Reduzir a jornada de trabalho é reconhecer que o trabalhador tem direito a um ritmo de vida equilibrado, tranquilo e que não faça mal para a sua saúde. Significa promover um modelo de desenvolvimento justo e sustentável que priorize a qualidade de vida e os direitos sociais. Os participantes debateram na audiência os impactos da redução da jornada nos direitos trabalhistas, ressaltando como a diminuição das horas trabalhadas pode contribuir para a qualidade de vida dos trabalhadores, com benefícios sociais e econômicos para o país. Nós não estamos falando apenas da relação salarial ou de emprego. Nós estamos falando de vida e de melhores condições de trabalho, principalmente se nós quisermos também debater a questão da transição justa, que tem a ver com a redução da jornada de trabalho. É mais importante ainda relacionada à redução da jornada de trabalho é justamente a questão de saúde e segurança, porque evidentemente quanto maior a jornada, são maiores os riscos de acidente de trabalho. A França já realizou uma redução da jornada de trabalho, instituiu uma jornada de trabalho padrão no território francês de 35 horas semanais. 35 horas semanais com jornada padrão na virada da década de 90 para os anos 2000. E a gente já está no Brasil, a gente já está em 2025 e no Brasil a gente ainda tem uma jornada padrão de 44 horas semanais. A diferença é muito grande, senador. E a Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira um projeto que obriga a notificação de casos de desnutrição grave em indígenas. O projeto determina que os responsáveis pela atenção à saúde indígena devem comunicar os casos às autoridades epidemiológicas, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Estudo recente da revista Ciência e Saúde Coletiva revelou que a taxa de mortalidade infantil entre povos indígenas é 10 vezes superior à média nacional. A desnutrição está entre os fatores que mais contribuem para esses números, junto com doenças causadas por infecções respiratórias e diarreias. Para combater a mortalidade com ações preventivas, o projeto determina que a comunicação dos casos de desnutrição grave deve ser feita em até 24 horas. A senadora Damares Alves defendeu a aprovação do projeto.
Tal celeridade é essencial à efetividade da resposta estatal, como evidenciado no caso da crise sanitária vivida pela população Yanomami, que contou com forte repercussão nacional e internacional. Além disso, a obrigatoriedade da notificação somada à tipificação da omissão como infração administrativa passível de responsabilização com base no artigo 245 do ECA contribui para consolidar uma cultura de vigilância ativa e de responsabilização institucional. E a Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que autoriza exploração econômica em terras indígenas. O projeto prevê a extração de minerais, inclusive por meio de garimpo de petróleo e de gás natural. O texto determina que as atividades sejam precedidas da autorização dos povos indígenas e de licenciamento ambiental. Medidas de segurança obrigatórias para as escolas públicas e privadas. O assunto foi debatido ontem na Comissão de Segurança Pública. Os ataques às escolas têm crescido e feito reféns pais e filhos. Para evitar o aumento de ações desse tipo, um projeto de lei estabelece diretrizes obrigatórias para unidades de ensino públicas e privadas. O assunto foi debatido na Comissão de Segurança Pública. De acordo com esse policial federal, 97% dos agressores são do sexo masculino. A maior parte é aluno ou ex-aluno da escola. E as idades são entre 12 e 18 anos. Ele aponta ainda que até 2024 foram 37 ataques às escolas brasileiras. Dos 37 eventos que começaram, a polícia conseguiu chegar a tempo em apenas 11 deles. Em grande parte deles, as vítimas pararam o agressor. Em outra quantidade razoável, o agressor parou por vontade própria, ou cometeu suicídio ou fugiu. Isso mostra que as iniciativas de proteção elas têm que necessariamente passar por diversos ciclos, diversos contextos. Polícia, obviamente, mas também outras comunidades, como a comunidade escolar, a sociedade. Meios de comunicação são relevantes, as pessoas têm que saber como denunciar isso, para quem denunciar, com mecanismos de denunciar. Saber integrar essas informações também é importante, grupos multidisciplinares para tratar isso é fundamental. Regras claras também são importantes dentro da instituição de ensino, saber o que pode, o que não pode. Planos de ação é meu quarto tópico. É importante que as escolas tenham planos de ação e, por fim, treinamento, tanto das forças de segurança quanto da comunidade escolar. De acordo com especialistas, o planejamento de um ataque desse tipo pode levar até 2 anos. Ana Flávia ressalta que os sinais não devem ser ignorados e diz que vivemos uma situação de crise de segurança dentro do ambiente escolar. Portanto, soluções de rotina não são suficientes. Elevar a prioridade do tema dentro das escolas, ampliar a consciência dos riscos e agir de forma preventiva e estruturada para mitigar esses riscos. No entanto, como o risco zero não existe, faz-se necessário também a preparação de uma resposta rápida e eficaz caso um evento se materialize. Adicionalmente, é importante mencionar que a crise ela não termina com a contenção do ato em si ou da violência. Há muitos impactos que exigem uma intervenção pós-evento, que é o que chamamos de pós-venção. Rodrigo Zu destaca que é necessário reconhecer os riscos, tomar decisões rápidas e agir com segurança. Para isso, de acordo com o especialista, são necessários alguns critérios como comunicação eficiente em situações de emergência, entre outros. É o reconhecimento de sinais de alerta e comportamentos suspeitos, incluir orientação para identificar mudanças de comportamento, ameaças verbais ou online e sinais físicos que possam indicar risco iminente. Isso é crucial, especialmente porque os dados mostram que a maioria dos ataques é cometida por pessoas conhecidas da própria comunidade. E um terceiro critério muito importante são protocolos práticos de ação. O treinamento deve incluir teoria e simulados práticos de evacuação segura, estratégias de abrigo, os famosos lockdown, métodos práticos para aumentar as chances de sobrevivência caso ocorra um encontro direto com o agressor, garantindo que todos tenham opções claras de como agir. O aumento do uso do transporte ferroviário de cargas no Brasil foi defendido em audiência pública na Comissão de Agricultura nesta quarta-feira.
a falta de comunicação com os usuários e a falta de dados estão, de acordo com os especialistas, entre os entraves que comprometem a eficiência do setor. O Brasil ainda é um país rodoviário, com 65% das cargas transportadas por caminhões e 90% da população transportada por rodovias. Mas, de acordo com especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Agricultura, o ideal é que outras modalidades de transporte, como as ferrovias, sejam mais exploradas no país. Hoje ainda, de qualquer forma, tudo que chega às nossas mãos, seja o mouse que está aqui, seja esse microfone, seja o copo de água que os senhores bebem, ainda passam por dentro de um caminhão. Então, a gente ainda tem essa necessidade do modal rodoviário muito forte no país e nosso objetivo é que isso mude. Por quê? Dentro dos cálculos que nós fizemos, o que vale a pena para transportar via rodovia é até 400 quilômetros. Todo mundo quer mais trilho, né? Seja pelo formato de concessão, seja pelo formato de autorização, né? Eu acho que o formato é o de menos, o importante é ter mais transporte ferroviário. Entre os desafios de curto prazo relacionados às operações ferroviárias no Brasil, os participantes pediram transparência de dados, comunicação com os usuários e maior oferta dos serviços. O TCU aponta que hoje nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias e desses 29 mil nós temos 7 mil, 24%, em completa ociosidade, sem transporte. E se vocês observarem ali a última coluna, 18 mil, mais de 70%, 64%, com ociosidade superior a 70%. Talvez o que a gente enxergue como maior problema hoje seja não a necessidade de criar novas ferrovias. Eu acho que isso é importante. Todo país desenvolvido tem uma matriz ferroviária muito maior. Mas a gente também eu acho também que a gente precisa dar um passo atrás e resolver alguns problemas, talvez regulatórios, que nos afligem e que prejudicam a operação das ferrovias atuais. Aqui eu quero fazer um destaque. Um instrumento que pouco se fala, mas que vai transformar talvez o setor de ferrovias no Brasil, o chamamento público, que é a conexão, da autorização com a concessão no sentido de a infraestrutura pública ociosa, foi falado muito aqui da ociosidade, seria e será ofertada para o setor privado, numa lógica de parceria público-privada, em que a infraestrutura é pública, mas o serviço é autorizado. Estamos trabalhando com diversos ativos em todas as regiões do país e estamos otimistas de que teremos, no final deste governo, uma malha ferroviária com mais investimentos, com integração e o país caminhando no sentido de uma economia mais competitiva, mais eficiente, com cargas e passageiros sendo transportados com trens, ferrovias. O ensino profissional e tecnológico é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após a edição da noite do Senado Notícias. Alunos e especialistas apontam as vantagens do ensino técnico e a entrada no mercado de trabalho. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica. 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante. É essencial que o Brasil invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada, já
já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis, de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio, e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola, ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras, que são estudantes, com um apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recursos e profissionais específicos de educação atuando nela. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. É importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não.
ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, para tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo uma oferta meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, realmente a educação à distância traz essa limitação, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita
a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar a distanciar, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estava sendo ofertado à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estava sendo oferecido totalmente à distância. Então, há de se regular, não é? Porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica. E acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia. Só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares. E a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento. Embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica. E isso, de fato, prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana, a grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado.
E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era... Paz e bem a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Eu sou Eduardo Girão, senador pelo estado do Ceará, e declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª legislatura dessa Casa Revisora da República. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 27 de 2024 da CDH, de autoria do senador que vos fala, para debater sobre a resolução número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina, que veda ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal. Guardem esse nome. Parece um nome abstrato, uma coisa muito técnica, mas a gente precisa entender a dimensão do que é assistolia fetal, previamente aos atos procedimentos de interrupção da gravidez, nos casos de aborto previsto em lei, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que são 22 semanas também. Estamos aqui com a doutora Lenise Garcia, que foi da UNB, né? E que conhece bem esse assunto da bioética, enfim. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal e-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Eu quero aproveitar a audiência da TV Senado, que eu acho que nós estamos em rede, né? É a única ao vivo também no YouTube, acho que na TV Senado também, né? Porque eu não tenho conhecimento de outra sessão funcionando agora, à tarde dessa quinta-feira. E quero dizer para você que está nos assistindo, se você tem algo a contribuir com esse assunto, é uma audiência pública. Então, além de poder enviar perguntas, aqui eu me comprometo a ler todos, comentários, perguntas, de um lado, de outro, né? Porque às vezes esse assunto suscita polêmicas e tudo. Serão todos lidos e eu faço um convite a quem quiser se manifestar, de vir aqui no Senado Federal. Essa sessão deve durar no mínimo 1h30, 2 horas, dá tempo. Especialmente você de Brasília, que mora aqui em Brasília, nos arredores, está convidado para vir aqui. Eu passo a palavra. A casa é democrática, esse assunto a gente precisa jogar luz sobre ele, porque envolve vidas humanas, e eu passo a palavra, mesmo para quem tiver uma posição ou a favor ou contra a assistolia, esse procedimento da assistolia fetal. A gente precisa entender a gravidade desse assunto. E o Senado está de parabéns. Foi uma audiência que foi aprovada ainda no ano passado. E a senadora Damares, que assumiu esse ano, se comprometeu comigo. Eu quero parabenizar e agradecer a presidente desta comissão, senadora Damares Alves, que colocou a realização, marcou e está realizando essa sessão aqui para a gente poder descortinar o que está por trás desse assunto, que teve uma decisão de uma instituição, uma resolução, depois de muito debate. O relator está aqui, doutor Rafael. Depois de muita análise, depois de muita documentação, o Conselho Federal de Medicina, que reúne quantos mil médicos no Brasil?
640 mil médicos tomam uma decisão, e nós vamos ver os termos dessa decisão, como é que foi, eu queria saber, inclusive, doutor Rafael, os bastidores, quantos votos, como é que foi. E aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estava até dando uma entrevista agora, eu vou dar um doce para vocês. Quem é que adivinha qual foi o ministro do Supremo Tribunal Federal? Quando se fala em tortura, em violação de direitos humanos. Um ministro do Supremo Tribunal Federal foi lá, deu uma canetada e suspendeu, e está parado até hoje. Já tem quanto tempo parado? Ele deu a decisão em maio, né? Maio de 2024. Decisão em maio do ano passado, ou seja, já completou um ano, e a decisão dele está aí permitindo que esse método cruel, uma matança de bebês, que nem animais é permitido mais, já se entendeu que é algo cruel mesmo. E continua no Brasil porque o ministro deu essa decisão, essa liminar. Então, o Senado está de parabéns por, antes tarde do que nunca, né? De fazer uma sessão dessa e a gente se mobilizar junto aqui com sociedade, com as pessoas que entenderem, e essa audiência vai ser muito importante, os brasileiros e brasileiras que entenderem que esse método, ele é medieval e que está acontecendo com as nossas crianças. Poderia ser qualquer um de nós. A gente está aqui, mas outras crianças não estão tendo esse direito e estão sendo assassinadas da pior forma possível. Então, que a gente possa fazer esse levante para que o STF, pelo menos delibere no plenário sobre essa resolução, para que a gente saiba realmente, para que a gente tenha uma posição em relação a direitos humanos. Eu acabo de receber aqui, eu acabei de fazer uma menção à sua coragem, presidente Damares Alves, porque esse requerimento foi aprovado no ano passado. E a senhora, com compromisso que teve conosco, colocou em pauta e está realizando essa sessão. Muito obrigado. E nós estamos começando agora. Então, eu quero pedir para a nossa querida senadora Damares, se puder vir aqui assumir a presidência. Tá. Então, a qualquer momento, fique à disposição. Será uma honra para mim, né? Porque esse assunto é um assunto que uma das razões do seu idealismo, da sua luta pela vida. E eu quero fazer aqui, chamar os convidados. Lenise Garcia, que é presidente do Movimento da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Quero registrar também a presença do Alan, né? O nosso querido Alan, que está aqui também. O senhor Danilo Almeida, defensor público da União, representante da Defensoria Pública. O senhor Ubatan Loureiro Júnior, médico ginecologista. E o doutor Rafael Câmara Medeiros Parente, médico, conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina, ele que foi o relator da Resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina. Então, compondo aqui a mesa, nós vamos já passar a palavra aqui. Antes eu queria só fazer rapidamente, se me permitem, um breve introdução aqui sobre esse tema. Nosso objetivo hoje é debater a resolução número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina. Não é a primeira vez que a discutimos e certamente não será a última, em razão da nossa ética e de nossos princípios civilizatórios. Primeira vez aqui na CDH, isso sim. Mas já fizemos outras reuniões na Câmara, enfim. Como se sabe, a eficácia da resolução está, por enquanto, liminarmente suspensa. Para quem ainda não está familiarizado com o tema, é importante deixar claro o que está em jogo aqui.
é simplesmente a inviolabilidade da vida, a defesa da vida como garantia fundamental e constitucionalmente garantida. O que está em jogo é a proteção contra tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, algo que nossa Constituição também garante uma proteção. Estamos aqui tratando de tortura e posterior assassinato de crianças indefesas. É disso que se trata essa importante resolução do Conselho Federal de Medicina, que vedou corretamente a realização do procedimento de assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Antes da senadora Damares chegar aqui, ter sido eleita, eu quero agradecer o povo aqui de Brasília, né, Distrito Federal. A gente fez, senadora Damares, um debate temático no plenário do Senado sobre esse tema. Fizemos uma sessão e foi muito interessante também lá as informações, as imagens que foram mostradas e tudo. Com o contínuo avanço da ciência, bebês com mais de 22 semanas já sobrevivem fora do útero materno. Tem alguns casos catalogados. Como não estamos falando de partos, mas de possíveis abortos, o procedimento de assistolia fetal tem por objetivo extinguir a vida do bebê antes que ele seja arrancado do útero da mãe. Em outras palavras, querem ter certeza de que o bebê não vai sobreviver ao procedimento. Como se faz isso? O método mais comum é usar uma agulha comprida para injetar uma substância chamada cloreto de potássio dentro do coraçãozinho da criança, ainda no útero. O cloreto de potássio faz o coração do bebê sofrer arritmias e parar de bater. É um método antigo, medieval, que já foi utilizado para a eutanásia de animais, mas acabou sendo corretamente proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para quem tiver curiosidade, basta ler o Guia Brasileiro de Boas Práticas em Eutanásia em Animais. Mas por que o método foi proibido em animais? Por que será? Sabe por quê? Porque ele causa excitação das fibras nervosas, causando extrema dor antes que ocorra a morte. Ou seja, a injeção de cloreto de potássio no coração é muito eficaz para matar animais. Mas antes de matar, causa profundo sofrimento. E por isso foi proibida. E com os nossos bebês, será que é diferente? E vejam que quando eu falo em sofrimento, eu não estou pensando apenas no sofrimento das crianças, falo também no sofrimento das mães. A ciência também já provou que o aborto traz graves consequências, sequelas físicas e psicológicas, emocionais, mentais para a saúde da mulher. É 7 vezes maior a incidência de complicações físicas, como a de placenta prévia. É 190% maior a possibilidade de contrair câncer de mama. É 55% maior o risco de desenvolvimento de uma doença mental, comparando a mulher que pratica aborto à mulher que não pratica o aborto. É 220% maior o risco de dependência química com álcool e drogas. É 140% maior de quadros depressivos. E aqui, senadora Damares, vem a grande pandemia do momento. O risco de uma mulher que pratica aborto, comparando com uma que não pratica, é 160% maior o risco de suicídio, que é o grande problema que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, essa nossa audiência pública, portanto, tem razão de ser, especialmente numa comissão temática como essa, direitos humanos. Eu acho que não tem direito humano maior do que o direito, de nascer, de nascer com dignidade, de viver.
O tema é importantíssimo. Os convidados são especialistas, são lideranças que conhecem profundamente o assunto de forma técnica, de forma científica. Eu acredito que não apenas nós, parlamentares, mas todos os que nos acompanham, sairemos daqui muito mais bem informados e dispostos a continuar defendendo a vida, desde a concepção como a causa das causas, o direito dos direitos, pois, sem ele, todos os demais perdem completamente o sentido, deixando claro, mais uma vez, quem discordar do que está sendo colocado aqui por especialistas, pode vir a qualquer momento nessa comissão que nós daremos a palavra, tá? Pode vir colocar de forma respeitosa, né, como tem que ser, de forma democrática, e todos os comentários eu vou ler aqui, que chegarem a essa comissão. Então, imediatamente já quero agradecer a presença dos nossos convidados, aqui presentes na Comissão de Direitos Humanos, e já passo para a doutora Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. A senhora tem um tempo que é estimado regimental, mas a senhora fique muito à vontade, porque é fundamental que a gente esclareça esse assunto nos mínimos detalhes para despertar consciências sobre esse tema. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, senador Girão, o convite para participar dessa audiência tão importante, tão relevante, né, nessa situação que estamos vivendo, né, de que uma única liminar, né, dada por um ministro do STF, está contrariando, na verdade, por um lado, toda a legislação brasileira e, por outro, o que coloca o Conselho Federal de Medicina, né, como se fosse possível, né, simplesmente isso, numa canetada, desrespeitar o que está na nossa própria Constituição, que é o direito à vida, que é o maior, o primeiro de todos os direitos, né? Então, talvez a gente possa começar indo um pouco atrás e pensando o que está por trás, né, desse debate, né? Bom, eu não sou da área jurídica, mas eu já venho acompanhando há muito tempo todo esse debate sobre o aborto, né? E essa questão, né, da sistolia fetal, ou seja, né, de se parar o coração do bebê para que possa ser feito um dito aborto nos meses finais da gestação, de fato até o 9º mês de gestação, porque não existe nenhum limite colocado aí na situação em que estamos vivendo, né? Isso vem, né, antes de mais nada, de um entendimento que no meu pensamento está equivocado, de que existiria no Brasil um aborto legal, né? Esse é o primeiro ponto, né, a ser colocado. Por quê? Porque o nosso Código Penal, ele não pune quem realiza o aborto em determinadas situações, né? Mas é até fácil de qualquer pessoa leiga entender que um Código Penal não existe para dar direito, né? O Código Penal não dá direitos, né? O Código Penal apresenta punições a quem descumpre a lei, né? E que punições serão essas? Esse é o objetivo de um Código Penal, né? E está se tratando como se o artigo 128 do Código Penal abrisse um direito ao aborto àquelas mulheres que querem fazer um aborto alegando que foram violentadas, né? Porque, inclusive, é isso, é uma alegação de que foram violentadas, porque não se faz nenhuma comprovação de que isso tenha efetivamente ocorrido, né? Então, ao tratar desse modo, né, e aí já se começa a questionar, inclusive, aqueles hospitais, né, aqueles médicos que se recusam a fazer esse aborto dito legal, né? Então, vocês veem que já está distorcido tudo desde a primeira pressuposição colocada aí por trás, né? Como se houvesse um direito a fazer o aborto em determinadas situações, quando não é isso que o nosso Código fala. O nosso Código fala que simplesmente não se vai punir
quem realizar o aborto naquelas circunstâncias, né? Então, essa é uma primeira coisa, né? E aí, quando se fala, né, desse aborto a ser realizado porque alguma pessoa, né, efetivamente foi violentada, certo? A gente realmente tem que olhar para as duas pessoas que estão envolvidas aí, né? Tanto essa mulher que já sofreu uma agressão aos seus direitos, quanto o bebê que ela está esperando, né? E realmente, né, a experiência que se tem, né, e o Movimento Brasil Sem Aborto, ele trabalha muito junto com entidades que ajudam essas mulheres que estão, né, na dúvida, que estão pensando se vão fazer um aborto, que precisam de uma acolhida, né? O que a gente vê é que aquelas mães que resolvem levar adiante a gestação, elas vão estar muito mais felizes ao longo da sua vida com esse filho, mesmo que ele tenha sido gerado numa violência, do que aquelas que resolvem, então, fazer o aborto dessa criança, né? Porque é uma chaga em cima de outra chaga, né? Não é algo que vá solucionar essa questão, né? Mas, então, fechando um pouco esse parênteses, a gente vai voltar a isso, né? Da importância de atender tanto ao bebê quanto a essa mãe, né? Porque ela já é mãe, né? Isso é outra coisa, tá certo? A gente não cancela uma criança, né? Não tem como deletar, né? No computador a gente tem um arquivo lá que a gente não quer mais, a gente deleta, depois abre a lixeira, deleta de novo, tem certeza? Você quer deletar para sempre? Sim, eu quero deletar para sempre, pronto. Foi embora, aquilo não existe mais, né? Não é assim com uma vida humana. É impossível deletar um filho, né? Então, essa mãe, ela vai guardar para o resto da sua vida essa experiência de ter feito o aborto de um filho. E um aborto que é, nesses casos, né, vamos focar nesses casos de abortos tardios, né, desses feitos após a 22ª semana até o 9º mês de gravidez, né? Então, é extremamente doloroso, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Então, isso é algo que a gente precisa ter em conta e que vai deixar essas marcas, né? Porque, de novo, é uma experiência de vida que não é possível tratar como se não tivesse existido, né? Então, a própria palavra aborto, ela é complexa de se usar nesse caso, né? E isso é o que vai explicar também toda a problemática relativa ao nosso Código Penal brasileiro, né? Porque o que acontece, né? Vamos pensar num aborto espontâneo, né? Que é o que a definição, né, do aborto, ela está relacionada ao aborto espontâneo e depois ela vai ser usada também para o aborto provocado, né? Eu tenho aqui para mostrar para vocês alguns modelinhos, né, que nos mostram as diferentes idades gestacionais, né? Então, vamos pensar aqui comigo, né? Tá focando? Então, esse aqui, né, é o modelinho que é muito utilizado no movimento Pró-Vida, talvez muitos de vocês conheçam, né, essa réplica. A gente usa o termo réplica porque é isso, né? É o mesmo tamanho, né, e a mesma estrutura, efetivamente, né, daquele bebezinho que está no útero materno, esse aqui com 11 semanas de gestação, né? Então, um pouquinho antes das 12 semanas, que é o primeiro limite que muitas vezes se coloca, por exemplo, a DPF 442, que está também parada lá no Supremo Tribunal Federal, né? Ela pede o aborto livre para qualquer pessoa até as 12 semanas de gestação. Então, estamos falando desse bebezinho aqui que está completamente formado, né? Ele só tem que se desenvolver, né? Na verdade, o órgão dele que ainda precisa amadurecer e que vai fazer com que, se ele nascer nessa idade gestacional, ele não sobreviva, é o pulmão, né? Porque ele só vai precisar do pulmão fora do útero, né? Então, o pulmão é o último órgão que amadurece, né? Mas ele já tem, né, uma série de órgãos aqui prontos e funcionantes.
né? Já está funcionando, o coraçãozinho já está batendo lá desde o primeiro mês, né? Então, porque senão ele não conseguiria crescer, né? Então, o coração dele já está ali batendo desde o primeiro mês de gestação, ainda no comecinho. Não é um coração, evidentemente, com o formato que vai ter depois, mas já está cumprindo a sua função, né? E depois, assim, com essa idade gestacional, já está lá, coraçãozinho formado, né? Então, o que acontece? Se uma mulher tem um aborto espontâneo, o que vai acontecer, né? Esse bebezinho vai ser expulso do útero, já não tem condição de sobrevida fora do útero e ele vai morrer, né? Às vezes ele já está morto antes de que o aborto aconteça, mas às vezes não, né? Às vezes ele está vivo, mas logo ao sair do útero, pouquinho depois, ele vai falecer porque ele não tem condições de sobreviver sem estar no útero da mãe. Bem, esse aqui tem 20 semanas, certo? Então, com 20 semanas, a gente já começa a ter, né, uma possibilidade de sobrevida com a tecnologia que a gente tem hoje, tá certo? Então, exatamente porque ele já está quase formado, né? De novo, falta o pulmãozinho lá acabar de amadurecer, mas indo para uma UTI neonatal, né, então já vai podendo, né? Já vai podendo sobreviver. Tá certo? Então, se ele for um pouquinho maior, né, vamos pegar aqui o que já está, esse é o penúltimo, né? Isso. O que já está um pouco mais desenvolvido, tá certo? E que é desse aqui que a gente está falando, quando fala do assunto que nos trouxe hoje, né, da sistolia fetal, ou seja, de fazer parar o coraçãozinho do bebê, né? Então, esse aqui, se ele nascer num aborto espontâneo, quer dizer, não é mais um aborto espontâneo, eu já não vou usar esse termo, não é verdade? O que eu tenho agora? Eu tenho um parto prematuro, né? Eu tenho um parto prematuro. Ele vai nascer, ele tem condições de sobrevivência, às vezes até sem uma UTI, dependendo, né, da idade gestacional, mas se não, com uma UTI neonatal, ele vai sobreviver, né? E é isso que traz um problema para quem deseja, na verdade, a sua morte. Ou seja, quando a gente está falando de um dito aborto provocado, que, como eu explicava para vocês, não é mais um aborto, né? Porque o aborto, inclusive, é uma expressão que quem defende gosta muito de utilizar, né? Não usam a palavra aborto aí, vão falar o quê? Vão falar numa interrupção da gestação, não é assim? Então, se eu interromper a gestação desse bebezinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai nascer vivo, tá certo? Então, esse é o grande X da questão. Se eu interromper essa gestação, ele nasce vivo. Então, quem deseja a sua morte precisa fazer o quê? Precisa matá-lo antes de que ele venha à luz. Porque se ele nascer vivo, a nossa legislação claramente não permite matar. E é uma deturpação da nossa legislação entender que ele pode ser morto antes no útero, porque não é um aborto que está sendo realizado. Eu estou fazendo um infanticídio e depois do infanticídio eu estou interrompendo a gestação, né? Certo? Porque dar uma injeção no coração aqui, né, não tem um objetivo de interromper a gestação, tem o objetivo de matar o bebê antes de que ele venha à luz, né? E é exatamente por causa disso, se eu entendo, o doutor Rafael vai poder falar melhor do que eu, mas foi isso que motivou o Conselho Federal de Medicina a dizer, olha, espera aí, isso não é uma atitude que o médico possa fazer, porque isso é um assassinato, certo? Então, isso não está coberto por aquela exceção que o nosso Código Penal abre, né? Porque o Código Penal está falando de não punir um aborto, e aqui a gente está falando de um assassinato, tá certo? Então, né, não é deixar acontecer naturalmente o que acontece numa interrupção de gestação, vamos dizer assim, mas é ter que interceder, ter que atuar antes, né? E com isso, então, né, e num processo, como já disse aqui o senador Girão, extremamente doloroso,
né? Vai ser doloroso para o bebê que está sendo gestado, né? E outra coisa que a gente tem que ter em consideração, depois o que vai se fazer? Tem que se induzir, então, esse parto, né? Porque já é um parto, tá certo? Ele já tem, né, um tamanho, aliás, esse aqui nem está a termo ainda, né? Está se fazendo esse tipo de processo com bebês que já estão praticamente a termo, prontinhos para nascer, tá certo? Então, eu vou fazer, né, eu não, graças a Deus, né, não vou fazer esse procedimento, né, mas esse médico, né, vai fazer o procedimento de fazer parar o coração do bebê e depois tem que se induzir o parto. E aí, de novo, vamos comparar com o parto normal. O bebê ajuda para nascer, tá certo? No parto normal, a mãe faz força e o bebê faz força, né? O bebê está tentando nascer, né? Então, se ela vai dar à luz um bebê que está morto, vai ser muito mais difícil. Então, essa mãe muitas vezes vai ter um longo processo doloroso, certo? De dar à luz um filho morto. Vocês acham que alguma vez na vida ela vai esquecer isso que aconteceu com ela? É algo que marca profundamente. Não tem como não marcar. A pessoa vai ter essa vivência marcada para o resto da sua vida. E isso acontece, né? Não somente com mulheres, mas o caso que mais é trazido e mais é debatido para procurar defender esse procedimento acontece com meninas, né? Com meninas e adolescentes. Certo? Inclusive por quê? Né? Porque se ela tem menos de 14 anos, se ela está gestante, isso automaticamente é considerado um estupro. Tá certo? Por quê? Porque ela não teria, né, não tem possibilidade real de estar consentindo, né, em ter um filho, né? Ela não tem maturidade, tá certo? Para ter uma relação sexual e para vir a ser mãe. É isso que a nossa legislação considera, tá certo? Vocês vejam que, ironicamente, a gente teve, por exemplo, aprovado no CONANDA, que deveria defender os adolescentes, né, para isso que existe esse órgão, foi aprovada lá uma resolução de que uma adolescente possa fazer o aborto, inclusive sem o consentimento e sem até o conhecimento dos pais. Né? Vocês vejam a ironia, né? Porque é considerado que é uma violação porque ela não tem maturidade para ficar gestante. Então, como que ela não tem maturidade para ficar gestante e vai ter maturidade para matar o bebê? Tá certo? Então, né, está se jogando sobre ela uma decisão que ela é absolutamente incapaz de tomar. Né? E vocês vejam, né, quer dizer, é muito triste que a gente tenha esse tipo de gestação, realmente. Né? A maior parte das vezes são meninas que vêm sendo abusadas há tempos. Né? E que, de repente, ficam gestantes. E até por isso, pela inexperiência que elas têm da vida, pelo desconhecimento que elas têm em relação à gestação, muitas vezes elas demoram para perceber que estão gestantes. E aí vem essa problemática de já termos, né, bebezinhos numa idade gestacional mais avançada, porque ela demorou para perceber o que estava acontecendo com ela, ou a família demorou para perceber o que estava acontecendo com ela. Tá certo? Agora, né, será que o aborto vai trazer, né, algum alívio para essa situação? Ele vai solucionar alguma coisa? Né? O que se faz muitas vezes? Né? Essa menina é levada a um hospital onde se faz esse dito aborto legal, né, que eu já expliquei os problemas desse termo. Né? Então, e quem vai ser responsável por ela? Né? O pai, o padrasto, um irmão mais velho, que muitas vezes é o abusador. Então, ele vai ser responsável por ela, ele vai autorizar esse aborto. Né? O aborto vai ser feito sem que seja preciso um boletim de ocorrência, porque isso é outra coisa de um longo debate que protege o estuprador, né? Não precisar de boletim de ocorrência para se fazer o aborto nesses casos. Ela vai fazer o aborto e vai ser levada de volta para casa para ele continuar abusando dela. Então, é essa situação que está sendo permitida, né, pelo modo como atualmente se trata o assunto.
né? Então, não é proteção para a menina, não é proteção muito menos para o bebê, certo? É toda uma situação que precisa de outros olhares, outro tipo de solução, né? Precisa, evidentemente, de educação, precisa, né, precisa que esses estupradores efetivamente sejam denunciados e vão para a cadeia, certo? Porque, né, quem diz que defende a mulher e, na verdade, está defendendo também o estuprador, está sendo incoerente, né? Está sendo incoerente, porque essa mulher está sendo abusada, né? Então, não é matando, né? Não é matando o bebê, dando essa injeção dolorosa no seu coração para que esse coração pare, que vai se solucionar qualquer coisa, né? Então, é isso que nós precisamos entender, né? Que nós precisamos trabalhar na prevenção, né? Precisamos de políticas que ajudem a prevenir esse tipo de situação, né? E se, eventualmente, né, a gente tem uma adolescente que ficou gestante, é claro que a gente precisa de um cuidado maior para que essa criança venha à vida e que ambas possam ser atendidas, seja pela própria família, seja por qualquer estrutura social que possa ajudar nesse sentido. E com certeza nós temos, né? Nós temos muitas entidades que se dispõem a ajudar nesse tipo de situação, né? Eu lembro de um caso, anos atrás, em que era uma menina muito jovem, eu acho que ela tinha 11 anos, que ela ficou gestante, né? Também de uma situação de um abuso em casa, e houve um casal que se apresentou e que adotou as duas crianças, a mãe e o bebê, né? As duas foram adotadas por esse casal que cuidou delas, né? Então, e puderam se desenvolver juntas, praticamente como se fossem irmãs, embora fossem mãe e filha, né? Adotados pelo mesmo casal. Certo? Existem soluções, né? Existem pessoas generosas dispostas a ajudar, né? O que nunca vai ser solução é realizar o aborto, né? É matar esse bebezinho, né, no útero da mãe de uma forma extremamente dolorosa e matar junto com ele alguma coisa dentro do coração dessa mãe, né? Porque são os dois corações que são afetados, não há como dizer que não, né? Os dois corações são afetados. O coração da criança é afetado pelo cloreto de potássio para parar de bater, e o coração dessa mãe vai ficar marcado para sempre, porque ela sabe que ela teve um filho, que ela tinha um filho e que ela entregou esse filho a uma morte dolorosa, né? E ela mesma passa por um processo doloroso para expulsar esse filho, doloroso fisicamente e, sem dúvida, doloroso psicologicamente. Então, não é por aí que vai se resolver qualquer coisa, né? Nós necessitamos, efetivamente, que esse assunto seja amplamente debatido no Brasil. Ele não pode estar pendente simplesmente com uma liminar, né? E essa liminar, eu acho importante também falar sobre isso. Antes da senhora falar na liminar, só para fazer um registro, é importante, viu, senadora Damares? A partir do momento que a nossa querida Lenise, doutora Lenise, começou a mostrar os bebezinhos, né, das diversas etapas, você percebeu, né? É uma coisa interna que a gente precisa resolver. Eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho o maior carinho pela equipe da TV Senado. São todos muito atenciosos, muito dedicados, competentes. Mas em tempos que a gente vive de censura no Brasil, se teve um ano e meio atrás, 2 anos, que não tem culpa dos profissionais, não tem culpa nenhuma disso, a decisão veio de cima. Veio de cima. Para toda vez que a senadora Damares, o senador Magno, ou qualquer um outro senador, mostrar algo que... Como é que eu posso dizer biologicamente isso aqui? Isso aqui é um retrato, é uma réplica do tamanho original de um feto, vamos dizer assim, não é isso? Que todos nós fomos. Que todos nós fomos. Senador Damares, isso é sério. A senhora está aqui do lado de uma pessoa que dá aula sobre isso na UNB. Muitos anos deu aula. E você não pode mostrar isso na TV Senado? Como? Como é que é essa história? Numa casa revisora da República, numa casa do povo, é algo... A gente protagonizou, eu e a senhora aqui, um momento que foi assim, muito natural da gente, quando o ministro Silvio Almeida assumiu, em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos. Eu estava ali, do lado da senadora Damares, e o ministro aqui explicando como é que seriam os planos dele e tal. E aí,
doutor Rafael, eu fiz algo que a minha vida, assim, desde que eu entrei nessa causa, que me tocou profundamente o coração, doutor Ubatã, do fundo da minha alma, sem nenhum tipo de algo premeditado, eu apenas peguei o bebezinho e disse, eu vou entregar ali, eu até comentei com a senadora Damares, eu vou entregar para o ministro, porque ele não é ministro do PT apenas. Ele é ministro de todos os brasileiros. A partir do momento que o presidente Lula assumiu, ele é o ministro de todos os brasileiros, não é? Concorda ou não? E 84% dos brasileiros são contra o aborto, segundo pesquisas desses grandes veículos, desses grandes mídias de pesquisa de opinião. E cada vez aumenta, porque aumenta a consciência. Talvez, eu acho que o grande trunfo era mostrar isso aqui, porque é a verdade. A gente sintetiza isso aqui, materializa o tamanho, o que é. E eu sempre fui a debate de televisão. Quando eu, né, doutora Lenise? Sim. A senhora sempre mostrava em Globo, em vários outros veículos. E nunca houve o que está acontecendo aqui na TV Senado. Nunca foi proibido de mostrar debates assim com o pessoal que é a favor, contra o aborto. Então, eu quero deixar isso claro, porque o ministro, na época, talvez tenha começado ali, eu não sei, ele recusou a receber essa réplica que eu entreguei na minha vida, desde que essa causa entrou na minha alma, no meu coração, eu entrego para vereador, para cidadão comum na rua que eu encontro. Eu vou conversando, entrego para deputados federais, para deputado estadual, para prefeito, para governador, para senadores, eu entreguei para todos os colegas nossos. Eu já entreguei para ministros do Supremo Tribunal Federal, que receberam. Assim, poxa, é um gesto. Esse é o símbolo do movimento pró-vida do mundo. É o símbolo. E aí, o ministro dos Direitos Humanos, na época, não recebeu. Né? Eu fiquei aqui, inclusive, assim, numa situação super constrangedora para ambos, né? Eu fui entregar, ele ali se recusou, ainda usou um argumento, dizendo o seguinte, não, é porque a minha esposa está grávida, isso é uma agressão, isso é um... Aí eu digo, como é que é? Sua esposa está grávida? Então o senhor já viu isso aqui no ultrassom? Está no ultrassom que o senhor viu? E o senhor está dizendo que é uma agressão? O quê? Até... Então, assim, isso mostrou a intolerância e depois ele caiu, inclusive, pela dignidade humana com as mulheres, né? E aqui não deixa de ser, também pode ser uma mulher, né? Sim. Então, só para deixar claro, senadora Damares, eu preciso da sua ajuda, a senhora ainda vai ter mais, se Deus permitir, mais 6 anos aqui no Senado. A senhora vai completar o 4º ano no ano que vem, né? Está em 3 anos, aliás, belíssimo mandato, né? Reconhecido pelo país inteiro. E a senhora vai... Agora está dando foco na senhora, estou gostando de ver, gostei. Agora deu foco em mim aqui com o bebê. Deu um foco em mim com o bebê. Não dá. Porque não é culpa do pessoal, foi uma orientação que eles receberam de cima. E eu preciso da sua ajuda para que, pelo menos até que termine o mandato da senhora, essa censura acabe. Porque o país é livre. O país é um país livre. Senador Girão, com a palavra, senadora boa tarde aos convidados. Eu tenho depois interação com todos vocês no final, eu quero falar. Mas eu sempre ouvi como assessora nos corredores, em outros lugares, que não se mostra, para não constranger a mulher que fez aborto, porque ela vai olhar e vai ver que é um bebê. E ela já fez o aborto quando disseram para ela que era um amontoado de células, que não tinha vida. Então, se todos têm a certeza que o aborto não encerra no aborto, que ele é para a vida inteira, por que a gente insiste nessa prática? Porque nós estamos no ano de 2025, a ciência avançou em tudo e o homem insiste numa prática medieval das cavernas. Por quê? Então, mostrar o bebezinho, senador, é para que mulheres não sejam constrangidas. Então, enganaram elas, que não acaba no aborto, que uma vez grávida, para sempre grávida,
que o aborto não desengravida nenhuma mulher. Mentem para essas mulheres. Que ela não deixa de ser mãe depois do aborto. É natureza humana. É regra desse planeta. Quem construiu esse planeta estabeleceu regras muito claras. Neste planeta, a fêmea gera vida. É regra da natureza. Se não quer gerar vida neste planeta, vá para outro planeta. Inclusive, para entrar neste planeta, a regra é via útero materno. Você só entra de forma legítima neste planeta via útero materno. Se chegar alguém neste planeta que não veio útero materno, é um ET, é um invasor. Então, tem regras claras neste planeta. E por que a gente quer romper regras tão claras? E é claro que se uma mulher que fez aborto vê esse nenezinho, o coração dela vai doer muito, porque no subconsciente dela, ela continua mãe. Então, o bebezinho é gatilho. E por que não falaram isso para ela, senador? O que nós Provida, questionamos o tempo todo são as mentiras. Vende-se de uma forma tão romântica o aborto e não tem romantismo. Tem ciência, tem biologia, tem psicologia, tem decisões, tem arrependimento. Se o nenê nasce e ela se arrepende desse bebê, vai dar para adoção. Mas o aborto, o arrependimento não tem volta. Vocês estão entendendo? Então, nós estamos tratando de um assunto que não tem volta. E por que a gente impõe, especialmente a uma menina, uma decisão que não tem volta? A decisão dela gerar e ficar ou não com o bebê, ela pode pensar o resto da vida, se quer ver este filho ou não, ok? Mas se ela se arrepende do aborto, ela não tem o que fazer, a não ser chorar. Ô, senador Girão, que lamentavelmente também não falam a correlação do suicídio com o aborto, mesmo o aborto dito legal, mesmo o aborto desejado pela mulher. Então, eu entendo as lógicas da TV quando não mostram, e essa é a argumentação, mas por que não falaram para a mulher, na hora dela fazer o aborto? Não é um amontoado de células. É um bebê. No dia que começarem a falar a verdade, doutor Ubatã, eu tenho certeza que muitas mulheres desistem do aborto, mas não falam verdades. Então, senador Girão, essa é a lógica, e eu sempre acompanhei essa lógica e sempre questionei. Veja bem, eu sempre coloco também uma coisa. Muitas vezes a mulher foi pelo caminho do aborto, pressionado pelo homem, que ameaça deixá-la, abandoná-la e exige. E muitas vezes, senadora Damares, ela pratica esse ato porque justamente não sabe exatamente isso aqui. Aí vem aquela pergunta, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Onde é que eu estou querendo chegar? A partir do momento que a gente mostra a realidade biológica, ninguém está querendo constranger, absolutamente muitas mulheres não sabiam, quando fizeram um aborto, dessa realidade. Entendeu? Então, o que passou, passou. A Elba Ramalho, nossa amiga, e eu não estou falando aqui nenhum segredo, ela já deu entrevistas em grandes veículos de comunicação, dizendo que fez um aborto, depois tomou consciência do que era. Lembra? Ou a Cássia Kiss, outras, tiveram problemas graves, né, de auto-perdão, de perdão, envolvimento com coisas que machucaram bastante, mas depois elas conseguiram, se perdoaram, perdão de Deus, pediram, e hoje passam a madrugada salvando vidas. Foi Pedro, né, que dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que passou, passou. O que a gente está querendo evitar é mais sofrimento das mulheres e dos bebês. Por isso que eu acho que é importante mostrar. Porque você está evitando mais abortos, mais problemas para frente, entendeu? Nas escolas tinha que mostrar para as crianças. Nas escolas tinha que começar a mostrar. Tem projetos nesse sentido, inclusive. Mas fica uma reflexão importante
para que o bom senso prevaleça e a gente veja qual é o bem maior. Né? Porque o objetivo não é constranger, a intenção não é, muito pelo contrário. Né? É exatamente evitar mais sofrimento de mulheres, porque quando você mostra, peraí, ainda é assim? Né? Ninguém sabia, porque dizem para as mulheres que é um amontoado de células e que é o quê? Um pedacinho de carne. Não, isso é um pedacinho de carne. Quando você mostra aqui que é o período que é feito o aborto, é desse tamanhozinho, aí a coisa fica diferente. A pessoa vai pensar 2, 3 vezes. Então, desculpa fugimos aqui, mas é algo que precisa ficar registrado. A senhora pode concluir. A senhora estava falando da decisão, da resolução, né? Isso. Mas, se me permite, eu vou continuar um pouquinho no seu parênteses, porque eu tenho 2 experiências também, que muito brevemente eu vou relatar. A primeira é que eu tive uma dessas réplicazinhas confiscada exatamente entrando no Supremo Tribunal Federal, quando eu participei da audiência pública ali da DPF 442, que exatamente pediu o aborto até a 12ª semana. A sorte é que eu já tinha mostrado. Eu fui confiscada na hora que eu entrei à tarde, né? Eu já tinha entrado de manhã, já tinha falado, fui almoçar. Quando eu fui entrar à tarde, não me deixaram entrar com a réplica. Né? Foi pega ali, quando passou no raio-x, não me deixaram entrar com ela. Né? E eu também eu presenciei, o senhor foi com o senador, o ministro Silvio, né? Eu presenciei a recusa por parte da ministra Rosa Weber, né? Que tentaram dar um para ela. Eu estava participando nesse momento de uma conversa particular com ela, que era exatamente a relatora da DPF 442, que pede o aborto até a 12ª semana, e a pessoa que estava comigo tentou dar uma réplica para ela e ela recusou. Né? Então, isso é que precisa ser colocado aqui. E eu ia falar da resolução. Né? Então, só concluindo aqui, que eu acho que já me alonguei bastante, né? Então, a gente tem, né, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que justamente tem todo o conhecimento, né, de tudo que está envolvido aí, né, e que não por acaso, né, então, fizeram essa resolução, mas acho que o doutor Rafael e outros vão se estender mais a respeito. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada. Muito bem, doutora Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania Brasil Sem Aborto. Ela que... Como é que eu lhe apresento aqui o seu currículo? Você é professora da UNB? Da UNB. É da área do Instituto, importante. Isso. Eu fui por mais de 30 anos professora do Instituto de Biologia da UNB. Muito bem, muito bom. Eu queria passar imediatamente a palavra para a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, desde a concepção, aqui no Congresso Nacional, que é a deputada carioca, uma grande parlamentar, Cris Tonieto, que vai entrar diretamente lá do Rio de Janeiro, aqui nessa sessão. Muito obrigado pela sua participação, deputada. Estamos juntos. Muito obrigada, queridíssimo presidente desta audiência pública, nosso querido senador Eduardo Girão, também da pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades presentes, senadora Damares, todos os participantes, os expositores. Estou acompanhando aqui os especialistas, todas as argumentações que estão sendo feitas, sem dúvida. Na verdade, eu queria só... Antes de mais nada, primeiro louvar a sua iniciativa, senador Girão, por trazer esse debate para o Senado e para a Casa Competente. No caso, é o Congresso Nacional. Se tem que haver uma discussão, tem que ser dentro do Congresso Nacional. Pena que muitos não respeitam isso. O segundo ponto, eu queria lamentar. Lamentar porque a gente está precisando discutir o indiscutível. A gente está precisando discutir que não se deve matar crianças inocentes no ventre das suas mães. Quer dizer... que o Brasil ele tem pena de morte porque existe aborto. Então, a gente precisa reafirmar o óbvio, né? Então, nesse sentido que eu preciso lamentar. Mas, como disse, louvar a iniciativa por Vossa Excelência. Acho que cortou o áudio, deputada Cris, cortou o áudio. Acho que cortou agora, os últimos 15 segundos
Vamos ver se restabelece a nossa equipe técnica. Tá ok agora? Voltou ou não? Eu acho que foi aí, viu, deputada Cris? Foi por aqui, será? Agora acho que voltou. Estabeleceu? Restabeleceu. Ah, maravilha. Eu estava dizendo, senador Girão, que eu queria primeiro louvar a iniciativa dessa audiência pública, porque Vossa Excelência está trazendo para o âmbito competente, da casa competente, como, por exemplo, no Congresso Nacional, essa discussão. Porque se existe uma discussão para ser feita, é aqui nesta casa, no Congresso Nacional. E muito. De novo, você acredita, deputada Cris? De novo. Aconteceu aí. Alguma oscilação? É alguma oscilação. Será que é bom a gente reconectar novamente ou não? O pessoal da técnica aqui. Estou à disposição. Peraí. Aqui está parecendo estável. Pronto, então agora vamos torcer para que dê certo. Vamos lá. Eu aqui como advogada, claro, eu não quero entrar na parte médica que o nosso grande doutor Rafael Câmara, que foi relator da resolução, certamente fará, mas eu queria aqui defender primeiro a competência do Conselho Federal de Medicina. Vou falar do ponto de vista jurídico, inclusive, né? A competência do Conselho Federal de Medicina como órgão normativo técnico-profissional. O Conselho Federal, ele tem poder para editar normas de ética médica e para regulamentar condutas profissionais. Isso aí a própria Constituição prevê e a lei infraconstitucional. A resolução, ela não altera em nada a lei penal, tampouco ela proíbe o aborto. Eu diria, quem dera se proibisse. Mas, se de fato proibisse, não seria competência, seria competência do parlamento. Mas não foi isso que a resolução fez. A resolução não proibiu, a resolução não alterou a lei, né? O que faz então a resolução? Ela apenas estabelece ali um limite técnico para um método específico, que é a sistolia fetal, alegando que caberia ao médico, né, decidir condutas conforme a ética e a segurança do paciente. Então, vamos fazer aqui uma reflexão racional. Eu pergunto, qual é o médico que acha ético matar um bebê nascido prematuro de 6 meses, por exemplo? Eu tenho certeza de que ninguém acharia isso ético, por uma razão muito simples, porque estamos falando de um assassinato. Agora, por que, então, não se escandalizam diante de uma morte precedida de uma tortura que é eufemisticamente chamada de assistolia fetal, em bebês, justamente porque estão dentro do ventre das suas mães? Então, aí é que está a incoerência. Isso é ético? É evidente que não. Então, eu queria, primeiro, para defender a competência do Conselho Federal de Medicina, dizer que não houve exorbitância, não houve excesso de poder regulamentar por parte do Conselho Federal de Medicina, mas sim houve um exercício legítimo da função de definir padrões éticos para a prática médica. Foi isso que fez a resolução. Da mesma forma, se eu for argumentar além, em defesa da resolução, por exemplo, eu poderia pegar um princípio que é chamado da não maleficência e da proteção, né, do feto viável. Então, aqui, do ponto de vista até médico, eu sei que acima de 22 semanas, com as tecnologias médicas atuais, existe a possibilidade de viabilidade fetal. Ou seja, se presume a viabilidade fetal de um bebê acima de 22 semanas. Isso é literatura médica. Então, nesse quesito, o parto ele vai ter que acontecer. Então, se o parto ele vai ter que acontecer de qualquer forma, até porque o bebê ele não vai sair por Bluetooth, por evaporação, como alguns pensam, desculpem-me aqui, né, a forma de falar, mas infelizmente a gente precisa, às vezes, agir dessa forma para as pessoas raciocinarem, porque estamos falando de um parto que vai acontecer de qualquer forma, como a Lenise muito bem esclareceu anteriormente. Então, se o parto vai acontecer, por que dar à luz um bebê morto se ele pode, no caso, ter direito à vida assegurado e depois ser encaminhado para adoção? A menina, a mulher, não precisa sequer ficar com aquela criança, mas que ele então tenha a possibilidade do direito à vida preservado para que, repito, seja encaminhado para adoção. Isso seria até um ato de amor pela adoção legal, que é o instituto, né? Que é previsto na nossa legislação. Outro argumento que eu poderia citar, também invocando aqui a questão da resolução, a defesa da resolução, é a garantia da liberdade de consciência médica. Por quê? Porque o Código de Ética Médico prevê que o médico ele pode recusar atos que conflitem, né, com a sua consciência ou então com princípios éticos, por exemplo. Então, ao proibir
assistolia, né, a resolução evita que os médicos sejam forçados a aplicar uma técnica que muitos consideram eticamente inaceitável. Sem contar que existem aí, eu estava pesquisando a respeito, existem diversas divergências científicas sobre a prática da sistolia. Então, quer dizer, a gente está falando disso porque muitos alegam que a sistolia ela é uma prática reconhecida pela OMS, pela comunidade internacional, e eu refuto dizendo que, embora a OMS recomende de forma absurda, né, a sistolia em alguns casos, há publicações médicas que eu já vi, eu tenho certeza que o Dr. Rafael Câmara vai poder corroborar e explicitar isso de forma muito melhor do que eu, mas nós sabemos que existem aí publicações médicas que apontam eventuais riscos de complicações adicionais ao procedimento. Então eu pergunto, qual que é o benefício para a mulher? Se a preocupação é a defesa da mulher, qual que é o benefício da mulher de ter uma tortura do bebê para que ele tenha ali uma dor excruciante cardíaca, venha a óbito, depois ela vai ter que dar à luz de qualquer jeito, só que vai dar à luz bebê morto. Então, todo procedimento de aborto, seja por assistolia ou não, ele pode trazer consigo consequências nefastas, nocivas para as mulheres. E ninguém fala disso. E detalhe, se a gente for pensar também no princípio da Deputada? Consenso científico. Opa, agora voltou. 10 segundinhos aí deu uma instabilidade. 10 segundinhos atrás. Se puder só voltar o raciocínio, eu lhe agradeço. Perfeito. Eu estava mencionando sobre o princípio da precaução, à luz, por exemplo, da parte jurídica, né? Então, o princípio da precaução, pela ausência de consenso científico absoluto, eu diria que ninguém deveria questionar a resolução do CFM. Então, eu estou trazendo aqui alguns apontamentos para vocês, meus queridos, alguns detalhes, né, que são do ponto de vista jurídico. Eu não estou sequer emitindo achismo, eu não trabalho com achismo, eu não trabalho com especulação, eu trabalho com dados, com fatos e tampouco eu trabalho com sentimentalismos. A gente tem que trazer para o eixo racional. Então, aqui, quando a gente defende uma resolução que proíbe o procedimento de tortura, é porque defendemos a vida de todos, desde a concepção até a morte natural. Então, para finalizar, senhor presidente, nobre senador Girão, aqui, eu gostaria só de deixar registrado esses apontamentos, porque eu sei que muitos desses que eu falei, da parte médica, principalmente, essas partes serão elucidadas pelo Dr. Rafael Câmara, que foi o relator, mas eu queria defender aqui, do ponto de vista jurídico, a resolução, porque o Conselho Federal de Medicina agiu dentro do seu poder regulamentar. Agora, é muito triste perceber que um ministro vale mais do que 594 congressistas e mais do que toda a sociedade, porque a sociedade é majoritariamente contra o aborto e o ministro suspende liminarmente os efeitos dessa resolução, alegando a exorbitância do poder regulamentar do CFM, o que, com todas as vênias, nós divergimos. E pior, além dessa canetada, de suspender os efeitos dessa resolução, ele ainda simplesmente suspendeu os casos lá, que o Dr. Rafael Câmara vai poder falar melhor, dos procedimentos administrativos, né, contra os médicos que praticavam a assistolia fetal. E o que isso significa na prática? Que, infelizmente, nós estamos diante de um momento mais crítico da história do nosso Brasil, quando a gente pensa em defesa da vida. Porque o aborto está indiretamente legalizado. Por lei? Não. Pelo parlamento? Não. A Constituição que fala da inviolabilidade do direito à vida, mas que, infelizmente, apesar de vedar a pena de morte, hoje no Brasil nós temos uma pena de morte que está acontecendo porque existe o aborto. Até 9 meses de gestação. Graças a essa questão, né, que houve em relação à DPF 1141, ou seja, né, que culminou ali na suspensão dos efeitos dessa resolução do CFM, conjugado com a resolução do CONANDA, nós temos aí não mais uma legislação que se considerava restritiva para o aborto, mas nós temos a cultura da morte instalada na terra de Santa Cruz. Infelizmente, muitos não estão falando sobre isso. Graças a Deus, esses que aqui estão, né, e também muitos da sociedade civil, muitas pessoas sensíveis a essa pauta e agentes da defesa da vida estão cientes disso e estão combatendo esse mal. Por isso que é importante a gente votar e aprovar. Então, muito obrigada, senador Girão. Foi uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. É uma pena que a gente precisa estar a todo momento reafirmando o óbvio, né? E que na terra de Santa Cruz, que a gente espera do fundo do coração é que realmente
que não triunfe, né, não prospere a cultura da morte como está acontecendo, que a gente possa levantar aí os grandes promotores da causa em favor da vida, que possamos juntos ombrear nessa luta. Então, parabéns a todos os envolvidos, todos vocês que estão aqui participando dessa tão importante audiência pública e que a nossa voz, não a minha, mas a de cada um aqui, possa ecoar por todos os rincões desse Brasil para pressionar o Congresso Nacional para que votemos o PDL 3 de 2025 lá na Câmara dos Deputados com máxima urgência, que suste os efeitos da resolução do CONANDA e que a gente também possa buscar medidas estratégicas para banir, para acabar com essa prática, infelizmente, da cistolia fetal. Dentre tantas outras medidas e iniciativas que nós temos que ter, obviamente, em favor da vida. Então, muito obrigada pela atenção de todos, que Deus abençoe, peço perdão aí pelas pequenas instabilidades, né, provavelmente técnicas aqui, né, e no mais também desculpa por não estar presente fisicamente, mas por motivo de força maior não consegui estar, mas fiz questão de me fazer presente aqui com vocês, dada a relevância desse tema que é caro a todos nós. Muito obrigada, senador Girão, e a todos. Parabéns também pela audiência pública. Deus abençoe. Parabéns, parabéns a você, brilhante deputada Cristo Onieto, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida no Congresso Nacional. Eu tenho a honra de ser vice-presidente. E muito boa a sua fala, muito firme, trazendo esclarecimentos. Antes da senadora Damares chegar aqui, eu até falei, senadora Damares, ela acabou revelando o segredo que eu ia dizer no final aqui, mas eu acho que não ia ter como falar. E eu disse que daria um doce. E agora eu vou ter que dar vários doces aqui. Vixe, tem que mandar trazer mais, mas agora já foi revelado. Eu quero, antes de falar o que eu ia dizer, a questão da Faculdade Mackenzie, né, de Direito, né, o pessoal daqui, lotando aqui a nossa Comissão de Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindos, tá? Estamos numa audiência pública sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a cistolia fetal. Alguém sabe o que é a cistolia fetal? É um termo bonito, um termo que é um pouco vago, mas que é gravíssimo, né? Que é um método cruel de assassinato de crianças no ventre materno. Um método que é proibido em animais. Quem tem pet aí? Quem tem pet? Olha aí, pronto. Então, eu também tenho. E é proibido a eutanásia de animais com esse método, né, de assistolia, é proibido. Mas com bebês no Brasil, um ministro, que eu disse que ia dar um doce quem acertasse, quem era o ministro, que cancelou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que reúne aí centenas de milhares de médicos, que deu proibindo, mas teve um ministro que anulou, numa canetada só, que foi revelada agora, que é o Alexandre de Moraes, né? E imediatamente sobre essa resolução eu quero passar, vocês vão ter o privilégio, todos nós vamos ter, de ouvir o relator do Conselho Federal de Medicina, o relator. Eu quero que você conte, inclusive, se puder, os bastidores, como é que foi para aprovar essa resolução, se teve muito voto contra, os dados técnicos, os países que você estudou, né? Eu gostaria muito de saber, doutor Rafael Câmara, o senhor que foi o relator dessa resolução, os impactos que está tendo esse bloqueio monocrático de um presidente do STF que anulou essa resolução dos médicos, um desrespeito não apenas ao Conselho Federal de Medicina, mas aos brasileiros, né? Porque é uma instituição constituída, seríssima, e o brasileiro que é pró-vida, que celebrou esse avanço nos direitos humanos, que foi a proibição da cistolia fetal, e o ministro foi lá e deu uma canetada, e está parado no Supremo, e está acontecendo uma matança. Enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo essa matança de bebês brasileiros com esse método que nem em animais é permitido, mas no Brasil se permite em bebês, em crianças. Então, doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença. Doutor Rafael Câmara Medeiros Pontes, do Conselho Federal de Medicina. Obrigado, senador Girão. Queria agradecer o convite pelo Conselho Federal de Medicina, pelo presidente José Irã Galo.
para a gente estar aqui hoje e podermos defender. Queria cumprimentar muito também a nossa ministra Damares, eterna ministra, hoje senadora, que tive a honra de fazer parte junto no governo com ela, todos os participantes da mesa, todo mundo que está aqui presente e todos que estão em casa ou em qualquer lugar assistindo. Eu conversei bastante com o senador Girão, a gente precisa fazer alguma coisa. Como o próprio senador falou, a nossa resolução foi suspensa em maio de 2024 e, numa decisão absolutamente monocrática do ministro Alexandre de Moraes, a gente hoje, quando a gente vem falar contra alguma decisão dele, obviamente nós temos de defender, eu não sei se no Brasil ainda tem direito ao contraditório, a gente corre risco até de sair daqui preso, né? Mas a gente não vai de forma nenhuma se intimidar e vamos aqui defender, sim, a nossa resolução, porque a gente tem certeza que o que nós fizemos é correto. Tem vários alunos aqui do curso de Direito, acho que eu sou até um case em relação a isso, porque 4 DPFs no Supremo Tribunal Federal são por ações feitas por mim. 3 relacionadas à temática do aborto, 2 enquanto Ministério, e a última de transgênero, né? E agora essa. A única que foi derrubada de forma temporária foi essa resolução pelo ministro Alexandre. É importante também saber que tão logo ele suspendeu monocraticamente, foi levado para o plenário virtual e o ministro André Mendonça imediatamente deu voto contrário. Então estava 1 a 1. E aí o ministro Cássio Nunes pediu destaque, porque pela importância do tema, isso não poderia ser discutido no Zoom, né? Então, ele, de forma muito acertada, pediu destaque para levar para o plenário físico, e aí, a partir daí, fica a cargo do ministro presidente, que até o próximo mês é o ministro Barroso, que, lamentavelmente, não pautou. E aí eu falo com a tranquilidade que, em relação a esse tema, eu tenho certeza que nós temos a maioria para derrubar essa suspensão. Por isso que me incomoda muito. Acho até que de uma forma não democrática isso não ser pautado. Vamos aguardar o próximo presidente e voltar a pressão para pautar. Bom, dito isso, então, eu vou aqui dissertar sobre essa questão e depois, obviamente, me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas. Bom, então, primeira coisa aí, senador e todos presentes, é importante a gente explicar o que é a sistolia fetal. Eu falo isso com tranquilidade, porque e eu vou falar já aproveitar dos bastidores, porque quando nós colocamos isso, hoje mesmo eu dei uma entrevista para um grande canal de comunicação, ela é uma entrevista muito boa, o que é difícil, né? Várias perguntas foram feitas e uma foi como foi feito isso, né? Como iniciou o trâmite disso. E, na verdade, esse trâmite, eu como conselheiro, assim como vocês parlamentares pautam os projetos de lei de vocês, nós conselheiros legitimamente eleitos e reeleitos, no meu caso, e lembrar que na época da eleição foi exatamente a época da sistolia, então eu falo com a tranquilidade que os médicos do Rio de Janeiro votaram em mim sabendo da minha posição pessoal em defesa da vida contra a sistolia, ninguém foi enganado, numa eleição que a mídia de forma diuturnamente pedia para não votar em mim. Então, os próprios conselheiros federais, no início da discussão, não sabiam o que era a sistolia fetal. E a mídia joga muito com isso, porque ela coloca como se fosse uma discussão contra ou a favor do aborto. E não tem nada a ver com ser ou não a favor do aborto. Nós estamos falando aqui de bebês formados, de bebês de 8, 9 meses que são assassinados. A única diferença de um bebê normal que está aqui na nossa vida, é 1 centímetro de pele, que eu, como obstetra, corto isso, em 10 segundos eu tiro um bebê. Em 10 segundos eu tiro um bebê da barriga de uma mulher. É exatamente essa, aqui está o doutor Batan também, que é médico, que a gente... a diferença é exatamente isso. É um tecido de 1 centímetro, 2 centímetros. Então, o que é a sistolia fetal? É um ato médico. A lei de 1957, aqui eu vou ter que entrar nessa parte jurídica para defender a nossa resolução, ela dá ao CFM diversos direitos. Um dos direitos que nós temos é o direito de dizer o que o médico pode ou não fazer. O que é ético e o que é antiético para o médico fazer. Esse é um direito nosso que está previsto. E nós consideramos, na plenária, após uma longa discussão, que não foi unânime, 3 conselheiros votaram contra, nós decidimos que esse ato médico é um ato de tortura, de barbárie e que não deve ser feito. Inclusive, depois eu vou mostrar, o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe para animais. A gente não pode fazer em animais, porque dói, mas nós podemos fazer em bebês. Cumprimentar aqui o senador que chegou, o Magno Malta, também um grande defensor da vida.
Então, é um ato médico que provoca o óbito do feto antes do procedimento de interrupção da gravidez, quando há probabilidade de sobrevida. E aqui, de novo, por que nós colocamos 22 semanas? O motivo é simples, não é um número cabalístico. Porque o menor feto, com a menor idade gestacional, que sobreviveu na literatura mundial, tem 22 semanas. Então, significa que a partir de 22 semanas, você tem uma chance, mesmo que pequena, de sobreviver. Com 21 semanas, não há história na literatura mundial de sobrevivência. É óbvio que, com o avanço da tecnologia, isso vai acontecer. Como 22 semanas, há 50 anos atrás, era zero a probabilidade de um bebê de 22 semanas sobreviver. Como a nossa resolução também, ela proibiu somente em caso de estupro. Por quê? Porque não há que se falar em matar o bebê quando você quer salvar a vida da mulher. Você interrompe a gravidez, mas você salva o bebê. Pode até ser que aquele bebê morra por ser prematuro, mas o médico não mata. Nos casos de anencefalia, que o Supremo Tribunal Federal autorizou por meio da DPF 54/2012, eu não estou falando eu, tá? Porque eu jamais farei isso em situações que não seja risco de morte materna. E como eu falei, em risco de morte materna, você não mata o bebê. Nos casos de anencefalia, não se faz a sistolia fetal, porque aquele bebê, mesmo que ele nasça vivo, ele vai acabar morrendo, né? Então, é feita a sistolia nos casos exclusivamente de estupro. E como se faz? Eu nem coloquei aqueles vídeos, senador, exatamente que eu já sei que aqui no Senado vão cortar, vão tirar. Então, para evitar qualquer problema, hoje eu só coloquei um desenho. Então, para evitar polêmicas, para evitar a gente tirar o vídeo no meio, porque ficou uma situação muito constrangedora. Então, o médico, geralmente em medicina fetal, obstetra, ele pega uma agulha, vendo por ultrassom, ele está vendo o ultrassom e está com aquela agulha. Ele pode fazer isso por meio de diversas substâncias. O senhor falou em cloreto de potássio, é mais utilizada, tem lidocaína e tem outras. Mas todas elas têm um único objetivo, matar o bebê. Então, aquele médico, ele fica olhando. Eu, como médico, como obstetra, eu tenho uma dificuldade enorme. Eu até consigo entender aquele médico que faz aquele aborto do começo da gravidez, que ele não está vendo. Ele simplesmente coloca ali o Citotec na vagina, espera expelir, ou ele faz uma miúda, ele não está vendo. Mas nesse caso, senhores, e quem está em casa, ele vê, ele tem que ver. Ele tem que acertar o cordão, ele tem que acertar o coração, e ele tem que ver aquele coração parar de bater. Ele só fica satisfeito quando ele vê aquele bebê morrer. E ali ele considera que o trabalho dele acabou. Eu tenho dificuldade enorme de conversar com pessoas que fazem isso. E olha que eu sou uma pessoa do contraditório. Hoje mesmo, nessa entrevista, me foi perguntado de um evento, a Zezé está aqui, de um evento que nós fomos em São Paulo, perguntando, mas o evento de hoje só tem pessoas de um lado. O de São Paulo que você foi, embora você seja secular, você nunca use termos religiosos, eu sou católico, mas eu nunca uso nenhum argumento religioso, exatamente porque eu sei que isso pode ser usado contra mim, mas você fica em ambientes tranquilos. Eu falei, tranquilo? No Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na vida, o xingamento foi tão grande, que eu não vou citar aqui, mas a ministra Rosa Weber teve que parar. A plateia era toda pistola, a doutora Lenise estava lá, jogavam coisas na gente. Eu fui cuspido por pessoas vestidas, sei lá de quê, de aquele negócio lá, da Handmaid's Tale, sei lá, um negócio lá esquisito lá. Feministas queriam me acompanhar no banheiro para me acusar do que vocês sabem, no banheiro masculino. Tudo sem imaginar aconteceu. A Câmara de Vereadores de São Paulo, a plenária teve que ser evacuada, porque tentaram me agredir, uma mulher vestida de mico leão dourado, ensanguentado. Então, assim, eu falei, se você quiser me convidar, eu vou onde for. Amanhã eu estou na OAB. Vai ter uma pessoa debatendo comigo, certamente é do lado contrário. Então, eu não fujo do contraditório. Mas, nesse caso, o outro lado não nos chama, porque ele sabe que quando a gente mostra o que ninguém em sã consciência, ninguém normal vai defender matar um bebê de 9 meses. Então, como todos já sabem, eu vou passar para o próximo slide, não são muitos, realmente aqui a ideia... Bom... Então, o que diz a resolução? É a resolução limpa, somente 2 artigos que eu fiz, esse é o maior orgulho da minha vida. Enquanto ela vigiu, a gente salvou pelo menos umas 200 vidas. Essas 200 vidas hoje estão vivas por causa da gente. Ela proíbe o médico de realizar a sistolia fetal previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez, quando há probabilidade, ou seja, a partir de 22 semanas, nos casos de aborto previsto em lei oriundo de estupro. Por quê? Porque a partir daí a viabilidade, como eu já falei.
E aí muitas pessoas perguntam, senador, tá, mas e aquela mulher que ela não quer ficar com aquela gravidez? É um direito dela. Eu vou falar sobre essa questão de direito depois. O que é que faz? Sem problema. Coloque para adoção. Adoção de bebês. Uma coisa é a adoção, a ministra Damares trabalhou, foi ministra dos Direitos Humanos. Ela sabe o quão difícil é a adoção de crianças maiores. É verdade. Criança de 10, 11, 12 anos, é muito pequena a chance de adoção. Mas bebê, a fila vai daqui até o Rio de Janeiro, meu estado. Então, é muito fácil a adoção de bebês. Não vão faltar pessoas para adoção. Passando o próximo, que demora um pouquinho, aqui entra um slide outro. Bom, aqui passou vários já, então vou ter que voltar. Será que eu posso pedir para passar? Eu acho que é melhor, porque aqui eu vou me enrolar um pouquinho. Se puder voltar onde eu estava... Não, eu acho que o senhor pode passar tudo, até o que o senhor estava dizendo aí, que não podia passar. Por que não pode passar? Aí é Por que não pode passar? Tem que passar. Tem que passar, sim. A gente já fez um longo debate um pouquinho mais cedo, senador, sobre essa questão aqui de não poder mostrar o bebezinho. A Câmara do Senado, ela afasta, né? E a gente já debateu. Agora, se fosse erotização de criança, podia. Pode sim, pô. Mas, olha, eu até convidei a... Quem é que deu essa ordem? Eu até convidei a senadora Damares e quero lhe convidar. Eu considero isso uma censura, para a gente tentar reverter isso. Mas não é culpa do pessoal que faz o trabalho daqui, da equipe da TV Senado. É uma ordem de cima. É uma ordem de cima. Não. Eu acho, senador Magno, que o vídeo do doutor tem classificação indicativa. Nós estamos no horário da tarde e tem crianças. Por isso que eu nem botei. O bebezinho, eu não vejo nenhum problema. Eu acho uma censura exagerada. Mas a TV aberta, nesse momento, está passando novela com Agora, o vídeo dele, por envolver morte, eu acho que realmente não pode apresentar durante a tarde. Não está aqui na minha apresentação, só para ficar claro, até para evitar problema. Bom, aí pode passar o próximo, né? E eu acho que é o segundo já para a gente voltar aqui, só para eu não perder. Pronto, é o próximo já. Que é onde eu parei. Pronto. Então, isso aqui, de forma rápida, eu já falei, isso é uma portaria de 2012. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu o uso desse procedimento, que é absolutamente igual ao do bebê, tá? Absolutamente igual. Nos animais. Não pode mais fazer, tá? Pena de morte, mesmo em países que fazem a pena de morte, não é o caso do Brasil, salvo em períodos de guerra, você também, os países não utilizam. Mas para bebê pode. Próximo. E aí, por que isso? Na verdade, é isso que eu digo, que é importante, senadores que estão aqui, a gente precisa pautar esse debate, precisa mostrar a realidade. Se vocês repararem, o que é que a imprensa fez? Diuturnamente, ela ficou nos acusando da gente estar querendo defender pai estuprador, mudaram completamente o que a gente fez e de que a gente era a favor de estuprador e que queria impedir o aborto das pessoas que queriam fazer. Não falaram da idade estacional, não falaram de nada. E não falaram desse ponto importante. É comprovado, é impossível discutir, confrontar cientificamente que um bebê a partir de 22 semanas, ele sente dor. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas estão aí todas as referências mostrando isso. Tanto pode passar para o próximo slide, que quando você faz cirurgias intraútero, em bebês dessa idade estacional, você é obrigado a fazer anestesia. Por que você faz anestesia no bebê se ele não sente dor? Me explica. Alguém, por favor, poderia me explicar isso? Eles argumentam, não, a gente não sabe direito se sente dor. A gente não sabe direito se sente dor abaixo de 12 semanas. É verdade. Eu não sou leviano na discussão científica. Quem fala isso, garante isso, está mentindo do ponto de vista científico. Mas acima de 22 semanas é uma certeza total, absoluta, 100%. E eu desafio qualquer obstetra, qualquer cientista vir aqui me mostrar qualquer coisa contrária. Não vai conseguir mostrar. Sente dor. A única questão é que eles não estão nem um pouco preocupados para a dor desse bebê. Pode passar o próximo. Bom, além disso, é extremamente importante a gente falar, bom, tudo bem, Rafael, mas é bom a gente fazer a sistolia fetal porque traz a vantagem A ou B para a mãe. Vou dar um exemplo, o que se falava bastante, que acelerava o trabalho de parto. Vamos dizer que em vez de ser 7 horas, vão ser 7 horas e meia, se não fizer a sistolia fetal. Os estudos hoje todos mostram, todos sem exceção, de que a sistolia fetal, ela não traz nenhuma vantagem para a mãe.
A única vantagem eu vou mostrar depois, a suposta vantagem. Então, em relação ao tempo de duração da indução de parto, entre aquelas que fizeram ou não fizeram, um estudo brasileiro, publicado em 2008, com 146 pacientes, mostrou que não houve nenhuma diferença. Ou seja, fazer ou não fazer a assistolia fetal prévio à retirada do bebê não muda nada. Isso é importante todos saberem, porque eu acho que foi colocado pela mídia e por ativistas de que esse bebê, após a assistolia fetal, ele vai sumir como que por encanto. Não, ele não vai sumir, ele vai ter que sair daquela barriga. Aquele bebê não vai se dissolver. Ele vai ter que sair, seja via laparotômica, que vocês chamam de cesariana, seja via baixa, que vocês chamam de parto normal, que é o parto vaginal. Não tem outra forma. Para fazer a cesariana tem que abrir a barriga, fazer uma cirurgia. Para fazer o parto vaginal tem que induzir o parto e tirar aquele bebê. Ou seja, zero vantagem. Ela vai ter que passar por isso de qualquer jeito, tá? A lotação de UTIs neonatais, que alegavam isso, que não, a gente vai encher as UTIs de bebês de assistolia fetal. Pode voltar. Ela é por bebês advindos de alto risco materno. Seria inconcebível você matar. Você imagina agora, qualquer bebê que nasça com 23 semanas. Engraçado que o Fantástico, a Globo, adora mostrar aqueles casos, aqueles bebês prematurinhos, cirurgias cardíacas feitas, o que é lindo. E eu, como obstetra, eu fui treinado para salvar a vida. Mas por que essas mesmas pessoas que falam desses bebês não estão nem aí para esses bebês que são assassinados? Só hoje são assassinados 3, tá? Uma média de 700, levando em conta que eles não fazem de fim de semana, porque esse pessoal não trabalha fim de semana não, tá? Isso é tudo marcadinho, o procedimento de assistolia. Mais ou menos hoje, 3 bebês, por média, estão sendo assassinados por assistolia fetal no Brasil. Um outro estudo sul-africano também, em 2019, com o mesmo número de mulheres, também mostrou o mesmo resultado. Está ali as referências para quem quiser ver, porque adoram dizer que a gente é fake news, inventa história, que é genocida. Pode passar para o próximo. Bom, e aí é que vem o grande ponto que também tem que ser mostrado. Então, por que fazer? É um procedimento médico, é um procedimento técnico. O Rafael está dizendo aqui que não tem vantagem, então por que a gente vai fazer? Bom, o único benefício, para quem considerar isso um benefício, é que a mãe não vai ouvir o choro do bebê. E esse choro, e aí é importante isso, ninguém aqui está diminuindo ela ouvir esse choro e de alguma forma isso trazer algum trauma psíquico para o resto da vida. Não é isso. Mas cabe a nós, como Conselho Federal de Medicina, e não achem vocês que essa decisão ela foi fácil. Eu vou dar um exemplo agora dessa minha última resolução, que eu também fui relator de transgêneros, que a gente proibiu o bloqueio hormonal. Eu falei isso na plenária. Falei, senhores, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não tenho a menor dúvida que a gente, em aprovando essa resolução, algumas pessoas que nós não sabemos quem são, elas vão se suicidar por causa dessa resolução. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu também não tenho a menor dúvida que um número muito maior de pessoas vão deixar de se suicidar por causa dessa resolução. Essa ponderação bioética, e para isso nós fomos eleitos, para isso eu represento os 80 mil médicos do Rio de Janeiro, como os senadores aqui representam o estado deles, ela foi feita por nós no grupo de 28 conselheiros, que por 25-3 aprovou essa resolução. E a gente ponderou exatamente isso. A mãe ouvir o choro do bebê, isso provocar um trauma a ela, que pode ser eterno, sim, e por outro lado, matar um bebê de 7, 8, 9 meses. Tendo em vista essas duas situações, nós tivemos que sopesar e chegar a uma conclusão. E a conclusão que nós, como plenária do Conselho, e não Rafael, porque veio um negócio para cima do Rafael, foi de que, bioeticamente falando, nós deveríamos, neste caso, privilegiar a vida de um bebê formado, viável, que basta tirar aquele bebê, colocar para atenção, e mesmo a questão do choro, isso pode ser controlado com sedação, com protetor auricular, com não deixar a paciente ver o bebê, há formas de se mitigar essa questão. Então, é esse o único benefício. Por outro lado, a assistolia fetal, novamente baseado em estudos que estão aqui à referência, elas têm sim danos. As complicações podem incluir infecção materna, internação hospitalar por diversos motivos e aqui nascimento com vida em situações não planejadas. É importante mostrar isso, que muitas vezes o fetólogo acha que aquele bebê morreu, mas aquele bebê não morreu. E aí nasce um feto vivo, tudo bem, Cristiane também está aqui presente, cumprimentá-la, nasce aquele bebê vivo, mas aí sequelado por aquele medicamento que foi colocado para provocar uma parada cardíaca nele.
E isso acontece com alguma frequência. Aqui é uma revisão sistemática de 2020, que mostra uma taxa mais alta de eventos adversos maternos graves, a gente está falando de eventos graves, em pacientes recebendo drogas feticidas do que aquelas que não receberam. Uma comparação. Um grupo recebeu, outro grupo não recebeu. A comparação foi um grupo comparando dilatação e esvaziamento uterino com digoxina prévia para morte fetal e encontrou mais aborto espontâneo, infecção e reinternação que recebeu a digoxina. É importante falar isso, senador e todos presentes, porque na audiência pública de 2018, e aí eu acho que esse foi talvez a principal coisa que eu fiz na minha vida, quando eu falei na DPF 442, que aquilo ali realmente mudou a minha vida, porque você tinha... Isso é uma vergonha enorme que eu tenho. De 11 médicos que foram falar, doutor Batan sabe, que foram lá falar, 10 foram defender o aborto. Só eu fui contra o aborto. Mas eu mostrei dados tirados do Ministério da Saúde, na época eu não era do Ministério da Saúde, fui de 2020 a 2022, que mostrava que o grande dado que eles utilizavam, que era o número de mortes que eles inventavam, a senhora sabe disso, ministra Damares, chegaram a falar em 70 mil mortes por ano de mulheres. Você tem ideia, a quantidade de mulheres que morrem por ano em idade fértil são 50 mil. Eles conseguiam destruir completamente a matemática. E eu fui lá e levei, eu não estou de forma nenhuma diminuindo esse número, como médico toda a vida vale, mas eu mostrei que o número de mulheres que morriam por aborto ilegal no Brasil não chegava a 20 por ano. Não chegava. Um ministro da Saúde da época falou em 11 mil mulheres, outro falava em 1.100. Tinha gente que falava em 20 mil, outros falavam em 50 mil. Nunca mais, se vocês repararem, desde 2018, esse argumento foi utilizado, porque quem utilizava iria passar vergonha. Eles são ótimos. O próprio presidente Lula falou, quando não for a gente inventa, a gente coloca em relação ao aborto, aumenta o número, faz o que for. Mas depois dali acabou isso, eles não conseguiram mais. 360 acordos comerciais só em 2 anos no Brasil. O mundo só tem 194. Pois é isso. Próximo. Bom, e aí, essa é uma grande questão, que eu acho que o Danilo vai falar mais sobre isso, eu não vou me ater muito a isso. O que aconteceu? E aí, se vocês repararem, quando a imprensa fala mal da nossa resolução, ela vai sempre para um lado, ela não entra no detalhe, ela só diz, a OMS diz que deve fazer. Mas peraí, como é que é isso? A OMS falou, aí a gente não vai discutir, eles não querem entrar no detalhe. Então, o que a OMS diz? A entidade recomenda a técnica, porque ela evita que o feto seja retirado do útero ainda com sinais vitais. A avaliação é que também previne desgaste emocional das pacientes e das equipes médicas. Então, é isso aqui que são as supostas vantagens pela qual a cistolia fetal ela é feita. Não tem nenhum outro. Eu acabei de mostrar para vocês estudos técnicos científicos mostrando que ela não traz vantagem, que eu consideraria vantagem. Se realmente alguém me provasse, olha, se fizer isso, a chance da mulher morrer é menor, eu, como obstetra, já ficaria melindrado. Eu falaria, então eu vou me retirar desse debate. Porque entre a vida da mãe e a vida do bebê, se alguém tem que morrer, como obstetra, existe uma regra. A mãe em primeiro lugar. E eu, como juramento que eu fiz, eu tenho que ir nisso. Mas não é disso que nós estamos falando. A gente estamos falando que nada vai acrescentar risco a ela. Mas eles querem matar. Por quê? Desgaste emocional, eu já falei, o suposto choro. E das equipes médicas, senador? É essa questão. Se nascer vivo, ele pode responder juridicamente por ter que sustentar aquela pessoa até a morte. Lá nos Estados Unidos, isso já cansou de acontecer. Então, o que os médicos fazem agora? A gente precisa garantir que matou. Se não for assim, eu não vou fazer esse procedimento do aborto, da antecipação do parto, do nome que quiser chamar. Próximo. E aí também vem essa questão da OMS, e eu vou falar sobre isso aqui. Eu nem coloquei slide, mas eu vou explicar sobre isso. Do ponto de vista penal, esse é o grande ponto. E aí, essa é a parte final que eu vou falar nos slides finais, que eu já estou aqui terminando. Do ponto de vista penal, é fato. Não há limite para o termo aborto. Até 1 minuto antes de nascer, a gente fala em aborto do ponto de vista penal. Só que, para nós, como eu já falei, o CFM, por lei de 1957, ele pode dizer o que é ético ou não, o que o médico pode ou não fazer, a definição de aborto é somente após 22 semanas. A partir de 22 semanas, o termo técnico, antecipação de parto, jamais se cogitou matar o bebê. Importante dizer também que
essa máxima de você não matar o bebê acima de 22 semanas, não fui eu que criei isso, porque ficou na minha conta, no manual de 2022, como o Rafael tendo feito isso. Na verdade, a única coisa boa que o PT fez na história do Brasil foi em 2012, no manual do Ministério da Saúde, está lá. O aborto somente deve ser feito até 22 semanas. Eu copiei e colei o manual da Dilma Rousseff de 2012, copiei e colei e coloquei no manual de 2022 do presidente Bolsonaro. E foi esquecido. Esse manual de 2012 foi colocado na minha conta, eu tendo inventado isso como se eu tivesse tirado isso da cartola. Isso foi o maior absurdo da história, que a imprensa nunca sequer se preocupou, mesmo eu falando, em correr atrás. Então, o que a OMS fez? Por que eu estou falando tudo isso? A OMS, vendo que essa definição de aborto médica estava prejudicando se matar bebês de 8, 9 meses, e a OMS ela é declarada, ela tem uma posição a favor da descriminalização do aborto. Não estou cometendo aqui nenhum falso testemunho. A OMS ela se declara a favor da descriminalização do aborto. Ela criou, da cabeça dela, uma nova definição de aborto, que tem várias definições de aborto, tá? O chamado aborto induzido. O que é o aborto induzido? É aquele aborto que, independentemente de idade gestacional, o médico tem o objetivo de matar o bebê. Essa é a definição de aborto induzido. Então, neste caso, o termo aborto pode ser utilizado, como é no Código Penal do Brasil, até 1 minuto antes de nascer. Importante dizer também que, na prática, hoje, o aborto no Brasil ele é provocado. Jamais o legislador originário, como vocês são hoje, de 1940, imaginou que em 2025 no Brasil estaríamos nós matando bebês de 9 meses. O ultrassom primeiro do Brasil surgiu em 1973 em Recife. A sistolia fetal é da década de 80. Como é que esse legislador originário iria imaginar que a gente, em 2025, estaria matando bebês? Não teria como ele imaginar. Então, isso não foi cogitado. E aí fica se utilizando essa argumentação. Não, mas o Código Penal fala que você pode matar até 9 meses. E ninguém busca a história. E isso é fundamental, porque senão vocês vão ter que mudar essa lei e colocar um limite, porque não é possível que se ache normal matar bebês de 7, 8, 9 meses numa civilização como a nossa. Eu não consigo mais dormir pensando nisso. Por isso, o senador sabe, o meu desespero essa semana. Terça eu estava em Itaperuna, hoje eu dei uma entrevista para um grande jornal de circulação, agora eu estou aqui, amanhã eu estou na OAB, só falando desse tema, porque a gente precisa voltar com esse tema. A gente está falando de milhões de coisas importantes hoje no Brasil, mas esse tema foi esquecido. Ele não pode ser esquecido, porque eu volto a repetir, 3 bebês por dia estão sendo assassinados por essa técnica. Isso quando não é o pior, ministra Damares. Como a senhora mesmo denunciou várias questões de exploração infantil e parece que o Brasil só descobriu isso há 3 dias, nós também sabemos, e é comum, porque a sistolia fetal, senador, não existe em todo lugar. É uma técnica complexa que existe em poucos centros no Brasil. Como é que isso é feito em locais que não tem? Alguém já parou para pensar como é que isso é feito? Na verdade, o que fazem é assassinato. Eles induzem o parto de um bebê prematuro e, quando nasce, em vez de dar os cuidados neonatais, deixam morrer. E aí a gente está falando de homicídio. E é esse o grande problema que eu vou falar no final, de nós hoje não podermos mais fiscalizar, por determinação do Ministério Alexandre de Moraes, os locais que fazem aborto. Então, a gente hoje não sabe mais se os abortos que estão sendo feitos são legais ou não são legais. Legais do ponto de vista que eu falo, seguindo a lei. Aqui, rapidamente, o que a gente faz com esses bebês que a mulher não queira? Coloca para adoção. Outra coisa que vocês também precisam lutar, nós como obstetras, até alguns poucos anos atrás, eu me formei em 2001 na FRJ, quando uma mulher chegava com a gravidez dessa, cogitando abortar, a gente tentava a convencer a não fazer isso. E esse trabalho de convencimento era um trabalho ético, correto, visto como bom, e ficávamos nós felicíssimos quando nós conseguíamos converter a vontade dela. Hoje, quando você simplesmente tenta falar dos riscos do aborto, já tentam criminalizar, dizendo que nós somos criminosos, que estamos tentando fazer tortura. Vide o caso que o Danilo conhece bem, daquela juíza de Santa Catarina, que é uma das maiores injustiçadas nessa temática, que foi falar o óbvio que qualquer obstetra falaria, foi perseguida e foi censurada, tomou uma punição, e só tomou a punição de não perder o cargo porque ter ficado calada. Então, esse é um absurdo. Nós temos que, sim, tentar convencer aquela mulher, não é melhor você levar a gravidez à frente, não sei o quê, tal. Isso não tem problema nenhum.
E dizem tanto que são contra o estuprador, mas na nossa portaria que eu fiz e o ministro Pazuello assinou, quando a gente seguiu a lei de 2018, obrigando a notificação do estupro, aprovado por vocês do parlamento, falaram que a gente estava fazendo tortura. Ou seja, não querem que a gente denuncie o estuprador para prender o estuprador. É impressionante como os defensores do aborto dão bug, às vezes, nas suas próprias... no que eles pensam. A gente quer o estuprador preso e colocar o CFM como defensor estuprador e defensor de pai estuprador. Isso é um absurdo. Nós queremos estuprador na cadeia. Qual foi a primeira coisa que a ministra Anísia fez quando assumiu o Ministério da Saúde? Ela cortou a nossa portaria para prender o estuprador. Próximo, e aqui é para colocar para adoção, como eu já falei. Aqui eu já estou terminando, acho que só faltam... Aqui eu já falei, tá, sobre essa questão de 1940, pode passar, e da OMS. E aqui realmente eu já estou indo para o final. Aqui, rapidamente, uma entrevista no Globo, que um médico conhecido por defender a sistolia fetal, isso é público, não estou falando nada demais, os argumentos que ele utiliza, que o Globo coloca uma página inteira entrevistando. O Globo fez dezenas de reportagens contra a minha resolução, dezenas. Pergunta se alguma vez eles fizeram uma entrevista comigo de página inteira. Deveria ter feito. Ou não é sentido jornalístico, você entrevistar o relator da resolução. E aí um dos argumentos que eles colocam é que quando se fala de direitos reprodutivos das mulheres, não querem ouvir as pessoas da área. Eu sou o quê? Eu sou um médico ginecologista, obstetra, com mestrado, com doutorado, concursado da Federal do Rio de Janeiro, conselheiro federal do Rio de Janeiro. Eu sou o quê? Eu não sou da área. É um absurdo, e as pessoas ouvem isso e acham isso normal. Trabalham com seus dogmas. Que dogma que eu tenho? Eu não usei um argumento religioso aqui, nenhum dogma. Eu estou falando de questões técnicas, sem evidências científicas. Mostrei vários artigos. Ou respeito às recomendações da OMS. Aí, realmente, aí a OMS, a gente discorda de muita coisa da OMS. Foge do que deveria ser a democracia laica, querendo nos colocar como fanáticos religiosos. A sistolia é um procedimento que segue orientação, até isso é verdade, para evitar... Só para lhe dar uma informação, você não é chamado pela Globo, porque você não é Drauzio Varela. Pois é, o Drauzio Varela é o especialista de tudo. Porque isso é uma coisa que nós médicos no CFM, a gente não aceita. Você só pode se colocar especialista e falar de temas que você domine. Quando você está toda hora falando de qualquer coisa, isso é complicado. É complicado. Eu queria que nem eu vim aqui falar de neurocirurgia. Eu não sou capacitado para isso, né? Então, vira um opinador oficial. Sem entrar no caso concreto, mas ninguém sabe de tudo em medicina. Quem fala sobre tudo, na verdade, não sabe de nada. E está querendo achar que sabe de tudo. O objetivo é só esse, ele assume aí que nasceu vivo, e se nascer vivo, isso causa muito sofrimento. Sofrimento para quem, cara pálida? Porque para o bebê, com certeza, se ele pudesse responder, ele não iria optar por morrer. Vai para cuidados paliativos, fica UTI, vive pouco tempo, e se sobreviver com sequelas graves. Ele coloca tudo num balaio só. Não é justo a mulher sair da maternidade com o feto que ela não quer, que vai ter um custo pro resto da vida. Quem falou que ela vai sair da maternidade com esse bebê? Se ela não quiser sair, ela não vai sair, vai ser colocado para adoção. Os estudos mostram quem doou para o feto. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Quando ele escreve isso aí realmente, do ponto de vista científico, não tem sentido. Com feto morto, se induz o aborto, será expulso via vaginal. Com feto vivo também. Não é um parto. Lógico que é um parto de um nato morto. Outra mentira é que esse procedimento é feito com 8 ou 9 meses. Isso não ocorre. Como não ocorre? Lógico que ocorre. E várias vezes. É óbvio que é mais comum com 22, 23 semanas, mas também tem de 8, 9 meses. Muitos médicos negam ajuda, enrolam, passam informações erradas. Isso aqui é complicado, um médico falar isso, né? Teria que provar. Usam a objeção de consciência de forma antiética. Vocês, parlamentares, estão querendo destruir com a nossa objeção de consciência. Hoje, o Conselho Federal de Medicina é o último bastião e a última barreira para esses ataques que vem fazendo contra a classe médica. Sorte nossa que a gente conseguiu manter a posição ideológica do Conselho Federal de Medicina em relação à defesa da medicina. Por isso que agiram tanto. Nunca a eleição para o Conselho Federal de Medicina apareceu tanto na imprensa. Dia sim, dia não, tinham artigos editoriais dizendo para não votar em mim. Na prática, isso me elegeu, né? Porque quando esses jornais falam para não votar em você, o médico vê, porra, eu vou votar nele, né? Nos países europeus, o médico não tem direito de objeção de consciência. Não posso causar dano a alguém por causa da minha crença. Pode passar? Agora eu acho que já é o último slide, para a gente já terminar. 1 ou 2 no máximo. Bom, exatamente isso. Esse é o último slide na prática, porque o último ali é só eu já agradecendo. Consequências da suspensão, para todos saberem.
O PSOL pressiona, e aí o que aconteceu? Isso que é o mais grave, eu estava aqui falando com o senador Girão. Ok, o ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, suspendeu a resolução, sabe-se lá quando vai ser pautada no pleno, talvez nunca, vida que segue. O problema é que o PSOL encontrou um atalho para conseguir o que ele quer na temática do aborto via essa DPF com o ministro Alexandre de Moraes. E nessa brincadeira hoje, nós não podemos mais suspender, fazer fiscalização do CRM em locais que façam aborto. Todos os processos contra médicos que faziam a sistolia fetal foram suspensos. Isso empodera as pessoas que fazem de forma não correta, porque a pessoa pensa, se eles fizerem, eu vou lá no ministro Alexandre de Moraes e quem é que hoje no Brasil vai bater de frente? É muito complicado, porque quem é que quer ser preso? Ficar anos na cadeia porque você está cumprindo o seu papel de conselheiro ou de CRM. Essa matéria da Folha de São Paulo, mesmo com fila de endometriose zerada, São Paulo não reativa serviço de aborto no hospital de referência. Eu vou falar aqui como ginecologista, a ministra Damares sabe que ela fez campanhas também em relação a isso. A endometriose, essa sim, é uma doença mutilante, uma doença que acaba com a vida da mulher. São Paulo fez uma coisa muito correta, fez um serviço, você hoje não encontra no Brasil cirurgias de endometriose. Eles fizeram isso. Agora o pessoal quer que acabe com esse serviço para fazer aborto. Sabe por que está zerada? Porque tem esse serviço. Se fechar o serviço, vai voltar a ter fila. Então, isto é um absurdo. Não é possível que alguém leia um negócio desse e ache isso normal. Não é para ter serviço de aborto. Aborto você pode fazer em qualquer maternidade, não precisa de serviço para isso. E aí, ali é simplesmente falando disso, dessa questão, Moraes proíbe acesso aos prontuários de mulheres que realizaram aborto. É o que eu acabei de falar. Hoje nós não temos mais como fiscalizar. Não temos. A gente sabe sim, é outra coisa que precisa ser falado, que muitos casos de aborto são feitos sem cumprir os requisitos legais. Até porque não precisa de registro de ocorrência. Então basta a pessoa falar que foi estuprada e se faz o aborto. E, obviamente, qualquer coisa que não tem fiscalização, a burla. Qual a porcentagem? Não tem como saber. Porque se não é investigado, não tem como saber. Todo homicídio, mesmo com excludente de punibilidade, ele é investigado. Todo aborto, está aí uma lei, uma sugestão de lei. Todo aborto no Brasil deveria ser investigado. Para você olhar se aquele aborto ele foi feito seguindo os requisitos legais. Homicídio não se investiga? Eu sou policial, eu sou médico legista. Se eu matar alguém que venha me assaltar, eu vou responder processo pro resto da vida. Eu prefiro ser assaltado. Eu prefiro ser assaltado como policial. Porque eu sei que eu não vou me apurrinhar. Agora, se eu der um tiro naquele bandido, a minha vida acabou. Eu nunca mais vou conseguir viver na minha vida. Então me assalte. Só não me mate, mas me assalte que eu não vou fazer nada. Agora, o aborto não. O aborto, a pessoa não segue a lei. Se for o caso, né? E não é investigado e nada acontece. Próximo, que aí já é o último, vai ser só um slide. Esse artigo, um artigo que eu fiz muito, a doutora Lenise até falou aqui dessa temática, com o doutor Ives Ganda, que eu tenho muito orgulho de ser amigo, que é sobre essa questão. O Código Penal ele não dá direitos. Eu não sei de onde se tirou que há direito ao aborto. Não existe direito ao aborto. Não está previsto em local nenhum que se tenha direito ao aborto. Você tem direito ao aborto com risco de morte materna. Sim, porque aí é um risco, é um direito à saúde. Mas que história é essa de direito ao aborto em situações que não são essas? Onde está escrito isso? Mas hoje se coloca como um direito ao aborto. Eu sugiro, e aí novamente tem que ser uma questão parlamentar, né? Ou o debate em relação a isso, que pelo menos nessa questão de 22 semanas, não vamos fazer. Não tem, eu tenho direito. Você não tem direito. Onde é que está previsto esse direito ao aborto? Não tem. Porque se não houver médico que faça, local que faça, médico sempre vai ter. Tem uma minoria que sempre vai se propor isso. Mas se os gestores falarem, a gente aqui no nosso município, no nosso estado, nós não vamos ter aborto de 22 semanas. E bancar isso. O problema é que vai vir uma adesão judicial, vai vir não sei o quê. Tudo bem, aí você cumpre. Mas você tem que colocar isso como uma regra. Não pode ter medo de fazer o certo. Isso aqui fica só como ideia, eu acho que o último slide já é o próximo, já para encerrar, que na verdade não tem mais a ver com aborto, mas tem a ver com o maior orgulho da minha vida, está aqui a ministra Cristiane, a ministra Damares, os senadores, que com as nossas ações contra o aborto, a favor da vida e despejando dinheiro para a saúde materna e infantil, nós no governo do presidente Bolsonaro, conseguimos a menor mortalidade materna da história do Brasil. E eu acho que isso deveria ser muito falado. Eu vejo isso sendo pouco falado.
Nós conseguimos isso, é importante para as mulheres. Um bom serviço materno-infantil, ele é bom serviço em tudo. Isso aqui foi mostrado, inclusive, pelo próprio PT. Vocês podem ver o logo do PT. Mesmo assim, após o número enorme que aumentou pela pandemia, porque a gente sabe que o vírus da Covid já tinha uma predileção por grávida. Nós gastamos tudo que a gente tinha, o que não tinha o ministro Pazuello, o ministro Queiroga, o presidente Bolsonaro, para cuidar disso. E eu consegui, no último ano, deixar essa entrega que é realmente algo, ao meu ver, histórico, é histórico mesmo, a menor mortalidade materna dos 2025 anos do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa gestão privilegiou ser contra o aborto, a favor da vida, a favor das mulheres e contra a gravidez na adolescência, mesmo, Damares, que eu fui humilhado pela imprensa dizendo que eu era defensor da, da castidade, sei lá do que, para ninguém ter relação sexual. Da abstinência, exato. Vai assumir como secretário, defensor. Só não falaram que era abstinência em criança. Esqueceram essa pequena parte da abstinência em criança e não em adulto. E sim, criança tem que ser, a política tem que ser abstinência sexual. Criança não pode ter relação. Criança tendo relação é crime de estupro. Abaixo de 14 anos é crime de estupro. Então só existe uma política para a criança, é a abstinência sexual. Não existe outra política. E tendo abstinência sexual, não vai ter relação. Não tendo relação, não vai ter gravidez. Obviamente que a gente não está falando de estupros de crianças. Obviamente isso aí é crime. E crime é fazer o que nós fizemos. Portaria para denunciar o estuprador, que geralmente está em casa, dependente de quem seja. Dito isso, eu queria muito agradecer, desculpar se eu me estendi. Acho que eu expliquei sobre a resolução que nós fizemos e por que nós queremos muito a ajuda de todo o Brasil para forçar o Supremo Tribunal Federal a pautar esta resolução e a gente tirar essa suspensão e, com isso, salvarmos a vida de centenas e centenas de bebês. Muito obrigado, senador Girão. Muito bem, doutor Rafael. Que aula! Que aula o senhor propiciou. Olha, como é bom, né, senador Magno Malta? Quero aproveitar aqui e registrar a presença, senador Magno Malta. E, aliás, eu gostaria de ter a honra de o senhor, daqui a pouco eu quero lhe convidar para o senhor sentar e conduzir essa sessão. A presidente eu já convidei, ela disse que quer ficar aqui, mas nós dois, né, senadora Damares, esse foi nosso professor, né? Esse aqui, e quantas vezes eu vim nessa sala 15 anos atrás, 20 anos, com cartaz, e o senhor aqui presidindo a sessão, e eu pedi a palavra. Que coisa, como Deus é maravilhoso, né? Eu também quero registrar a presença da ministra Cristiane Brito, seja muito bem-vinda, né? Ministra das Mulheres, foi ministra da Família e dos Direitos Humanos. Olha só, muito simbólica a sua presença aqui, muito obrigado. Quero também registrar a presença do doutor Antônio Barra Torres, que está com a sua esposa Carmen aqui, uma honra muito grande. Ele que foi presidente da Anvisa. Olha que bacana, né? Que sessão emblemática essa. E olha, doutor Rafael, eu lhe digo aqui, eu tenho 52 anos, se Deus quiser eu vou fazer 53 no mês que vem, e é uma honra estar nesta jornada, desta vida, ao lado de uma pessoa como o senhor, sabe? Porque não é fácil. A gente já... não foi, doutora Lenise? A gente já viveu tantos momentos no movimento Brasil Sem Aborto, e a gente era massacrado ali, né? Era um assunto, uma verdade inconveniente, era politicamente incorreto falar em defesa da vida. Ainda é, certo? Ainda é difícil, mas o senhor tem tido tanta coragem que inspira muito a gente e as futuras gerações, né? É impressionante como o senhor... A verdade, ela toca. Então, precisa alguém falar a verdade, né? E eu fico, assim, muito honrado em estar recebendo sua presença aqui na Comissão de Direitos Humanos, a partir da generosidade e coragem também da senadora Damares, que autorizou essa sessão, que tinha sido aprovada desde 2024. Senadora Damares fez aqui, chegou nessa legislatura e já colocou para realizar assim que assumiu a Comissão de Direitos Humanos. Eu vou passar a palavra para o doutor Danilo Almeida Martins, o penúltimo a fazer a sua exposição, defensor público da União, senador Magno Malta, caçado de todas as formas pelo posicionamento dele em defesa da vida, perseguido, né? Ele, não sei se ele vai poder contar um pouco, eu acho que é um momento interessante. E, senador Magno Malta, por favor,
me dê esse privilégio de ser presidido pelo senhor aqui e coordenar os trabalhos. Assim, uma pergunta, Vossa Excelência. Vossa Excelência vai se retirar? Não, eu vou ficar aqui. Não, eu gostaria de ficar aí, do lado da senadora Damares. O senhor me dá essa honra? Não, concedo. Vossa Excelência fique onde está. Viu? É o lugar de Vossa Excelência. E nós vamos ficar sentados aqui, eu e Damares, e onde eu sempre estive sentado na CDH ao longo de todos os meus mandatos. E o primeiro foi em 2023, né? Em que eu estou dentro dessa guerra, né? Mas nunca vi ela se escalar tanto por conta... Não, 2023 não. 2013. Eu estou dizendo, eu estou aqui desde 2003. Desde 2003? Meu Olha primeiro só. mandato. Então eu estou nessa guerra desde 2003, né? Já vi parecer que ia ser sepultado, né? Já vi um pouquinho de avanço, depois retrocesso, mas nunca se escalou tanto a partir de alguém que não tem o mínimo compromisso nem empatia com a vida, mas que tão somente não afronta a vida de quem ainda está no ventre para nascer. A pena de morte que já está estabelecida no Brasil, por quem não tem empatia pela vida, deixou morrer um homem nas suas próprias mãos, chamado Clesão dentro do presídio. Para ele não tem dificuldade de matar um bebê também. Então a pena de morte está instalada no Brasil a partir de um indivíduo, que eu me recuso de chamar esse demônio de ministro, não é? Um ditador, e tudo tem uma relação com o mundo espiritual. E eu digo a vocês que nós estamos vivendo a última dispensação. Nós estamos na antessala do anticristo. Entenda que também uma resolução monocrática, um decreto monocrático de Herodes, quando ele temia pelo seu trono e não sabia quem era essa criança que ia nascer e poderia tomar o seu poder, ele fez um decreto para matar as crianças. E um decreto monocrático. E matou crianças. Ele queria encontrar aquele que realmente não ia estabelecer um reino material na terra, mas um reino espiritual. Eu não tenho dúvida de que esse decreto de Herodes, ele foi reescrito ou reestabelecido no mundo espiritual. Porque hoje tudo nesse mundo, o ataque mais nefasto são as crianças. São as crianças. E estamos nós aqui debatendo casos de morte de uma vida, de um ser humano, com 22 semanas, por uma decisão monocrática de alguém que não tem empatia pela vida dos outros. Porque para mim aquilo ali é uma entidade numa mente psicopata. Aí escuta o médico falar, escuta os médicos falarem, os especialistas falarem. Nada disso vale para um indivíduo que nem juiz foi na vida, que é advindo da advocacia para o Ministério Público e com muitos senões, e que vira ministro por conta de questões emblemáticas do próprio sistema como um todo, e esse indivíduo vira, então, o líder maior de uma nação para o mal, nunca para o bem. Podia dizer para o bem e para o mal, mas não tem o bem nesse negócio. E esse indivíduo simplesmente se coloca na condição de um cientista, de um médico, de um estudioso, e para eles basta citar a Organização Mundial de Saúde, que nunca foi a Organização Mundial de Saúde, é a organização ideológica que se mete na saúde e que vem se sustentando com dinheiro americano, mas que é possível que agora, com o Trump, a Organização Mundial da Ideologia, que trancafiou 4 meses pessoas dentro de casa, que lhes baixou a imunidade, que a pessoa deixou de acreditar que ele podia ter uma gripe, e tudo virou uma paranoia, um pânico, imunidade baixa. E, na verdade, a intenção era matar o mundo, metade do mundo, de fome. E aqueles que não morreram, que tomaram essa desgraça com essa organização ideológica. Eu, antes de vir para essa casa aqui, senador Girão,
Eu dizia, senadora Damares, no meu estado, e dizia nas redes sociais também, desamedrontadamente, porque como é que eu vou ter medo de um traste desse? Rapaz, no dia que eu tiver medo de Alexandre de Moraes, eu tenho que me suicidar, pô. Porque eu não sou um homem, sou um rato. Eu dizia, olha, a ciência se vendeu para a política. Não tem cientista. Os cientistas são os políticos. E aqui nessa CPI que Vossa Excelência lutou tanto, essa tal CPI do Covid, de tanta mentira, de tanta aberração, de tanta indignidade, onde os médicos tiveram a sua honra ofendida, o seu conhecimento, o seu estudo pisado, por quem nada sabe. Mas os cientistas se sucumbiram, os médicos se sucumbiram às grandes indústrias farmacêuticas desse mundo. Eles sucumbiram ao dinheiro e o político virou médico, virou cientista. E eu dizia às pessoas do meu estado, se eu voltar, eu estou estudando as bulas. Eu vou ler as bulas na tribuna do Senado. Senhores médicos, eu fiz isso por 6 vezes já. Eu leio todas as bulas na tribuna e concedo uma parte aos cientistas da CPI da Covid e ninguém me aparteia. Ninguém me aparteia. Senhores cientistas, alguma coisa para falar diante dessas bulas aqui? E a bula, ninguém leu a bula. E a bula é mais ou menos assim, né? E é lá no meio que eles tratam das comorbidades, das desgraceiras todas, e põe entre parênteses, placebo, experimento. Eu vou lhe processar. A farmacêutica diz, não, calma, você não leu a bula? Lá no meio eu falei para você que você podia ter essa embolia pulmonar, que você podia ter essa trombose, que você podia ter, você podia morrer do coração, ter um infarto. Você é que não leu. Tomou porque quis. Os desgraçados montaram um plano, a organização ideológica da saúde, colocou o pânico nas pessoas, uma pessoa com pânico faz qualquer negócio. E graças a Deus que há uma luz no final do túnel. Assim, a palavra nem foi passada para mim, foi passada para o doutor ali. Mas eu sou um perigo nesse negócio. Se me der a palavra, eu já aproveito, porque eu sei que tecnicamente eu não sou médico. Eu não sou médico. Damares não é médica. Mas eu tenho empatia pela vida. E eu não tenho qualquer temor de quem não tem empatia pela vida. Eu sei. E a diferença entre a mulher e um homem não é nem o sexo, é o útero. Porque uma mulher cheia de coragem, de disposição para a vida, isso que é empoderamento, que o feminismo fala empoderamento, é querendo que um homem que se acha mulher tome o lugar de uma mulher. Mas empoderamento é ter útero, companheiro. Isso é empoderamento. Mulher pariu, fica em pé. Você arranca um dente, tira 7 dias de licença aqui do Senado. Ai, porque está doendo, flexionou e tal. E fica andando devagarzinho como se tivesse operado os pés. Mulher diferente. Mulher diferente. Então, essa defesa que nós fazemos da maternidade. Agora, veja, eles agora querem defender as crianças. Quem defende aborto, essa conversa nem cola. Eles querem, na verdade, calar as redes. Porque o que esse influencer falou aí, desculpa, amigo, em 2006, na CPI da pedofilia, tem legislação, eles que não cumprem. Eu fiz a legislação em 2006, 2007, 2008, na CPI da pedofilia, em defesa das nossas crianças. E defesa de crime cibernético. Eles agora estão mandando um projeto, porque eles querem defender as crianças. Pô, se o cara defende o aborto, qual é a criança que ele quer defender? Hormonização de criança até os 14 anos de idade. Os experimentos que estão sendo feitos na USP. O Conselho Nacional de Saúde, além de incluir lá legalização de maconha como tema de saúde, inclui hormonização de criança até os 14 anos de idade. Não nos esqueçamos do kit gay, que era a partir dos 6 anos de idade. Para os nossos filhos na escola, que respeito eles têm por criança?
Nenhum. Que interesse eles têm? Muito pelo contrário. Erotizar nossas crianças, desfazer professores ideológicos, escola com partido, aquilo que eles recebem nas nossas casas, dentro de casa, de uma cultura judaico-cristã que é desse país. Eu estava no meu gabinete, porque eu tive o privilégio de receber hoje lá a mãe do governador Tarcísio, que me manda mensagem todo dia de manhã, para Vossa Excelência também, né? Uma mensagem de oração, de força, né? E eu tive um tempo com ela lá. Tive o privilégio de almoçar com ela e de ouvir aquela mulher tão sábia e orando por mim. Uma mulher tão comprometida com Deus, com a vida, com valores, uma mulher tão próxima de Deus. Esse é um país cristão. Eu estava assistindo tudo, né? Quando ela se retirou, é que eu vim para cá. Então, senador Girão, Vossa Excelência merece mais do que qualquer um ficar aí, sabe? Que quando Vossa Excelência era um militante de cartaz na mão aqui, a senadora Damares já estava militando na Câmara, depois veio para o Senado para me assessorar, estava aqui, do lado, já numa outra posição, e Vossa Excelência com cartaz, muitas vezes amordaçada aqui com baçuma, com os cartazes de cartolina na mão, né? Então, Vossa Excelência é merecedor desse lugar, Vossa Excelência fique aí. Eu pensei que Vossa Excelência tinha algum outro compromisso, precisava sair, né? Por isso, eu falei, não, né? Eu usei esses 3 minutos para dizer não. Mas, olha, deixa eu dizer, o senhor com a sua sabedoria, senador Magno Malta, traçou um paralelo muito interessante com a questão do que está acontecendo no Brasil, brasileiros sendo torturados, censurados, Clesão morto. O senhor fez um paralelo aqui sensacional, porque essa mesma pessoa, o mesmo protagonista, está no aborto. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. E é violação de direitos humanos aqui, ali e acolá. Tanto é que foi reconhecido globalmente como um violador contumaz de direitos humanos. Mas nós precisamos fazer uma força-tarefa para que o STF possa deliberar sobre isso. Tive com o senador Magno Malta, ontem à noite, com o deputado Marcel Van Hatten, na formatura, na solenidade do jaleco, né? Na cerimônia do jaleco, das filhas, né? Da Késia e da Luísa também. Deus abençoe vocês, né? E a Késia está aqui conosco. E muito feliz. Ontem fui dormir muito feliz. Então, sem mais delongas, doutor Danilo de Almeida Martins, defensor público da União, o senhor tem a palavra. Caríssimo senador Eduardo Girão, obrigado. Caríssimo senador Magno Malta, ministra. Pois bem, eu vou trazer aqui alguns comentários jurídicos sobre a questão da DPF 1141. Eu gosto de... E hoje eu queria até fazer uma ressalva aqui. Hoje é engraçado que hoje faz 450 dias da publicação da liminar do Alexandre de Moraes. Segundo os cálculos do Dr. Rafael, eu calculei por volta de 900 crianças já mortas, né? Desde aquele dia até hoje. Então, voltando aqui à questão jurídica, eu gosto muito de, quando eu vou comentar sobre os assuntos do STF relacionados ao aborto, eu gosto muito de trazer isso aqui. Esse detalhe está em todas as ADPFs que falam sobre o aborto, que é a questão de que o STF considera que matar crianças é saúde e bem-estar, né? Porque ele obedece à Agenda 2030 da ONU. Aí eu vou começar a comentar sobre a decisão liminar. Como o Dr. Rafael aqui colocou, ele suspendeu a resolução dizendo que ela não obedece aos melhores estándares científicos e também à normativa legal do Brasil, né, aplicável à espécie. Por quê? Ele disse que, como o Dr. Rafael bem colocou, ele falou que se o CP, né, o Código Penal, fala que não há limites para
para a realização do aborto, o aborto pode ser praticado em qualquer idade gestacional. No entanto, isso é um equívoco muito grande do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O Código Penal, para quem trabalha na área do direito, isso a gente aprende no primeiro semestre, eu acho. Que existem as normas penais em branco no Código Penal. Por exemplo, se você anda com uma droga, né, a lei antidrogas fala, é proibido andar, né, é proibido usar drogas, carregar, vender. Quem que define o que é droga? Quem que define é o Ministério da Saúde, através de uma portaria. Ele fala, maconha é droga, cocaína é droga. Tudo isso é definido por uma portaria do Ministério da Saúde. Não é o Código Penal que fala o que é droga. E da mesma forma, a questão do aborto. Quando ele fala que é considerada normativa nacional, ele está se esquecendo que quem define o que é aborto é uma portaria do Ministério da Saúde. Sempre foi. E isso vem desde 2005. Né? Desde 2005, as portarias do Ministério da Saúde definem o que é aborto. E essas portarias, como bem colocado pelo Dr. Rafael, foram feitas sob a égide do PT, né? De governos de esquerda que sempre falaram que a periavibilidade fetal é a baliza para o abortamento. Essas portarias colocam que, como a própria resolução do CFM está colocando, que o abortamento é a interrupção de gravidez até a 22ª semana. Isso aí é de 2005, não é de agora, não é do governo Bolsonaro, não é nada disso. Isso aí está nas normas desde 2005. Então, o ministro Alexandre de Moraes se equivoca em falar que a normativa nacional não fala que o aborto pode ser, né, em qualquer idade gestacional. Ela só pode ser realmente até a 22ª semana. E agora eu vou falar sobre a questão dos estándares científicos. E isso denota um pouco mais demorado. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes usou dessa decisão da OMS, que eu vou explicar aqui, que não é da OMS, né? O ministro Alexandre de Moraes usou falando que aquele é o estandarte científico que deve ser levado em consideração. Mas eu vou trazer as considerações. Ele falou até desse protocolo de 2022, 2023, que fala claramente que é esse aí, que fala que você pode abortar em qualquer idade gestacional. Veja que esse protocolo ele foi feito por esse departamento ali da OMS, que é o HRP, é o Departamento de Reprodução Humana lá dentro. A OMS é um organismo gigantesco e esse departamento tem 7 pessoas só dentro dele. 3 deles são médicos, 3. Os outros 4 são de outras áreas. E este departamentozinho está querendo que o mundo inteiro acolha essa determinação de 22 semanas, né? De ultrapassar as 22 semanas, né? E eu vou mostrar ainda mais absurdos ainda, ministro. Isso aqui é uma parte desse próprio protocolo. A própria OMS, eles dizem que, né, o ministro Alexandre de Moraes chama de estandarte científico, mas se você vai no protocolo, ele mesmo diz que quem seguir esse protocolo, a OMS não é responsável pelos resultados. Então, se você vai lá e aborta, morre, a OMS fala, não, eu coloquei lá, não sou responsável por isso aqui. Então, vocês vejam bem o estandarte científico que o Alexandre de Moraes considerou. É isso aqui. Eles mesmos, no próprio protocolo, diz que não é responsável por qualquer uso, né, a utilização desse material. O problema é do leitor. Tá bem... Isso aí foi uma tradução livre minha que eu coloquei, mas está lá. Essa aqui é o organograma da OMS. Aquele ali é o departamentozinho de 7 pessoas. Tá? Desse tamanhozinho, ele está definindo uma coisa que vai contra a própria OMS. Eu já coloquei isso no artigo que eu escrevi para a Gazeta, que a OMS foi roubada dela mesma, né? Esse departamento roubou a OMS, porque ele coloca a OMS no protocolo dele e isso não foi definido pela OMS. A OMS sempre defendeu as 20 semanas.
através da CID, né? Aqui. Esse aqui é a parte do protocolo que eles dizem. Tem que passar aqui, demora um pouco. Aqui, ó. Ele desaconselha... voltou. Ali estava falando que... Não precisa, só estava falando que desaconselha leis que obriguem, que falem que o aborto não pode ocorrer dependendo da idade gestacional, né? Eles estão liberando o aborto em qualquer idade. E essa aqui é a CID. A CID é a Classificação Internacional de Doenças. Esse sim é um documento seríssimo feito pela OMS, que é um documento feito por 172 países, aprovado numa Assembleia Geral por especialistas e técnicos. Não é qualquer um que vai lá e dá a sua opinião pela CID. Todos os médicos aqui usam a CID. A CID mudou agora em 2022, essa CID 11, né? Foi feita uma Assembleia Geral, 172 países para falar todas as classificações internacionais de doença. E lá está escrito claramente que as 22 semanas são importantes para a questão da periavibilidade fetal e para a definição do que seja um aborto. Deixa eu ver se anda. Aí aqui é outra questão que eu quero trazer, de como esse mesmo departamento, embora ele seja muito pequeno, como ele conseguiu fazer essa alteração. Veja bem, em 2012, esse departamento tinha um protocolo sobre o aborto. O protocolo o viés dele é totalmente abortista. Mas como era formado por médicos, em sua grande maioria, 51,27% das pessoas que fizeram aquele protocolo em 2012 eram médicos, eles não tiveram coragem de negar essa questão das 22 semanas. Então, o protocolo dessa mesma secretaria da OMS de 2012 não nega a questão das 22 semanas. E o que eles fizeram? Para passar a adotar que qualquer idade gestacional você pode abortar, eles simplesmente, no protocolo de 2022, eles diminuíram de 15 para 5 médicos e o resto tudo ali que votaram para fazer essas coisas são de não médicos. Pessoas de política pública, o outro é especializado em não sei o que, de reprodução, nada na área de medicina. Eles estão dizendo que podem matar uma vida, mas ninguém ali é médico. 13,15% apenas são médicos. Então, a cientificidade deste protocolo é ínfima, né? E o Alexandre de Moraes usou isso como justificativa para a sua liminar do dia 17 de maio. Só uma perguntinha. O ministro Alexandre de Moraes, ele ouviu vocês? Ele tomou, parece que foi o PSOL, né? Sim. Que entrou com... Me conte só, eu gostaria de saber. Ele ouviu, ele não ouviu o CFM? Não. Que fez a resolução? Ele não ouviu o CFM. Depois de tomada a decisão que nós pedimos audiência com ele, mesmo assim porque ele ouviu o PSOL, ele tirou uma foto com pessoas do PSOL, aí nós falamos, ministro, mandamos um ofício. Como é que é? Houve o PSOL, não houve a gente, mas após a decisão tomada. Ele nos recebeu, mas aquela visita de cortesia, porque com a decisão já tomada, ele mesmo falou, a gente a partir de agora não manda mais em nada, porque eu já mandei para o pleno. Na prática, a visita foi inútil. Então ele tomou a decisão só ouvindo um lado, o pedido do PSOL, do partido PSOL. Está explicado. E é isso que eu vou trazer aqui, senador. A liminar foi de 17 de maio. Ela foi publicada dia 20 e daí então começou a fazer os efeitos que eu contei, essas 900 crianças mortas. E o que acontece nesse caso? Ele soltou essa liminar suspendendo a resolução e no dia 25 de maio, de iniciativa própria, é uma pena que os estudantes aqui da Universidade de Mackenzie saíram, mas qualquer um aqui na área de direito sabe que a jurisdição é inerte, né? O juiz não pode agir, ele só age mediante provocação. Mas o ministro Alexandre de Moraes acha que não, ele age sozinho. Ele agiu sozinho em 25/5 e falou assim, não, vamos proibir qualquer processo disciplinar e administrativo. Por quê? Porque
Nenhuma parte provocou ele, mas os amici curiae, né, aqueles que são convidados ao processo, eram muitos abortistas e começaram a juntar no processo reportagens de investigação do CREMESP. O CREMESP está investigando médicos. E o que era, na verdade? Havia um hospital em São Paulo que aumentou exponencialmente a realização de abortos ali. E o CREMESP começou a investigar aquilo. Não tinha nada a ver com a sistolia fetal, nada. Ele estava investigando o aumento do número de abortos. E as reportagens que foram colocadas lá pelos abortistas falavam que, olha, agora o CREMESP está investigando. E o ministro Alexandre de Moraes, então, esponte própria, né, de iniciativa própria, resolveu lançar essa outra liminar falando: não pode suspender todos os processos administrativos e não se vai mais culpar ninguém. Aí, passados alguns meses, foram juntadas mais e mais reportagens de Folha de São Paulo, dessas mídias que gostam de favorecer a questão do aborto, e o ministro, mais uma vez, sem a provocação do Ministério Público, e, aliás, há um parênteses aqui, o Paulo Gonet mandou um parecer falando que nunca houve, não houve descumprimento de medida liminar nenhuma. Ele falou que está tudo certo no processo, que não houve descumprimento de medida liminar, mas havia uma petição da Defensoria Pública de São Paulo informando que estavam investigando os médicos, informando um monte de coisa, e o próprio Paulo Gonet falou assim: não cabe à Defensoria Pública peticionar nada aqui. Ela é amicus curiae, ela não tem direito de peticionar. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes soltou mais uma liminar, que essa legalizou o aborto no Brasil. Essa sim, como o próprio Dr. Rafael colocou aqui, proibiu qualquer investimento ou qualquer procedimento investigatório, né, nesses casos de aborto. Ou seja, se está acontecendo abortos feitos por enfermeiros, feitos por um oftalmologista, feitos por nenhuma mulher que não foi estuprada em nada, ninguém nunca vai saber. Esses abortos estão acontecendo e não se pode investigar. É aí que legalizou o aborto no Brasil. Foi nesse dia, 3 de dezembro de 2024. Por fim, eu quero trazer aqui, como já foi colocado aqui, que a Lei Magnitsky, eu acho que, na minha opinião, também já escrevi sobre isso na Gazeta, que a Lei Magnitsky errou. Por quê? Porque ela leva em consideração só as ofensas ao direito de liberdade das pessoas. Quando que o direito humano, que é o principal, que é o direito à vida, ele já foi ofendido diversas vezes pelo próprio ministro, e ao lado do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, nós temos aqueles 900 bebês abortados até hoje, um cálculo por baixo. E eu não trouxe a foto ali de um bebê queimado pela sistolia, justamente por essa questão da TV do Senado. E ali o detalhe final ali é uma lápide, né? Só que esses bebês não são enterrados. Ainda tem esse pior detalhe de todos. Eles são colocados num saco de lixo, né, queimados, e ninguém sabe quem é que foi enterrado. Nem esse direito, que é personalíssimo do bebê, vem sendo observado. É isso, senador. Muito obrigado pela possibilidade, agradeço a todos. Muito bem. Muito bem. Muito bem, doutor Danilo de Almeida Martins, defensor público da União. O senhor nos traz aí um chamado à ação, né? E parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Não é a primeira vez que eu lhe vejo em audiências trazendo esses dados, essas informações. Sobre a Defensoria Pública de São Paulo, que acionou o ministro Moraes, né, que o senhor colocou, que acionou, e a própria PGR viu que ele não tinha a prerrogativa de fazer isso, mas o ministro aceitou. Foi, senador Magno Malta, quando eu era ativista dos cartazes,
a mesma Defensoria Pública, a de São Paulo, que fez um seminário. Olha só essa história aqui. Sempre bom, porque vai ficar nos anais da casa. Isso aqui fica no canal do YouTube e um dia as pessoas vão tomando conhecimento. Ministra, eu recebi uma informação, né? Provida, a gente tem uns grupos, eu recebi uma informação assim, aqueles Google Alert, né? Na época tinha, não sei se tem hoje. Defensoria Pública de São Paulo faz seminário Como legalizar o aborto no Brasil. Era esse o título. Não, estratégias para se legalizar o aborto no Brasil. Era esse o título dentro da Defensoria Pública de São Paulo. Eu vi aquilo ali, faltando 15 dias para acontecer o evento, e disse, corri para São Paulo. Saí do Ceará, corri para São Paulo e comecei a fazer contato com os providas lá. Como é o nome daquela senhora que foi presidente lá? Que fez aquelas marchas? Marília. Quem foi que falou Marília aqui? Poxa, Alain. Marília. Aí, pá, e tal. Aí tinha um vereador chamado Rubens Calvo, que hoje a filha dele é vereadora, bem tradicional lá, que aí ele me levou no presidente... Eu fui parar na sala do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele me levou. Sabe aquelas coisas de Deus? Ali no mesmo dia, não, deixa eu ver, fazer o contato. Porque é uma coisa tão gritante, a mesa... E aí dizia qual era a mesa. A mesa era só abortista. Conhecido. Dentro da Defensoria Pública de São Paulo. Olha, defensoria que é para defender as pessoas. Aí o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, corajoso, veio aqui numa daquelas sessões que a gente fez sobre esses abusos do Supremo Tribunal Federal e tudo, do TSE, ele veio aqui. E ele ligou para o defensor público lá de São Paulo, geral de São Paulo, e disse, olha, eu estou vendo aqui a palestra, tem 7 nomes aqui, o senhor tem que conseguir equilibrar isso, não tem nenhum nome provida. Isso o defensor público ligando, olha que interessante. E eu ali do lado, viu? Uma sala gigante, assim, a sala, tamanho dessa aqui, a sala do presidente do Tribunal de Justiça, eu fiquei impressionado. Aí ele consegue, depois de muito dizer, rapaz, mas conseguiu um nome. Conseguiu um nome. Eram 7 a favor do aborto e 1 pró-vida. Aí diz, rapaz, escolha o nome aí. Aí nós escolhemos o Bassuma, que era deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e tal. Ele sai de Salvador, não sei quantos mil quilômetros dá, de Salvador até São Paulo. Chega lá no evento na hora certa. Isso está documentado, viu? A rede TV Mundo Maior filmou os bastidores. Esse vídeo eu coloquei um dia desses nas redes sociais, nas minhas. Escandaloso, que mostra o espírito abortista de algumas instituições do Brasil mesmo. Aí, Bassuma chegou lá, falou 1, 2, 3, os abortistas tudinho. Na hora do Bassuma falar, no final do evento, ele pegou o microfone e começou a receber vaia. A plateia, né? Tudo de claque. Tudo de... Como uma vez, Magno, a gente veio falar sobre droga aqui e armaram a Arapuca também, e o senhor, essa história eu já contei, outro dia eu vou contar de novo, o senhor desbaratou a legalização das drogas, da maconha aqui em 2014, quando o Brasil estava tendo Copa do Mundo, era 2014? Copa do Mundo no Brasil. E o senhor desbaratou uma armação que estava sendo feita no Senado Federal. Então foi uma coisa assim similar lá. Quando aconteceu o Bassuma vaia, ministra, você sabe o que foram ali? 8 minutos de vaia e ele esperando a vaia terminar, e os gritos. As pessoas chegavam assim, e a mesa não fazia nada. A condução do trabalho estava achando lindo. Chegavam na cara dele, mantendo o dedo. Ele foi um humanista, um pacifista. Ele teve ali batendo o dedo. Você é um... Como é que é? Ele dizia... Falava coisas assim, absurdas. Machista, não sei o quê, e colocando o dedo.
E aí o Bassuma não conseguiu falar, cara. Chegou o momento que disse, ó, tá passando o tempo, o pessoal não fazia nada. Aí ele foi lá e escreveu uma cartinha, ó, andei tantos 1000 quilômetros para ter o direito democrático de colocar meus argumentos, não consegui, estou voltando e tal. Entregou lá. Então, Defensoria Pública de São Paulo. Onde partiu a legalização das drogas no Brasil, desse porte? Você sabe de onde foi? Defensoria. Parece que é um ninho ali de projetos ruins, de coisas da Defensoria Pública de São Paulo. Eu respeito muito as defensorias, acho importante, né? Mas tem umas que estão instrumentalizadas, estão aparelhadas, foram aparelhadas ao longo desses tempos todos. E você sabe o que é que dizia no documentário, doutor Danilo? Nesse vídeo, inclusive, eles pegaram um pouquinho, antes do Bassuma ser vaiado, eles pegaram, o pessoal da Rede Mundo Maior pegou algumas falas. E tinha lá, Damares, eu lembrei de ti, tinha lá, que você já falava isso. Tinha lá, assim, das cabeças lá, não lembro o nome dele, dizia o seguinte, nesse seminário, não adianta perder tempo com o Congresso Nacional. Lá, a maioria é pró-vida, não tem jeito. Só faz aumentar toda a eleição. O caminho para legalizar o aborto no Brasil é no Supremo Tribunal Federal. É lá que a gente tem que apostar todas as fichas. O cara cantou a pedra lá atrás. E é o que a gente está vendo. Isso é um escândalo, essas decisões aqui, de proibir fiscalização do Conselho Regional de Medicina, rapaz. É. O mesmo ministro fazendo a mesma coisa. É um negócio assim, é uma sanha por sangue. Eu vim com essa gravata aqui, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca uso, você sabe, eu nunca uso gravata vermelha, com todo respeito à cor e tudo. Mas é o sangue de inocentes. Essa sessão hoje, ela é o sangue de inocentes que a gente está aqui tentando jogar luz para fazer alguma coisa. Mas você sabe por que a esquerda usa vermelho? Porque eles são ateus. E é uma provocação, porque vermelho é o sangue de Cristo. Eles não usam vermelho por acaso. Isso é espiritual. É uma provocação. Vermelho é a vida. Sangue é vida. Imagine o sangramento de um aborto. É a vida indo embora. E realmente aculturou-se. A gente não quer colocar vermelho, porque para não ser identificado com esse pessoal, né? Com esses seres humanos aí e tal, né? E ainda, bom, minha palavra seres humanos ainda é que eu acho que alguns são e tal, que pode se converter, mas sim. Se o troço é espiritual, amigo, se não dá para fazer no Congresso Nacional, porque lá a maioria é pró-vida. Olha que fala. Pró-vida. Então, quer dizer, nós somos da cultura da vida. Automaticamente ele está dizendo de forma invertida, nós somos da morte. Nós somos da cultura da morte. Lá nós não vamos conseguir. A gente só vai conseguir aprovar a morte no Supremo Tribunal Federal. E só quem vai dar esse veredito para nós só pode ser uma entidade, irmão. Aquilo ali para mim é um cabide, eu já falei. Aquilo ali é um corpo com a entidade de alta patente. Numa mente psicopata. É um demônio. É um demônio. Um demônio. Meu amigo, vou te falar. Se esse Congresso tivesse coragem, esse Senado, se o senador Marco Duval tiver coragem e ele deixar, eu corto a tornozeleira dele. E fico sentado esperando lá para ele mandar a Polícia Federal me prender. A gente não pode acovardar-se diante do covarde, porque só um covarde faz isso. Mas o que a gente vê é um monte de homem. Eu já ia falando um negócio aqui, não vou falar não. Assim... não sei o que falar não dos homens daí, não. Senador. Não. Perdão, doutor Danilo. Tá. Eu gostaria aqui de aproveitar que o senador fez referência à Defensoria Pública
E apenas registrar que a gente, na Defensoria Pública da União, tem um pedido para a criação de um grupo de trabalho em favor da vida desde 2019. Já tem ali assinaturas de 30 instituições, CNBB, Anajure, os evangélicos, várias igrejas evangélicas, CNBB teve a Comissão de Bioética também e a Comissão Pastoral pela Família, tem assinaturas de várias instituições e nunca foi sequer dada uma resposta a esses órgãos. E eu gostaria aqui de aproveitar que vai ter eleição para Defensor Público Geral Federal agora, e vocês, senadores, como fazem a sabatina desses defensores públicos, gostaria que fosse cobrado isso do próximo candidato, né, à Defensoria Pública Geral. Muito bem. Só essa observação. Perfeito. Muito bem. Então vamos agora para o nosso último palestrante, Dr. Ubatan Loureiro Júnior, ele que é médico ginecologista, agradecendo a presença dele. E só um detalhezinho, doutor Danilo, que o senhor falou, que o senhor mostrou aqui, quer dizer que as matérias desses grandes veículos de comunicação, viu, senador Magno? A matéria de grandes veículos de comunicação, o ministro usou para tomar essas decisões monocráticas. É a mesma turma que não critica ele. Em violações clássicas de direito humano, de censura no Brasil. Eu estava dando uma entrevista um dia desse para um veículo grande de comunicação, o senador Damar disseram, não tem censura no Brasil. Não, falaram isso para a senhora também? Não tem censura no Brasil. O que é isso? País democrático. Eu digo, vai tentar entrevistar o senador Marcos Duval? Um senador, você começa por aí. Vai tentar entrevistar o Felipe Martins? Pronto, não precisa falar mais nada. Além de milhares de redes sociais derrubadas e jornalistas que foram embora porque estavam com passaporte, com conta bloqueada, depois passaporte retido e rede social derrubada. Mas é o momento do Brasil, vai passar, e muita gente de coragem se levantando nesse momento, isso é muito importante. Meu querido doutor Ubatan Loureiro Júnior, perdão, parabéns aí, muito obrigado pela sua também paciência, o senhor tem o tempo necessário para a sua exposição. Eu estou tão chateado com o senador Girão, tá certo? Porque ele sempre me deixa por último e o meu tempo é reduzido, que eu vou começar saudando a senadora Damares. Mas o seu tempo não está reduzido, não. Fique à vontade. O tempo que o senhor quiser falar aqui é porque a cereja do bolo é a sua palestra. E agradecendo o convite pessoalmente pelo senhor. Boa tarde às demais autoridades, senador Magno Malta. Eu o acompanho aí há uns 30 anos. Eu estou achando que eu estou ficando velho mesmo. Tá certo? Os demais deputados. Quero também aqui saudar com grande respeito Dr. Rafael Câmara, tá certo? Dr. Irã, que não está aqui presente, mas que merece um grande respeito. Como presidente do Conselho Federal de Medicina, eu nunca me senti tão representado. Meu amigo Danilo, doutora Lenise, que estava até há pouco, e com letras maiúsculas, a mamãe deputada Cristonieto. Desculpe-me a ousadia do que eu vou relatar aqui. Às vezes é necessário estarmos no fundo do poço para tentar encontrar uma luz. O que quero falar com essas palavras? Foi necessário esse país, considerado terra da Santa Cruz, chegar ao fundo do poço, como estamos vendo essa situação denunciada nos jornais brasileiros e internacionais, que a nossa justiça brasileira se vendeu ao Zaide.
para que hoje queiramos tomar uma atitude de mudança nesse país. Eu não posso citar nomes porque eu já fui processado uma vez pela defesa da vida. Você pode passar o nome para mim que eu falo. Tá certo. E eu quero dizer que a Associação Nacional Provida Família, tá certo, está nessa casa há quase 33 anos, fazendo essas denúncias e essa situação que começou como controle de população e depois veio com a questão da destruição da família dentro desse Congresso. Se você quer destruir uma religião como a católica, ou um país, ou qualquer instituição, ataque e destrua principalmente a base dessas instituições, que é a família. É por isso que vou mostrar-lhes um banner, que ele é muito grande, é quase do tamanho de uma dessas bancadas, que foi feito pelos jovens promotores da vida e também pela Associação Nacional Provida Família. Eu não vou falar do início desse banner, Acho que a gente tem que botar lá. Quer que peça para colocar alguma coisa? Acho que eles vão colocar aí. Quer pedir para eles passarem? Acho que é melhor, porque esse negócio está meio ruim. Então, eu não vou começar que aquela parte superior tem a tarja azul ali separando, porque o histórico desse banner, ele vem desde Margaret Sanger, 1953, 51, criação da IPPF, que é a International Parenthood Federation, e nem do Conselho Nacional de População criado pelos Rockefellers, Fundação Rockefeller. Mas vou direto ao ano de 1961, que está na parte mais de baixo do slide, falando da USAID, porque é o que está em moda hoje em dia, que financiou o aborto, a contracepção, a esterilização no Brasil desde 1961. Isso é citado por... Foi demais. Vou passar para vocês. Vou passar. É aquele ali? É aquele slide? Não, eles mexem ela mesmo. Eles fazem. É um slide para trás? É mais um para trás, né? Uns dois. Os dois para trás aí, se puder colocar. Mas pode voltar mais. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Aí. Então, a USAID, que hoje está em moda, ela não está aqui no Brasil, tá certo, há pouco tempo. Ela está desde 1961. E ela, através dessa agência chamada humanitária, que de humanitária não tem nada, financiou o aborto, contracepção, nos principais países e principalmente no Brasil. Se eu puder falar perto do microfone. E aí, esse médico epidemiologista que presidia a USAID, ele em 1960, em 1980, ele falou:
fornecemos 10 milhões ou mais para desenvolvimento das prostaglandinas. Estávamos procurando uma substância que, auto-administrada por uma mulher grávida, assegurasse que chegasse ao estado de não gravidez no final do ciclo menstrual. Quem era essa droga? O Citotec. Quando foi que entrou no Brasil? 1980. E isso é o que eu falei, que é destruir uma instituição, um país, você simplesmente destrua a família. Em 1969 foi criada a FUNUAP, Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais, ou seja, controle de população até os dias atuais. Próximo, por favor. E está aí. Veio logo em seguida também a Fundação MacArthur, em 1970, e ela já dizia, e nesse timeline, nessa linha do tempo que foi feita pelos jovens promotores da vida, que temos um representante aqui, o Eduardo, tá certo? Ele diz, o Brasil foi escolhido porque tem autoridade e influência em sua região, ou seja, toda a América Latina, tá certo? Em seu ambiente cultural, político, e que as ONGs têm a oportunidade para influenciar políticas e práticas. E aí, eu quero só dizer o seguinte, quando você começa, em primeiro lugar, como foi a IPPF, querendo controle populacional em cima do Brasil, tinha um motivo muito grande. Qual era esse motivo? Esse país é continental. As riquezas naturais dele são incríveis. As belezas naturais dele são incríveis. E aí, se achava que era, se tornasse o Brasil um país populoso, como se tornou a China, tá certo? Ele seria uma potência maior do que os Estados Unidos. Só que a coisa não parou aí. Vamos destruir a família, que a gente destrói um país. E aí, logo em seguida, a gente vê a Fundação Open Society, dizendo que em 2017 foram injetados aqui pela Planned Parenthood 10 milhões. E aí depois você vem a Fundação MacArthur, Ford, que celebra 40 anos no Brasil. E a gente, quando vocês estavam falando de OMS, não fica na OMS. Tem um ramo muito maior, que se chama ONU. E a ONU, em 1994, na Conferência do Cairo, ela já dizia que queria o controle de população em cima, principalmente, do Brasil. E eu estava, logo em seguida, fazendo bioética na atual cátedra de bioética da UNB, onde sabia que representantes foram daqui em 1994 e 95, também para a Conferência de Pequim, para, através da ONU, já trazer o controle de população aqui para o Brasil. Próximo. O que eu quero colocar com isso? Em 1974 foi publicado também um relatório chamado Kissinger. Quando você pega nesse timeline dos jovens promotores da vida, você só clica no QR Code e que tem toda a história, todas as páginas,
tudo, ou então, tá certo, um presidente de uma ONG dessa, da FUNOAP, falando e assim por diante, tá certo, mostrando o quanto foi injetado aqui no Brasil. Inicialmente foi pela Cefêmea. Hoje eu não posso falar as outras ONGs, porque eu não tenho cacife mais para ser processado mais uma vez. Meu coração não aguenta, tá certo? Eu quero só dizer que o Brasil se tornou o país do mundo mais explorado devido às suas riquezas e belezas naturais, tá certo? Diante e pelas grandes potências. Nós estamos no fundo do poço e dependemos dessa casa para defender a nação brasileira. Da última vez que eu estive numa sessão com o senhor, eu não pude passar esse vídeo porque o meu tempo foi bem reduzido. Mas eu queria, se possível, que fosse passado esse vídeo. São só 2 minutinhos. Eu vou explicar antes o que é esse vídeo. E vou discordar de algumas coisas do meu colega aqui, gineco-obstetra, tá certo? Em relação à questão da dor fetal. Esse vídeo foi feito por Osama Shalk, um dos maiores endoscopistas do mundo, que ele, vou só pedir uma pausazinha, um instantinho, que ele foi quem começou a fazer as videoesteroscopias. O que é videoesteroscopia? Você vem com uma pequena cânula de 4 milímetros, introduz na vagina, passa ali pelo colo do útero e, com uma luz extremamente potente e com a pressão muito grande do soro fisiológico, você vai dilatando a cavidade do útero e, nesse vídeo, foi para se retirar um DIU, porque esse DIU estava começando a perfurar a cavidade uterina e colocar em risco a mulher, tá certo? Só que o intuito não era só esse. Ela estava grávida e vocês vão ver aí que quando é introduzido essa cânula com essa luz extremamente potente e essa pressão de soro para dilatar, vai romper as membranas amnióticas. Vão ser esses lençóizinhos que vocês vão ver voando aí no vídeo. Nesse vídeo, quando a luz chega aos olhos daquele feto, com 8, 9 semanas, o que ele faz? Ele coloca as mãos nos olhos, porque aquilo é uma agressão. Se a coisa visual já deu um reflexo de defesa nele, para mim, a razão me leva a crer. Ele já estava com uma dor, nem que se fosse psíquica. Apesar de muitos dizerem que não tem ondas cerebrais. Que loucura! E aí vai ser retirado o vídeo, o DIU. Logo em seguida, não queiram saber, já que foi retirado o vídeo, o DIU, o que aconteceu? Porque as membranas estavam rotas. E eu falei na norma técnica, criada pelo nosso amigo, que é muito mais fácil se fazer a aspiração manual intrauterina, sem visualização, com a mesma cânula, às vezes muito mais larga em diâmetro, do que com a videoesteroscopia, porque se fosse fazer, estava vendo ali
que tinha traços de pessoa humana, mãos de pessoa humana, coração de pessoa humana batendo. Só que você teria uma segurança imensa de que não ia ficar restos de placenta, restos fetais e assim por diante. Então, eu quero passar esse vídeo. Só avisando para a equipe da TV Senado, né, para a nossa querida equipe dedicada e tudo, que não tem morte, tá? Pode passar. Esse vídeo eu já vi. Não tem morte, não tem tortura. Aí apenas uma imagem do DIU, né? Então, eu peço para que passe o vídeo e que seja transmitido aí para todos que estão nos assistindo em casa. Por favor, prestem atenção lá. Isso é a câmera sendo introduzida. Vocês já estão vendo aí uma perninha, um bracinho, as mãozinhas, a boquinha lá em escuro, a vascularização de uma criança com 8 para 9 semanas. Olha aí as mãozinhas nos olhos. O coração aí pulsando. A boquinha, o nariz e a proteção lá. Olha aí a mãozinha, a boquinha, logo em seguida a filmagem, essas membranas voando aí são as membranas de líquido amniótico que foram rotas por causa da pressão. Bom, logo em seguida vão retirar o DIU. Vocês vão ver o cobre brilhando aí. Aí, está sendo puxado o DIU agora. Pronto. O que eu quero dizer? Se rompeu as membranas, se esse colo do útero teve uma dilatação mínima que foi, a vagina potencialmente contaminada, tem que se limpar o resto da cavidade uterina. Eu quero pedir que passe o próximo slide, por favor. Tem uma barra lá em cima, não sei o que aconteceu, mas a dor fetal é evidente na segunda metade da gravidez. E aí está descrito, tá certo, num jornal médico, em 2016. Logo em seguida tem o progresso na fisiologia da dor fetal, apoia a noção de que o feto reage a intervenções dolorosas durante a cirurgia fetal. Outro jornal de pediatria, os estudos, tá certo? E estão aí as páginas, e aí está toda a bibliografia. PAIN, tá certo? Jornal de Ginecobstetrícia Internacional, outro de ultrassom, jornal de medicina e ética, jornais de medicina, então está aí toda a bibliografia. A gente às vezes quer se embasar muito só na ciência, só nessas coisas, tá certo, que diz, não, isso aí a gente pode utilizar como regra, mas esquece a razão daquele fetinho de 8, 9 semanas colocando as mãozinhas na frente. Próximo. O padrão de atendimento médico
agora exige analgesia e anestesia fetal direta durante a cirurgia fetal, começando por pelo menos 15 semanas. Você sabe por que eu coloquei isso aí de 15 semanas? Porque não se faz cirurgia antes disso. Porque ainda não tem um ultrassom que capte tão bem a morfologia, tá certo? Para dizer, não, é uma lesão na medula, é uma lesão vertebral. E aí está o guideline de tudo isso exigindo anestesia e analgesia. Próximo. Exemplo disso, uma das primeiras cirurgias de coluna, com defeito de coluna vertebral. E está aí, o jovem jogando basquete depois. Próximo. Bom, vocês já imaginaram que para 15, 16, 20 semanas é necessário fazer uma analgesia e anestesia nesse feto? Você agora pega uma droga, o cloreto de potássio, que raramente ele é aplicado no cordão umbilical, porque no cordão umbilical, tá certo, tem uma veia que é sangue oxigenado e duas artérias que são sangue venoso, é o oposto da pessoa adulta. Só que não se quer aplicar no cordão umbilical, sabe por quê? Porque o feto está ali se mexendo o tempo inteiro e o líquido amniótico joga o cordão para tudo que é lado. E qual é uma câmera maior que pode ser acertada? É o coração. Então, se vai com a agulha sem anestesia para jogar o quê? Um veneno que é torturante, como foi dito, que não se aplica em nenhum animal. Vocês imaginem a tortura de uma criança que às vezes leva 24 horas para ser morta. Ou então, como o Dr. Rafael falou, tá certo, que às vezes se acha que está morta, porque está numa tetania, está parada, mas ainda nasce viva. E aí você vê crianças nascidas com 22 semanas. Isso quando? 2014. Olha o sorriso da beleza da bonequinha. Próximo. 2020. Se chama isso milagre de ter nascido com 22 semanas? Não, não é milagre, é a evolução da medicina. Se você pode fazer uma cirurgia de correção de uma espinha bífida em uma criança com 15, 16, 17 semanas, isso é milagre? Não, é a evolução da medicina. Eu estou um pouquinho mais velho na medicina, tá? Eu estou agora, em dezembro, com 40 aninhos. E vou parar em setembro. Tá certo? Próximo. Dia 7. Não, em novembro. Vou estender para novembro. Dia 7, você vai para a rua, em novembro você para. Tá certo? Outro caso, 2021. Olha lá a criança. Saiu do hospital, 22 semanas. Próximo. 2024, tá certo? Também saiu do hospital. Próximo. Olha o tamanhozinho lá dele. E aí vem alguns estudos mostrando que um feto de 23 semanas
expressava uma careta de dor ao ser picado com agulha, com anestésico, prestes a ser submetido a uma cirurgia cardíaca no útero. Está aí publicação de um jornal de ultrassom e ginecologia em 2021. Próximo. Está aí as imagens. Logo no início, uma carinha serena e tudo mais. Depois, abrindo a boca. Não queiram saber o que é a dor com cloreto de potássio. Não queiram. Tá certo? É uma droga que dá uma sensação de necrose. Próximo. E nessa casa, no Petrônio Portela, em 1991, eu não sei o que Deus quis comigo, tá certo? Ele é muito generoso, ele me dá graças além do que eu mereço. Eu tive a honra de ser o único médico a estar sentado com o Dr. Jerome Legene, que descobriu a síndrome de Down. Tá certo? E sabe o que ele falou aqui, no Petrônio Portela? Ele diz, um feto é um paciente. Ele até antes, ele começa. Após a junção dos 23 cromossomos masculinos, femininos, que se tornou 46, tem um genoma, ali é concebida uma nova vida, é vida humana porque tem já um código genético como um código de barras, que é único e irrepetível. E essa vida é vida humana. E ele disse o seguinte, um feto é um paciente e a medicina é feita para curar. Toda discussão técnica, moral ou jurídica é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. Você sabe por que ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Porque ele era contra o aborto em todas as situações. E está fora do script, mas o senhor me deu tempo. Me perdoe. Estamos aprendendo muito. Eu e o Dr. Vitor, presidente da Associação de Médicos Católicos de Brasília, por favor, Vitor, se levante aí. Tá certo? Estivemos agora, no final de maio, início de junho, no 3º Congresso Internacional de Bioética, lá no Vaticano, da Fundação Jerome Legene, sobre a bioética personalista e a defesa da vida. E o que me chamou a atenção é que eu dei uma paulada violenta, porque eu quero ir para o céu, sabe? O reino de Deus é dos corajosos. Meus parabéns, senador Magno Malta. Eu o conheço há algum tempo. É a coragem que faz a diferença. E eu disse para eles, vocês estão aqui citando tantos exames de diagnóstico pré-natal para saber se tem síndrome de Down, se tem síndrome de Palau, se tem isso, aquilo, papapá, etc. E depois vem me falar de objeção de consciência. Objeção de consciência é muleta para os covardes. E eu fico com pena desses estudantes que estão com a cabeça moldada, ainda dizendo,
Eu posso ter a objeção de consciência, não faço porque tem outro que vai fazer. Que loucura! Que loucura! Meu Deus do céu! Eu tenho que voltar a ler, porque senão eu me perco aqui. Tá certo? Só 3 países europeus não têm objeção de consciência. O resto, todos eles têm. Tá certo? Só que a gente tem que pegar aí, e como ele dizia, simplesmente escolher a medicina que cura ou a medicina que mata. Eu digo que a função do médico é curar e salvar vidas. Mas nesse congresso eu coloquei que a função do médico também é educar os estudantes de medicina. Porque a cabeça foi feita pela IPPF, foi feita pela FUNOAP, Fundação Rockefeller, Open Society, e aí todas essas entidades, o ZAID, tá certo? O ONU, o OMS, como o doutor Danilo colocou aqui. Sabe o que é que nos cabe agora? É educar. É educar. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês não sabem o que é que me custou hoje estar nessa casa. Meu coração está doendo. Muito. Mas eu vim. Que essa casa seja uma casa em defesa da vida, da família. Porque se ela não fizer isso, não tiver coragem, tá certo? É melhor a gente ir para a China. É melhor ir para a China. Próximo. Desculpem o meu sentimento. Eu não sou frouxo, eu não sou covarde. Com a graça de Deus. No dia 17/12 do ano passado, eu fiz o último parto cesariana. Nasceu com 1,6 kg e não precisou ser entubado. Olha aí as mãos da técnica de enfermagem segurando essa criança. Muitas crianças como essa foram assassinadas, como diz o doutor Danilo, mais ou menos 900. Desde a liminar do dia 17 de maio de 2024, liberando a sistolia fetal. Próximo slide. Eu disse que foi minha última cesárea. Esse guerreirinho, com 7 meses, que fez há um mês atrás, puxou os meus cabelos brancos e pediu para eu dar um recado para vocês aqui desse congresso. E o recado que ele passou foi o seguinte: vovô, fale lá. O aborto provocado corrompe tudo em que ele toca. A lei, a medicina, todo o conceito de direitos humanos. Se a gente está aqui numa sessão de direitos humanos,
que não seja corrompida. Por favor, eu peço para todos vocês parlamentares, tá certo? Defenda o primeiro dos direitos, o direito à vida. Desejo que esse país tenha um futuro melhor para o meu neto e todos os nossos descendentes. Que as minhas lágrimas sejam força, sangue novo, para que essa casa não deixe passar o aborto e não se destruam mais famílias. Eu ainda estou de luto, mas vim porque, por uma falta de atitude do Congresso relacionado a uma situação de imunização para a Covid, eu perdi uma filha de 26 anos. Lutem. Lutem. Esse é o único pedido que eu faço. E, de preferência, não me chame mais. Doutor Ubatã Loureiro Júnior, em primeiro lugar, meus sentimentos pela passagem da sua filha. Era minha nora, mas era uma filha. Filha. E receba nossa solidariedade aqui, nossas orações. Não sabia, não tinha essa informação. Muito obrigado por se ouvir aqui hoje, dar esse testemunho, colaborar de forma bem robusta, trazendo dados. Eu não sabia, e o senhor já teve algumas vezes aqui, eu não sabia que o senhor esteve com esse grande Provida, talvez o primeiro, né, que na época do genoma, ele começou ali a defender, senador Magno Malta. Tem até lá em Miami, onde eu vivi parte da minha vida, tem uma rua em homenagem a ele, tem uma... E é uma inspiração para nós, o senhor também, viu? Muito obrigado pelos dados, pela sua palestra aqui. Eu disse que seria a cereja do bolo, só que eu não imaginava o quanto seria, né? Tem muitas perguntas que chegaram, quem puder ficar dos palestrantes, eu vou fazer, eu me comprometi a fazer, e quem quiser responder, a nossa querida ministra também fica à vontade, se quiser fazer alguma colocação. Tem a senhora Amanda Vargas Lima, da campanha Se Liga Irmã, que foi conselheira tutelar por 5 anos, que também gostaria de usar a palavra. Eu vou passar, é uma audiência pública. A senadora Damares vai falar, né? Depois eu queria ler para os palestrantes responderem. Senador, eu tenho uma agenda agora às 18 horas. Nós realizamos uma audiência para discutir a sistolia fetal. E nós esperávamos que os parlamentares que defendem a sistolia estivessem aqui para fazer o contraponto. Mas ninguém veio. Vieram 2 parlamentares, 3 com o Girão, que são contra a sistolia. E a gente vai encaminhar essa audiência com um parecer. E a gente vai entregar esse parecer, nós vamos pedir que esse parecer seja anexado ao processo no Supremo Tribunal. Nós estamos com técnicos aqui, Alex, a minha equipe está aqui, nós vamos construir um parecer desta audiência. Porque foi dada a liberdade para que todos viessem aqui e dissessem, não, vocês que estão na mesa estão errados. Mas quem estava na mesa? 3 grandes cientistas brasileiros. Alguém vai questionar a capacidade técnica e científica de doutora Lenise Garcia? Ela é especialista em microbiologia.
Eu, quando conheci a doutora Lenise, eu conhecia a famosa professora. Depois eu descobri que a famosa professora também militava. Alguém vai questionar a capacidade técnica, científica de Dr. Rafael Câmara e que não veio falar em nome próprio, veio falar em nome do Conselho Federal de Medicina. O que me surpreende, doutor Danilo, é que o Conselho Federal de Medicina é quem tem que dar a última palavra. Não é o ministro Alexandre, com base em matéria jornalística. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que a assistolia machuca bebê. A assistolia não pode ser aplicada no Brasil. Foi uma resolução muito discutida entre eles. Não foi um dia, chegou lá e fez... Não, eu estava lá, inclusive, no dia da última Assembleia, eu passei por... Vamos lá, Girão, lembra? Vamos lá abraçar o Conselho. Eles têm prós e contra lá dentro. E os estudos científicos foram colocados na mesa. Ou vocês acham que esses médicos com doutorado, com mestrado, com especialização fora do Brasil, eles vão para o conselho para brincar? Foi uma discussão ampla entre eles. Ouviram contra e a favor, ouviram o paciente, ouviram todo mundo. Uma resolução que foi construída a muitas mãos. Alguém vai duvidar que o Conselho Federal de Medicina sabe o que está fazendo? Alguém vai duvidar de um médico, doutor Ubatã, que nós que somos pró-vida temos um respeito, um amor, uma admiração, porque teve um momento que ele era quase que uma voz perdida no deserto. Teve um momento que éramos poucos. E o doutor Ubatã estava lá, nos inspirando. A minha geração aprendeu muito com ele, muito. Então, nós tínhamos 3 cientistas e nós tínhamos um jurista. Então, foi uma mesa extremamente qualificada, Girão. Ninguém pode questionar essa mesa. E foi dado liberdade de se indicar o contraditório. Eu não ia trazer alguém a favor da assistolia, mas a comissão é formada por vários membros e ninguém indicou o contraditório. Ok? E a gente tinha um jurista que nós consideramos um dos maiores juristas do Brasil, explicando juridicamente o equívoco do Supremo Tribunal nessa liminar. E agora, daqui para frente? Nós estamos vendo o Brasil inteiro se mobilizando em torno do vírus do Felca para proteger criança. Mas é só a criança nascida? Deixa eu aproveitar enquanto eles não tiram do ar. Está aqui, ó. E essa criança? Não tira, não. Eu sou a presidente da comissão. E essa criança? 24 semanas. Aí, doutor Danilo, se essa criança aqui, com 24 semanas, estiver numa incubadora e alguém entrar no quarto do hospital e aplicar uma injeção na criança na incubadora, essa pessoa responde por homicídio, acho que é homicídio qualificado. Mas se essa criança estiver na barriga da mãe e alguém aplicar a injeção, é aborto. Então, no conceito jurídico, o que difere o homicídio do aborto é a pele da barriga da mãe? É essa a fronteira? Se tiver fora, é assassinato. Se tiver dentro, é aborto. Quem me garante que quando se tira o bebê vivo, só tira um pedacinho, vê que ele está vivo, não se corta a veia dele aqui entre a vagina e o útero? Porque se o médico tirar vivo e matar fora da barriga, é assassinato. Mas se o médico matar dentro da barriga, é aborto. E aí vocês vieram aqui e disseram que esse bebê sente dor. Então, além do assassinato, a gente tem um crime de tortura. E nós vamos continuar permitindo a assistolia fetal no Brasil. Vocês estão provando que o bebê sente dor. O doutor Ubatã trouxe uma imagem entre 8 e 9 semanas que o bebê reage à luz, que os olhinhos doeram. Aí estão me dizendo que o bebê que recebe a injeção aqui para ser morto no coraçãozinho não sente dor? Gente, aonde nós chegamos? A loucura pela morte é tão grande que se nega a ciência. Como Comissão de Direitos Humanos, nós não vamos nos omitir, especialmente porque nós agora estamos diante de um conflito de leis, legislação e direito no Brasil. Deixa eu explicar mais 3 minutos da minha palavra. Dá para projetar a lei que eu pedi? Agora, em 2025, nós aqui no Senado
por unanimidade, pasme, senhores, aprovamos essa lei. Não, vai dar para colocar toda ela? Eu mandei a lei para alguém aí postar. Não. Não é essa lei. É a lei do luto materno. Está no YouTube. Vocês não conseguem baixar? Bem, a lei do luto materno nós aprovamos agora aqui no Senado, recentemente. E essa lei diz o seguinte, que quando a mãe tiver uma perda gestacional, ou um aborto, ou o bebê nasce e logo depois morre, em qualquer estágio gestacional, nós poderemos colocar o nome no bebê, fazer certidão de nascimento, e agora está proibido o descarte, vai ter que ter sepultamento e atestado de óbito. Porque até antes dessa lei, até a semana passada, 2 semanas, este bebê aqui era jogado no lixo. O descarte desse bebê era lixo, saco plástico. Agora a nova lei do luto materno diz que vai ter que ter um destino certo, o produto, que eu chamo de bebê, e os pais poderão colocar nome. Os pais poderão colocar, fazer o atestado de óbito e poderão ter lembranças dessa criança. Isso é a lei que está humanizando no Brasil o luto materno. Agora, por que umas crianças serão beneficiadas com a lei do luto materno e as que são abortadas não serão beneficiadas? Eu estou fazendo direito seletivo nessa casa. É um direito relativo. E eu vou dizer uma coisa, doutor Danilo. Os senadores aprovaram a lei sem ler. E é a mais extraordinária lei provida que nós ganhamos nos últimos anos. Foi aprovada 3 semanas atrás, em que não poderá mais descartar, terá que ser sepultamento, com guia de sepultamento e terá que ter nome. Então, doutor Danilo, eu agora estou com um conflito de direito. O Supremo Tribunal está mandando aplicar cistolia, matar, descartar, fazer sei lá o quê, porque aqui não tem vida. Aí o Congresso aprova a lei do luto materno, dizendo que aqui tem vida e que tem que ter a dignidade do sepultamento. E aí, conflito de direito no Brasil de novo? A questão é que essa lei entra em vigor mesmo dia 23 de agosto. Sim. Agora. O sepultamento tem que ser notificado todos os hospitais. Porque mesmo esses que morreram de acistolia fetal, que vão morrer ainda, mesmo esses têm o direito. Porque o direito ao sepultamento não é um direito da família falar assim, eu quero que sejam enterrados. É um direito inerente à pessoa do feto, né? Então, o próprio feto que está morrendo de forma, uma tortura atroz, como é a acistolia, ele sim tem esse direito garantido por essa nova lei que, graças a Deus, vai entrar em vigor agora, dia 23. Eu queria ler toda a lei, mas meu tempo já se estendeu. É essa lei. E interessante, doutor Danilo, quando ela estava no plenário sendo votada, ninguém percebeu, porque como fala de luto materno, era mês de maio, todo mundo estava achando que era alguma coisa para a mãe. Eu e a autora, que é a deputada Giovana de Sá, ficamos em pé no plenário de mão dada, assim, ó, eles não vão ler, eles vão aprovar e não vão ler. E foi o que aconteceu. O Brasil agora tem uma lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. E o tempo todo está falando do cuidado com o feto e a dignidade para o feto. Então, pronto. É o artigo 9, se não me engano. E a lei fala que essa política pública tem que ser instituída. E todo mundo celebrou a lei, está todo mundo celebrando. Então, a partir de agora, nós temos que, inclusive, encaminhar essa lei para o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos ter que fazer uma grande discussão sobre as políticas públicas que deverão vir a partir desta lei. Mas o Congresso Nacional deu a palavra final. E quem dá a palavra final aqui somos nós. Quando é legislação, a palavra final é nossa. E o presidente Lula sancionou sem nenhum veto. Nenhum veto.
Então, doutor Danilo, a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão da garantia dos direitos, vai ter que se manifestar no processo no Supremo Tribunal, primeiro sobre o conflito de direitos que a gente tem agora, a aplicação da sistolia e a lei do luto materno. Nós vamos ter que fazer essa... Tá entendendo, Alexa, o que nós vamos ter que fazer? E nós vamos ter que fazer também um parecer de tudo que nós ouvimos aqui, mas o que mais nos assusta é a sistolia fetal. A sistolia dói, machuca e mata. Então, é também crime de tortura. Então, nós vamos ter que nos posicionar como Comissão de Direitos Humanos, senador Girão, que nós somos contra a tortura, contra a violação dos direitos dessa criança com 24 semanas, com 22, com 20, com 8, com 9, com 1 semana. Então, eu entendo, que, senador Girão, que a comissão, que essa audiência pública alcançou seu objetivo, a todos foi dado o direito do contraditório, o contraditório não veio para a mesa e nós vamos ter que finalizar com um parecer. A sistolia fetal é assassinato, é tortura e é violação de direitos humanos. Parabéns, senador Girão, parabéns, doutor Danilo, doutor Ubatã, Rafael e doutora Lenise. Eu vou precisar sair, senador Girão. Gente, 6 meses, é isso aqui, é esse aqui que querem matar com a sistolia fetal. Parabéns. Muito bem, muito bem. Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Damares Alves. Olha aqui, que bacana a gente saber, né, senador Magno Malta, que essa comissão vai levar esse relatório, vai fazer o ministro Alexandre de Moraes tomar conhecimento dele e tomar todas as medidas cabíveis para que a gente possa barrar esse infanticídio que está acontecendo, essa matança desenfreada de inocentes no Brasil, com a liminar de um ministro que não teve o voto de ninguém e chegou a hora das pessoas de bem se posicionar, dos outros ministros também, de colocar isso em pauta logo, para que a gente possa fazer valer a resolução técnica, científica do Conselho Federal de Medicina, que reúne quantos médicos, doutor Rafael? 640 mil médicos tem no Brasil. O Conselho Federal de Medicina é a única instituição do Brasil que pode dizer que fala por todos os médicos. As outras dizem que falam, mas não falam. 640 mil médicos. Doutora, minha querida ministra Cristiane Brito, fique à vontade. Uma honra estar recebendo a senhora aqui nessa sessão tão histórica que a gente está presenciando nessa tarde de quinta-feira. Boa tarde a todos. Senador Girão, muito obrigado por me dar a liberdade de falar. Queria cumprimentar essa mesa com pessoas que eu tanto admiro, o senador Magno Malta, nosso grande defensor. Eu pedi a fala porque a senadora falou que essa audiência pública conseguiu alcançar seu objetivo. Mas, senador, essa audiência pública para mim foi um grande presente, porque eu vou baixar o vídeo dessa audiência pública e vou juntar aos autos, senador Magno Malta, do processo que o pessoal conseguiu que o Ministério Público Federal movesse contra mim, o doutor Danilo sabe, eu compartilhei com ele, por conta da criança de 11 anos de Santa Catarina. E por que eu sou acusada de ter cometido crime de abuso de autoridade? Porque eu ousei questionar o Conselho Federal de Medicina sobre a conduta daqueles médicos que cometeu aquela prática que, para mim, é criminosa, numa idade gestacional tão avançada. Então, eu estou respondendo por improbidade e abuso de autoridade. Vou colocar no quadro, caso eu seja condenado assim, porque vou defender a vida sempre, desde a concepção. E o que mais me impressiona é que muitos têm que assistir de verdade essa audiência, porque vocês trouxeram luz a várias falácias que são repetidas, inclusive por muitas mulheres, como se fosse uma grande verdade, que não sabe o que realmente estão falando. Então, muito obrigada, senador Girão. Você não sabe o quanto que o senhor está contribuindo. Eu já coloquei aqui em vários grupos de mulheres, vocês precisam ouvir sobre isso. As adolescentes, os professores, os estudantes de medicina. Eu passei por uma sobrinha minha que acabou de se formar, porque ela precisa ouvir o que o doutor Ubatã falou aqui. Isso é que é direitos humanos. E essa comissão agora, de verdade,
está de parabéns. Muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou mulher e eu sou mãe. Eu não sou mulher, pessoa que gesta. Eu não sou pessoa com útero. Eu sou mãe com muito orgulho e louvo a Deus pelo milagre da minha maternidade. Meu bebê nasceu desse tamanho aqui, com 1,4 kg, doutor Rafael. Então, todas essas imagens que foram passadas aqui, eu fiquei vendo o meu filho quando ele nasceu. E, de verdade, eu não tenho dúvida que muita gente que defende o aborto não sabe o preço que irá pagar. Muito obrigado, senador Girão, e parabéns pela oportunidade. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Muito bem lembrado o caso lá em Santa Catarina, né? Muito bem lembrado. Parabéns pela sua... Você cumpriu o dever. Simplesmente cumpriu o dever. Mas a turma inverte, né? É uma caçada implacável a quem defende a vida, né? A quem defende a família. É um negócio mais interessante isso, né? Porque a maioria, 84% dos brasileiros pensa como a senhora, pensa como eu. Né? Então, essa é a democracia dessa turma. Querer calar, enfim, mas o tempo é o senhor da razão. Parabéns. E essa sessão também me tocou profundamente. E olha que há uns 30 anos eu me dedico a essa causa, mais ou menos, né? Uns 25, 30 anos. E eu aprendi muito hoje aqui, né? E aumenta a nossa responsabilidade, depois do que a gente ouviu aqui, aumenta a nossa responsabilidade enquanto o trabalho que a gente faz, né? A missão de vida aqui no Senado. E eu aprendi muito nessa sessão. É o tipo da sessão que a gente tem que pegar e passar para as pessoas, para assistirem quando tiverem um tempo, né? Tem muita gente nos acompanhando, nós estamos ao vivo na TV Senado. Depois... coloca nos grupos, né? Você que está nos assistindo, fala para alguém. Eu sempre gosto de mostrar aquele bebezinho, né? Porque, de uma certa forma, alguém pode ver e saber de um caso, de uma prima, de uma conhecida que está passando por uma gravidez não planejada. E aí aquela pessoa está pensando em fazer um aborto e viu, e aquilo chega, ai não, é desse tamanhozinho. Aí já evita ali um sofrimento daquela mulher, daquela pessoa e da criança que não vai ter o direito de viver, né? de nascer. Então, é muito importante a informação, tirar debaixo do tapete esse assunto e debater. É muito bom, né? E eu gostaria muito que tivesse o lado aqui, o contraponto. Tanto é que eu avisei no começo da sessão de que poderiam vir de Brasília, né, para a gente ver o contraponto. É como falou a senadora Damares, foi aprovada em 2024 essa sessão. Então teve tempo para programar os outros senadores, as outras senadoras, e indicar pessoas para fazer o contraponto. Mas não tem como fazer o contraponto com isso aqui. Eu acho que a pessoa não sabe, com todo respeito, doutor Rafael, por isso que fogem. Né? Tem que ser no submundo, através de matéria em alguns veículos, né? Na conversinha no gabinete, né? Porque se isso aqui não tem sustentação, como é que você vai... A verdade clara, a luz claro como o sol. Então, muito importante, a decisão da ministra Damares aqui, corajosa, eu me sinto assim feliz, porque vai sair um relatório daqui, né, Alexa? Técnico, com tudo que foi mostrado, apresentado, e está disponível, viu? Você que está em casa, está disponível todas essas apresentações do doutor Ubatã, do que mostrou o doutor Rafael, né? A taquigrafia aqui da casa, tudo está disponível nos canais do Senado Federal, né? Digitalmente, para você imprimir, e isso é que é bacana realmente na Casa Revisora da República. Vamos encerrar? Pode, claro. Eu queria agora dar aqui uma notícia em primeira mão, que a nota aos médicos e aos brasileiros. A CNBB e o CFM, eles acabam de publicar uma nota pública, né, se manifestando em defesa da vida e contra a sistolia fetal. A gente está há muito tempo, né, nessas conversas com a CNBB, com a Igreja Católica. É importante isso. Acaba de ser uma nota pública para todos. A nota é grande, eu não vou ler aqui, depois eu passo aqui para o senhor. Mas é importante essas pessoas que têm muita voz começarem a entrar nessa discussão. Isso aqui não é discussão política, se é a favor, contra, vacina, cloroquina, tem a ver com isso. Isso aqui é questão de quem defende o método de tortura e bárbaro para matar bebê de 6, 7, 8, 9 meses
na barriga. Então, acho que é muito importante divulgar essa nota aqui. Poxa, que bacana. Nota da CNBB, que sempre defendeu a vida desde a concepção, sempre teve posicionamento firme. E eu quero mandar um abraço a todos que fazem a CNBB, né? Dom Ricardo, meu abraço e parabéns pela medida corajosa. Eu vou só ler aqui, Amanda, e eu passo a palavra para você. Eu quero só ler umas perguntas. Registrar aqui a presença, antes, do Francisco Ronivon, secretário de Saúde do município de Araguaçu, Tocantins. Muito obrigado pela sua presença. O Caio Henrique, secretário de Planejamento do município, também de Araguaçu, Tocantins. Muito obrigado mesmo. As perguntas aqui que eu quero deixar para vocês já irem maturando. Vou dar 3 minutos para a gente, cada expositor aqui, poder fazer suas considerações finais, com a tolerância da casa, claro, mas considerações finais e responder quem se sentir bem para responder essas perguntas. Se quiser anotar, fique à vontade. Olha só, senador Magno Malta, a participação aqui das pessoas. Chegando perguntas aqui das mais diversas, né? Wesley do Mato Grosso. Como funciona a sistolia fetal, seus efeitos na mulher e a chance de sobrevida do feto fora do útero? Pergunta dele, eu acho que foi bem, porque essa pergunta chegou mais cedo, foi bem explicado aqui nas exposições. Quem quiser complementar, fica à vontade. O Robson, do Rio Grande do Sul. Considerando os casos de estupro, como a resolução impacta o acesso de mulheres e meninas ao aborto legal, que foi aqui mostrado que não existe. Esse aborto legal é uma semântica usada, né, para tornar a coisa mais acessível, mais assim, palatável, né? Mas não existe isso. Existe a exclusão, né, da punibilidade nos casos definidos, que é o risco de vida da mãe, o estupro e agora a invenção do STF, de 2011 para cá, a anencefalia. E aquela abertura da anencefalia é muito perigosa. Por quê? Porque daqui a pouco, com deficiência física, já fica autorizado. É eugenia. Você já parou para perceber que você vai nos Estados Unidos, você ia, né? Quando a gente ia, eu lembro bem, há 20 anos, 30 anos atrás, ia nos parques da Disney e tudo, tinha as crianças, muitas crianças com síndrome de Down. Muitas. Era a alegria ali da... Hoje você vê, raramente você vê lá nos Estados Unidos. É difícil você ver, sabe por quê? Porque estão identificando e matando. É a cultura do aborto, da morte, do utilitarismo, né? Daquela coisa do... Então, é muito preocupante isso aqui. Então, outra pergunta. Leandro do Espírito Santo. Magno, teu conterrâneo. Teu conterrâneo não, você é da Bahia, mas a vida no Espírito Santo, né? De dedicação, é conterrâneo também. Leandro, filho adotivo lá do Espírito Santo. Leandro do Espírito Santo. A aplicação da resolução poderia ser feita somente em casos de violência sexual? É a pergunta. O Carlos, de São Paulo. Por que a insistência do governo em dirigir a vida das pessoas? A decisão deve ser da mãe. Opinião dele. Júlia, do Rio de Janeiro. Minha dúvida é, por que médicos estão legislando? Como fica o povo que não tem direito a voto nos conselhos? O Celso do Paraná diz o seguinte, faz uma pergunta. Após o Conselho Federal de Medicina obrigar essa criança a nascer, o órgão irá garantir a devida educação e alimentação dessa criança? A Luana, do Rio Grande do Norte. Se a vida é um valor absoluto, por que só é defendida quando convém a certos interesses específicos? O Carlos, do Paraná. A justiça é morosa no Brasil. Restringir o tempo para aborto legal é o melhor caminho? Como garantir o acesso rápido ao aborto legalizado? Você vê que tem muita desinformação sobre o tema, por isso que uma audiência dessa é muito importante.
Soraya, da Bahia. O crime de estupro e o sofrimento psíquico da mulher não podem ser mensurados. A decisão é da mulher sobre sua condição e deve ser assegurada. Comentário aqui dela. Maiara, de Sergipe. Se a pessoa que gesta quer interromper, deve ser direito dela, principalmente se for caso de violência sexual ou risco à vida da gestante. A Simone, do Paraná. Estamos abrindo um precedente para decidirmos quais humanos não têm direito à vida. Os próximos podem ser os velhos, os doentes, os incapazes. Francisco, do Ceará. Eu estava achando estranho que não tinha aqui um conterrâneo meu. Por que esta ânsia de matar seres humanos no início da vida? Pergunta do Francisco. Mariene, do Rio de Janeiro. Se o direito ao aborto legal é previsto, porém houve falha do Estado em disponibilizá-lo a tempo, deve-se garantir a assistolia. A Bruna, do Distrito Federal. Proibir coloca gestantes e médicos em risco e sofrimentos desnecessários, dificultando a realização segura do procedimento permitido. A Ana, do Amazonas. Sou a favor da vida e não da morte. Ainda que seja uma gravidez indesejada, o aborto traz consequências tristes e dolorosas emocionalmente. O Marcelo, de Goiás. É muito triste estarmos em pleno século XXI discutindo se temos autorização para assassinar um inocente dentro do ventre de uma mãe. Bem interessante os comentários aqui e algumas perguntas que vão ficar à disposição aqui para os nossos palestrantes fecharem essa sessão nas considerações finais. Mas antes eu queria ouvir a Amanda. Amanda Vargas Lima, campanha Se Liga Mãe, foi conselheira tutelar por 5 anos. Você tem 3 minutos para suas considerações. Muito obrigado. Obrigada. Meu nome é Amanda. Eu nasci em novembro de 1985. Eu nasci mulher. Não pessoa que gesta, Cris. A Cris é a Cris, mas a gente se conheceu na maternidade, né, Cris? Por causa do Flavinho e do João Judá, meu segundo filho. Em 2008, nós casamos, meu marido e eu, com o sonho de ter 5 filhos. Em 2011, nós celebramos a notícia que seríamos pais, a nossa primeira filha. Nossa família foi inaugurada, nossa primeira filha. Em 2017, celebramos a notícia que estávamos grávidos do segundo filho. 60 dias em repouso absoluto, medicação, oração, porque a agressividade do descolamento de placenta, os 7 episódios de sangramento, as 7 internações e a opinião de 3 médicos diferentes que diziam que o nosso filho não nasceria, esse. Nasceu e bem. Foi por causa dele que eu tive a grata alegria de conhecer a Cris. Isso. Nós diligentemente orando, declarando a palavra de vida e o bebê nasceu. E bem, como vocês veem. Em 28 de março de 2022, no dia que nós celebrávamos 14 anos de casados, Cris, nós estávamos ali num hotel na Asa Sul. Na época, nossa senadora era ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Eu estava no segundo mandato como conselheira tutelar da maior região administrativa de Brasília, Ceilândia, do DF. Eu acho que foi 3 dias antes, Cris, de você tomar posse como ministra. E lá, o sangue escorreu, eu entrei em trabalho de parto e nós perdemos, foi de volta para casa, o nosso terceiro bebê, nosso terceiro sonhado bebê. Quando a senadora fala da lei do luto materno, eu me alegro, porque eu vivi isso. Eu entrei no hospital grávida e saí sem meu filho. E foi muito triste ficar ao lado daquelas mulheres com os bebês. 70 dias depois, nós descobrimos que eu estava com dengue hemorrágica e lá descobrimos que nós estávamos grávidos novamente, a 4ª gravidez do nosso filho José Rafá, esse. José Rafá, em 9 meses eu tive 2 filhos, ele nasceu prematuro, um pouco menor do que esse bebê. Cris, você pode me dar? É bom mostrar, tem que ver. Se o bebê reage à luz... Obrigada, Cris.
É para ser visto mesmo. Se o bebê reagiu à luz, então a gente tem que reagir às trevas. Eu fiquei muito alegre, que não sei se o nome é alegria, sabe? Me faltam palavras, às vezes, para dizer. Sou pedagoga, historiadora, professora, conselheira tutelar. Sou mãe de família, mãe 4 vezes, que é o meu maior currículo, porque quem é mãe é muita coisa, né? Mas me falta palavras para dizer. Não sei se eu fico alegre ou feliz. Alegre de não ter que conviver com gente que quer argumentar em favor da morte. Mas indignada porque não vieram, porque tem que dizer alguma coisa. Né? Mas não estão aqui. Que bom. Ainda bem que meus filhos vieram, porque se viesse eu ia ter vida aqui. O aborto gera dor, o aborto gera morte. Sou ativista da vida, sou ativista da defesa da criança, da mulher, da família. Sou voluntária na nossa campanha Se Liga, Irmã. Nasci para gerar, para amar, e esse é o maior empoderamento da mulher. E o aborto, como cristã também, ministro do Evangelho, com ONG, no Conselho Tutelar, atendi diversas situações, mais de 501, onde eu depois eu parei de contar. Vi mulheres, todas, sofrendo anos, porque ajudaram, ou fizeram, ou praticaram, ou se envolveram no aborto. Todas. Eu não conheci nessa vida ainda nenhuma mulher que cometeu o aborto e depois não encontrou um pouquinho de luz e se arrependeu. Porque o aborto, como disse ali, ele corrompe tudo. 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 Porque aborto é morte. Um abismo gera outro abismo. Não tem argumento. Que argumento a gente vai ter? Então, pela vida, eu estou aqui. Hoje eu não ia vir, porque não tinha com quem ficasse com os nossos filhos. E aí ele me perguntou, ué, mãe, mas eu não posso ir no Senado? Se a senadora Damares me recebeu no gabinete dela, como é que eu não posso ir? Eu falei, meu filho, então vamos. Arrumei, né? Então, a gente não tem argumento, sim, né? Ainda bem que eu não tive, graças a Deus estamos aqui. Obrigada. Obrigada por discutir o que não tem discussão e por levantar a bandeira da vida. Louvado seja Deus pelos meus filhos. Amém, amém. Muito obrigado, Amanda Vargas Lima, da campanha Se Liga, Irmã. Foi conselheira tutelar por 5 anos. É ainda, né? Ou não? Foi. Tá certo. Então vamos lá, vamos agora para o encerramento. Eu quero começar aqui... Então vamos começar. Doutor Danilo de Almeida Martins, defensor público, muito obrigado pela sua presença. Aqui foi realmente esclarecedor e o senhor engrandeceu muito aqui essa audiência. Se o senhor se identificar com alguma dessas perguntas, quiser responder, fique à vontade e também as suas considerações finais, doutor Danilo. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de responder algumas perguntas aqui. Falaram que a resolução do CFM proíbe o acesso ao aborto, né, que eles chamam de legal. E isso é uma grande mentira que a própria mídia coloca para a gente. E isso é um detalhe que a gente tem que passar a observar, que a mídia, de uns tempos para cá, parou de chamar o aborto de interrupção da gravidez. Só chama de aborto agora, porque o interesse deles é matar. Porque se eles falam em interrupção voluntária da gravidez, nós estamos falando o que a resolução defende. Quando a criança está com 22 semanas e a mulher foi estuprada, qual é o objetivo da mulher? É retirar de si, retirar de dentro de si o fruto daquela violência, né? E o que se faz? Você faz a interrupção da gravidez através da antecipação do parto. E não a assistolia fetal. Você garante, você cessa aquele constrangimento que a mulher está sentindo e garante a vida do bebê. Isso, em direito, chama o princípio da máxima efetividade dos direitos humanos. Você garante 2 direitos. O direito da criança de sobreviver e o e o desejo da mãe de retirar aquele filho de seu ventre. Então, as pessoas têm essa confusão. Falam que o CFM está proibindo a interrupção da gravidez e isso não é verdade. Ele só proíbe que seja realizado um procedimento de tortura, como bem colocado aqui, como várias instituições já afirmaram.
Então, era só essa colocação que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Danilo. Imediatamente eu já passo aqui para o meu querido doutor Rafael Câmara Medeiros, parente, né, essa nossa referência, o relator dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, proibindo a assistolia fetal, uma grande vitória provida que o ministro Alexandre de Moraes, por uma decisão monocrática, resolveu bloquear, né? Então, mas parabéns, o senhor é uma referência para nós, tá? Pela sua coragem, pela sua técnica, pela sua forma de argumentar e de debater. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser, de alguma forma, aqui responder algum desses questionamentos ou fazer menção a algum comentário, fica à disposição, fica a seu critério. Muito obrigado pela sua presença. E o senhor tem 3 minutos com a tolerância da casa para considerações finais. Eu só queria agradecer, senador. Acho que foi muito importante hoje, como o senhor falou, não só quem está assistindo, mas depois enviar isso para as pessoas, para servir como uma aula mesmo, né? Como um tutorial didático, até para treinar as pessoas que se dedicam à causa pró-vida, que muitas vezes falta esse embasamento teórico, que é um embasamento teórico complexo. A gente está falando aqui de um procedimento que 99% dos médicos, eu posso garantir, que não sabe nem sequer do que se trata e como é feito. Então, isso é importante. Agradecer ao senhor e à senadora Damares e a todos que participaram disso, a mesa aqui, quem assistiu, dessa oportunidade. A gente precisa cavar esses espaços, a gente precisa colocar em votação no Supremo Tribunal Federal essa resolução. É por isso que eu estou aqui e vou onde for chamado. Eu até digo mais, senador, o meu espírito é muito mais do contraditório, do embate acadêmico, importante fique claro, do embate teórico, que eu acho que a gente cresce muito mais do que muitas vezes falar só para pessoas que pensam igual a gente. Então, onde eu for convidado, eu irei, né, para debater com o contraditório ou com os meus e para passar. E peço que o senhor não precisa nem pedir, mas eu vou pedir sim, para esse esforço, continuar esse esforço, para não desistir, porque eu sei que às vezes até eu mesmo, é complexo, você fica meio que dando murro em ponta de faca, o pessoal lá no Supremo faz de conta que não é com eles, decisão agora monocrática do presidente do Supremo não pautar e fica por isso, mas tem que ter alguma forma do Senado, que é a Casa Revisora dos Atos do Supremo, o senador Magno Malta aqui também, de pressionar essas pessoas a pelo menos pautar. Não estou dizendo que tenha que aprovar, mas pautar, né? É isso que a gente pede, defender também a nossa resolução mais recente, que também está no Supremo, que o ministro Zanin não mexeu nela, que é que proíbe bloqueio hormonal para criança, que proíbe hormônio para criança, cirurgia para pessoa, né, abaixo de 18 anos, que aí é o contrário, o STF nada fez, deixou tranquila a nossa resolução, e um juiz de primeira instância lá do Acre resolveu suspender a resolução por pedido de um procurador lá do Acre. Então, são situações completamente absurdas que vem acontecendo. No momento ela está suspensa, mas essa a gente acredita que brevemente vai ser revertida, se não na primeira instância, mas quando a gente reclamar para o Supremo Tribunal Federal. Estamos fazendo nosso papel, cada espaço que a gente tem usar. Enquanto eu estava no governo, eu usei todo o espaço para defender as crianças contra o aborto, contra a mortalidade materna, e agora no cargo conselheiro federal eu faço o que me é possível, e acho que todos que estão aqui nessa sala fazem já o mesmo, vocês nem pediram, mas eu preciso pedir para quem não está aqui nessa sala para fazer isso. De resto, só agradecer pelo Conselho Federal de Medicina, pelo presidente Irangalo, que acabou de mandar uma mensagem perguntando quando foi, eu já mandei o link, ele falou que vai ver, e ao mesmo tempo ele me passou essa nota que eu acabei de falar aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Rafael. Olha, leva o meu abraço, o nosso abraço aqui para o doutor Irangalo, grande presidente do Conselho Federal de Medicina, das boas causas, é impressionante. Rapaz, é de dar orgulho, realmente, porque vocês estão em sintonia com a ciência, a preocupação com a ciência, a gente percebe isso o tempo todo. Eu acho que o momento é agora, né, senador Magno Malta? O momento de a gente fazer a pressão, porque está mudando, né? Está mudando o presidente do STF, está saindo o ministro abortista, reconhecidamente abortista,
que inclusive foi fazer palestra para o Jorge Soros nos Estados Unidos em 2004, a favor da legalização das drogas e do aborto. Ele sempre defendeu, que é o ministro Barroso. Inclusive, a gente entrou com um pedido de impeachment com o ministro Barroso sobre isso, exatamente sobre isso, com documento, com tudo, tá engavetado, né? Porque ele votou a favor da legalização das drogas, do porte de droga, mesmo sendo um ativista a favor da maconha. Estou te falando, atendeu o pedido do Jorge Soros, da Open Society, para 2004. Ele não podia, tinha que ter se declarado suspeito. Mas não, aqui no Brasil a certeza da impunidade é muito grande, ainda mais essa turma que manda e desmanda ainda. Mas eu acho que está mudando para o Fachin, agora, no próximo mês, e eu acho que a gente tem que voltar ao bom senso ali naquela casa, de uma certa forma, que se possa pautar isso, deixar a maioria, né, definir. Mas eu quero encerrar com o doutor Ubatan Loureiro Júnior, médico ginecologista. Muito obrigado pela sua participação, por senhor ter trazido tanta informação aqui para a nossa mente, com seu conhecimento compartilhado, sua história na medicina, mas sobretudo pessoal também, né, que nos tocou a todos. E muito obrigado pela sua presença aqui. Agora eu só vou dizer uma coisa, eu vou lhe chamar outras vezes, tá? Você pode não vir, você pode querer não vir, mas convidar eu vou. Senador Magno Malta pede a palavra. Antes do doutor Ubatan, Ubiratã. Ubatã. É uma cidade do interior da Bahia. Que o significado em Tupi-Guarani significa árvore de grande porte. Por isso que eu não estou entregando os pontos. Exatamente. Ele acabou de definir, Girão, como se estivesse dizendo a você, me convide, porque eu vou estar toda vez, que é de grande porte. Assim, eu agradeço muito a Deus, né, ter estado nessa audiência pública, ou nessa aula, pela causa, eu sou um homem muito emocional. As pessoas que me conhecem de perto, tem parte da sociedade brasileira que olha para mim e me acha uma muralha. Pela causa, eu sou emocional. E lutando pela causa, eu me torno um guerreiro obstinado. Nada me mete medo. Na luta pela causa, eu nasci desmamado. Minha mãe era uma mulher analfabeta, profissional. Minha mãe dizia, meu filho, tudo que começa por aqui vai parar aqui. Mas nunca invente de tentar começar as coisas por aqui, porque nunca vai chegar aqui. Os que são o contraditório a que tudo foi dito aqui, eles não vieram aqui, porque tudo deles começa aqui e nunca chega aqui. E os senhores têm o tamanho que têm, porque o seu conhecimento, os seus estudos, o seu conhecimento, seus estudos, antes de se tornarem uma massa intelectual, os senhores começaram tudo por aqui. E eu, pela causa que defendo,
Quando essa casa discute nas comissões de mérito, ministra, vamos discutir o marco do saneamento básico. Está discutindo a vida, porque só reuniu para discutir esse marco porque vocês nasceram. Não, a CCJ vai se reunir para deliberar se é constitucional ou inconstitucional. Vocês estão falando da vida, porque vocês só estão aqui porque nasceram. Nós estamos aqui por causa da vida. Não é tão somente porque lá todo o gesto é pela vida. Ninguém é nada sem ter nascido. Não existe conselho, não existe exército, não existe nada, só existe o útero. O ninho da vida é o útero. Por isso é uma coisa altamente espiritual. Nós só estamos aqui porque nascemos. As pessoas que estão vendo estão de olhos abertos, enxergando, porque nasceram. E o que me move é a vida. Quando as pessoas falam assim, eu não sei, tem um colega, um deputado, muito querido nosso, ele falou comigo, rapaz, eu fico todo embananado quando as pessoas me perguntam, você fica falando que você é de direita, que você não é de esquerda. O que é ser de direita? Eu fico embananado sem saber dar explicação. Eu falei, fácil. Faça assim, ó. Ela vai falar, que é isso? Você fala, a vida. Eu nasci. E por isso eu defendo o que eu defendo. Agora, é tão importante a vida, porque essa minoria que é da cultura da morte, até eles nasceram e têm a oportunidade de dizer que os outros não devem nascer. Nós no Brasil, eu só quero agradecer, porque aprendi muito. Umas 4 ou 5 frases entraram no meu coração com uma força tão grande. E teve uma que entrou como uma flecha aqui em mim, Damares e a nossa ministra aqui. É que eu vou sair daqui mais forte. Eu vou sair daqui mais forte. Mais obstinado. Mais obstinado. Eu vou sair daqui decidido que eu não vou me curvar a essa ditadura que em apenas alguns meses eles chamavam a nós e a Bolsonaro de genocidas. Apenas em alguns meses, com uma decisão monocrática, por assistolia fetal, Alexandre de Moraes já matou 900 crianças no Brasil. Está ao vivo, né? Para que câmera que eu estou olhando? Você, Alexandre de Moraes, o sangue dessas crianças, a dor dessas mães, a inquietação daquelas que fizeram por autorização, que vão passar a vida sonhando com criança, ouvindo choro de criança, olhando criança no parque e se lembrando e se arrependendo da autorização que deram em nome de uma legalidade que é absolutamente ilegal praticada por você. Uma decisão monocrática. Agora você está à vontade, porque essa casa aqui se ajoelhou para você. Se ajoelhou para você e para todo esse consórcio de abutres de capa preta do Supremo Tribunal Federal. Barroso está indo embora?
Diz até que vai se aposentar. Eu ouvi dizer. Ele sempre se sentiu um homem magnífico, né? Como ministro e advogado, mas eu acho que ele está com medo de se tornar um homem magnífico. Eu acho. E medo faz coisa. Alexandre, chamado dentro do tribunal de Alexandre o Grande, porque para mim sempre foi Alexandre o Pequeno, o maravilhoso da imprensa magnística do Brasil hoje. E para os colaboradores de Moraes, eu vou dar uma explicação simples. Os colaboradores que trabalham juntos, que já trabalharam, aqueles próximos familiares, é como se vocês todos estivessem dentro de um ônibus e alguém jogasse uma bomba de gás lacrimogêneo só em Moraes. Vai arder o olho de todo mundo. Vai pegar no olho de todo mundo. No olho de todo mundo. E tem outra coisa, já que eu estou aqui, eu vou lhe avisar. Vocês não entregaram as imagens do dia 8 para nós não, né? Destruiu, né? Tem um cara chamado Talha-Ferro que te servia, que fazia coisas para você, que apagou coisas que você mandou, mas tem coisas que ele não apagou. Eu vou seguir o conselho que o bebê pediu que o senhor desse para nós. Seu neto pediu, que agarrou nos seus cabelos e mandou o senhor dar o conselho aqui para nós. Eu já fazia parte desse clube, mas estou saindo mais forte. É como se eu ouvisse o balbuciar de uma criança de 7 meses. É isso que ele tem? Porque a minha primogênita começou a falar as primeiras palavras com 7 meses. Então é como se eu escutasse a voz de uma criança de 7 meses, quando o senhor colocou aqui e repetiu para nós. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Gideão venceu com 300. Eram poucos, mas eram muitos. Hoje, nós ainda somos poucos, mas somos muitos. E as pessoas que estão nos vendo agora, elas veem uma casa ajoelhada. Veem um poder que se sobrepôs a outro poder com autorização do poder que se ajoelhou. Autorizou, acolheu, fazem parte, decidem juntos, jantam juntos, comem caviar juntos, bebem juntos, sabe? Viajam juntos, usam os aviões da FAB juntos, do jeito que eles querem. Virou uma zorra. É uma zorra, é um consórcio de zorra. Consórcio de perversos que matam crianças e matam adultos. Pois bem, eu já falei, foi tanta coisa aqui, para depois dizer, eu me senti aqui um aluno, com informações preciosas, um jovem disposto a ir para a luta, recebendo informações das armas, das estratégias, do que existe, do que não existe. Estou no meu 3º mandato, mas confesso que já participei de várias audiências públicas e hoje eu ouvi algumas coisas aqui, dos 3, que entraram no meu coração como uma flecha. E se os senhores acham que eu sou da guerra,
eu vou sair daqui pior. Eu vou sair daqui pior. A gente não pode aceitar que um indivíduo sozinho autorizou a morte de 900 crianças. Um genocida de capa preta. Encerro dizendo que na sabatina de Fachin, que vai assumir o Supremo, encerro dizendo que quando eu mostrei todas as provas do militante de esquerda que ele era, quando eu o confrontei com droga, abuso de criança, violência, e ele só gaguejou. Quando ele não tinha nada para me dizer, ele disse assim: senhor senador, era o advogado militante que estava ali sendo sabatinado. Ele disse para mim: ministra, senador, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Se eu for aprovado aqui pela vontade dos senhores, menos da minha, né? Tal, dos senhores, eu quero afirmar para o senhor que um homem, quando ele põe a toga nas costas, que ele coloca a capa nas costas, é uma nova vida, muda tudo, zera tudo, começa de novo. Eu falei: não, advogado, não, senhor, o senhor vai levar a minha palavra. Não se separa um homem das suas convicções. E eu estava certo. Ele está lá com as convicções de esquerda dele. Ele é um ideológico que não tem o mínimo sentimento pelo que o Brasil está vivendo, pelo ato de ele ter soltado um descondenado para destruir de forma tão vil esse país. Então, ali, para não querer ser mais duro, é uma troca de 6 por meia dúzia. Mas vai continuar ouvindo do mesmo jeito. Eu rogo a Deus, porque eu tenho dito, senador Girão, para todo mundo que eu posso, senador Girão, ele é uma inspiração como senador. Senador Girão, para mim, de verdade, a despeito da nossa amizade, você é o senador número 1 desse Senado. Você, quando você fala, depois de uma audiência como essa, que você não quer mais ser senador, numa hora mais difícil da vida do país, em que Deus precisa levantar homens da sua estatura, e Vossa Excelência diz que não quer mais, é até doído para nós. Eu lhe faço um apelo. Eu sei que Vossa Excelência é comprometido com a sua própria palavra, mas não é hora de Vossa Excelência deixar essa casa. Eu peço a Deus que, em 2026, o Brasil saiba, em nome da vida, em nome de princípios e valores. E não adianta ir para a igreja domingo, ungir a bandeira do Brasil com óleo. Eu sou evangélico. Ir para o monte chorar com a bandeira do Brasil, Deus salve o Brasil. E na hora do voto, você vota num qualquer. Mesmo que não seja de esquerda, mas seja um negociante da vida pública. Sem compromisso com nada. Nada dos valores que você prega, que você chora no monte, que você ora, semana de oração e tal. Não adianta rezar o texto. Não adianta ir para a missa. E depois, Deus muda o Brasil. Como é que Deus vai mudar o Brasil sem os seus braços, sem a sua voz, sem as suas pernas? E quem conhece a Bíblia, e evangélico é mais afeito a isso, e aí eu me dirijo de verdade, Cristiane, aos evangélicos e pastores, quem sou eu? Deus tirou um homem, o último da fila, fez dele presidente da República. A folha não cai de uma árvore sem autorização do Senhor, e nem um fio de cabelo sem autorização do Senhor. A vontade permissiva de Deus de que nós vivamos esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu sei que
é prenúncio do fim. Tudo que a palavra aponta para o fim é o que nós estamos vivendo. Mas eu não consigo e nunca vou perguntar, porque quando Jesus curou um cego de nascença, os discípulos perguntaram o que houve com a família dele, com o passado, com os parentes, para que ele nascesse cego. Jesus disse, nada, nasceu cego, para que se cumpra a glória de Deus. O que nós estamos vivendo, eu não vou perguntar a Deus por quê, é para que se cumpra a glória de Deus. Há sempre um propósito, mas eu penso que Deus está tratando esse momento com o Brasil, Deus está tratando com a igreja. A vontade permissiva de Deus para que a gente passasse por o que estamos passando, Deus está tratando com a igreja. Você reconhece a verdade, não pode atropelar a verdade, em nome de interesses pessoais. Mas saúde, muita saúde a vocês e tantos outros que são iguais, mas que aqui não estiveram, não puderam estar. Que Deus lhe conceda, doutor Ubatã, muitos anos de vida. Ao senhor, doutor Rafael, que Deus lhe preserve destemido. Ao doutor Danilo, que Deus, o mais moço de todos na mesa, que Deus lhe preserve destemido também, porque é a vida que nos faz lutar pela vida. Lutar pela vida. Nada tem sentido, posição não tem sentido. Essa porcaria de um brochinho aqui de senador, isso aqui, com 8 anos, isso aqui acaba. Você vira ex. Olha, eu sou ex-vereador, sou ex-deputado estadual, sou ex-deputado federal, sou ex-senador, porque ganhei 2 seguidas. Em 18 eu não fui, voltei para cá e fico assim, dizendo, Deus, na hora mais difícil, na hora mais que eu não enxergo nada. Se não vier um lampejo do céu, um lampejo de Deus para nós não temos o que fazer. Nós não temos onde agarrar. Deus, só essa casa pode parar o Supremo, mas essa casa tem medo do Supremo. Essa casa é aliada do Supremo, é amigo do Supremo. Nós vamos pegar aonde? Aí eu me lembro. No livro de 2 Reis, na Bíblia, capítulo 7. Quem estiver assistindo, capítulo 7 de 2 Reis. A Bíblia conta, ministra, a história de uma cidade sitiada, fechada, pelo exército assírio. E o exército assírio montou na frente da cidade uma corporação de soldados preparados. A cidade ficou fechada, mas murada, mas sitiada, eles não podiam entrar, mas lá dentro foi acabando água, foi acabando comida. E eu posso imaginar o desespero de um lugar fechado. E nós estamos vivendo como uma cidade fechada, sitiada, com os inimigos em frente, esperando que a porta se abra. Diz a Bíblia que lá fora tinha 4 leprosos. Porque quem era leproso era condenado a viver longe da família e no meio do mato até morrer, cair nos pedaços. Porque lepra não dói, só cai os pedaços. Aqui tem os médicos, né? E a Bíblia lá, no capítulo 7 de Reis, de 2 Reis, diz que um leproso dos 4 falou assim, vamos lá no exército, lá no soldado, pedir comida. Nós estamos com fome. O outro falou, você é maluco? Eles vão nos matar. Ele disse, nós já estamos mortos. Vocês nos deram comida, a gente mata a fome. Se nos matarem, nós já estamos mortos. E aqueles leprosos se dirigiram lá para o acampamento dos assírios. E quando se aproximou, os soldados assírios começaram a ouvir som de luta, de cavaleiros e cavalos e grito de guerra. E eles fugiram, achando que era um exército maior do que o deles, uma corporação. E quando os leprosos chegaram lá, só tinha arma, comida
E os despojos que lá ficaram? A Bíblia diz, a palavra de Deus, né, que aqui serve até para um monoteísta, né, para quem não acredita em Cristo como Salvador, mas está na Torá também, isso aqui é Velho Testamento. Que os leprosos encheram a barriga, depois foram lá batendo na porta, abre, 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 que a cidade está livre. E eu tenho orado dizendo, Deus manda pelo menos um leproso. Para abrir a cidade. E acho que Deus está me atendendo. A cidade vai abrir. Creia, a cidade vai abrir. Nós temos um Deus que tudo vê. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. É porque a gente dormindo não vê o inimigo, não sabe onde ele está, o que ele está traçando e tramando contra nós, mas Deus vê. Enquanto essa cidade dorme, o guarda de Israel não dorme, diz a Bíblia. Então eu só creio nessa saída. E se a saída é só essa, por que eu vou temer pela minha vida? Eu vou temer de enfrentar um homem, 2 homens, 10 homens? Não vou temer. Não vou temer. Eu sei se Jesus voltasse amanhã, seria o melhor dos mundos. Mas não sei se é amanhã, depois da manhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ou 10 anos. Eu sei que eu tenho 2 netas. E alguma coisa eu tenho que fazer. Para que elas olhem no quadro e dizem, poxa, aquele ali foi o primeiro processo contra o meu avô. Por isso que eu falei, não precisa esperar o final. Bote agora no quadro, que é para seus filhos verem mais tarde dizer, minha mãe participou dessa guerra. Não se esquivou dela nem um minuto. E todas que vêm contra mim, eu mando botar no quadro. Porque minhas filhas precisam olhar. E dizer, meu pai nunca se acovardou. Então, eu quero celebrar a disposição de vocês, a coragem, muito mais do que o conhecimento intelectual. Eu quero celebrar o coração de vocês, o sentimento, muito mais do que a coragem. Porque quem tem sentimento, a coragem dele vem de forma muito automática. O frouxo não tem sentimento. O que Alexandre de Moraes faz é pura covardia. É covardia. Porque ele não tem empatia e nem sentimento. Que Deus me abençoe para que eu aprenda a falar 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. E Deus me perdoe porque eu avanço a hora dos outros. Muito obrigado, senhor. Obrigado, querido senador Magno Malta. Você estava falando, eu anotei aqui. O senhor disse uma coisa muito interessante. Eles defendem, só porque eles nasceram, eles defendem que outros não tenham essa oportunidade, né, de nascer. E me veio imediatamente na hora que o senhor falou. Eles tiveram anistia e não querem, não defendem que os outros tenham. Interessante, né? Os valores e os princípios. Mas se essa anistia tivesse sido pedida para a gente, criminosa, certamente eles estariam lá. Se essa anistia estivesse sendo pedida para a gente criminosa, aí eles... É verdade. Mas eu queria encerrar essa sessão, doutor Ubatã Loureiro Júnior, com o senhor, né? Então, o senhor tem 3 minutos, com a tolerância da casa, para, de alguma forma, se quiser responder uma dessas perguntas ou comentário. Só a tolerância. Pronto. E também fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Eu quero só falar para o Wesley, do Mato Grosso, que os efeitos do cloreto de potássio, e que muitas vezes não é feito realmente no cordão umbilical, é porque se na hora de fazer aquela punção acerta a veia, o sangue está voltando para a mãe e ela vai ter uma arritmia cardíaca, vai ter complicações, como é o que é desejado para matar o feto, com uma parada cardíaca. Então, por isso, a câmara cardíaca do neném. É melhor de você ir lá, fazer a punção, e sabe que não vai retornar para a mãe o cloreto de potássio para gerar a morte da mãe ou uma arritmia cardíaca, etc.
Para Soraya da Bahia, Soraya, eu desejo que de coração você seja mãe para ter feito uma pergunta dessas, dizendo que o sofrimento psíquico da mulher não podem ser mensurados com a questão do estupro. Soraya, eu quero só te colocar. Na sessão anterior, que o senador Girão me convidou, eu falei aqui sobre o diálogo materno-fetal. Desde quando há a fecundação, que ocorre em quase 90% no terço distal da trompa, e que vem já o zigoto com um genoma próprio para implantar, e que vai ser implantado na cavidade uterina por volta do 8º dia, 10º dia, 12º dia, esse embrião já faz com que a mãe, devido àquele momento do zigoto, que houve a divisão celular e é uma nova pessoa dentro dela, já na trompa, que é a maior parte das fecundações, libere uma substância chamada Early Pregnancy Factor, fator facilitador da gravidez, para que a mãe não reconheça que o feto, o embrião, seja um corpo estranho. E o diálogo materno-fetal, ele continua. Ele continua de maneira tão grande, veja na audiência passada, que muitas vezes, com atraso menstrual de 8, 10 dias, 5 dias, de pacientes que têm uma irregularidade menstrual violentíssima, quando chega perto dos 40 anos, de repente dá um start nela e ela diz: minha menstruação faltou, mas agora eu tenho que fazer um teste de gravidez. Porque não é só a irregularidade dos meus ciclos, porque eu tenho 38, 40, 42 anos. O que aconteceu? Ela suspeitou da gravidez, faz lá o teste de gravidez e está positivo. E aí, ela vai 5, 10, 15 dias depois de ter feito o teste, dado positivo, começa um sangramento, e ela liga para mim desesperada e diz assim: doutor Batan, pelo amor de Deus, salve a vida do meu filho. E esse diálogo materno-fetal continua violentamente. Agora, você não me diga que uma criança de 11 anos, com corpo de 14, que estava sendo estuprada pelo tio e pelo padrasto, ela não estava sentindo já movimentos fetais nela, e ela sabia que estava grávida, tinha um filho, emocionalmente, psicamente, todo esse diálogo materno-fetal, bioquímico, ela não estava sentindo, estava. Mas o que aconteceu? Fizeram a lavagem cerebral na cabeça dela, porque quem criava era a avó e sabia que o filho ia ser processado por estupro, tá certo? O companheiro também, e forçaram aquilo ali. Nunca mais sairá da cabeça de uma pessoa dessas. Eu quero só colocar algumas outras coisinhas. Primeiro, um esclarecimento. Aquele nenenzinho que estava entre duas luvas azuis é meu neto. Fui eu que fiz o parto dele. Fui eu que fiz a cesárea.
E por isso que eu peguei a foto de um mês atrás dele, como diz no Nordeste, qual é a definição de avô? É um burro que o filho amansou para o neto montar. E o bom foi que ele puxou as rédeas em mim e pediu para eu vir e está aqui. Tá certo? Eu quero dizer que o senhor, quando falou da Bíblia, em várias situações, fé e razão não são opostas uma à outra. Nada. Eu acho que nada relacionado à religião evangélica, aos católicos, eu posso afirmar com certeza. Tá certo? Catecismo da Igreja Católica, 2212. Nada vai uma coisa contra a outra. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia: não dê bebida abortiva a nenhuma mulher. Como é que esse cara já sabia que ela estava grávida? Em situações iniciais. Pensa na anatomia naquele período. Pensa depois no pai da anatomia, tá certo, como foi Da Vinci. E ele falar as mesmas coisas nos escritos dele. Em resumo, eu queria dizer uma coisa. Na Bíblia tem 365 vezes a mesma passagem. É uma para cada dia do ano. Sabe qual é essa passagem? Eu acho que foi o que vocês mais se tocaram com o meu testemunho de não ter medo, vim aqui em momento de luto. Não tenhais medo. Todas as vezes que a gente tem medo, a gente esquece que é filho do Deus dos deuses, do Senhor dos exércitos. Nunca eu repeti isso, tanto nesses 40 anos de medicina, como quando eu estava tratando as mulheres e gestantes com Covid, com ivermectina e com a hidroxicloroquina, e nunca perdi nenhuma. Nunca perdi nenhuma. Foram mais de 700. Tá certo? Não tenhais medo. Só quero fazer um pedido com muita humildade. Tá certo? Por favor, defendam nessa casa, com sangue correndo nas veias, como correu minhas lágrimas e as suas lágrimas, senador Magno Malta. O primeiro dos direitos, que é o direito à vida. Porque o aborto é a arma utilizada para destruir a família, que é o alicerce de qualquer instituição religiosa de um país, do mundo, que é a arma para destruir um país como está sendo destruído. Eu espero ainda estar vivo, como o meu grande mestre e pai, 91 anos e 6 meses, gineco-obstetra, lá dos açudes do Ceará. Olha aí. Onde comprava os potes de barro, porque a água estava tão podre, tão suja, e ele comprava e
ensinava a cozinhar, ensinava a colocar o pano, filtrar para aquela população não morrer. Quem sabe se aquele guerreirinho, em um determinado momento, herdar o sangue, a coragem do avô, do filho, tá certo? Ele, um dia, não possa estar no Brasil, na terra de Santa Cruz, defendendo toda essa nação contra o mal do aborto. E seja um grande médico de homens e de almas. Me chamam pescador de homens e de almas. Eu sou pescador. Sabe onde é que eu estou indo pescar? Quase ultimamente? Fora do Brasil. Fora do Brasil. Porque os rios brasileiros, eu não consigo mais entrar para fazer pesca desportiva e soltar todos os tucunarés que carreguei durante muito tempo, um dos recordes nacionais. Eu não posso mais entrar em vários rios porque não são nossos. Loucura. Exemplo, Itapará, Jurubaxi, e aí vai. Eu tenho que sair do meu país para ir pescar fora? Que loucura! Que loucura! Deus nos abençoe a todos. Conto com toda a coragem de filhos de Deus, de filhos do Senhor dos Exércitos, que vocês mudem as regras, as leis desse país, defendendo o primeiro dos direitos, o direito à vida. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Ubatan Loureiro Júnior, é por isso que eu sempre chamo, essa é a causa das causas. Primeira de todas, a vida desde a concepção. O juramento de Hipócrates, né? O juramento de Hipócrates é bem claro, né? Bem claro. E eu fico me imaginando como é que ainda tem médico, como é que é essa questão da consciência, fazer um aborto. É uma quebra ali, assim, é rasgar o juramento, né? Não tem... É algo realmente surreal, mas é isso. Cada um com as... E a lei da semeadura é clara também, né? Nós escolhemos o que a gente planta. Então, muito importante essa audiência, porque ela levou muita informação, ela trouxe dados robustos, e eu só tenho que agradecer muito a presença de todos vocês aqui conosco. Foram quase... Magno, vai completar agora. Vai completar daqui a 7 minutos. Vai completar 5 horas de sessão. Eu achava que ia ser 2 horas, até falei aqui no começo e tal, mas a coisa, ela foi uma coisa puxando a outra, e a gente teve muitas revelações aqui, né? E não existe coincidência, né, ministra? Nada acontece por acaso, e a gente foi vendo o elo que nós estamos metidos, mas com muita consciência, com muita vontade, como falou o senador Magno Malta, de fazer o que tem que ser feito, e nós vamos fazer com esse time aqui, sempre apostos, e tem muita gente boa junto com a maioria da população brasileira também. Que o bem, a verdade, a justiça e a liberdade inclusive para nascer, prevaleçam em nossa nação. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.
que é importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Na guerra comercial e ideológica que trava contra o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o Brasil como alvo preferencial. No início de julho, impôs taxas de importação de 50% sobre tudo o que exportamos para os Estados Unidos. Às vésperas de o tarifaço entrar em vigor, Trump recuou um pouco. Mas desde abril, o Brasil sofre desgastes com as decisões unilaterais do presidente estadunidense. Para nos ajudar a entender um pouco os impactos das medidas e as possíveis alternativas a elas, eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo. Professor, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, Antônio, estar com vocês aqui. Vamos, então, aproveitar a sua presença e compartilhar sua experiência aí de economia no mundo há bastante tempo. Começando exatamente por esse ponto, né? A gente está exibindo esse programa pela primeira vez, na véspera da nova data de entrada em vigor das tarifas. Inclusive, a gente não sabe de fato o que acontece. Então, eu queria começar exatamente por essa questão dessa insegurança política, econômica, jurídica, quando se fala das decisões do governo Trump, mas que nos afetam muito diretamente. Como é que o senhor avalia isso? Avalia assim, o Brasil sempre foi bem recebido pelos Estados Unidos. Então, temos que separar o que é a nação americana e o que é governo. A nação americana sempre foi amiga, muito intercâmbio e, de repente, já sabíamos, né, com a posse do novo presidente, que teríamos algum tipo de problema. Tanto que, no início, já colocou uma tarifa de 10% sobre as importações brasileiras. Entendíamos nós que, naquela época, era uma das menores tarifas, né? O Brasil ganhou até mercado em alguns setores. Mas o que aconteceu é que houve uma crescente animosidade por parte do presidente americano, sobretudo na questão interna do país, com relação política, as questões jurídicas, né? Então, acabou complicando, porque o lado econômico que ele alega, basicamente o Brasil é deficitário com os Estados Unidos nas relações. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. Então, não teria nenhuma justificativa econômica que pudesse embasar essa questão das tarifas, sobretudo porque as tarifas bastante elevadas acaba, de alguma forma, comprometendo o próprio mercado americano, que tem produtos que eles nem produzem. Então, de fato, vai ficar difícil não só para o Brasil, para os produtores, mas também para os consumidores americanos, que, em última instância, é quem vão pagar essas tarifas. Agora, isso prejudica o Brasil, prejudica os Estados Unidos também, mas prejudica o Brasil. Eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela um infográfico que a gente fez a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e que mostra essa questão das exportações brasileiras, especificamente para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior, né, parceiro, o nosso segundo maior comprador. Então, o que está em verdinho ficou tarifado com 10%, o que já foi um aumento de tarifa, porque não tinha essas tarifas, né? Então, lá, essas são as tarifas de abril. E o que está em vermelho ficou com as tarifas de 50%. Os outros também tinham entrado em 50%, mas recuou.
E a gente tem aí alguns itens que são os mais importantes, né, dos 10 mais importantes da nossa pauta de exportações. Como é que o senhor avalia cada um desses itens? Por exemplo, o café está sendo muito falado, né, porque eles não produzem café, todo mundo toma café, mas nem é um dos maiores, né? A gente pode avaliar da seguinte forma. A indústria de transformação e a indústria mineral é que seria mais prejudicada. Seria o volume de recursos que estão envolvidos, né, as exportações de petróleo, de minério, de aço, e ficaram de fora. O aço ainda tem aquela taxação de 20% que foi estabelecida por Trump, mas o agronegócio é responsável em torno de 12% desse volume de exportação, embora tenha uma grande quantidade. Se a gente pensar em grandes setores, Sim, né? Então, o agronegócio, ele tem o café, mas é interessante que o café está em crise internacional. A produção no Congo caiu, né? Então, assim, vai faltar café nos Estados Unidos. Não tem outro mercado que possa fornecer café para os Estados Unidos. Então, subindo nesse volume, ele vai provocar um aumento no preço do café internacional também. Então, outros produtos, né, como as frutas também, você tem um mercado bem cativo nos Estados Unidos, o pescado, a carne, ou seja, são produtos essenciais para o dia a dia do americano. Então, assim, o que foi taxado, né, seria em torno aí de 56% da nossa pauta de exportação, são produtos essenciais para os americanos. Então, eu acredito que haverá uma pressão interna dos consumidores e das indústrias para que isso aí não ocorra. Então, ganhamos algum tempo para negociar. Agora, quando a gente tira um pouco essa parte dos produtos in natura, do agronegócio, né, dos alimentos, a gente fica muito com a parte da mineração e de uma indústria farmacêutica, de uma indústria química, que são dos bens de maior valor agregado. Então, ele taxou no ferro, por exemplo, ele não taxou o ferro in natura, mas taxou o ferro acabado, né? Tem aí uma política também, uma tentativa meio que de minar essa indústria brasileira que tenta retomar o seu crescimento? Não tenha dúvida, né? Assim, eu acho que talvez a preocupação maior dos Estados Unidos não esteja tanto na questão das exportações brasileiras, mas no relacionamento que o Brasil mantém com a China, com os BRICS, né? No caso da Índia, porque são mercados que são concorrentes dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele tem como colocar esses produtos lá naqueles mercados. Inclusive, a própria China se colocou dizendo que ia absorver um pouco desse mercado aí de produtos, sobretudo esses produtos da agroindústria. Mas não tenha dúvida de que existe sim uma intenção de trazer o Brasil mais próximo, né? Só que os argumentos utilizados são argumentos políticos, muitas vezes. Então, a questão da economia fica secundária. E o Brasil não é prioridade americana. Nós somos só o 15º país exportador para os Estados Unidos. Então, eles têm outras prioridades, a gente vê bem claro nisso, e ele comemorando, fechado com a União Europeia, com o Japão, né? Então, o Brasil não está tendo diálogo, as portas estão fechadas, né? O presidente americano disse que vai conversar, e é importante conversar nessa área, não só do campo diplomático, como comercial, porque o relacionamento do Brasil e Estados Unidos é histórico, né? Não é uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra. Então, eu vejo que existe essa intenção de pressionar, que é basicamente a tática do presidente americano, de criar uma condição do Brasil ficar um pouco abaixo na negociação. Mas isso acho que acaba envolvendo a questão política, judicial, vai ter dificuldade em conseguir alguma coisa. Sim, porque ele está usando até argumentos políticos, como o senhor falou. Sim. Agora, vários economistas, o senhor mesmo, a gente estava conversando um pouquinho antes, falam que, na verdade, essas tarifas, elas impactam muito pouco quando a gente pensar no PIB brasileiro. Menos de 0,5% do PIB seria o valor de toda a economia atingida por essas tarifas. A gente fez uma análise. Se tudo tivesse acontecido da forma que estava acontecendo, colocar para todos os produtos 50%, nós íamos ter uma perda de PIB de 0,2% esse ano. E 0,5% o ano que vem. Mas não aconteceu isso, né? Metade das exportações ficaram de fora. Então, a perda é em torno de 0,4%, 0,5% no PIB total. Então, é uma perda pequena. Mas se for olhar do ponto de vista do PIB, é pequeno, mas do produtor é enorme. Então, é preciso que haja realmente, nesse primeiro momento, um apoio do governo para esses produtores que vão ter dificuldade, né? Agora, não é só o apoio do governo. Precisa muita negociação e a conversa com os Estados Unidos no sentido de mostrar que os maiores prejudicados serão eles mesmos. Então, acho que é nessa linha. Mas você acredita que tem espaço no governo de lá, no governo estadunidense, para essa conversa? Porque eles colocaram, por exemplo, um pacote para a União Europeia e a União Europeia assinou sem questionar.
A gente analisando os acordos que estão sendo firmados, são bastante desfavoráveis para os países com os Estados Unidos. No caso, não vai ser diferente do que o Brasil. Só que o Brasil tem um agravante em relação à União Europeia e ao Japão. Está fechado os canais de comunicação. Aqui no Brasil, nós não temos embaixador. A nossa embaixada americana tentou contato com as autoridades americanas, não conseguiu. Recentemente, o chanceler brasileiro teve um certo contato. Nós mandamos senadores lá também para fazer esses contatos. Os senadores foram muito importantes, mas não tem interlocução. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que existe uma coisa imposta, né? Tanto que ninguém esperava esse decreto americano isentando cerca de 700 produtos, né? Foi uma surpresa. Então, a gente não deve comemorar, não. É aí que começa o nosso trabalho. E existe um aspecto também de alternativas, né? Por exemplo, a soja é exportada via Paranaguá. A grande quantidade de soja que sai por ali é soja brasileira, mas sai com carimbo do Paraguai. Ou seja, o Brasil utiliza o Mercosul também para fazer suas exportações, para fazer... Então, ele tem que continuar utilizando a inteligência para fazer isso. E não tenha dúvida que esses produtos que foram taxados, milho, soja, são todos produtos commodities. Então, ele tem alocação em outro mercado. Em outros mercados, mas que competem com o mercado norte-americano. Eles são grandes produtores também de milho, né? Mas você vê, a guerra na Ucrânia, a Ucrânia deixou de produzir grãos, né? E o Brasil é o grande celeiro atual do mundo mesmo, né? E não é só, é com qualidade. Os produtos brasileiros têm reconhecimento de qualidade. Então, onde você vai conseguir de uma hora para outra esses produtos? Então, os Estados Unidos produz de fato milho, produz soja, mas acontece que muita gente, para complementar a produção deles, necessita importar. Então, eu vejo que negociando na questão econômica e se pautando na questão econômica, não entrando nas questões políticas e tal, o Brasil tem complementar, é uma economia complementar dos Estados Unidos. Então, isso vai acabar saindo em algum momento e a negociação vai ser ajudada com esse aspecto. Mas isso aí requer uma certa racionalidade. E o que a gente está vendo é o governo brasileiro, a comitiva de senadores, né, a diplomacia brasileira tentando trabalhar com essa racionalidade, mas não encontrando uma racionalidade do lado de lá. Como é que se vence essa barreira? Olha, eu tenho observado o trabalho do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem feito um belo trabalho, reunindo os empresários aqui no Brasil. Lembrando que existem muitas multinacionais americanas aqui no Brasil, pode nos auxiliar no trabalho também perante as autoridades americanas, mas como você mencionou, nesse primeiro momento, são muitos países que estão sendo, de alguma forma, envolvidos na negociação com os Estados Unidos. E o Trump, ele tem sido muito personalista, centralizado muito isso. Então, dificulta muito os outros agentes agirem, mas é hora de municiar esses agentes com informações verdadeiras com relação à economia, para que possa vencer essas barreiras. O que eu vejo é a necessidade de um café da manhã, tomar um suco de laranja, tomar um café. Então, lá no pequeno consumidor, vai começar a pressionar o deputado dele, o senador, e a coisa vai subindo de situação que vai favorecer. Esse período de crise, ele tem que ser tratado de uma maneira bem profissional, diplomática, para que a gente não tenha e não colha outros tipos de problemas. Eu vejo nessa linha. Eu acho que os Estados Unidos está realmente duro na negociação, mas existe espaço para que a gente possa mostrar para eles que o Brasil ele tem muito a oferecer à economia americana. A gente pode, se não der certo essa negociação, tentar outras saídas. E aí eu vou pedir novamente, Vinícius, para colocar um outro infográfico que nós montamos, que mostra dá um pouco esse panorama, né, das exportações brasileiras de uma forma geral. A gente tem aqui as exportações totais, são dados de 2024, como está é o arquivo, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exportações totais de 337 bilhões de dólares, China, nosso principal parceiro, Estados Unidos é o segundo, que não chega nem à metade, né, da nossa transação, e aqui é só exportação, do que a gente importa deles, não tem o que a gente importa nesse gráfico, né? Argentina, Países Baixos e Espanha, essa é a lista dos nossos maiores, para quem a gente mais exporta. Isso aí é uma possibilidade, quer dizer, da gente tentar aumentar a transação com esses outros mercados. São dezenas de mercados, o né? Brasil ainda é uma economia fechada, Antônio, né? Ele precisa abrir mais. A gente tentou um acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O Brasil está fazendo algum tipo de ação, mas ainda é muito incipiente, tem que ser mais agressivo. Vamos dizer assim, ali os Estados Unidos tem 12% das nossas exportações, né? Então, se comparar com a China, de fato,
E a China só vem aumentando as compras no Brasil, né? Então, não tenha dúvida de que tem muito espaço para o Brasil crescer com os outros países, né? E, sobretudo, a Índia, por exemplo. A Índia não está naquela lista ali. E é um baita do mercado. Então, eu vejo que o BRICS pode ajudar o Brasil nesse caminho, o Mercosul também. Então, o Brasil está num caminho adequado com relação às transações comerciais e negociação. Agora, não tenha dúvida que o que nos surpreendeu foi, na calada da noite, um anúncio dessa dimensão, já que os Estados Unidos, historicamente, não é só com o Brasil, é com o Canadá, com o México. A gente aprendeu a confiar nos Estados Unidos. É uma relação de confiança que, de uma hora para outra, foi quebrada. Então, tem que reconquistar isso aí. Mas a gente está falando aqui também de uma questão que não é o nosso foco, mas muito do começo desse tarifaço se deveu por questões políticas de envolvimento, né, com relação à tentativa aí da família do ex-presidente de livrá-lo do julgamento na justiça brasileira. Como é que se negocia economicamente, racionalmente? Isso acredita que existe esse espaço? Eu acho que sim, porque você bem mencionou, surpreendeu a todos. Você ligar essas questões econômicas à questão política. Ninguém se esperava. Desde o início do ano, a gente sabia que existiam essas ações lá no mercado americano, sobretudo a questão política, né? Mas não se esperava que saísse um documento dos Estados Unidos dirigido ao presidente da República do Brasil dizendo essas coisas, né? Isso aí foi surpreendente para o mundo todo, não é só o Brasil que se surpreendeu, não. Então tem espaço, sim, porque o que ele menciona do ponto de vista econômico não tem nenhum fundamento. Então é só de uma forma de colocar a verdade no tocante às relações comerciais e econômicas, Estados Unidos e Brasil, que eu acredito que vai ter muito espaço, porque assim, a sociedade americana, ela sempre foi pautada pelo livre comércio, defesa da democracia. Então, acho que existe um espaço para essa negociação. Essa questão política é outra caixinha, né? Como você bem falou, não é bem o nosso assunto. Mas não tenha dúvida de que eu acho que, economicamente falando, o Brasil tem muito a oferecer. Só lembrando que o PIB americano é 20 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 2 trilhões de dólares. Ou seja, é o Golias contra o Davi mesmo. Ou seja, nós não podemos prescindir dos Estados Unidos e nem os Estados Unidos podem prescindir do Brasil. Então, dentro dessa linha de negociação, voltar ao que é o razoável, né? Estabelecer as relações diplomáticas. Os Estados Unidos têm um embaixador aqui, a gente tem um embaixador que possa negociar com o Departamento de Estado americano. Eu acho que é questão política e diplomática. Economicamente, existe espaço. Ok. Tem uma outra questão aí que é a geopolítica, que essa entra um pouco na nossa caixinha, porque Sim. no fim das contas é tudo economia, né? Sim. Que é a questão de quem aí continua controlando o mundo, o comércio mundial, quem dita as regras, né? E aí eu vou pedir o Vinícius para trocar essa arte, colocar um outro infográfico que nós montamos, que é essa questão das tarifas, porque a gente pegar dos 27 países que foram recém-tarifados no último dia 31 de julho, né, com essas tarifas gigantescas confirmadas, o Brasil, assim, a gente tem 7 que são BRICS, né? E BRICS dos afiliados mesmo, não estou nem falando dos parceiros, porque dos parceiros tem mais 4. Né? Eu coloquei aqui só os que são BRICS oficialmente. O Brasil com 50%, a Rússia, que vive o embargo já tem muitos anos, Índia 25%, que é um possível mercado para nós, China, né, que foi a primeira lá atrás com 150%, que já está em negociação, mas África do Sul 30%, Indonésia 19%, Irã embargado. O senhor não vê aí uma tentativa também de cercar os BRICS, de evitar que esse grupo ganhe mais poder na economia mundial? Olha, o poder acho que já adquiriu, né? Os BRICS, eles têm um banco de desenvolvimento por trás disso tudo. Nós não estamos falando de paizinhos. Se for pegar aqueles países aí somando, são potências, que o Brasil é a 10ª potência do mundo, né? A Rússia, a Índia, né? Então você tem economicamente força para poder interferir nos fóruns internacionais. O que acontece muitas vezes é que extrapola a questão econômica, é a questão geopolítica. Então tem lá o conflito lá no Oriente Médio, tem um conflito na Europa, os Estados Unidos querem entrar num, quer entrar no outro, né? E o Brasil às vezes tem as suas posições, inclusive aliadas aos próprios BRICS, né? Nós temos ali a Rússia que está em guerra, né? E o Brasil às vezes se coloca que tem todo o direito de fazer isso. O Brasil ele tem autonomia, ele pode decidir qual vai ser a política externa dele, mas isso está incomodando os Estados Unidos, não tenha dúvida. A gente vê isso, inclusive, na própria relação
não só política, mas tem a questão das Big Techs também, que existe uma pressão junto ao governo americano, o presidente Trump, das Big Techs em função das decisões judiciais. Então, a gente pode ver e verificar que é uma questão interna, de fórum íntimo brasileiro, que os Estados Unidos não deveria interferir. Mas ali, como você bem colocou, parece-me que há uma intenção por trás disso de atacar esses países, sobretudo em função de formar um bloco, que é o bloco dos BRICS. Agora, o que o Brasil pode fazer? Se a gente dá uma olhadinha, a gente está completamente dependente hoje na esfera, né, como se falava na década de 70 e 80, na geopolítica, meio que o quintal, uma parte do quintal dos Estados Unidos. A gente depende deles nessa questão. Algumas outras questões que são econômicas muito fortes, a questão das Big Techs, a questão de GPS, chegou-se a falar, ele comentou, o presidente norte-americano, que poderia desligar o GPS do Brasil. Como é que o Brasil pode se preparar para ter uma autonomia? A China tem lá o seu próprio sistema de GPS, a Índia tem, a Rússia tem. Como é que o Brasil pode se preparar nessa nova economia, né? Satélites, internet, como é que a gente pode se preparar para não ficar na mão de um só país desse jeito? Vamos entender em camadas, né? Primeiro, ele anexou a Groenlândia, anexou o Canadá, falou que ia tomar o Panamá, ou seja, abriu assim uma guerra mundial em termos não só geopolíticos como comércio. Ou seja, é totalmente descabido. Ainda não conseguiu anexar o Canadá e a Groenlândia, mas quis, né? Tentou, não quis não, ele quer. Ele quer. Né? Mas existe autonomia. Inclusive o primeiro-ministro canadense usou um termo muito pesado. Fomos traídos. Foi isso que ele falou. Os Estados Unidos traiu o Canadá. Né? Imagina o Brasil, que é um pouquinho mais abaixo, né? Então, se ele chegou a trair o Canadá, que é um país amigo, historicamente unido, ele queria anexar o Canadá, tornar ele um Estado. Então, estou dando só um cenário. Imagina o que não passa na cabeça do presidente Trump. Então, nós não podemos entrar nessa. Do ponto de vista do Brasil, nós temos terras raras que eles têm interesse, nós temos várias questões aqui importantes para os Estados Unidos. A gente sabe, historicamente, você tem a indústria automobilística toda foi feita com base na indústria americana. Né? A famosa CSN foi lá uma questão dada a Getúlio Vargas pelos Estados Unidos. Nós temos a compensação de guerra, né? De guerra, mas fomos aliados de guerra dos Estados Unidos. Né? Então, existem vários momentos que o Brasil se mostrou um forte aliado positivo e não deixou de ser. Infelizmente, existe a questão ideológica. Então, o Brasil pode, através do seu histórico, né, diplomático, inclusive, o Brasil é muito importante em termos diplomáticos, agir economicamente junto aos Estados Unidos, mostrando, olha, nós estamos com as empresas de vocês lá. Né? A Embraer mesmo conseguiu a isenção na questão aérea. Por quê? Porque 70% dos componentes dos aviões aqui vêm dos Estados Unidos. Ia gerar desemprego lá. Então, esses detalhezinhos me parece não ser do conhecimento maior do presidente Trump, porque também a equipe está desfalcada, houve a troca. Então, os Estados Unidos vão demorar um tempo para se adaptar. Eu acho que o presidente Trump acaba ganhando tempo. Fala, não vou conversar, para ganhar tempo. Porque, de fato, algumas dessas decisões, dessas medidas, são totalmente descabidas. Eu acho que o Brasil vai conseguir mostrar isso aí de forma diplomática, autônoma, né? E vai conseguir uma reversão dessa decisão. Mas internamente, se a gente disser assim, não, a gente está com tudo negativo, tem um muro lá. Internamente, como é que os industriais brasileiros, os empresários brasileiros, o governo brasileiro, como é que eles podem trabalhar para, de fato, encontrar uma solução para os problemas que podem ser gerados, como desemprego, aqui no Brasil, independente de qualquer ação do governo dos Estados Unidos? Parece um paradoxo, né? Que saiu os dados de desemprego no Brasil, nós batemos recorde de desemprego esses dias, né? A gente está na maior taxa de emprego, empregabilidade. Então, assim, né? Parece até um paradoxo, né? E quando saiu a notícia, parece que tinha todo mundo morrido. Todo mundo saiu correndo para um lado para o outro e não aparecia. E agora está mostrando que não é assim. Então, toda calma é necessária. No mercado financeiro, a gente fala isso. Se tem esse estresse, né? Mantenha calma, coloca um tênis e vai caminhar no parque. Porque não é momento de desesperar. A diplomacia é uma diplomacia eficiente. Então, a saída do Brasil, na verdade, primeiro, ele é um país que tem praticamente uma produção forte, né? E ele pode utilizar tudo isso aí em favor de encontrar outros mercados, né? Se os Estados Unidos não resolver não importar mais do Brasil, porque quando a gente fala de tarifa de 50%, não é nem tarifa, é uma sanção mesmo comercial, não tem como você fazer... Não tem outro nome. Então, o Brasil pode, né? E a China já acenou com isso, falou, estou aqui, né? Pode mandar para cá, ou seja, são produtos de qualidade. Então, o Brasil pode
foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa, mas não justifica a falta de ação. Então, existem ações, e uma coisa que você coloca que é importante, o mundo não é comandado, não é pelos governos, é pelas empresas. Então, elas se comunicam, existe uma comunicação paralela das corporações, né? Então, as multinacionais, as megas empresas que estão sendo afetadas nesse momento, elas já estão agindo, estão negociando. Não é à toa, o grande exemplo é a Embraer, que eu acabei de mencionar. Ela conseguiu tudo isso, falou com o secretário de Tesouro, falou com o secretário de Comércio, coisa que as nossas autoridades não conseguiram. Então, assim, essas coisas acontecem no mundo corporativo, não fica restrita aos governos. Então, por isso que eu estou insistindo em dizer que a solução vai vir por aí, pelo mercado consumidor e pelas empresas, porque elas são muito mais fortes do que a gente pode esperar. Então, a pressão vai ser grande, né? Você viu que o Trump foi lá na Escócia assinar o acordo com a União Europeia, aonde? No clube de golfe que ele estava inaugurando, né? Então, ele também está pensando no bolso dele, né? Ele não está fazendo isso aí tudo. Então, o importante é que a gente tenha tranquilidade, porque o mercado financeiro, ele tem os especuladores, tem os manipuladores, né? E tem os investidores, né? O investidor é importante, o manipulador é que tem que ser condenado, mas o especulador, ele dá liquidez para o mercado. Então, a gente está vendo isso aí, que o Trump é um grande jogador. Agora, muitas vezes, ele já quer todo o AIS na mão dele, então não dá chance nem para o parceiro. Isso tudo o Brasil tem que olhar e agir de uma maneira calma e tranquila, porque economicamente a gente tem muitas alternativas a ser tomadas para poder solucionar essa questão. O senhor não vê, então, uma crise aí de desemprego? Não, que afete nesse primeiro momento o desemprego, em função até porque houve 700 produtos que não vão ser onerados, eu acho que não, né? E mesmo porque a característica do mercado de trabalho brasileiro é muito de serviços, né? E nesse primeiro momento, é lógico, precisa do governo agir com apoio a esses produtores que serão prejudicados. Por exemplo, o mel, né? Aí deixou de levar o mel. Então, vamos ver, estudar caso a caso, né? Mas, assim, uma crise de desemprego nesse primeiro momento, eu acho que eu não vejo. Eu vejo muito o seguinte, arregaçar a manga, negociar e buscar novos mercados. Acho que vai ser a grande saída do Brasil. Professor César Bergo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer e estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou.
Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. A assistolia fetal é um procedimento usado na interrupção da gravidez. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe o procedimento foi tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos. A assistolia fetal é o procedimento usado na interrupção da gravidez nos casos de aborto, previsto em lei. No início do ano, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução em que proibia a realização do procedimento após a 22ª semana de gestação. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida. O tema foi debatido nesta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos. O menor feto com a menor idade gestacional que sobreviveu na literatura mundial tem 22 semanas. Então significa que a partir de 22 semanas você tem uma chance, mesmo que pequena, de sobreviver. Com 21 semanas, não há história na literatura mundial de sobrevivência. É óbvio que com o avanço da tecnologia, isso vai acontecer. A assistolia fetal é recomendada pela Organização Mundial de Saúde após 22 semanas de gestação, quando existe risco de vida para a mulher e em casos de estupro e de anencefalia do feto. Consiste na injeção de determinados agentes farmacológicos para interromper os batimentos cardíacos do feto. A presidente do Movimento Brasil Sem Aborto questionou o relato de mulheres que dizem ter sido violentadas para realizar um aborto. O nosso Código Penal, ele não pune quem realiza o aborto em determinadas situações, né? Mas é até fácil de qualquer pessoa leiga entender que um Código Penal não existe para dar direito, né? O Código Penal não dá direitos, né? O Código Penal apresenta punições a quem descumpre a lei, né? E que punições serão essas? Esse é o objetivo de um Código Penal. E está se tratando como se o artigo 128 do Código Penal abrisse um direito ao aborto àquelas mulheres que querem fazer um aborto alegando que foram violentadas. Porque, inclusive, é isso, é uma alegação de que foram violentadas, porque não se faz nenhuma comprovação de que isso tenha efetivamente ocorrido. Enganaram elas, que não acaba no aborto, que uma vez grávida, para sempre grávida, que o aborto não desengravida nenhuma mulher, mentem para essas mulheres, que ela não deixa de ser mãe depois do aborto, é natureza humana. A ciência também já provou que o aborto traz graves consequências, sequelas físicas e psicológicas, emocionais, mentais para a saúde da mulher. É 7 vezes maior a incidência de complicações físicas, como a de placenta prévia. É 190% maior a possibilidade de contrair câncer de mama. O risco de uma mulher que pratica aborto, comparando com uma que não pratica, é 160% maior o risco de suicídio, que é o grande problema que a gente está vivendo hoje no Brasil. Acabar com a cobrança de encargos aos usuários de roaming no Mercosul e também facilitar os investimentos entre o Brasil e a Guiana. Temas que movimentaram hoje a Comissão de Relações Exteriores. A ideia é dar mais previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores brasileiros na Guiana e empresas e investidores guianenses no Brasil. O acordo também deve favorecer uma maior integração e melhor circulação de bens e pessoas entre os dois países.
a inauguração da ponte sobre o rio Tacutu em 2009 e o ingresso em 2011 e 2012 da Guiana no Mercosul, na condição de Estado associado, ampliaram as perspectivas de incremento da cooperação e integração entre os dois países. Não bastasse isso, a descoberta de amplas jazidas de petróleo pela Guiana, e cuja produção foi iniciada no ano de 2019, tem se mostrado extremamente promissora para o incremento da cooperação bilateral no setor da energia. O outro acordo internacional permite que os usuários de telefonia móvel do Mercosul, durante viagens entre os países do bloco, sejam cobrados conforme o plano contratado em seu país de origem, sem encargos adicionais. A ideia é fortalecer a integração econômica e digital entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem esses deslocamentos muitas vezes cotidianos e acabam tendo que suportar encargos adicionais de roaming, quando na verdade nem se trata de um deslocamento significativo. Atravessar a Ponte da Amizade, ou ir ali de Foz do Iguaçu para Porto Iguaçu, ou na região de Guaíra ali para o Paraguai. Esses projetos foram lidos hoje e devem ser votados na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores. O programa Jovem Senador começa uma nova etapa neste mês de agosto. 27 alunos do ensino médio de escolas públicas de todo o país, representando os seus estados e o Distrito Federal, vão vivenciar o dia a dia de um parlamentar e a experiência legislativa. O programa vai dos dias 18 a 22 de agosto. Durante a experiência, os jovens senadores vão conhecer de perto a estrutura do Legislativo, apresentar sugestões que podem se transformar em projetos de lei e participar da Semana de Vivência Legislativa. O programa é destinado a estudantes do ensino médio de escolas públicas com até 19 anos, selecionados por meio de um concurso nacional de redação. O tema dessa edição foi Emergência Climática, Pense no Futuro, Haja no Presente, que registrou participação recorde com cerca de 170 mil alunos inscritos. A edição de 2025 se destacou pela ampla participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 21 foram escritas por meninas, com idades entre 15 e 18 anos. Quase 90% delas vindas de cidades do interior. A edição desse ano ela é voltada para o meio ambiente. Eu acho que ela está bem linkada com esse momento histórico que a gente vive, com a realização logo mais da COP30 em Belém, no Pará, né? Então a gente achou importante que os jovens também fizessem essa reflexão sobre esse assunto, já que os olhos do mundo todo vão estar voltados aqui para o Brasil. A abertura da programação será no dia 18 de agosto, com a tradicional subida da rampa aqui do Congresso Nacional, seguida pela diplomação e posse dos jovens senadores. Após a eleição dos jovens senadores que irão compor a mesa diretora, teremos a abertura da exposição com as redações vencedoras e a instalação das comissões temáticas. Ao longo da semana, os estudantes participam de visitas guiadas, palestras, audiências públicas e debates. O encerramento contará com a votação dos projetos apresentados durante a vivência legislativa. O Jovem Senador é uma aula de cidadania, é um programa de educação política que dá esse protagonismo aos jovens. Eles também chegam aqui com a possibilidade de apresentar projetos, apresentar sugestões legislativas que podem virar projetos de lei e, se aprovados pelo Senado e pela Câmara, se transformar em leis. Atualmente nós já temos mais de 50 projetos apresentados pelos jovens senadores. 24 desses projetos estão em análise no Congresso Nacional. Vítima também do tarifaço de Donald Trump, o presidente do Equador, Daniel Noboa, visita o Congresso na próxima segunda-feira. Noboa foi reeleito em abril. Daniel Noboa tem 36 anos, é o presidente reeleito do Equador desde abril de 2025. Empresário e político, já foi deputado da Assembleia Nacional. A agenda no Senado começa às 3 horas da tarde, no Salão Nobre, onde Noboa será recebido pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. No dia seguinte, o presidente equatoriano será recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula.
O encontro tem como foco a cooperação entre os países em áreas como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a integração regional. Também será discutido o tarifaço dos Estados Unidos. O Equador sofreu uma sobretaxa de 15% sobre os produtos exportados, enquanto o Brasil foi taxado em 50%. O encontro deve abordar novas oportunidades de comércio entre os países. O ensino profissional e tecnológico é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após o Senado Notícias. Alunos e especialistas apontam as vantagens do ensino técnico e a entrada no mercado de trabalho. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica, 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante. É essencial que o Brasil invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola, ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras que são estudantes, com um apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recurso e profissionais específicos de educação atuando nela. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. É importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os antropólogos, consideram o nosso povo como nômade, que não para. Isso porque não conseguiu entender o pensamento do Guarani. A gente muda no nosso território, dentro do nosso território. A gente não vai mudar daqui para a Amazônia, que não é o nosso território. Todos perguntam, como que vocês vieram, de onde que vieram? Nós não viemos de lugar nenhum.
Nós sempre habitamos aqui e nós vamos permanecer por aqui. Hoje tem um jovem que estão acompanhando a nossa luta dos caciques, dos mais velhos. Eles estão se informando para ter essa continuidade, né? Tenho certeza que, respeitando o nosso povo, a natureza vai ser respeitada também. O nosso futuro são as crianças que vão precisar desse espaço, né? Para que se garanta futuramente para o nosso povo guarani. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o quinto que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas. Federal, estadual e municipal. Uma bandeira única do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Quais os impactos das novas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil? Como as medidas podem afetar as empresas? Quais as medidas que estão sendo tomadas? E como fica o bolso do consumidor? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração NEM? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a lei do primeiro emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né, de crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros
praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar. O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, a tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia
dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que